site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A regulamentação da atividade de influenciadores mirins está em análise no Congresso Nacional. Vários projetos de lei alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente para equiparar a atuação de meninos e meninas nas redes sociais ao trabalho artístico nos meios tradicionais, como cinema, rádio e TV, entre outras mudanças. Caso esses projetos se tornem lei, será necessária, por exemplo, uma autorização judicial para que os pequenos atuem nas plataformas digitais. O assunto é polêmico e sobre ele eu converso agora com Caterina Volkov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Caterina, muito obrigado por participar do nosso programa. E eu já vou começar te perguntando, porque é polêmico. A gente já sabe que, por exemplo, no Brasil, o trabalho a gente começa de fato a partir dos 16 anos. Só que é cada vez mais comum a presença de crianças trabalhando como influenciadores mirins. Como é que você vê esse tipo de atividade? Bom, no Brasil, como você mesmo disse, a gente tem uma legislação bastante consistente na proteção de crianças e adolescentes em relação a trabalho infantil, né? As crianças e adolescentes não podem trabalhar até os 16 anos e em atividades insalubres, noturnas e perigosas, menos de 18 anos elas não podem desenvolver atividades laborais. Só podem trabalhar a partir dos 14 anos em condição de aprendiz. Né? E a partir dos 16, com todos os seus direitos garantidos em atividades adequadas à sua faixa etária. Então, o que a gente percebe é que se antigamente a gente tinha crianças e adolescentes com o sonho de serem jogadores de futebol, hoje crianças e adolescentes querem ser influenciadores e influenciadoras digitais, né? E isso tem nos preocupado, não somente ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mas a uma série de instituições e atores governamentais, inclusive, em relação a essa temática. Por quê? Porque o influenciador digital, ele tem uma série de responsabilidades para além daquelas que são relacionadas com a geração de conteúdo. Por exemplo, a gestão das redes sociais. Além disso, a gente sabe que muitas crianças e adolescentes que estão como influencers mirins têm um envolvimento da família, né? É um empreendimento familiar. Então, isso envolve a questão de geração de renda para toda uma família. E aí a gente precisaria de políticas públicas e investimentos na proteção dessa família, inclusive de geração de renda. Equiparar o influenciador digital mirim ao trabalhador infantil artístico é muito complicado e é imensamente perigoso para nós do FNPET. Por quê? Por conta disso que eu acabei de mencionar, né? O influenciador, ele trabalha não só na geração de conteúdo, mas toda uma série de atividades, inclusive de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. E o trabalho infantil artístico, ele tem uma relação direta com a criação e com a imaginação, né? Atividades como dança, como música, como expressões visuais. Então, isso precisa ficar muito claro, que uma criança que desembrulha um recebido, né, que é aquele brinde, aquele produto, aquele produto, serviço, aquela caixa, né, o unboxing, como é costumeiramente dito, é muito distinto de uma expressão artística de dança ou de música dentro de um ambiente digital. Não tem nem o lado lúdico, né? Não dá nem para a criança sentir como se fosse uma brincadeira, por exemplo. Não tem, né? Se a gente pegasse, a gente vê crianças mostrando o produto, o brinquedo, como uma propaganda. E isso
Isso não dá para ser considerado trabalho infantil artístico, que tem toda a sua regulamentação hoje pelo regramento jurídico, né? Então, por exemplo, só para ficar claro para quem está em casa e para mim também, nem tentar proteger o influenciador digital mirim, na verdade, erradicar esse tipo de atividade, fazer com que a lei proíba isso. É o que o Fórum pensa? Penso que assim, as crianças e adolescentes precisam estar protegidas de violações de direito. Hoje a gente tem o regramento jurídico de que apenas o trabalho infantil artístico pode ser desenvolvido por crianças com autorização judicial. Isso é muito diferente do trabalho de influencers ou empreendedores infantis em ambiente digital, porque além de tudo a gente tem uma outra categoria que são as crianças e adolescentes que vendem produtos na internet. Vendem cuscuz, vendem trufas, caderninhos, colarzinhos. Isso é trabalho infantil. Então, nós não somos favoráveis a esse tipo de atividade sendo desenvolvida por crianças e adolescentes em ambientes digitais de forma alguma. E só para ficar bem claro para quem está em casa também, Caterina, por exemplo, a criança que trabalha numa emissora de TV, está fazendo uma novela, tem toda uma estrutura empresarial ali e várias leis que garantem a segurança dela em todos os níveis. Uhum. A criança que tem ali o pai, a mãe e o empreendimento como influenciador digital mirim, ela não tem essa estrutura, não tem uma empresa junto. Existe toda uma exploração e ainda beneficiando as big techs, né? Porque é outro aspecto que a gente fala há pouco. Queria que você elaborasse um pouco nesse sentido. Exatamente. Outra grande preocupação é quem é que ganha com essa exploração da imagem e da presença da criança e do adolescente nesse ambiente. São as big techs, né? E isso tem sido pensado, inclusive, pelo Congresso Nacional, né? Recentemente, a gente teve a aprovação pela Câmara dos Deputados e deve estar chegando no Senado para pensar a respeito dessa questão. Para além disso, a gente teve agora um grande avanço com o ECA Digital, que já responsabiliza as plataformas digitais nessa perspectiva de violações de direito de crianças e adolescentes nesses espaços. Então, de fato, é um tema recente, né? A sociedade está se debruçando, as instituições de promoção e defesa dos direitos da criança têm pensado e refletido sobre a questão, porque é tudo muito novo. Se a gente for pensar que o crescimento de crianças e adolescentes nesses ambientes, né, o uso e o acesso é algo que vem num crescente, principalmente a partir da pandemia, porque a gente tem que lembrar que, na época da pandemia, o que aconteceu? As crianças e adolescentes começaram a estudar por meio dos seus celulares. Aliás, elas não tinham nem celular. Tinham famílias que tinham um celular para 3 filhos para poderem estudar. E aí isso vem num crescente. O Brasil é um dos países com crianças e adolescentes com maior acesso a esse conteúdo digital. E a vida ficou muito mais digital depois da pandemia, né? Muito mais, muito mais. Então, você percebe que a gente vem... A cada nova tecnologia que aparece, novos problemas sociais também acontecem. Ainda que é importante, a gente não pode dizer que o conteúdo que existe dentro da internet seja de todo ruim. Ele tem informações importantíssimas. Né? Na nossa época, eu vou falar na nossa época, mas na nossa época, como que a gente fazia pesquisa? Enciclopédia, né? A gente ia para a biblioteca, acessava as enciclopédias, ou uma família que tivesse algum recurso pagava para comprar uma enciclopédia, uma Barça, uma Britânica, enfim. Hoje está no nível de um clique. Então, isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo que existe na internet é conhecimento. Tanto é que a gente observou a questão das fake news, né? Então, são muitas camadas de cuidado que a gente precisa ter com esse público que está em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho disso especificamente, desses perigos, né, de deixar a coisa descontrolada, o acesso descontrolado?
penso que nessa questão do acesso das crianças e adolescentes, e a gente já tem pesquisas relacionadas a isso, a quantidade de horas que essas crianças têm ficado diariamente, né? E isso tem proporcionado ansiedade, tem proporcionado, muitas vezes, cyberbullying, automutilação, para além de déficits cognitivos. Ainda que alguns pesquisadores mostrem que crianças e adolescentes com acesso à internet têm uma fluidez de raciocínio matemático mais alto, mas em outras aptidões isso não se nota. Então, a gente tem questões de aprendizagem, né, envolvidas, os riscos sociais e de saúde mental, porque a gente tem um número crescente de exploração sexual nesses ambientes, né, de chantagens em relação a crianças e adolescentes. Enfim, a Polícia Federal tem feito um trabalho muito interessante em relação ao combate desses crimes. O próprio ECA Digital traz também um contorno nessa situação, mas... E agora, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma consulta pública para pensar a respeito da verificação etária, né, o que pode favorecer muito o combate ao trabalho infantil digital, mas também a outras violações de direito. Então, os riscos são vários, né, de saúde física e mental, né, seja por automutilação, seja por ideação suicida, mas também esses transtornos de agressividade e de ansiedade que tem acometido esse público, né? Você falou no início, e a gente está pontuando um pouquinho essa mudança cultural que os avanços tecnológicos sempre trazem, né? E as redes sociais trouxeram essa mudança em que a criança, por exemplo, deixa de sonhar com uma profissão lúdica e passa a sonhar em se tornar influenciadora, influencer, como eles falam, né? Como a gente consegue mudar essa cultura que está se enraizando na geração Z e nas gerações posteriores? É uma pergunta muito importante essa, mas eu não sei se a gente consegue mudar. A palavra eu não sei se seria mudar. Talvez a gente consiga fazer uma educação e uma sensibilização, porque se a gente for pensar que a temática do trabalho infantil ela é uma constante, né? O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil tem 30 anos de atuação. Quando ele surgiu, a gente tinha cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes em situações degradantes de trabalho, nas carvoarias, nos canaviais, enfim, em plantações de abacaxi, em todo o país. A gente diminuiu consideravelmente, né? Para 1.650.000, sendo os dados da superfície, porque eles não estão contemplando a exploração sexual, as crianças e adolescentes envolvidas no tráfico de drogas, as crianças que vivem e trabalham nas ruas, nem mesmo essas que estão trabalhando em ambientes digitais. Então, o número é maior. Nessa perspectiva, quando a gente vê que o trabalho ele é valorado na sociedade como algo positivo, porque o trabalho ele é valorizado, né? E não é de agora, já faz alguns séculos, fica muito mais difícil a gente conseguir fazer o enfrentamento, por exemplo, ao trabalho infantil, né? A gente escuta muitos mitos. Porque é melhor estar trabalhando do que estar na rua, é melhor estar trabalhando, porque isso forma um caráter, enfim, muitas questões. E isso é o nosso trabalho diário ao longo desses 30 anos. Mas, para além disso, a gente tem feito essa sensibilização, a educação, as campanhas voltadas ao público, e a gente não consegue mudar toda a sociedade. O que penso que seria fundamental nesse momento é realmente colocar esses cuidados para que já desde do ensino fundamental, né, em termos de educação midiática, né, para as crianças e adolescentes que estão fazendo uso desses novos dispositivos, para sensibilizá-los em relação aos cuidados que eles devem ter
enquanto crianças e adolescentes, mas também uma educação midiática para os pais, para as famílias, para toda a sociedade de modo geral, né? Mostrando os riscos e os possíveis ganhos do que a gente tem de bom nessas plataformas. Com o uso correto. O uso correto. Então, assim, não sei se a gente consegue mudar, mas a gente pode e deve sensibilizar por meio de educação, por meio de conteúdo de informação. E acredito que tem uma série de instituições muito preocupadas nessa perspectiva de educação midiática, né? Inclusive, a proposta do novo Plano Nacional de Educação vem pensando a respeito dessa temática, né? Perfeito. Você falou, e tem muitos projetos sendo debatidos nesse sentido na Câmara dos Deputados, um já avançou, deve estar chegando aqui no Senado. Na sua visão, o que é que tem que ter nesse projeto para garantir a proteção das crianças? O que é necessário? Bom, a gente precisa ter uma boa responsabilização em relação às plataformas, né? Os canais de denúncia bem colocados dentro dos próprios conteúdos, que seja mencionado que aquele conteúdo com criança e adolescente tem autorização judicial, né? Porque isso é uma garantia de que os direitos daquela criança estão sendo preservados, né? A gente precisa estabelecer que, se porventura essa criança é uma trabalhadora infantil artística nesse ambiente, os recursos sejam destinados em conta separada para essa criança, né? Isso de modo geral. Além de que tenha a comprovação de que aquele conteúdo que está sendo veiculado dentro do teor da lei seja de caráter artístico e cultural, né? Porque isso se dá uma diferenciação em relação a outros conteúdos como esse do unboxing, que não se trata de trabalho infantil artístico, mas sim de uma outra categoria de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Isso de modo bem geral, né? Agora, é óbvio que a gente vai precisar regulamentar uma série de questões e de fiscalizar esses ambientes. E a internet é um universo, né? Ela é um universo. Não vou dizer que é um mundo, porque o mundo até acho que seria mais fácil se a gente fosse pensar em comparações. O mundo você consegue viajar. Agora, no universo, o universo ele é muito maior. Então, realmente, é um desafio, né? Tanto para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é que está cuidando dessa regulamentação, inclusive do próprio ECA Digital, mas para todos os atores do sistema de garantia de direitos, né? Vai ser necessário que os juízes e juízas tenham conhecimento a respeito dessas sutilezas, né? Porque tem uma questão de subjetividade do que é o trabalho infantil artístico e daquele que é o trabalho de um influenciador digital. Então, a gente precisa de um conteúdo mínimo que todos estejam a par. Os próprios auditores fiscais do trabalho, as assistentes sociais, enfim, porque é óbvio que a gente tem uma questão de classe e de renda envolvida nessa perspectiva, mas não são somente crianças pobres que são influenciadores digitais hoje, né? Tem crianças classe média que querem ser influenciadores. Se tornou um sonho, né? A menina que queria ser atriz, bailarina, agora quer ser influencer. O menino que queria ser jogador de futebol, agora quer ser influencer. Exatamente. Então, a cada nova fase de novas tecnologias, novos problemas surgem e aí a gente precisa se deparar e encontrar soluções que muitas vezes elas exigem uma reflexão muito mais interdisciplinar, né? Não somente de um único campo do saber. O campo da saúde, o campo da educação, o campo do direito, o campo, inclusive, da comunicação, né? Então, são vários campos que exigem a nossa atenção.
Então, e esse é o grande desafio do momento. Eu tenho que reforçar isso. A gente está falando da questão de proteger as poucas crianças que vão poder trabalhar e dentro desse espaço da manifestação artística, mas o lugar de criança é na escola. Lugar de criança é também na escola. Eu estava pensando nesses dias, né? Porque a gente sempre diz assim, o lugar de criança é na escola, mas existe um direito à cidade. E as crianças hoje vivem muito em condomínios, né? Na lógica do condomínio, sob muros. Né? Hoje a gente não tem as crianças brincando mais nas ruas. Por quê? Porque as ruas não são seguras. Mas a criança tem o direito de poder brincar na rua, se a rua é segura. Ela não pode trabalhar naquele espaço. Né? Então, o lugar da criança é na brincadeira, é no lazer, é na biblioteca, é na arte, é na cultura, é também na escola, porque se a gente coloca que a criança só pode ficar dentro da escola, a escola acaba se tornando uma prisão. É óbvio que é importante a escola, mas eu acho que a gente tem que ampliar. Lugar de criança é no lazer, é na cultura, é na escola, e que todas essas... E na UBS também, né? Porque criança precisa tomar vacina, Sim. porque criança precisa estar ali Sim. sendo cuidada no aspecto de saúde. Então, é nessa perspectiva, né? Ocupando os espaços adequados a ela. Exatamente, com a devida proteção, com a devida segurança. Então, é nessa linha que a gente precisa refletir. E aí, todas as políticas e os investimentos todos devem ser prioritários. Algo que não somente o Fórum, mas uma série de organizações vem apontando a questão orçamentária nas políticas públicas de proteção das crianças e adolescentes. E aí, nesse caso, a gente precisa realmente apontar a necessidade de investimentos nas políticas para crianças acima de 6 anos de idade e de adolescentes. Por quê? Porque hoje a gente tem visto uma grande ênfase na primeira infância, o que é muito importante, é muito salutar. Mas, para além dos 0 aos 6 anos, a gente tem todo um público que é compreendido nessa faixa etária, de crianças até os 18 anos incompletos, que merecem os investimentos. Porque, senão, a gente vai ficar destinando a política pública da socioeducação para os adolescentes. E isso é injusto com essa faixa etária. Isso merece todo um programa para a gente discutir. É uma outra discussão. Já vamos marcar um próximo programa para a gente falar disso. Sim. O Fórum tem décadas de existência, você falou aqui 30 anos. Vocês acompanham experiências do exterior, já nesse campo do trabalho infantil digital? Alguma experiência positiva, algum país que conseguiu controlar isso de maneira boa? Uma boa prática, você disse. É isso. A gente não tem conhecimento de uma boa prática nessa perspectiva. O que a gente sabe é que já existem algumas legislações sendo pensadas, né? Tanto, por exemplo, para regulamentar a profissão de influenciador digital, como acontece na França, mas também agora tem se pensado muito em proibir o acesso de crianças e adolescentes em plataformas digitais. Né, desses 2 países que está pensando sobre essa perspectiva, enfim, porque os problemas estão acontecendo, né? A gente ouve, eu tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil por conta dos fóruns estaduais, ouvir os fóruns estaduais, e algo que tem sido relatado de modo positivo é a proibição, por exemplo, de uso de celular dentro da sala de aula. Isso tem evitado problemas e tem melhorado o foco de atenção das crianças e adolescentes em sala de aula. Foi algo positivo que aconteceu recentemente. Então, de novo, na medida em que os problemas vão surgindo, a gente precisa criar novas formas de pensar as situações. Agora, uma boa prática específica, nesse exato momento eu não saberia te dizer por quê, porque é um assunto novo que, inclusive, assim, né, o Brasil ele é muito respeitado internacionalmente porque está sempre à frente dos outros países. Era isso que eu ia dizer, eu acho que talvez a gente seja a vanguarda na criação dessa lei. Exatamente, pelo menos nesse aspecto. Né? Nesse aspecto de proteção de crianças e adolescentes, o ECA é realmente uma referência.
Mas, e aí, por conta disso, eu não saberia dizer especificamente em relação a uma boa prática realizada em termos de proteção em outros países. Eu creio que a gente que vai definir isso, que do jeito que está não dá para ficar, não é, Caterina? Não dá mesmo. A gente precisa de muita coisa, são muitos os desafios, seja o trabalho infantil, artístico, ter a sua regulamentação em ambiente digital, mas todas as outras formas de trabalho infantil, né? A gente não pode esquecer delas. Esse é um tema atual da nossa sociedade, mas a gente não pode se esquecer das demais mais de 90 piores formas de trabalho infantil que são listadas na lista TIP. Então, para o Fórum é um grande desafio todas essas piores formas, além das novas modalidades. Caterina, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes.
Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Segunda-feira, 1º de dezembro, o Senado Notícias está no ar. O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, tem visitado senadores. A indicação deve ser votada no Senado no dia 10 de dezembro. Estou vindo todos os dias ao Senado, tenho procurado conversar com todos os senadores. Hoje eu estarei com o relator indicado pelo presidente Otto Alencar, da CCJ, o presidente da CCJ, o relator Weverton Rocha, e a minha expectativa é continuar o meu trabalho da forma como eu sempre me portei a vida inteira, com muita fé, com muita humildade, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu currículo. E eu sempre repito, eu tenho muito respeito por este parlamento, pelo Senado Federal. Trabalhei 4 anos, transitei muito por esses corredores e quero ter, como estou tendo, a oportunidade de conversar com todas as senadoras e os senadores da República. Eu estou muito tranquilo, tenho sido muito bem recebido pelas senadoras e pelos senadores. O clima é um clima de uma recepção muito respeitosa. Estão todos muito atentos a me ouvir e a compreender a minha trajetória. E é isso, nós vamos continuar o nosso trabalho. Eu gostaria mesmo de procurar e ter a oportunidade de conversar com todos os senadores. Em todo esse processo eu estou dando o melhor de mim e tenho com Deus a confiança de que nós vamos ter a oportunidade de nos apresentar e mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa trajetória, mostrar o nosso currículo, o nosso pensamento. E é um processo natural de diálogo, de entendimento, e eu estou em paz. Você já começou com a oposição? Olha, eu como ministro indicado, na condição de indicada ministro do Supremo Tribunal Federal, eu preciso conversar com todas as senadoras e senadores. Eu não tenho tratado esse processo de conversar com as senadoras e senadores como um processo de governo e oposição. Para mim, todos os senadores e senadores, dentro do processo constitucional de sabatina de um indicado a ministro supremo, eles devem ser, digamos assim, procurados e serem... E eu devo me colocar à disposição, estou sendo indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, eu gostaria, finalizando, de dizer do meu profundo respeito pelo parlamento, da deferência que eu tenho por esta casa, em especial o Senado, porque de fato foi onde eu trabalhei por 4 anos, cedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E é isso, gente, vou continuar fazendo o meu trabalho com humildade, mas com muita fé. O projeto que torna crime o bloqueio de ruas com barricadas para cometer ou ocultar crimes foi aprovado pelo Senado. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados.
O projeto torna crime o bloqueio de ruas com barricadas para cometer ou ocultar outros crimes. O texto altera o Código Penal e prevê pena de 3 a 5 anos de prisão e multa para quem obstruir vias públicas ou privadas com barricadas ou qualquer outro tipo de obstáculo. E também para quem dificultar a livre circulação de pessoas, bens ou serviços ou a atuação das forças de segurança pública. Passeatas e manifestações políticas com propósitos sociais não se enquadram na nova tipificação e continuam, portanto, sendo permitidas. Esse projeto, assim como outras iniciativas desse Poder Legislativo, desse Senado Federal, vem buscando enfrentar o crime organizado com maior rigor na lei. O crime organizado, ele se reinventa e traz práticas criminosas que o nosso Código Penal muitas vezes não acompanha na mesma velocidade. O caso das barricadas, ou melhor dizendo, a obstrução das vias públicas e privadas é um exemplo disso. A obstrução de vias para garantir a execução de crimes, mantendo as forças policiais e os serviços públicos distantes, é conduta muito grave, que deve ser punida com severidade. Atenta não só o direito à segurança, como principalmente outro direito constitucional, que é o direito de ir e vir do cidadão. O cidadão das comunidades em especial está refém, está sequestrado pela criminalidade. Não à toa que 90% dos moradores de favelas são a favor das operações policiais. A regulamentação da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde foi aprovada pelo plenário do Senado. O texto também segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto regulamenta a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Garante igualdade nos reajustes e recebimento do salário integral na aposentadoria. Também estabelece critérios de idade e tempo de serviço para a aposentadoria e outras garantias, como a conversão de tempo especial em comum e a contagem do tempo dos dirigentes sindicais da categoria. O benefício poderá ser concedido a partir dos 52 anos de idade para homens e 50 para mulheres, desde que tenham completado 20 anos de efetivo exercício nas funções. Mesmo quem não tiver 20 anos de trabalho como agente comunitário ou de combate a endemias, pode ter direito a essa aposentadoria especial. Basta ter 15 anos de trabalho efetivo e trazer mais 10 anos de contribuição em outro cargo. Hoje, o Brasil tem 400 mil agentes de saúde e a estimativa de impacto orçamentário do governo fica entre 98 e 530 bilhões de reais. O custo de não investir nos agentes de saúde é muito maior do que qualquer custo da aposentadoria especial. Cada R$1 investido nesses profissionais economiza-se de R$4 a R$7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. Não estamos inventando uma roda, senhor presidente. Vossa Excelência fez menção quando menciona a nossa Constituição no seu artigo 198, que fala sobre a responsabilidade de nós regulamentarmos essa matéria. Ela está lá, a aposentadoria especial nós não estamos criando com esse PLP, ela está lá. Eu queria pedir sensibilidade àqueles atores que estão nos últimos 5 dias falando que isso foi uma agressão ao Estado brasileiro como bomba fiscal, senador Ângelo Coronel. Isso foi uma resposta da Casa da Federação do Brasil a milhares de pessoas pobres e que se dedicam todos os dias a salvar a vida de outros pobres. E o reconhecimento da Casa da Federação a todos vocês. Parabéns e contem com o Senado Federal para fazer o certo pelo povo brasileiro. Mulheres a partir de 40 anos terão direito à mamografia pelo SUS. O projeto também aprovado pelo Senado segue para a sanção presidencial.
Mulheres a partir de 40 anos terão direito à mamografia pelo SUS. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde para a realização de mamografia é para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. O exame antes dos 50 anos só acontece pelo SUS em situações específicas, como no rastreamento de câncer hereditário ou no diagnóstico de alterações já perceptíveis. De acordo com a justificativa do projeto, o risco de desenvolver câncer de mama aumenta a partir dos 40 anos de idade. No Brasil, cerca de 40% das mulheres diagnosticadas com a doença têm menos de 50 anos. O câncer, quanto mais jovem, mais agressivo ele é. E a gente precisa colocar no orçamento, gente, porque a gente ainda tem mulheres desse país que andam mais de 300 quilômetros para fazer uma mamografia. Esta lei demorou da apresentação até agora 8, 9 meses. É um recorde, o que mostra que é aceito e necessário em todos os lugares. O governo já até se antecipou. O governo já está disponibilizando a mamografia a partir de 40 anos de idade, já está divulgando. E a discussão toda aqui fez com que o governo também caminhasse. Então, hoje, a entrega do texto final, hoje é só uma adequação. Hoje de manhã voltamos na casa essa adequação que a Câmara construiu de forma extraordinária. Obrigada à Câmara dos Deputados. E hoje a gente só vai entregar esse ajuste. E o ajuste que nós estamos entregando vai salvar vidas. A Comissão Temporária de Reforma do Código Civil realizou na quinta-feira audiência pública para debater a responsabilidade civil. Os debatedores apontaram a necessidade de ampliar o alcance dessa responsabilidade. A audiência pública para debater a responsabilidade civil na reforma do Código Civil teve a participação de professores, advogados, juízes, promotores e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles apontaram a necessidade de ampliar o alcance da responsabilidade civil com critérios objetivos para garantir maior segurança jurídica e reduzir a judicialização. O excesso de judicialização e de litigiosidade no Brasil, de fato, é um fenômeno que a gente busca perseguir para identificar as causas e buscar efetivamente dirimir, porque isso de fato gera um custo Brasil, chamado custo Brasil, que inibe o nosso desenvolvimento econômico. Ao inibir o nosso desenvolvimento econômico, inibe também o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social. Qual que é o foco da reforma para terminarmos? É uma palavra só: segurança jurídica. Mas, senador Pacheco, segurança jurídica em matéria de responsabilidade civil é um equilíbrio muito delicado. Por que muito delicado? Porque, de um lado, nós temos que proteger a livre iniciativa, mas, por outro lado, temos que proteger as vítimas e conceder a elas uma reparação integral. É um equilíbrio delicado. A adaptação do Código Civil ao direito digital e a responsabilidade civil das empresas de tecnologia, inclusive das mídias digitais, também foram temas discutidos na audiência. Essa parte de tecnologia é essencial, senador Rodrigo Pacheco, porque se a gente retira a tecnologia, nós vamos estar ferindo o princípio da isonomia, nós vamos estar ferindo o princípio da função social da responsabilidade civil e tratando de forma diferente hoje quem mais lucra nesse país, que são as empresas voltadas ao direito digital. Uma sessão especial realizada na sexta-feira relembrou os 6 meses da morte do Papa Francisco e discutiu o Pacto Educativo Global, uma iniciativa do Pontífice. Lançado em 15 de outubro de 2020 no Vaticano, o Pacto Educativo Global, iniciativa do Papa Francisco, propõe que instituições, governos e a sociedade priorizem uma educação humanista e solidária como caminho para enfrentar os desafios sociais. O Senado realizou uma sessão especial para discutir o pacto e relembrar os 6 meses da morte de Francisco. Estamos nós, como humanidade, diante de grandes desafios, mas também temos o poder de juntos transformarmos realidade. Ao nos unirmos em torno do Pacto Educativo Global, colocamos no topo das prioridades aquilo que sustenta o desenvolvimento de qualquer país,
educação. Convidados defenderam que a educação humanista e solidária é importante principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social. Unir esforços para que todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, tenham acesso a uma educação integral, humanista e solidária, capaz de gerar novas possibilidades de vida e convivência. O Pacto Educativo transcende fronteiras e ideologias, unindo líderes políticos e religiosos, governos, instituições educacionais, educadores, pais e estudantes, família e sociedade civil, em um compromisso conjunto para promover uma educação de qualidade para todos. O coração do Pacto Educativo Global é o entendimento de que, e faço ecoar esta palavra do Papa Francisco, dita por quase todos os que fizeram uso da palavra antes de mim. Para educar uma criança, é necessária uma aldeia inteira. Este provérbio africano traduz de maneira plástica o que significa fazer um pacto. É, antes de tudo, colocar a pessoa no centro do processo educativo, é unir as melhores forças da sociedade. A primeira semana de dezembro começa com sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia Nacional do Delegado de Polícia. De terça a quinta-feira estão previstas votação de projetos, audiências públicas e sessões especiais. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia Nacional do Delegado de Polícia, comemorado em 3 de dezembro. Logo mais às 2 da tarde está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 4 da tarde, a CPMI do INSS tem reunião prevista para ouvir o representante de duas associações de aposentados e pensionistas, Sandro Temer de Oliveira, e o ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. O primeiro projeto da pauta trata da Política Nacional de Transformação Digital na Agricultura. Também às 9 desta terça está prevista a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça para debater o projeto de lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Um dos projetos da pauta é o que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Às 10 horas desta quarta, a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia deve discutir a indústria de inovação, seus avanços e a importância para os órgãos de pesquisa e desenvolvimento social e econômico. Às 9h30 desta quinta-feira, a audiência pública marcada na Comissão de Assuntos Sociais deve discutir o projeto que cria o Dia Nacional da Conscientização do Câncer Hereditário. E uma sessão especial está prevista para as 3 da tarde desta quinta para homenagear Rorion Gracie pelos 100 anos do jiu-jitsu no Brasil. Rorion Gracie, de 73 anos, é empresário, praticante de artes marciais e também criador do UFC, Campeonato de Luta de Projeção Mundial. Ele é o filho mais velho de Hélio Gracie, considerado uma lenda do jiu-jitsu. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café
Tem crescido muito esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não havia nenhuma regra escrita sobre quais cursos poderiam ser feitos à distância e quais não poderiam. Então, eu vou pegar o exemplo da medicina. Medicina nunca foi ofertada à distância, nem há demandas para oferta de medicina à distância no Ministério. Mas nunca esteve escrito em lugar nenhum que não podia ser ofertado à distância, apenas nas diretrizes curriculares nacionais. Só muito recentemente iniciou-se a oferta da enfermagem à distância. Mas, apesar de ter iniciado recentemente, ela explodiu, né? E a gente tinha, em 2023, cerca de 40% das matrículas de enfermagem estavam nos cursos à distância. E havia uma concepção de que é muito difícil que um curso de enfermagem à distância consiga trazer para o estudante toda a formação prática que ele precisa. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial.
os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Acomodado. Descompromissada. Desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável. Curiosa. Criativa. Persistente. Conecte sua organização com mais jovens. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou o CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu?
A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. A execução das contas públicas, a forma como o governo usa os impostos arrecadados, é o tema desta agenda econômica. Há 9 anos, o Senado criou a Instituição Fiscal Independente para acompanhar a execução das contas. Nesta conversa, eu recebo o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, para falar sobre o trabalho da instituição, que virou referência nacional ao longo desse período. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na agenda econômica mais uma vez, né? A gente já teve uma conversa esse ano onde você falou um pouco da perspectiva para o ano, né? E agora a gente já faz um pouco desse balanço e vê a perspectiva para 2026, né? Estamos em novembro, a IFE fazendo 9 anos. Qual o balanço que você faz aí desses 9 anos, mesmo você não tendo passado todo esse tempo à frente da IFE, né? Foi uma feliz iniciativa do Senado Federal no final de 2016, inspirado por uma série de senadores que tinham o foco na questão econômica. O Brasil estava saindo de uma grave crise orçamentária fiscal. Isso em 2016, a crise foi 2014, 15, 16. E inspirado no exemplo internacional, na experiência internacional, porque as instituições fiscais independentes existem na maioria dos países desenvolvidos. E a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, organiza uma rede de IFES. Há um encontro anual, houve em Atenas ano passado, na Grécia, esse ano foi no Chile, em Santiago. Então, a IFE mais antiga é a holandesa, lá da década de 40 do século XX. Mas a maioria das IFES é recente após a crise mundial de 2008, 2009. E o Senado teve essa clareza de erguer uma instituição que é, como a OCDE fala, é como se fosse o pitbull da legislação fiscal, da situação fiscal orçamentária de um país. E no mundo inteiro, as IFES são valorizadas como elemento central da qualidade de governança fiscal de um país. Então, para se ter uma ideia, a União Europeia acabou de tomar uma decisão que, a partir de 2026, as IFES terão presença obrigatória no processo orçamentário. Então, o balanço é muito positivo, graças à atuação da equipe técnica, que é enxuta, mas muito
dedicada e competente, dos diretores que passaram pela IFE. Depois de 9 anos, nós podemos ter o orgulho de registrar uma experiência vitoriosa que ganhou credibilidade junto à imprensa especializada, junto aos congressistas, junto à academia, junto ao mercado. A IFE hoje é, sem dúvida nenhuma, em temas orçamentários fiscais, uma referência nacional. Vocês soltam ao longo desse período, mensalmente e semestralmente, alguns outros relatórios mais robustos, falando como é que está a execução das contas públicas, né? Você vê, o governo gastou mais aqui, gastou mais ali. Conta um pouquinho do objetivo desse relatório, porque vocês dizem como estão os gastos, mas vocês não apontam propostas de solução para esses gastos, de como resolver problemas onde eles acontecem. Na prática, o que vocês dizem o Poder Executivo está executando da forma que deveria, cumprindo as leis ao executar o orçamento público? É isso? É quase como um apontador, olha, aqui está certo, aqui está errado? Exatamente isso. A OCDE preconiza que é fundamental as IFES terem um comportamento técnico, apartidário, e o nosso escopo de atuação não é fazer propostas, não é interferir no processo decisório. Isso cabe aos mandatários da sociedade, aqueles que foram eleitos, deputados, senadores, o presidente da República. Cabe a eles decidir o rumo e materializar isso em leis, em emendas constitucionais, enfim, no arcabouço que regula as finanças públicas. Aprovado, cabe à IFES ser a guardiã do cumprimento dessa legislação. Por isso que eu costumo brincar que a IFE só late rosna, ela não morde, porque... Eu estava aqui pensando no cão de guarda, ele avisa, né? Porque assim, não é como o Copom do Banco Central que determina a Selic, a taxa básica de juros. Não é como o Tesouro Nacional que determina contingenciamento, bloqueios orçamentários. Quer dizer, a IFE não tem ferramentas. Cabe a ela, através da sua produção técnica, e a gente tem o relatório mensal de acompanhamento fiscal e tem estudos especiais e notas técnicas que volta e meia a gente solta com temas específicos. O último estudo especial, por exemplo, foi a necessidade de financiamento da saúde até 2070, face à inovação tecnológica e à mudança demográfica, o envelhecimento da população. Vocês já estão avançando, então. Sim, nós fazemos alguns estudos na área fiscal orçamentária prospectivos. Eu mesmo escrevi uma nota técnica sobre a questão federativa e as últimas decisões em relação a isso, a estados, municípios e a relação com a União. Então, mas a nossa rotina está muito presa ao relatório mensal, que é o relatório de acompanhamento. A eficácia depende de vocês, porque como a gente não morde, a gente só late rosna, nós dependemos, e a OCDE tem um documento seminal, que é o documento de referência para as IFES do mundo inteiro, que o essencial é a transparência e a comunicação. Então, esse é o objetivo. Vocês pegam os números do governo, vocês ponderam, avaliam esses números e veem se eles estão de acordo com a lei. É isso? Isso. Se a legislação está sendo cumprida, fazemos projeções alternativas, porque nem sempre a nossa curva de dívida não coincide com a curva da dívida brasileira do Ministério da Fazenda. Então, nós temos... às vezes, alguma divergência em termos objetivos de descrever a realidade e projetar, e o nosso papel é lançar os alertas sobre riscos fiscais, para que os tomadores de decisão, a gente não fala assim, a reforma tributária está certa ou errada, vai por aqui ou vai por ali, o arcabouço está certo ou errado, no momento de decisão. Mas a gente lança os alertas para que os tomadores... Se for por aqui, acontece isso. Se for por ali, acontece as preocupações, as tendências, e é um pouco isso, um apontador de problemas. Fala assim, olha,
tomem decisões porque a coisa não vai bem. Então, cabe ao Congresso e ao governo. Você falou na diferença de resultados. Já deu para a gente perceber que o governo faz, ao encaminhar o orçamento, ele faz uma estimativa de gastos e arrecadações, de despesas e arrecadações. Normalmente, essa estimativa ela é refeita pelas consultorias da Câmara e do Senado e, com muita frequência, os números são diferentes. Os números da IFE são outros. Por que os mesmos números, de mesmos processos, digamos assim, eles são diferentes de acordo com quem faz o cálculo? Muda a sistemática? Muda o quê? Basicamente, os pressupostos e os indicadores que se utiliza para fazer as projeções. Recentemente, o ministro Haddad fez um reconhecimento público à IFE ao apontar um estudo nosso sobre o imposto de renda que confirmava a expectativa do governo que o efeito seria neutro. E o ministro, numa entrevista coletiva, citou o nosso estudo. Então, nem sempre há divergência. Mas o que há? Os parâmetros, às vezes, vou falar do orçamento do ano que vem. Nós raciocinamos e projetamos com base numa perspectiva que nós apostamos num PIB de 1,7. O orçamento foi feito com 2,4. Nós apostamos numa inflação de 4,3. O orçamento foi feito com 3,6. Mas ainda está em estudo no Congresso, né? Ainda em estudo, ainda em análise, então, né? Então, o que a curva da dívida que eu mencionei é porque a nossa estimativa futura de PIB, de taxa de juros e de superávit primário ou déficit primário não coincide com o que o Ministério da Fazenda utiliza. Não coincide então, ninguém está mentindo. Só explica para mim, não coincide por quê? Porque os parâmetros são diferentes. Nós trabalhamos com uma taxa de juros, na perspectiva de médio e longo prazo, mais alta do que o governo trabalha. A gente trabalha com uma realidade onde a gente não vê geração de superávit primário que estanque o crescimento da dívida. A perspectiva do governo é mais otimista em relação ao médio e longo prazo, estou falando aí num prazo de 10 anos. Então, não há manipulação, má-fé, instrumentalização da discussão. O que existe é uma diferença de método e de pressupostos, de parâmetros utilizados na construção dessas projeções. Mas esses métodos, esses parâmetros diferentes, eles não já são um posicionamento político? Por que vocês usam um, o governo usa outro e as consultorias de Senado e Câmara usam um terceiro? Isso não é uma escolha e, portanto, uma decisão política? A economia não é uma ciência propriamente exata. Não é como química, física, matemática, que você entra no laboratório e comprova uma hipótese testando um evento. Então, por exemplo, eu falei do orçamento do ano que vem. Nós e os especialistas do mercado e boa parte dos especialistas de economia na academia projetam uma retração da economia. Nós vamos ter aí 2,4% de crescimento esse ano que vem o crescimento vai ser um pouco menor. Ano que vem, 2026. 2026. Então, o governo trabalha com uma perspectiva mais otimista. Então, não se trata de manipulação no mau sentido da palavra, mas de pressupostos diferenciados que cada ator, cada um que está fazendo suas projeções, trabalha. Uma análise mais acurada, vocês fazem uma análise no sentido de o governo está cumprindo ou não está cumprindo a proposta que enviou, as projeções que definiu. Mas vocês não fazem julgamento de valor, como você falou no começo. Mas falar sobre essa qualidade desse gasto, ou seja, esse gasto está sendo bem feito e está atingindo a sua meta, não seria um ponto importante também analisar? Foge um pouco da esfera de competências e de atenção da IFE, avaliação de política pública, mas a gente acaba fazendo. Muita coisa fica nas entrelinhas. Quando a gente avalia os resultados objetivos de determinada política pública e o custo que ela teve.
Então, nós não avançamos muito na avaliação de política pública, mas a gente procura, nos relatórios, fazer, para e passo com a realidade, o acompanhamento das principais variáveis e todos esses pressupostos têm repercussão. Por exemplo, se a inflação for maior, a arrecadação vai ser maior. A inflação, se o PIB for maior, a arrecadação vai ser maior. Então, o quanto de tributos o governo vai recolher depende da inflação e do PIB. Mas, ao mesmo tempo, a inflação corrige várias despesas, 4 principais despesas do orçamento são corrigidas pelo salário mínimo que está indexado à inflação com um crescimento acima dela, um crescimento real. Então, a gente procura alertar. É claro que nós temos uma avaliação crítica. Nós, nesse relatório de novembro, a gente aponta uma preocupação com o esvaziamento da credibilidade do arcabouço fiscal, dadas tantas exceções e excepcionalizações, descontos que o poder do arcabouço e as suas funções básicas estão sendo comprometidas. E a gente mostra por quê. Então, assim, a gente não... a IFE precisa ser apartidária, não ter nenhum tipo de preconceito ideológico, nenhum tipo de visão a priorística. Nós precisamos dialogar com a direita, com a esquerda, com o centro, com todos os atores, com o mercado, com a academia. Esse o sucesso da IFE, a credibilidade dela, a confiança na instituição fiscal independente depende desse elemento de apartidarismo e consistência técnica. A gente tem atualmente no país 2 legislações básicas sobre essa questão das contas públicas. Uma que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de trás, e o arcabouço fiscal, que é mais recente, depois da Lei do Teto, né, que não funcionou. E vocês dizem no relatório de novembro que um ajuste fiscal mais ambicioso é necessário, faz-se necessário, que o governo vai... parece, né, os números indicam que o governo consegue cumprir a lei do arcabouço fiscal em 2026, mas que é necessário um ajuste fiscal mais ambicioso. O que seria esse ajuste fiscal mais ambicioso do ponto de vista da IFE? Você precisa ter consciência das escolhas que a sociedade faz e que os governos fazem. Não há vento forte que ajude o navegador que não sabe onde quer chegar. Se ele não sabe qual porto ele quer levar a embarcação, ele fica perdido, igual biruta de aeroporto. Então, nós precisamos definir, numa discussão com a sociedade, qual o futuro que a gente quer para esse país. E aí vem o horizonte do ajuste fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. No campo cambial e monetário, nós estamos bem, nós precisamos avançar na segurança jurídica e no equilíbrio fiscal. E aí nós podemos ir aos trancos e barrancos, fazendo das tripas coração, tropeçando aqui e ali, cumprindo metas de um arcabouço cheio de excepcionalizações e apostando em bandas de tolerância, ou fazer um ajuste, que a gente chama de um ajuste de fôlego, de estrutural, ousado. Seria aquele ajuste que, primeiro, estabilizasse a dívida, controlasse o gasto público e gerasse o superávit necessário para estabilizar a dívida, porque a dívida está crescendo velozmente e é um indicador fundamental que os investidores no mundo inteiro e internamente prestam atenção. Então, a relação dívida-PIB tem que ser estabilizada. Segundo, recuperar a capacidade de investimento do governo federal, que sempre liderou isso na história brasileira, e hoje o investimento é muito tímido, quase medíocre. O PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, são 60 bilhões apenas. Então, nós precisamos um ajuste
ousado seria o que estabilizasse a dívida e quintuplicasse, sextuplicasse a capacidade de investimento do governo federal. Isso requer, porque é confuso, porque estabilizar a dívida significa cortar despesas do governo federal. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, neste momento, no Congresso, várias propostas de lei em tramitação que permitem um aumento uma mudança nessa estrutura e algum aumento de arrecadação, recentemente aprovada, né, a questão da tributação dos super ricos, mas ainda tem, para poder abrir espaço para reduzir o imposto dos mais pagos pelos mais pobres, mas ainda tem várias propostas aí. Como é que se daria, quais medidas você entende que tramitam no Congresso nesse momento que podem efetivamente ajudar nesse ajuste fiscal mais robusto, que não seja o simples corte de despesas? Olha, nós temos a maior carga tributária entre os latino-americanos e os emergentes. Então, aumentar tributos, os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, eles têm hoje no Brasil 34% do PIB. Toda a riqueza gerada pela sociedade, 1/3 fica para os governos, para o setor público. E a sociedade já se manifestou e reiteradas vezes o Congresso traduziu isso, a sociedade não admite aumento de impostos. Então, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. É preciso cortar, reordenar os gastos, reavaliar a estrutura de gastos e com o objetivo de gerar o superávit para estabilizar a dívida e também mudar a qualidade do gasto, aumentando investimentos, são ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, ciência e tecnologia. Nós estamos investindo muito pouco em inovação e infraestrutura. Agora, como é que investe em inovação e infraestrutura se você não tem esses recursos? E como é que você pode conseguir esses recursos sem aumentar uma carga tributária? Desculpe. Porque, efetivamente, o governo afirma que a carga tributária, que teoricamente é de 35%, ela não chega a 20%, porque quem ganha mais não paga o que deveria pagar. Não tem... Como é que é essa questão de que os mais ricos pagam menos do que os mais pobres? Não, você tem um nível de evasão fiscal, você tem sonegação ou elisão fiscal, que é você pagar menos impostos dentro das regras do jogo, com sofisticadas estratégias de planejamento tributário. Mas não é verdade que a carga tributária seja 20%. Você tem uma pequena parcela, é possível avançar, também é preciso ter cuidado que a tributação, os ricos no Brasil, os muito ricos, eles são poucos, são bilionários, mas eles têm mobilidade. Então, hoje, com um clique de computador, você transfere para um paraíso fiscal sua riqueza e sai do país. Então, é preciso ter muita prudência. Isso ganhou o apelido de efeito Depardieu, por causa do ator francês, que tirou toda a sua riqueza da França por causa da tributação. A França tem a maior carga tributária do mundo. Então, é preciso ter cuidado. O aumento de impostos tem que fazer correções, cobrar. A sociedade não quer mais carga tributária, mas redistribuir a carga, como foi feito no imposto de renda, a população apoia. Aliviar para os mais pobres e cobrar dos super ricos, como foi feito, a maioria da sociedade apoia essa medida. Ela tem que ser muito calibrada para não espantar quem tem dinheiro, que o assalariado não tem mobilidade. Quem ganha mas salário fixo... Mas o milionário tem. Tem. Então, nessa ideia, a proposta que foi apresentada, inclusive pelo governo francês, por algumas instituições europeias, de imposto mundial, né? Aquele imposto sobre os super ricos do mundo inteiro, que aí não dá para fugir daqui para ali. Mas essa discussão eu acho que vai durar um século e não vai. É igual a COP30, na hora do vamos ver... na hora de pôr dinheiro e garantir os investimentos, a coisa fica muito mais complicada. Mas o que teria que ser feito? Repensar a estrutura de gasto. Precisa a economia crescer mais, ter a taxa de juros mais baixa, isso tudo depende de equilíbrio fiscal,
O PIB precisa ser maior para gerar mais riqueza e permitir mais gasto público, a partir de uma carga tributária aí em torno de 34% do PIB, mas tem que repensar a estrutura. O nosso orçamento foi sendo engessado, é um dos mais rígidos do mundo, tanto que a gente projetava o que os Estados Unidos viveu, um shutdown, uma paralisia da máquina pública em 2027, porque 100% do orçamento ia ser obrigatório. Tudo já ia estar predeterminado. Qual a graça de se eleger presidente da República se você não tem margem de manobra, margem de liberdade nenhuma? Aí acabou se votando uma emenda constitucional recentemente, em 2025, a emenda constitucional 136, que tirou os precatórios da conta. Para a gente fechar, então, a nossa conversa, que medidas estão em tramitação ou o Congresso Nacional pode definir ainda neste ano de 2025 ou começo de 2026, que efetivamente ajudem o país, né, porque independente de quem está governando, ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Dentro do que a gente conversou de um ajuste raso ou um ajuste profundo, o que está na pauta, no finalzinho agora do ano, de 25 e para 26, é o chamado ajuste raso. É só cumprir metas, sem grandes ambições, porque é um ano eleitoral, não se faz grandes reformas, grandes mudanças em ano eleitoral. A grande reforma, eu acho, que está endereçada para 2027. Aí sim, vai ter, não é uma bala de prata, não há uma medida heróica, não há coelho a ser tirado da cartola. Ao mesmo tempo, racionalizar a carga tributária, a carga de impostos, aprimorar, corrigir distorções, mas principalmente na despesa, repensar as despesas tributárias, os incentivos que está em discussão. As indústrias? Não, são vários, o Simples, a Zona Franca de Manaus, a isenção de imposto de renda de saúde e educação, vários incentivos setoriais. Tem que repensar isso tudo, está em pauta na Câmara e virá para o Senado ainda esse ano, um ajuste pequenininho, mas tem que repensar com mais fôlego. Tem que revisitar a questão da Previdência. A Previdência será um problema nos próximos 20, 30 anos. Então tem que permanentemente adequar receitas e despesas. Tem que repensar as vinculações e as indexações que tornam o orçamento rígido e os reajustes automáticos. Então tem muita coisa que ser feita, pensar, reavaliar as políticas públicas, a qualidade dela, e isso eu acho que será no próximo governo, seja quem for o presidente eleito, ele tem um compromisso inarredável com um ajuste profundo, não superficial. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então já vamos pensar e preparar isso também, né? Muito obrigada. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta a Agenda Econômica e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. E isso é fantástico, porque nós não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todos os países do mundo usam essa prática do ensino à distância. Primeiro, porque facilita para aqueles que moram em regiões mais remotas. Segundo, facilita para aqueles que têm um emprego, que estão envolvidos ou que têm muita dificuldade de frequentar em tempo regular uma universidade presencial. Portanto, o ensino à distância, o EAD, ele, se for qualificado, se tiver os instrumentos tecnológicos
necessários para que o aluno se qualifique, ele, na verdade, terá toda a condição de se capacitar e conseguir o seu diploma na área específica que seja, com muita competência, com muita informação e com muita qualidade. Agora, tem que haver acompanhamento, fiscalização, controle do MEC, para que não se implante cursos que não levam o conhecimento devido àqueles que, na verdade, precisam de uma formação clássica acadêmica. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nós temos uma chacina por mês de mulheres vítimas de homens que simplesmente dizem: se não é minha, não vai ser de ninguém. E matam essa mulher, e matam essa família. Em todos os casos, é possível fazer alguma coisa antes que aconteça? A gente tem que perceber quando uma amiga nossa, ela está diferente, alguma coisa mudou. Seja bem-vinda, senadora Daniela Ribeiro. Muito obrigada pela presença. Senadora, a senhora é autora de um projeto de lei para combater a violência contra a mulher no turismo. Quando a gente vê o tema, parece ser muito específico, mas quando começa a fazer a pesquisa sobre o assunto, os dados são alarmantes. O Brasil já chegou a ser o segundo pior país do mundo para uma mulher viajar sozinha. Qual foi a motivação da senhora para apresentar esse projeto? Então, primeiro, agradecer, Renato, o convite, mais uma vez estar aqui na TV Senado. A alegria é a gente poder conversar sobre esses temas que tanto interessam à sociedade. E a informação, né? Você saber o que está se passando, o que é que tem, né, a favor, disponibilizado a favor da sociedade em leis, projetos de leis que estão tramitando e outros que já foram sancionados. Então, o objetivo é o seguinte, Renato, se você perguntar a um homem, quando você sai de casa, você se sente seguro? Você tem medo? Na maioria das vezes você vai ouvir, ele vai parar, isso porque eu já fiz essa pergunta várias, então ele vai parar e pensar. De imediato, não. Nós mulheres, ao sairmos de casa, nós já nos sentimos com medo. Né? A gente pensa na rua se está mais movimentado ou não, se vem passando do outro lado alguém, um homem, a gente se preocupa, porque, obviamente, nós somos, biologicamente, né, e fisicamente, nós somos muito mais sensíveis no sentido de força, né, fisicamente falando. Então, dentro disso, a gente pensar que num país como o Brasil, um país continental, que tem, e hoje é uma realidade, as mulheres antes não viajavam sozinhas, né? No passado
e não tão longe, um passado recente, as mulheres não viajavam sozinhas. Mas hoje as mulheres viajam sozinhas. E a motivação foi diante de muitos relatos de assédio, de casos em situações inclusive de hotéis, de chegar na madrugada e ser atendido de uma forma de assédio mesmo, ou a forma de ser tratada por estar sozinha. Então, as mulheres merecem o respeito, né, e merecem sentir-se seguras, principalmente, né, quando estão nessa saída de sua casa, né? Tem que estar segura em casa, que é a nossa luta de violência, né, contra a violência doméstica, e também estar segura quando, imagina você fazer um passeio, você se programar, fazer sozinha, e aí você se deparar em situações onde, tanto em carros, seja através de aplicativos, seja através de táxi, seja através de quantas situações que ocorrem, ou mesmo através de hotéis que não ofereçam segurança. A nossa preocupação é garantir que as mulheres possam estar tranquilas para fazer uma viagem. Quando viajar, essa seja a menor preocupação dela. A preocupação dela seja que roteiro eu vou fazer, para onde eu quero ir, como é que eu quero ir, mas que ela tenha desde a segurança no transporte interestadual, como também no transporte aéreo, ou, né, que é importante a gente dizer que tem também um projeto de lei nosso, que a mulher opta por trocar o lugar para ficar junto, sentada junto com outra mulher. A gente sabe que a mulher... Isso em avião, em ônibus. Isso, justamente, isso entra também nesse pacote, vamos dizer, de turismo também. Ou mesmo de uma viagem que você vai a trabalho. A mulher, ela senta e na hora que você tem muitas horas de voo ou de ônibus, você dorme, você vai dormir e de repente você ser assediada, e pode acontecer sem nem a mulher perceber. Então, é algo que a gente precisa proteger. Então, nesse sentido, a mulher ela pode fazer essa opção e escolher sentar junto de outra mulher. Pode pedir para trocar de lugar, que, no caso, esses sistemas eles têm obrigação, né, de transporte de fazer essa modificação, seja aéreo, seja terrestre. Senador, é um projeto razoavelmente extenso, ele altera 3 leis importantes, né? A Lei Geral do Turismo, o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sim. Né? Em linhas gerais, assim, a senhora está... São vários enfrentamentos diferentes? São sim, vários enfrentamentos. Uma questão hoteleira. Nós trabalhamos, inclusive, ontem, né, tive a oportunidade de estar com o pessoal da rede de hotéis, bares e restaurantes. Então, os hotéis, eles têm que demonstrar, e para isso um selo ser colocado de que aquele hotel é seguro, o hotel ou Airbnb, ou seja, né, que local a mulher vai se hospedar. Um selo de local seguro para a mulher? Local seguro para a mulher. E isso diante de quê? Da preocupação de que seu dono, seu gerente tenha de preparar, de capacitar a sua equipe e seus homens, principalmente, né, para dar essa segurança, já trazer essa segurança para a mulher de que ela fique tranquila, que ali é um lugar seguro. Então, esses hotéis que se colocam à disposição para fazer a capacitação e que fazem a capacitação, eles vão receber um selo de segurança para a mulher, para que a mulher ela possa, inclusive, escolher, na hora da escolha, ela ter esse olhar de, bom, esse lugar é seguro, então me oferece segurança, tá? Então, no mesmo Mas local, o critério é a equipe ser capacitada para isso? A equipe precisa ser capacitada para isso. Então, a gente precisa ter a capacitação da equipe e, obviamente, a gerência, né, o dono e os gerentes, eles têm que estar sempre de olho nisso. É um olhar que é necessário para que a mulher ela possa, como eu disse, fazer... Gente, você passa o ano inteiro planejando uma viagem, a maioria das vezes é assim que acontece. E aí você investe seu dinheiro. Para quê? Para você descansar do seu trabalho, para você ter dias memoráveis, trazer boas lembranças. Então, é isso que a gente quer, garantir que essas mulheres elas possam ter, que a insegurança não cause nenhum transtorno durante a sua saída, né, a sua permanência naquele lugar ou por vários lugares e que elas voltem também com segurança. Então, nesse sentido,
e a gente altera, sim, 3 leis e é justamente buscando dar essa condição. E não é algo que alguém possa pensar, mas como isso é factível, como é que se faz e como isso realiza? Como eu estou falando, é através de capacitação. Esses hotéis vão ter, através da própria Abrazel, que, como eu disse, que estive com eles, inclusive conversando, já entendeu, não só entendeu, como abraçou a ideia, né, que são hotéis, restaurantes similares, de ter esse acolhimento com a mulher. E da necessidade, porque todo mundo tem mãe, tem filha, tem irmã, tem irmão. Quem não quer que sua irmã vá viajar? Então tem essa tranquilidade que sua irmã viaje, sabendo que ela está indo para um local seguro. A questão da violência contra a mulher, do assédio, a gente tem uma dificuldade que chama-se a falta de integração entre os sistemas, né? Vamos dizer, o sistema judiciário, do próprio executivo, né? Que eles não integram o mesmo sistema como o SUS, que é integrado de cima a baixo. Você regula, né? E aí vai para o hospital tal, sai diretamente para aquele lugar, você sabe o começo, o meio e o fim, né, daquela situação. No caso já foi criado, né, o Sistema Único de Segurança Pública, mas ele ainda não se consolidou, né? Ainda não se consolidou. É a ideia aí do ministro, né, que vem para cá, está em discussão, mas eu acho que é uma ideia fundamental, é que nós tenhamos dentro da segurança pública, e aí a gente entra no tema também da segurança da mulher, da violência contra a mulher, dentro desse sistema, a gente tenha esse papel também, de que não se deixe, a conversa terminou, foi na delegacia, ali ela fez a denúncia, aí vai para o judiciário, quem acompanha no judiciário, e aí o Ministério Público do outro lado, aí você tem a Defensoria Pública, são vários atores dentro desse contexto que precisam dialogar, precisam conversar para dar conta da mulher do começo ao fim. E é por isso que precisa ter casa de acolhimento, como é o caso que o programa, antes que aconteça, já a gente vai falar, já abriu a sua primeira casa de acolhimento, que é uma casa de passagem. Ela dá a condição da mulher quando sai da delegacia, porque olha como a gente pode ir e voltar, senadora, porque agora a senhora está começando a falar do programa Antes que Aconteça, né? Exato. O programa é uma iniciativa do Parlamento e está integrando diversas esferas do Executivo, do Judiciário, na participação de um enfrentamento, que é um nome muito forte, né? Evitar a violência antes que ela aconteça. Exato. Né? O programa Antes que Aconteça. Antes que Aconteça. Então, ele nasceu fruto da nossa passagem pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional. E como mulher, fizemos o levantamento de quanto por cento existia para cuidar da questão da defesa da mulher, ou seja, contra a violência doméstica, e não havia recurso. Então, política pública sem dinheiro não existe, é falácia. Então, nós aportamos um recurso no Ministério da Justiça. A partir daí, fizemos parcerias com o CNJ, nós fizemos parceria com o CNMP, nós fizemos parceria, agora estamos fazendo com a OAB, do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. E aí iniciamos o Estado pioneiro pela Paraíba, meu estado, obviamente. Então, a gente iniciou com a parceria no Governo do Estado, através do Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porque o programa, ele é amplo. Ele é amplo, mas ele está crescendo organicamente, que é o que é importante. Ele é amplo no sentido de que a gente entende que a gente precisa cuidar da educação, porque a gente quer ver isso lá na frente mudar. Nós temos que lembrar que se a gente for fazer levantamentos, recentemente eu estive num congresso na Bélgica, em Bruxelas, e fui falar sobre a violência doméstica, União Europeia e Brasil, é um comparativo. E nós temos muitos avanços, o Brasil tem muitos avanços e tem outros desafios. A União Europeia, por exemplo, não tem delegacia para a mulher, nenhum dos países da União Europeia. Nós temos delegacia para a mulher. A mulher é atendida e tem um acolhimento, uma delegacia onde mulheres estão lá para recebê-los. A gente sabe o quanto é importante. Eles treinam homens, capacitam homens, mas a gente sabe o diferencial que é, né, essa questão. Então, dentro desse contexto, a gente falava lá duas coisas fundamentais, que são dois desafios para ambos, a União Europeia e para o país. É a questão orçamentária. É investir em dinheiro, entendendo que isso é uma prioridade, porque não é uma questão apenas da mulher, é uma questão da sociedade. Quando a gente fala em educação, é porque a gente está entregando essas crianças que estão dentro de um lar, onde a mãe sofre violência, não tem para onde ir, não tem independência financeira, e a criança vai crescer nesse ambiente, dentro da escola ela vai repetir, quando ela virar um adulto ela vai repetir, muito provavelmente, quando não, ela vai para o outro extremo, que é ter depressão,
ter dificuldade no aprendizado, na escola. E como é esse trabalho na educação, senadora? É a preparação de material específico para desenvolvimento de dinâmicas em sala de aula, novos conteúdos transversais? O que a senhora imagina? Então, nós estamos fazendo, inclusive, como eu disse, o pioneiro no estado da Paraíba, lançando com a Secretaria de Educação, que agora está preparando o ano letivo, próximo ano. Então, são materiais específicos para, primeiro, a capacitação dos professores, a capacitação dos profissionais da educação, supervisão, né, direção, né, então, orientação, todos esses profissionais, eles vão ter a capacitação para lidar, inclusive, em identificar crianças que estão passando, porque aquela criança está com um comportamento diferente, o que é que está acontecendo com ela, conversar, de repente chama a mãe, para saber o que é que está havendo. Então, assim, elas vão ser além de tratar o tema como tema transversal, do respeito à mulher, né, da menina como se respeitar, também, né, ter esse respeito mútuo sobre a dignidade humana. Mas esse é um projeto piloto na Paraíba? Na Paraíba. O projeto piloto está acontecendo na Paraíba, né, nós estamos com a vertente da casa, vamos lá, a casa mulher agredida. O que acontece? Ela vai à delegacia, ela tem a coragem de denunciar. Não é fácil, ela vai denunciar o seu marido, o pai de seus filhos, o homem que ela ama. Então, ela dali, só que ela vai denunciar, mas ela não pode voltar para casa, porque aquele homem está naquele espaço. E aí, vamos dizer, ainda precisa de uma medida judicial para que aquele homem saia. E aí, para onde ela vai? Ela vai para uma casa de acolhimento. Nessa casa de acolhimento, que já inauguramos, ela vai ter tanto a segurança de levar as suas crianças até 16 anos, quantas crianças forem, e lá já tem um espaço onde tem uma parceria com a empresa privada, que é importante a gente dizer dessas parcerias privadas, ou seja, a sociedade se movimentando para isso, onde dá capacitação para ela ter já sair de lá com um trabalho, ou seja, ter a independência dela financeira. Além disso, nós estamos aí com a parceria com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, anunciado pela própria presidente, né, Taciana, com a questão também do trabalho com a questão do financeiro da mulher e dentro da Caixa Econômica com a questão das casas, que são leiloadas muitas vezes, para que essas mulheres tenham onde começar a sua vida separadamente com a criança, tenha direito a esse novo lar. Então, quando a gente fala de violência... A senhora pode explicar melhor, senadora, as casas que vão a leilão, que são casas que são financiadas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, o que a senhora está... Então, pela Caixa Econômica, já houve uma conversa e já um comprometimento inicial pelo presidente da Caixa Econômica de que essas casas que são leiloadas e que ficam muitas vezes, que estão lá à disposição, ao invés de ir para leilão, elas vão ser doadas para vítimas de violência doméstica. Aquelas mulheres que precisam recomeçar a sua vida e não tem para onde ir. Isso vinculado ao sistema de segurança pública. Então, cada sala lilás na Paraíba vão ser construídas 52. Nós já fizemos 2 e as próximas 10 já vão ser entregues daqui para o mês de janeiro. Então, e as próximas 50, enfim, as próximas 40 no próximo ano. São 223 municípios e a gente quer fazer isso o mais rápido possível, primeiro nos municípios que possuem comarca, porque tem a estrutura também do judiciário, né? E dentro desse contexto, essa sala lilás, ela oferece, você vê que coisa como é dura e como é difícil essa questão da violência contra a mulher. Às vezes é criança, eu visitei várias vezes depois, né, de estar já inaugurada, fui lá com toda a equipe e elas têm direito a levar aquele brinquedo, certo? O brinquedo fica para ela, são doações de brinquedos que você recebe e fica para ela. Muitas destroem um brinquedo com raiva. É como se elas estivessem colocando ali para fora aquela raiva que está dentro dela por vivenciar um lar onde, infelizmente, a violência acontece. Então, dentro daquele serviço, essas salas lilás, elas vão possibilitar esse ambiente que é acolhedor. É uma sala que é como se fosse uma sala de visita. E no mesmo instante, como a gente fez de forma estratégica, as 2 primeiras, no IPC, porque ali mesmo a mulher faz o seu exame, se necessitar, exame de corpo de delito. Né? Então, ela faz... não precisa ir para outro lugar, não precisa encontrar o agressor, porque ela tem outra entrada, as 2 salas, tanto a de Campina Grande, que é a segunda sala, e a de João Pessoa, bem como, né, nos outros IPCs que existem no estado da Paraíba. Mas é uma experiência eu diria, já vitoriosa, no sentido de que as mulheres, elas ali,
elas se sentem seguras. Dali para frente, é o que a gente conversa muito com as delegadas, é para onde se levar, exatamente, que é justamente a casa de passagem, que precisa que o país inteiro compreenda que a gente precisa de casas de passagem para que a mulher possa, e ela tem direito a ficar até 90 dias, né, dentro desse período que ela vai encontrando, se reencontrando ali com assistente social, psicólogas, elas mesmas cuidam da casa, têm as suas responsabilidades também, né, mas têm direito à alimentação para a criança. Então, assim, a gente tem avançado bastante nisso. É importante, Renata, a gente falar que muitas mulheres vivenciam o ciclo de violência sem que elas saibam. Primeiro, o abuso psicológico, e eu falo isso sentado numa cadeira onde eu posso falar, porque eu vivenciei isso. E eu sendo uma pessoa instruída, no sentido de ter curso superior, ser uma deputada estadual, e ter passado por isso e não perceber. Até que o ciclo ele vai fechando cada vez mais, até que a gente vai se isolando a vítima, né? O agressor ele vai isolando a vítima para que ela não tenha contato nem com a família, nem com as amigas não prestam. Tudo é o mesmo, vamos dizer, roteiro, o filme é o mesmo roteiro. Até chegar na violência física e você culminar num feminicídio, se a gente não cuidar antes que aconteça. Mas, então, senadora, em todos os casos, é possível fazer alguma coisa antes que aconteça a violência? Sim, é possível. É possível e eu diria que o importante, a sociedade tem que se envolver. A gente tem que perceber quando uma amiga nossa, ela está diferente, alguma coisa mudou e aquele homem, ele demonstra, às vezes ela não pode estar vendo, na maioria das vezes ela não está enxergando, mas enquanto não há violência física, mas a amiga, as pessoas, a família, os familiares, eles percebem a mudança da mulher. Eles sabem como aquele homem, como ela está agindo, como ela não é mais ela, como ela mudou, como ela está diferente, como ela está isolada. Então, eu acho que só tenho certeza, mais do que nunca, principalmente com essas parcerias que estão vindo, de divulgação, porque o importante é a informação, sem dúvida alguma. Todos os pontos de venda da Coca-Cola vão estar com informações também, que são mais de 30 mil no país, ou seja, uma empresa multinacional, internacional, uma empresa de anos, que faz história e que qualquer lugar que tenha uma vendinha que a gente chama de mercearia, que tem ali, vai ter informação, vai ter um panfleto sobre o tema e vai ter um QR Code, informações para que ela saiba. Inclusive, eu quero dizer da importância da informação, porque no meu caso eu só entendi que eu estava vivendo violência psicológica quando eu li novamente a Lei Maria da Penha. Então, você vê que realmente o conhecimento ele liberta. Eu não percebia isso, porque o agressor psicológico, ele vai mudando, você vai perdendo sua identidade. Você vai tentando agradar sempre, nunca agrada, nunca consegue agradar. Mas você tenta tanto agradar que você deixa de ser você própria para começar a ser uma outra pessoa que você não sabe mais quem é. E para sair daquele ciclo, foi através de uma leitura, novamente, que minha psicóloga mandou eu ler novamente a Lei Maria da Penha. E quando eu li, eu me vi naquele lugar. E ao contar para uma amiga, ela que imediatamente me deu a força total para... Eu não queria contar à minha família, porque você imagina, tem irmãos, aquela coisa toda, você tem aquele medo de, para não ter problema, eu, inclusive figura pública, ele também, né, assim, um juiz. Então, você imaginar que uma coisa como essa, né, iria... Naquela época, 8 anos atrás, inclusive, vamos dizer, 7 anos, 8 anos atrás, inclusive, o abuso psicológico ainda não era nem tipificado. Se eu quisesse fazer uma denúncia, eu não tinha nem como fazer, e que hoje é tipificado, inclusive com testemunhas, é tipificado por outras situações que hoje, graças a Deus, a gente já tem essa proteção para a mulher. Mas eu quero dizer que eu terminei com depressão, meu fim foi depressão, e vontade de deixar a vida pública, porque era uma das coisas que ele mais tentava me convencer. Não precisa mais estar na política, para que isso? Eu cuido de você, eu vou cuidar de você. Enfim, então eu vivenciei e cheguei próximo a um estágio que por isso que eu conheço de perto o que é isso, por isso que eu quero minha missão, o antes que aconteça, foi talvez um curar dentro de mim, né, o que eu vivenciei. E dentro desse programa, na Paraíba, coordena a nossa Camila Maris, que é uma jovem mulher, né, que perdeu sua mãe, vítima de feminicídio. Ela é coordenadora estadual, o seu marido é vice-governador do estado, da Paraíba, e ela é a sua nora, minha né? nora, e ela, quando ela conta, e a partir daí ela não falava no assunto. Você vê como é tão sério que ela, quando criança, quando perguntava aos pais, a ela, sobre quem eram os pais dela, ela dizia que tinham morrido num acidente de carro.
porque a criança sente vergonha. Então, você imagina o que é uma dor de uma família inteira. A avó dela não pôde segurar a mãe porque tem que segurar a neta. Tipo, o que fazer? Chorar pela filha que morreu ou correr pela neta para proteger do sofrimento. Toda uma família, imediatamente você tem que enterrar, como a Camila diz, no mesmo dia a sua mãe e o seu pai. Porque para você aquela pessoa, aquele homem que matou o amor da sua vida, né? Aquela que lhe protege sua mãe. E toda a família do seu pai. Então, é uma questão, gente, que é muito forte dentro de uma sociedade como a nossa, onde eu fiz uma comparação, inclusive, em Bruxelas, que nós ficamos todos perplexos e o Brasil inteiro parou para ver a chacina no Rio de Janeiro. Essa foi chamada de chacina, né? No Rio de Janeiro, 120 pessoas mortas. No entanto, são 120 mulheres mortas por mês, segundo os dados do mapa da violência, que mostra que cada 6 horas, 4 mulheres morrem. Ou seja, nós temos uma chacina por mês de mulheres vítimas de homens que simplesmente dizem, se não é minha, não vai ser de ninguém. E matam essa mulher, e matam essa família, matam seus filhos, né, junto com tudo, com aquela dor que traz a perda daquela mulher. Então, a gente quando a gente para pensar nisso, não são números. Nós estamos falando de vidas e de pessoas e de famílias que vivenciam esse ciclo, né, e que na Paraíba nós estamos fazendo, eu muito feliz por fazer a diferença, e no Brasil como um todo, que a gente tem sido chamado para outros estados, e aí junto com o Ministério da Justiça, junto com todo esse aparato que nós estamos unidos, né, com todas as instituições que têm abraçado, e aqui essa novidade no Senado Federal. Através da presidência, eu preciso dizer da nosso presidente, da sensibilidade do nosso presidente Davi, de acatar a sugestão de uma sala lilás, a sensibilidade da nossa diretora. Então, o Senado agora tem uma sala lilás? O Senado agora tem uma sala lilás, toda equipada. Nós temos que entender que eu, como primeira mulher, primeira secretária dessa casa, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, que teve e está deixando para a história, né? O primeiro senador, o primeiro presidente do Senado Federal, né, no mundo, né, que permite, ou seja, que instala uma sala lilás. Agradecer à diretora-geral, Ilana Tromp, que foi também nossa grande parceira nesse sentido, e eu, como primeira mulher na primeira secretaria, deixar esse legado nessa passagem. Então, a gente fica muito feliz, porque são, Renata, mais de 30 mil pessoas que passam, de visitantes, que passam aqui dentro dessa casa durante um mês. Ou seja, temos nossas servidoras, ou seja, um lugar de escuta, de acolhimento, de encaminhamento, para que essas mulheres possam, né, não só tomar a decisão de denunciar, mas também ir ao local da denúncia, ter o apoio, né, de veículo para levar essa mulher até uma delegacia. Assim como as nossas salas lilás, no estado da Paraíba, elas têm os veículos, né, que as outras salas, tanto as salas lilás como também as outras que estão sendo criadas, e inclusive municípios que não têm delegacia da mulher, mas esse veículo ele fica lá para levar a mulher para um município vizinho que tem a delegacia, né, ou a própria delegacia que tem a sala lilás. Então, assim, eu diria que estamos dando passos largos. Nós temos uma das melhores leis, dentre as 3 melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nossos números em termos de violência doméstica e violência e feminicídio, nós estamos em números ainda que deixam o nosso país no 150º, 56º, 5º lugar. Então, ainda estamos bem atrás. E eu diria que esse abraçar de todas essas empresas, a IC também agradecer, que é uma empresa também que tem abraçado o empreendedorismo feminino, e em breve vamos trazer outras novidades que nós estamos fazendo nacionalmente para que a gente possa cuidar das nossas mulheres. Eu diria que Camila, como dizia, nunca falou sobre o assunto. Como você disse, é minha nora, casada com meu filho há 10 anos, 9 anos de namoro, 10 anos de casado, 2 filhos, mas esse assunto não se falava dentro da minha casa. E quando eu fiz o convite à Camila, foi um desafio para a vida dela. E assim como foi um desafio para mim, falar. Então, a partir daí, hoje Camila dá palestras, hoje Camila é chamada para falar do tema e principalmente para agir. Eu acho que isso é melhor do que isso, é você ter essa ação. E mostrar que nós não somos
discriminadas, não podemos nos sentir discriminadas ou inferiores por termos vivido situações como essa, tendo informações, tendo acesso a tudo isso. Muito pelo contrário, nós temos que pegar isso aí, que foi o que aconteceu, né? Fazer aquilo ali se tornar uma causa de vida, para que a gente possa cuidar, para que outras mulheres não vivenciem o que a gente vivenciou. E, principalmente, a gente construir todo esse ecossistema, né, de proteção à mulher que nós estamos construindo para que haja mudança em nosso país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. E isso é fantástico, porque nós não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer-te que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, honey. Baby, 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 baby. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante?
Esse projeto é de suma importância, Carla e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis. Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis, que infelizmente, na maioria das vezes, essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto vai fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avô, avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto vai fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso? Além do cuidador, a própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores. Por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos. E em paralelo,
a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque as coisas acontecem no município e nos estados. Então, tem que ser algo assim de todos, porque, olha, na verdade, cuidar de quem cuida é muito mais, vai muito mais além do que o governo federal, do que o estado, do que o município. É todo um conjunto. Tem que todos estarem de mãos dadas, imbuídos no só sentimento de ajudar essas pessoas. Então, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, através dos seus ministérios, trabalhar de mãos dadas para fornecer essa rede de apoio junto com as ONGs, com os institutos. Então, é disso que nós estamos falando. Senadora, uma vez eu entrevistei uma mãe que tem um filho com uma doença rara e que depende completamente dela. Ela deixou o emprego e uma das coisas que ela falou assim, eu luto muito pela saúde dele e, ao mesmo tempo, eu torço para que ele morra antes de mim. Porque se eu morrer primeiro, não tem quem cuide dele. E aí entra a questão da saúde mental, porque ela falava assim, como que é lidar com isso tudo? Sim. É um dilema comum nas mães que têm filhos com É um dilema comum e é muito fácil de entender, porque essas mães, primeiro que elas se anulam para cuidar do seu filho. E aí elas têm medo de que alguém não faça o que ela faz. E realmente amor de mãe é um amor único. Então, é por isso que vem a estrutura de psiquiatra, de psicólogo e também a questão do social, de gerar para essas mães motivos de lazer, de terapia ocupacional, de capacitação, de orientá-las, de fazê-las entender todo o contexto da sua criança e também trabalhar essa mãe ou esse pai, ou avô, avó, ou qualquer um responsável, para que eles entendam o momento que eles estão vivendo e eles poderem ser treinados, porque nesse projeto fala sobre capacitação do cuidador ou da cuidadora, para que eles possam estar preparados para cuidar. E aí, a partir desse momento, eles já vão tirando aquele peso da responsabilidade, porque eles vão entendendo, bom, se eu estou sendo preparada para cuidar do meu filho ou de um ente querido, eu também posso chamar minha mãe, posso chamar minha irmã, meu irmão, meu tio, para junto comigo fazer esse curso de capacitação. Porque num desfecho, né, da mãe ou pai primeiro, enfim, ter alguém que possa dar esse subsídio e ela se sentir segura. Porque ela não vai se sentir só. Porque o que acontece, Carla? A maioria dessas mães, desses cuidadores, se sentem solitários. A maioria. E esse projeto visa isso. Eles, mães, pais, enfim, não se sentirem só. Porque cuidar não se trata de solidão. Cuidar tem que ser dividido por todos. E quando eu falo todos, não só são os entes familiares. É União, Estado e município. Tem que estar lado a lado desses cuidadores. Algum impacto orçamentário relevante? Sempre tem, não é? Porque se a gente está falando aqui, que eu queria até enfatizar um detalhe, nesse projeto fala dessas mães também, lógico que é caso a caso, desses cuidadores serem atendidos em domicílio, receber atendimento especializado em domicílio. E óbvio que isso gera custo. Mas o custo que poderá aumentar e que com certeza aumentará, vai ter algum grau de impacto orçamentário. Mas e a compensação? De você ver mães mais felizes, pais com autoestima elevada, cuidando melhor dos seus filhos, capacitados, estando bem na sociedade, se engajando na área social, tendo seu lazer, diminuindo seu estresse. Então, com isso vai ter menos adoecimento, porque pesquisas foram feitas mostrando que a maioria desses cuidadores adoecem mais rápido, não só da questão emocional e psicológica, mas do corpo físico como um todo. Por quê? A dor emocional e psicológica leva às doenças do corpo. São as doenças que a gente chama psicossomáticas. Então,
mesmo que esse impacto orçamentário, mesmo que tenhamos, que com certeza teremos esse impacto, mas a gente vai reverter em qualidade de vida para esses pacientes. Então, vai ser algo tão nobre que vai compensar, porque vai ter menos adoecimento. Então, isso vai impactar em menos despesa para o SUS. Senadora, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? A tramitação está o seguinte, Carla, ele veio da Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado lá, foi aprovado na CAS. Como na CAS ele é terminativo, então ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, obrigada pela sua presença, parabéns pela relatoria e volte sempre. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos. Já os seguintes convidados. Diretora de Ensino da Academia Nacional de Polícia, representando o Diretor-Geral da Polícia Federal. Convido também o senhor Luciano Soares Leiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, gestão 2023-2025. Tudo bem, Jovem? Bom, certinho. Convido também o senhor Edvandir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, gestão 2025-2027. E aí, meu jovem? E aí, Leiro? Certinho, bem? Convido a senhora Cláudia Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Convido também o senhor Saulo Lopes, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal. Vem, Claudinho. E aí, tudo bem? Como é que está você? Bom. Convido também o senhor Amarildo Fernandes, presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Distrito Federal. Amarildo Fernandes. Falou, meu jovem. A presidência informa que a sessão será também terá a participação da seguinte convidada, a senhora Maria do Socorro Santos Nunes Tinoco, presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. E convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
girão-te pela própria natureza, reserva as mortes para o poço, e o teu futuro espreguiça entre outras vidas do Brasil, do pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, o navalho que ostentas estrelado, e diga o verde ouro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas serves a justiça toda forte, terás no filho teu uma forte alura, brilhantemente agora entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Quero aqui cumprimentar a Cristiane Correia Machado, representando aqui o diretor-geral, diretora de ensino da Academia Nacional de Polícia, representando o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Saulo Ribeiro Lopes, delegado-geral adjunto da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, o senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Soares Leiro, o senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva, o senhor presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Amarildo Fernandes, e a senhora presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Distrito Federal, Cláudia Alcântara. Cumprimentar a todos os delegados, servidores, convidados. Quero também registrar a presença aqui dos alunos do ensino fundamental da Escola São Francisco de Sales, aqui de Brasília. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Existem 3 pilares invisíveis que sustenta toda a sociedade: a lei que orienta, a justiça que decide e a coragem de quem garante que ambas sejam cumpridas. Sem esse último pilar, os outros 2 desabam. Hoje, homenageamos aqueles que sustentam este pilar, todos os dias. As delegadas e delegados de polícia do Brasil, profissionais que transformam em realidade direitos que só existem no papel, que transformam caos em ordem, que transformam medo em segurança. O delegado é a figura que chega onde a lei encontra a sua primeira fronteira, o fato. É ali, seja de dia ou noite, dia útil ou feriado, que essa autoridade encara o crime, organiza a investigação, protege as vítimas, dá início ao processo de responsabilização e assegura que o Estado não seja força bruta, mas sim força justa. Delegadas e delegados são, por isso, os primeiros intérpretes da legalidade. Eles decidem rumos, protegem garantias, evitam arbitrariedades e encontram a prova que permitirá ao judiciário fazer justiça. Sem eles, a justiça se vê cega e com eles enxerga a verdade. E para nós deste Congresso, segurança pública não pode ser slogan nem bandeira ocasional.
tem que ser missão permanente. E missão se cumpre com seriedade, com técnica e, principalmente, com respeito por aqueles que dedicam a vida a proteger as nossas. Por isso, sempre defendi e continuarei defendendo que segurança não é favor, não é privilégio, não é luxo. Segurança é direito fundamental. E só existe na prática quando o Estado tem servidores capacitados, equipados e valorizados. E foi com este pensamento que eu lutei nessa casa pelo reajuste dos servidores de segurança, garantindo não só a paz do nosso DF, mas também a remuneração compatível. E quando falo em valorização, falo com conhecimento de causa. No Distrito Federal, nossas forças policiais estão entre as mais qualificadas do país. A polícia do DF alcançou 90% de solução de homicídios dolosos em 2022, segundo o Instituto Sou da Paz, um índice raro, invejável e excepcional. 90%. Isso não é acaso, isso é trabalho, isso é método, isso é comprometimento, e todo o resultado começa na mesa de uma delegada ou de um delegado que conduz a investigação com rigor técnico e responsabilidade constitucional. Por isso, quando assumi a relatoria do PLN 31 de 2025, tratei o reajuste das forças de segurança do DF como questão de justiça, não política, não administrativa, mas justiça. O texto final trouxe previsões responsáveis, estimativas adequadas e o provimento de quase 2.000 cargos. Mas não me contentei em garantir isso apenas no papel. Trabalhei no plenário, articulei na casa, conversei com o presidente Alcolumbre e representante do Executivo e lutamos para que a recomposição salarial tivesse efeito imediato por meio de medida provisória que hoje garante a segurança jurídica e põe fim à espera da categoria que já tinha esperado demais. Valorização não se faz com discursos, valorização se faz com decisões concretas. E nós, dessa casa, devemos isso aos delegadas e aos delegados do DF de todo o país. Mas hoje, mais do que números, quero falar de algo que raramente aparece nos relatórios, o que significa ser delegado em um país tão desigual, tão complexo e tão desafiador como o nosso. Significa carregar uma responsabilidade imensa, é proteger famílias que jamais conhecerão seu nome, é tomar decisões difíceis em minutos para evitar tragédias que durariam décadas. É manter a serenidade quando a sociedade inteira exige respostas imediatas. É enfrentar criminosos que tentam desumanizar o próprio Estado. É ser exemplo de ilegalidade quando o mundo ao redor quer atalhos, improvisos e soluções fáceis. Delegadas e delegados fazem isso todos os dias, sem aparecer nas manchetes pelo resultado positivo de seus trabalhos. E mesmo assim, continuam porque acreditam na lei, porque acreditam no país, porque acreditam que tudo isso é pelo bem maior da nação. Por tudo isso, nessa sessão solene, eu deixo aqui o meu reconhecimento, o meu respeito e a minha gratidão a delegados e delegadas do Brasil. Vocês são a porta de entrada da justiça e o último obstáculo contra o avanço do crime. Vocês representam o equilíbrio, autoridade técnica, humanidade e coragem. Vocês fazem parte da espinha dorsal do Estado brasileiro. Que esse dia do delegado seja, acima de tudo, uma renovação do nosso compromisso. O compromisso de valorizá-los, de equipá-los, de estruturar suas instituições e de assegurar que o exercício dessa carreira tão nobre seja digno, seguro e reconhecido. Que este reconhecimento vá além dessas homenagens e se traduza em políticas, estrutura e ações permanentes pela classe. A vocês que investigam, que lideram equipes, que enfrentam o perigo e que carregam nos ombros a proteção da sociedade, o nosso muito obrigado. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pela Polícia Federal. Por trás das grandes operações da Polícia Federal, há sempre um delegado comandando as investigações.
Em 2024, a atuação da PF impôs 5,6 bilhões de reais de prejuízo ao crime organizado e resultou na prisão de mais de 16 mil criminosos. Com a coordenação dos delegados, o índice de resolução dos inquéritos na Polícia Federal ultrapassa 86%. E há 49 anos, a ADPF defende os delegados como o primeiro garantidor do direito do cidadão. Esses profissionais desempenham um papel crucial na segurança pública do Brasil e transnacional, protegendo as fronteiras e o meio ambiente, combatendo o tráfico de drogas e a criminalidade organizada, o abuso sexual de crianças e a corrupção, e defendendo os direitos humanos. Dia do Delegado de Polícia. Nosso respeito a quem transforma a justiça em ação todos os dias. Neste momento, eu concedo a palavra à senhora Cristiane Corrêa Machado, diretora de ensino da Academia Nacional de Polícia. Representa aqui o diretor-geral da Polícia Federal. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Isalci Lucas, senhor delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal, senhor Saulo Ramos, Saulo Lopes, senhor presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, nosso amigo Luciano Leiro, senhor presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, agora, hoje, tomando posse, senhor Edvanir Paiva, senhor presidente da Associação de Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, Amarildo Fernandes, e senhora presidente do Sindicato de Delegados da Polícia Federal, senhora Cláudia Alcântara. Em nome do Dr. Andrei, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, falando em nome da Polícia Federal, agradecer ao senador Humberto Costa, que fez o requerimento pelo Dia do Delegado de Polícia, nossos colegas policiais, delegados de Polícia Civil e policiais federais que aqui se encontram. Primeiramente, eu gostaria de expressar, em nome da Polícia Federal, o mais sincero agradecimento a esta casa, que com a realização dessa sessão solene, assinala o reconhecimento de toda a sociedade ao trabalho desempenhado por todos nós, delegados de polícia, mulheres e homens, que desempenham essa linda função de proteger a sociedade. A função de delegado de polícia no Brasil é singular, diante dos diversos sistemas de investigação ao redor do mundo. As atividades da Polícia Judiciária são dirigidas por profissionais qualificados e com formação jurídica. Tal singularidade reveste-se de especial importância, porquanto vê-se que o delegado de polícia são os primeiros garantidores, como disse o nosso presidente, dos direitos de todos os cidadãos que se apresentam em qualquer situação em uma delegacia de polícia. São garantidores da legalidade e da justiça, sempre em defesa da cidadania e da segurança da sociedade. A investigação policial é uma atividade técnica que versa a busca pela verdade, utilizando-se de metodologia científica que prioriza a qualidade da evidência coletada e a busca pela imparcialidade da atuação policial. A valorização do delegado de polícia exteriorizada nessa sessão solene é força motriz para que continuamos atuando de maneira ética, responsável, isenta e técnica, contribuindo para o sistema de justiça criminal. Sim, porque nosso trabalho é dirigido ao sistema de justiça criminal e aperfeiçoando a segurança pública desse país. Meu muito obrigado em nome da Polícia Federal, pela solenidade, pelos agradecimentos a todos os policiais que aqui se encontram. Um ótimo dia a todos. Em nome da Polícia Federal, e agora um especial agradecimento da nossa Academia Nacional de Polícia, que é o local onde formamos todos os policiais federais, eu gostaria de prestar uma homenagem ao senhor, entregando uma medalha nossa da Polícia Federal e da Academia Nacional de Polícia.
Concedo a palavra ao senhor Luciano Soares Leiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, na gestão 2023-2025. Bom dia a todos, meu querido amigo senador, né, já de muitos anos, desde a época como deputado. Muito obrigado aí pela gentileza, pela disponibilidade para estarmos aqui hoje. Quero agradecer a doutora Cristiane, aqui representando o nosso diretor, nossa diretora da Academia de Polícia, o doutor Saulo, delegado-geral, adjunto da Polícia Civil, meu querido amigo doutor Paiva, que assume a partir das 19 horas a nossa associação. Já é o segundo momento em que a gente está aqui, exatamente nessa passagem, né? E, então é uma alegria podermos estar aqui novamente. Doutor Amarildo, nosso grande parceiro também, doutora Cláudia, sempre presente também nos nossos embates. Queria também reiterar o agradecimento ao senador Humberto Costa, que, na pessoa do doutor Adilson, que sempre nos prestigia, né, com requerimento para esse momento tão tradicional, né, para os delegados de Polícia Federal. Quero cumprimentar aqui, em nome dos nossos aposentados, nós temos vários colegas aqui, diretores regionais, doutor senador, de todo o Brasil, que estão aqui presentes. Então, quero aqui agradecer a presença do doutor Eziel, né, em nome de todos os nossos aposentados, né, uma entidade que não valoriza, uma instituição que não valoriza seus aposentados, ela não valoriza a sua história. Então, na pessoa do doutor Eziel, quero agradecer a todos. A doutora Paula, em nome das mulheres, nossa diretora da mulher, atual diretora da mulher, pela sua também disponibilidade e atuação. E o doutor Val Goulart, em nome dos diretores regionais, nosso decano aqui, né, o mais antigo diretor regional aqui. Então, também obrigado pela sua presença. E a todos os nossos diretores regionais, doutora Socorro, nosso presidente da FENADEPOL também, vice-presidente também eleita da DPF. E a todos os policiais, os delegados da Polícia Civil que estão aqui presentes também. Encerrando o meu mandato hoje, senador, algumas coisas parece que não mudam em relação às nossas demandas, né? E a cada ano nós estamos aqui e falamos de como a Polícia Federal, comandada pelos delegados de polícia, tem realizado seu trabalho e trazido retorno para a sociedade. No vídeo que nós colocamos em homenagem, só em 2024 foram 5,6 bilhões de reais de prejuízo ao crime organizado do trabalho da Polícia Federal. O orçamento da Polícia Federal, há mais de 3 anos, e recentemente tivemos um pequeno aumento, luta grande, para melhorar o orçamento, mas ele não passa esse ano foi de 1,8 bilhão de reais, nos últimos 2 anos 1,5. Ou seja, a Polícia Federal ela traz muito mais do que ela efetivamente recebe, e isso tem gerado um problema muito grande na Polícia Federal, não só no combate ao crime, mas também na valorização dos seus servidores. Ano passado nós tivemos, por conta de contingenciamento, porque além da falta de recurso, nós temos contingenciamentos, né? Além do orçamento anual, contingenciamentos. Nós tivemos 4 meses sem indenização de sobreaviso para os policiais, para os delegados, policiais como um todo. Nós tivemos esse ano, no início do ano, quase 3 meses em algumas localidades sem recebimento de diária. E isso é algo que não muda, né? E eu queria realmente clamar para que o nosso Congresso, o Senado e a Câmara, ele possa, de fato, atuar fazendo com que nós tenhamos essa garantia. Eu me lembro, senador, do PLP 424, o senhor era deputado ainda,
e era na comissão, numa das comissões em que o PL tramitava. Esse PL ele veda o contingenciamento do Funapol. E o senhor foi relator, e isso tem que ano que o deputado, que era deputado, era 2010. E nós estamos nessa guerra para que esse PLP seja aprovado na Câmara. Ele está pronto para aprovação, e que veda o contingenciamento é uma proteção, não é a solução, mas é uma proteção para que não haja a utilização simplesmente para um superávit primário, como é feito pelo governo. Então, nós temos um PL agora que está em trâmite no Senado Federal, que é o projeto antifacção, que veio da Câmara praticamente uma coxa de retalhos, em que se mudava o relatório, às vezes em horas, e que de início colocava, de início que eu digo, depois que ele foi relatado, né? Porque ele veio do Ministério da Justiça com vários pontos positivos, mas foram feitas alterações que desconfiguravam realmente o projeto, inclusive na atuação da Polícia Federal. Então, eu espero que que no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira, que é também um delegado, um colega, né, que a gente possa resgatar o que de fato tem de importante que foi colocado pelo Ministério da Justiça no projeto inicial em defesa para desmantelamento das organizações criminosas, né, que o Funapol seja o recurso destinado e não o Fundo Nacional de Segurança Pública, como foi colocado, que é um fundo que atinge a todos os estados, inclusive. Então, fica esse nosso apelo para que a gente possa, aqui no Senado, resgatar essas questões. Eu vou encerrando aqui, deixando as minhas congratulações ao doutor Paiva, para que ele possa, de fato, continuar na defesa, já o fez por 4 anos, e que possa, né, nessa próxima gestão, atuar com o mesmo vigor, aliás, com mais vigor ainda, e que a gente possa estar aqui em outros anos para falar das vitórias que nós tivemos com relação à valorização do delegado de polícia, né, que hoje é uma das carreiras mais desvalorizadas, jurídicas, mais valorizadas, enquanto diversas outras carreiras conseguem valorizações. Temos aí uma gratificação que foi incluída, um projeto de lei do ministro, que a gente ainda não tem dados ainda, mas que espero que possa trazer uma valorização devida, mas que a gente possa, então, estar aqui colhendo, né, melhor valorização para os nossos delegados, em que pese temos conseguido uma valorização importante, né, durante a gestão da questão do nosso subsídio, mas precisamos avançar. Além do subsídio, precisamos ter uma outra complementação a nível dos delegados de polícia. Parabéns ao senador pelas suas palavras. Eu iria comentar alguns pontos que o senador colocou, mas o seu discurso foi excelente, mostrando a importância do delegado de polícia como o primeiro garantidor do direito do cidadão. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Quero registrar aqui também a presença na galeria do grupo dos novos servidores estagiários e também os menores aprendizes aqui da Biblioteca do Senado Federal. Sejam bem-vindos aí. Concedo a palavra agora ao senhor Edvandir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, na gestão agora 2025-2027. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Agradeço a gentileza de, mais uma vez, nos prestigiar. O senador Exalci Lucas é um apoiador de longa data da polícia e dos delegados de Polícia Federal. Demonstra isso, mais uma vez, nessa labuta pelo reajuste da nossa querida Polícia Civil do Distrito Federal, então, que é a nossa co-irmã. Então, mais uma vez, lhe agradeço. Agradeço também ao senador
Humberto Costa, por ter feito o requerimento, como tradicionalmente faz, né, na pessoa do nosso delegado de Polícia Federal, doutor Adilson, né, que estão, tanto ele quanto o senador, sempre nos ajudando aqui no Parlamento. Parabenizo a doutora Cristiane Correia Machado pela representação do nosso diretor-geral, doutor Andrei, que se encontra em férias, e pelas palavras de felicitação a nós delegados, a ela mesma delegada, né? Felicito o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal, doutor Saulo Ribeiro Lopes, ao meu amigo, estamos aqui num papel investido, né, doutor Leiro? Há 4 anos, estávamos também nessa sessão, e eu me despedia e o senhor assumia o seu mandato. E hoje, eu não imaginava naquela época que estaria de volta aqui 4 anos depois, mas é sempre um prazer encontrá-lo e já aproveito para lhe agradecer por toda a representação que fez durante esse tempo todo de nós, delegados de Polícia Federal. O doutor Leiro tem uns 15 anos de ADPF ou mais, né, entre vários cargos, diretoria regional do Distrito Federal, depois vice-presidente da ADPF, assessoria especial da presidência, enfim, e coroou com sua presidência durante os últimos 4 anos. Felicito o senhor presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Distrito Federal, Amarildo Fernandes. Doutor Amarildo, não sei se o senhor sabe, eu trabalhei 6 anos na Polícia do Distrito Federal, comecei a minha carreira como policial lá. São 24 anos de polícia e iniciei na honrosa, na grande polícia do Distrito Federal. E felicito a nossa combatente histórica aqui doutora Cláudia Alcântara. Quantas vezes nos ombreamos aqui nessa casa, doutora Cláudia, defendendo os direitos dos delegados e das próprias polícias, da Polícia Judiciária. Aproveito também para felicitar e cumprimentar a doutora Maria do Socorro Tinoco, que hoje é a presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e me honrou de aceitar competir conosco nessa campanha eleitoral que se findou como vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e toma posse hoje. Aos colegas delegados e delegadas de Polícia Federal que estão aqui presentes, aos delegados da Polícia Civil que estão aqui presentes, amigos de longa data, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra, é um prazer ver essa casa, o Senado Federal, repleto de colegas como vocês, de amigos de longa data, de parceiros de luta, de delegados de Polícia Federal que cumpriram sempre a sua missão. Muitos aqui já aposentados e que também nos honram com seu apoio, com a sua presença e com o seu aguerrimento. Dias de muita luta virão. Bom, eu vou, com as palavras do doutor Leiro, com as palavras do nosso presidente da sessão, o senador Isalci Lucas, não há muito o que eu dizer sobre a importância dos delegados de Polícia Federal, a presença do nosso ministro, IPEC, e autor da PEC 412, né, da autonomia da Polícia Federal. Quantas vezes vocês que estão aqui presentes levantaram a bandeira da autonomia da Polícia Federal. Oxalá um dia a gente chegue a aprovar a 412, meu senador Alexandre, o meu ministro Alexandre de Silveira, né, e que foi senador e que foi deputado e que foi nosso parceiro aqui. É um prazer revê-lo. Bom, como eu dizia, os meus antecessores aqui na tribuna já abordaram muito o valor e a necessidade do delegado, sobretudo numa sociedade como a nossa. Eu vou me permitir fazer uma outra abordagem. Algo que nos preocupa bastante, que é a capacidade técnica das polícias. E como você consegue que as polícias tenham a mais alta capacidade técnica? É selecionando as melhores cabeças no mercado.
e onde os delegados, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, buscam essas pessoas nas carreiras jurídicas, nos formados em bacharéis em Direito, nas faculdades de Direito, os oriundos de outras carreiras também jurídicas, também de Direito, que se interessam em se arregimentar conosco nas polícias judiciárias. Desse pote também saem os defensores públicos, os advogados públicos, os promotores, os procuradores e os juízes. E o nosso sonho é que um dia as pessoas, esse público, escolha por qual carreira se encaminhar de acordo com seus perfis, as suas vocações, e não somente por conta salarial. Mas o salário e o reconhecimento é muito importante e é muito forte. Quando a nossa carreira diminui a sua força e a sua atratividade, nós perdemos as melhores cabeças para outras carreiras. E nós ficamos muito assustados, um dado concreto, senador, no último concurso para delegado de Polícia Federal, nós tivemos a menor quantidade de participante histórica. E isso sinaliza que a nossa carreira está perdendo atratividade. Nós tivemos, recentemente, um colega superintendente da Polícia Federal, 15 anos de carreira, e saiu da Polícia Federal para ingressar na magistratura. Isso sinaliza que a carreira não está também mantendo os seus talentos. Nós temos aqui vários colegas mais novos, e esses colegas falam muito que há um movimento na carreira de estudar para ir para outras instituições. Isso nos preocupa demais. Isso é um problema para a Polícia Judiciária, para a Polícia Federal, porque todo esse sucesso que foi mostrado aqui no vídeo, ele depende do elemento humano. Ainda não é possível fazer polícia com inteligência artificial e robôs. Acredito que nunca será. O elemento humano será sempre decisivo. E por isso nós precisamos ter os melhores. Precisamos atrair os melhores. E, infelizmente, nós vivemos um momento de perda de talentos. E como o parlamento pode nos ajudar? Pode nos ajudar aprovando legislações que valorizem o elemento humano das polícias, que valorizem os delegados e delegadas de Polícia Civil e Polícia Federal no Brasil inteiro. Aqui mesmo, na Casa, no Senado Federal, nós temos a PEC dos quinquênios. Uma PEC importante, talvez até mais importante para nós do que para as outras carreiras que estão nelas inseridas. Porque ela traz um reconhecimento pelos anos de carreira, ela reconhece o trabalho desenvolvido anos a fio nas polícias, uma atividade difícil, uma atividade diferente de todas as outras. O concurso, para fazer concurso para delegado, você faz várias fases e ainda enfrenta uma fase física importante, uma fase de psicotécnico, uma academia exigente. Que bom que ela é exigente, porque é a nossa formação. Então, não é um concurso tão simples. Então, nós precisamos valorizar. Aqui na Casa, nós vamos continuar, doutor Leiro, brigando para que o orçamento da Polícia Federal seja o melhor possível, que a Polícia Judiciária mantenha as suas garantias e acrescentem garantias que não têm. Vamos continuar lutando para que a legislação traga ferramentas de investigação eficientes. Vamos fazer todo esse trabalho, porque nós somos os dirigentes da polícia. E se a polícia cresce, nós crescemos também. A sociedade estará bem atendida. Mas é preciso, no dia do delegado de polícia, tanto federal quanto civil, olhar um pouco para nós, buscar um pouco a nossa valorização, pensar um pouco em como nós podemos atrair as melhores cabeças. Então, nesse dia, eu peço o apoio do Parlamento para que possamos aqui discutir e aprovar legislações que valorizem o elemento humano das polícias, dos delegados,
Temos projetos durante essa nossa chegada à DPF novamente, discutimos entre nós projetos, escrevemos projetos de valorização por metas, por atendimento à sociedade, por trazer mais recursos tirados do crime, descapitalização das organizações criminosas. E vemos aqui muitos projetos falando de segurança pública. Temos uma PEC falando sobre segurança pública, sobre a PEC da segurança pública, a PEC 18. Temos o projeto antifacção com pontos importantes, mas nós vemos pouco nesses dois projetos, nesses projetos que são falados na casa, algo que trate do elemento humano das polícias. Então, nós precisamos falar mais. Nós precisamos entender que, sem valorização do policial, do delegado, nós não vamos chegar aos resultados que almejamos. Nós também estamos preocupados com a segurança pública, com a atuação das facções, com todos os prejuízos que a sociedade sofre. E estamos prontos para atender a sociedade e trabalhar por um país mais seguro. Mas nós precisamos pensar um pouco no elemento humano, em nós, numa valorização maior, que possa, sobretudo, fixar nas polícias as melhores cabeças e prestar à população brasileira a melhor segurança e o melhor dos serviços. Então, no dia do delegado civil e do delegado federal, é esse o pedido do próximo presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, que representa quase 2.400 delegados, de valorização dos delegados do Brasil. Obrigado a todos. Quero registrar aqui a presença aqui na mesa dessa sessão especial, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Silveira, ministro de Estado de Minas e Energia. Eu solicito agora à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ser delegado é assumir a linha de frente. É enxergar onde o caos tenta se esconder. Transformar informação em estratégia. Eu sou o delegado. Somos centenas no Distrito Federal. E como todos na PCDF, faço parte desta cidade. Caminho pelas mesmas ruas, enfrento com coragem os desafios, sonho o mesmo futuro. Ser delegado é representar a força e a diversidade do Distrito Federal. Cada trajetória, cada origem e cada experiência fortalece nossa missão. Investigamos com excelência, agimos com coragem e decidimos com firmeza. Liderar com responsabilidade e atuar com humanidade. Cada caso importa, cada vida importa. Nosso compromisso é diário. Combater o crime, prevenir a violência e servir a sociedade com transparência e respeito. Polícia Civil do Distrito Federal. Excelência na investigação. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Silveira, ministro do Estado de Minas e Energia. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar e, mais uma vez, destacar a alegria de ter sido colega e passado pela tribuna dessa casa e servido ao Brasil como senador da República, e quero aqui dar um testemunho da vida pública honrosa, decente e dedicada ao meu querido amigo, o senador Exalci Lucas. É uma alegria, senador, vê-lo presidindo a sessão dos profissionais abnegados da segurança pública do Brasil, nesse dia tão especial do delegado de polícia. Cumprimentar o nosso querido, representando aqui
o diretor-geral da Academia, o diretor-geral da Polícia Federal, a doutora Cristiane Corrêa Machado. Transmito um abraço ao colega de governo, doutor Andrei. Cumprimentar o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Distrito Federal, Saulo Ribeiro Lopes. Em nome dele, estender os cumprimentos a todos os policiais civis do Brasil, em especial os colegas delegados de polícia. Senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, Luciano Soares Leiro. Senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, nosso querido, e me permito chamá-lo, Paiva. Lutamos muito e acho que temos que continuar perseguindo a proposta da emenda constitucional 402 de 2009, de minha autoria, que visa buscar autonomia funcional, administrativa e financeira para a Polícia Federal. Seria um primeiro e grande passo para que ela se torne uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, bem como isso deveria ser estendido às polícias civis dos estados para cumprir o seu mistério de combater cada vez mais, de forma mais vigorosa, o crime que campeia e alardeia cada vez mais forte no país inteiro, nos rincões do país. Cumprimentar o senhor presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Amarildo, e a senhora presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Cláudia Alcântara. Em nome dela, destacar a alegria de ter sido o fundador da primeira delegacia de mulher, no meu querido região, onde eu cheguei para cumprir os meus primeiros trabalhos na área de segurança no Vale do Aço. Eu me empenhei muito para estar aqui, senador Exalci, nessa manhã, porque rememorava com a minha família ontem 1997, quando cheguei com 27 anos, numa região longínqua da capital dos mineiros, a região do Vale do Aço, para trabalhar. E nós todos ainda temos muitos pleitos e muitas coisas para poder buscar para a melhoria da qualidade dos serviços que a polícia, e em especial a polícia judiciária, tem que prestar ao Brasil. Mas eu me lembro aqui muito bem, eu cheguei com o Xandinho, meu filho mais novo, com 5 anos, e a Malu, recém-nascida, no banco de trás do carro, para morar na pensão da Dona Reni, no município de Antônio Dias. E quando cheguei ali, a delegacia era na garagem de um supermercado, e eu tinha um cabo da PM e um escrivão ad hoc. Essas eram as condições de trabalho. E a pensão da Dona Reni, até porque era a única, então chamava Hotel Número 1. Só tinha jeito de morar lá, porque era a única pensão com banheiro fora do quarto. E eu me lembro bem, eu já comerciante em Belo Horizonte, já bem estabelecido, mas a vida de servidor público me chamava a servir o meu estado na área da segurança. E por isso eu tenho uma reverência muito grande pelos profissionais da segurança, porque de todas as profissões, naturalmente, aquele que se dispõe a servir na área da segurança, normalmente, senador Exalci, é um servidor vocacionado. É um servidor que sabe que quando sai de casa, realmente não sabe se vai voltar. Numa operação policial, durante muitas que eu participei, eu pude presenciar o limite, e naquela época as operações eram ainda mais vigorosas, o limite entre sair de casa e não voltar para poder ver os filhos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, autoridades aqui presentes, delegados e delegadas de polícia de todo o Brasil. É com grande honra e satisfação que volto à tribuna dessa casa que tão bem me acolheu como senador da República representando o meu querido povo de Minas Gerais. Neste plenário, pude dar continuidade à nobre missão de servidor público, iniciada há quase 3 décadas como delegado de polícia concursado no meu querido estado natal. Hoje é um dia muito especial para todos nós policiais. Estamos celebrando o dia 3 de dezembro, data em que comemora com grande alegria o Dia Nacional do Delegado de Polícia.
A data remete à Lei número 261, de 3 de dezembro de 1841, sancionada por Dom Pedro II, que reorganizou a estrutura policial do Império. Naquela ocasião, foi criado o cargo de chefe de polícia para a corte e para cada província, bem como os cargos de delegado de polícia e de subdelegado de polícia. A oficialização da data como Dia do Delegado de Polícia em âmbito nacional decorre da Lei Federal 13.567, de 21 de dezembro de 2017, na qual tive a alegria de participar junto com o saudoso ex-presidente da DEPOL Brasil, nosso querido Dudu. A celebração de hoje não é apenas simbólica, ela reforça a importância e o papel institucional que exerce a função de delegado de polícia. Explico esse ponto, senador Exalci, de vista em 3 aspectos. Em primeiro lugar, o delegado de polícia é a autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação criminal, instauração de inquéritos e produção de provas. Estão também sob a sua responsabilidade a representação pela prisão preventiva, a prisão temporária e a busca e apreensão, entre outras atribuições. Em segundo lugar, o delegado de polícia é um cargo cuja carreira é de Estado, cuja ocupação impõe concurso público e habilitação jurídica. Atua como o primeiro filtro oficial acerca das restrições de liberdade individuais dos cidadãos. Em terceiro lugar, assinalo que a data serve para valorizar o trabalho árduo, os riscos e as responsabilidades da função, muitas vezes envolvida em investigações complexas, decisões delicadas e proteção de direitos. Esses profissionais têm, portanto, papel essencial na preservação do Estado de Direito, na investigação criminal e na defesa da sociedade. Hoje, celebramos não apenas uma categoria, mas uma verdadeira instituição de garantias de direitos. Estamos falando em uma instituição formada por mulheres e homens que assumem diariamente o compromisso de fazer valer a lei, proteger vidas e assegurar justiça à população. Senhoras e senhores, como membro da carreira de delegado de polícia e, na qualidade de deputado federal por 2 mandatos, fui vice-presidente da CPI do Sistema Carcerário e Prisional na Câmara dos Deputados entre 2007 e 2008. Naquela época, me lembro muito bem que a guarda dos detentos era feita por nós, policiais civis. Nós não tínhamos a SUAP, não tínhamos a Polícia Penal, e eu me lembro e rememoro aqui muitas vezes que tirei plantão em cima de 180 presos, senador Exalci, 180 detentos, com um escrivão e um detetive. 4 celas, e o plantão era em cima das celas. Se pegasse fogo ali dentro daquela cela, você não saberia o que fazer. Se você jogava a chave para os detentos saírem, no que a gente chamava antigamente de cavalo doido, ou se você esperava a PM chegar e respondia por 180 homicídios. Por isso é que eu, como membro da Comissão de Segurança Pública e de CPIs que foram instaladas naquela época, inclusive essa, defendi muitos delegados de polícia e agentes policiais, como defendi meus colegas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba, porque viveram, na realidade, mortes nesses plantões por deficiência do Estado, e não por negligência ou imprudência, ou muito menos de forma dolosa por esses servidores. Nessa CPI, investigamos a realidade do sistema carcerário brasileiro, incluindo a superlotação, os custos sociais, a violência e a corrupção. Isso resultou em um diagnóstico abrangente e detalhado da situação prisional brasileira, outrora sob gestão de inúmeros delegados e delegadas de polícia.
Foi nessa época em que se fortaleceu a discussão sobre a criação da Polícia Penal, que levou à transformação dos agentes penitenciários em uma polícia de carreira com status constitucional. A mudança veio a se materializar na Emenda Constitucional 104 de 2019. Em 2009, tive ampla atuação em comissões ligadas à segurança pública, incluindo a presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Na ocasião, apresentei a proposta de emenda à Constituição, já dita pelo colega Paiva, PEC 402 de 2009. Seu objetivo é, porque eu considero viu, Paiva, buscar garantir autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Polícia Federal nos moldes do que já ocorre com o Ministério Público. A proposta visa dar mais independência ao órgão em combate ao crime, valorizando os policiais. Naquela oportunidade, discutimos regras para o programa Habite Seguro, mediante financiamento de moradias para profissionais de segurança. A ideia se tornou realidade por meio da Lei 14.312, de 14 de março de 22. A iniciativa ofereceu condições especiais de financiamento e subsídios para a aquisição da casa própria por policiais federais, rodoviários federais, agora na emenda Constitucional 18, Polícia Viária, civis, militares e penais, além de bombeiros militares e guardas municipais. Como senador da República, fui autor e relator de diversos projetos de lei, em especial relacionados à segurança pública. Entre eles, estavam propostas relacionadas ao combate à violência doméstica, o feminicídio e a segurança em eventos esportivos. Senhoras e senhores, considerando-me um servidor por natureza e vocação para dar o meu melhor pelo Brasil, sinto enorme orgulho de ter abraçado a nobre função de delegado de polícia. Essa opção moldou minha personalidade e acuidade para o trato do bem público. Nunca apaguei da minha vida memória o peculiar momento de minha posse como delegado de polícia, os ensinamentos que adquiri, os treinamentos que fiz, a disciplina, a dedicação e a minha determinação na carreira. Está sempre vivo nas minhas atitudes, memórias, sobretudo o juramento que expressei no sentido de servir e de cumprir a legislação e a Constituição da República. Para além de um rito, guardo esse juramento no peito, no coração, no espírito e na alma, sem jamais quebrá-lo. Senhoras e senhores, o delegado de polícia é, por excelência, a primeira autoridade jurídica, senador Isalci, a atuar diante de uma violação da ordem pública. É ele ou ela quem conduz investigações, decide sobre prisões em flagrante, determina diligências, analisa provas e assegura que cada medida restritiva de liberdade siga rigorosamente os princípios constitucionais. A atividade policial moderna é complexa, técnica e exige preparo jurídico profundo. Por isso, o delegado de polícia assume a responsabilidade singular de unir investigações e garantias fundamentais. Essa postura exige equilíbrio, exige rigor e humanidade, eficiência e legalidade, firmeza e respeito ao cidadão. Nesse dia de hoje, é preciso reconhecer não apenas as atribuições legais, mas também o sacrifício cotidiano desses profissionais. Delegadas e delegados enfrentam suas jornadas extensas, condições adversas, exposições, repito, a riscos, criminalidade organizada, pressões sociais e institucionais. Isso ocorre muitas vezes com recursos escassos, como tem visto em meu estado, a Polícia Civil sendo completamente sucateada, e em realidades estruturais muito distintas pelo território nacional. São profissionais que lideram equipes, dialogam com o sistema de justiça, acolhem vítimas e enfrentam criminosos perigosos.
Ao mesmo tempo, devem manter serenidade, a prudência e o rigor técnico. Não raro, eles trabalham em delegacias lotadas, por vezes precárias, em regiões remotas ou localidades vulneráveis, onde são a única presença do Estado disponível, onde muitas vezes são a única autoridade do Estado presente à população. São verdadeiros pedagogos da cidadania, como leciona Ricardo Brizola Ballesteri, ex-secretário nacional de Segurança Pública, especialista em segurança pública e direitos humanos. Delegadas e delegados de polícia são profissionais que cultivam o fascínio pela verdade, desvelando, desnudando e descortinando crimes. Para o sucesso de seus trabalhos, utilizam técnica, ciência e arte. Cotejam equilíbrio, poder e austeridade. Eis a magnitude da função investigativa que presidem e que não apenas inspira filmes, minisséries, romances e novelas. A função também produz conhecimentos acerca de cenários de violência e de criminalidade para o melhor desenvolvimento social e econômico de um povo. Por isso, hoje, do plenário do Senado da República, prestamos homenagem pública a milhares de delegadas e delegados de polícias civis e federais, ativos e aposentados. Reverenciamos também a memória daqueles que perderam as suas vidas no exercício do dever. Esse dia de hoje serve igualmente para reafirmar o nosso compromisso com o fortalecimento da Polícia Judiciária, que exerce função essencial para a segurança pública. Sem investigação qualificada, senador Exalci, e independente, não há combate efetivo ao crime. Não há responsabilização. Não há, portanto, justiça. A situação pela qual passa a segurança pública no Brasil é um momento crucial, mas uma oportunidade para conclamarmos as delegadas e delegados de polícia para que continuem a enobrecer o dever e o compromisso das polícias federal e civil com o país. Isso inclui a apuração das infrações penais, o exercício das funções de polícia judiciária, a garantia de direitos fundamentais e a afirmação das instituições democráticas. É um caminho que deve ser trilhado, repudiando a afronta ao direito, ao vandalismo, à violência, à desordem, à corrupção e à irresponsabilidade. Assim, afirmo porque com a apuração de crimes que as polícias federal e civil, os meios de investigação entregam conteúdos para que o sistema de justiça coloque fim à impunidade, reforçando a certeza do direito. Não existe fim da impunidade sem investigação, processo e sentença. Onde não há investigação criminal, reside a impunidade e, com ela, a irresponsabilidade, a desordem e a insegurança. Somente garantindo segurança, teremos a força e o vigor da liberdade e verdadeiramente da democracia. O resultado da investigação criminal dinamiza, justifica, racionaliza o processo, assegura e revela justa causa para o fundamento e o funcionamento do poder punitivo estatal. Vale ressaltar outro aspecto crucial, terminando, senador Exalci, das investigações criminais presididas pelas delegadas e delegados de polícia do Brasil. O delegado de polícia, no seu papel de líder da unidade investigativa, atua como maestro de uma orquestra. Na adequada articulação da equipe investigativa, ele tem a elevada função de aplicador da lei para a produção de provas, na busca de elucidar crimes. Ele é um profissional imparcial, que deve conter comportamentos midiáticos e centrados no próprio ego, desconexos e antiéticos. Senhoras e senhores, precisamos avançar em políticas de valorização profissional, modernização tecnológica, capacitação permanente e condições dignas de trabalho. O Brasil exige, a população exige e merece uma polícia forte, técnica e respeitada, capaz de proteger o cidadão e enfrentar a criminalidade com inteligência, estratégia
ilegalidade. Nesse sentido, é necessário aprofundarmos os debates sobre a PEC 18, enviada a essa Casa em 2025, em trâmite legislativo. Essa proposta tem um real propósito de fortalecer o sistema de segurança pública e defesa social. Claro, será aperfeiçoada pelas casas legislativas. Destaco alguns de seus aspectos, como dispor sobre o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A proposta também constitucionaliza o papel da União na coordenação do Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o sistema penitenciário. Isso não exclui as competências concorrentes dos demais entes federativos. Não exclui as competências concorrentes dos entes federativos, sem restringir a subordinação das polícias estaduais aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Ressalto ainda que a proposta aperfeiçoa as disposições do artigo 144 da Constituição Federal no tocante ao emprego cooperativo da Polícia Viária Federal, a nossa hoje Polícia Rodoviária. Finalmente, entre outros avanços, a proposta tem o mérito de vedar o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Não se faz segurança pública, senador Exalci, sem os recursos necessários. Fico indignado, como quem vivenciou a polícia na ponta, de ver aproveitadores de plantão politizando, às vésperas do ano eleitoral, o sistema de segurança, pondo em risco a vida de policiais, a segurança de cidadãs e cidadãos. Senhoras e senhores, caminhando para o encerramento, reitero algumas afirmações que tenho feito nos anos recentes. O Brasil só vai reduzir violência quando tratarmos segurança pública como política de Estado, não de governo. Senhoras e senhores, por fim, faço meus votos para que vocês continuem firmes em sua nobre missão e indispensável de proteger o seu povo, o nosso povo, desse nosso amado país. Muito obrigado. Viva o Dia do Delegado de Polícia, viva a nossa Polícia Judiciária brasileira. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra à senhora Cláudia Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui os integrantes da mesa, né? E quero começar meus cumprimentos cumprimentando o senador Exalci Lucas. O senador Exalci Lucas, desde quando nós assumimos o Sindicato dos Delegados de Polícia aqui do Distrito Federal, tem trabalhado ombreados conosco, né? Muitas vezes não sou eu que faço ligação para ele, é ele que faz a ligação para mim, né? E me orientando, falando o que tem que ser feito, o que vai acontecer, e sempre muito preocupado com a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu agradeço muito neste momento, em público aqui, para que todos saibam o quanto o senador Exalci, nesse nosso processo de negociação salarial, né, que vem há muitos anos, o quanto ele nos apoiou e vem nos apoiando. E hoje nós sabemos, senador, logo cedo nós somos convidadas e convidados a participar, né, da assinatura da medida provisória, será às 14h30 no Palácio do Planalto.
alta. Então, nós estamos trabalhando para fechar esse ciclo. Então, hoje é um dia de muitas alegrias, de muitas comemorações, e eu agradeço muito por o senhor ter escolhido a data de hoje para que a gente possa estar aqui falando, né, e comemorando o dia do delegado da Polícia Civil e o delegado da Polícia Federal, né, os delegados e delegadas. Muito obrigada, senador Isalci, de verdade, tá? Cumprimento aqui a doutora Cristiane Correia Machado, que neste ato representa o diretor-geral da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, né? Cumprimento o doutor Saulo Ribeiro Lopes, que neste ato representa o delegado-geral da Polícia Civil, né? O doutor José Wérick, e o doutor Saulo Ribeiro Lopes, atualmente é o nosso delegado-geral adjunto, né? A quem também trabalha ombreado conosco o tempo inteiro. Quero cumprimentar também o doutor Luciano Soares Leiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, da gestão 2023-2025, né? Nossa gestão também 2023-2025, trabalhamos muito ombreados o tempo inteiro, isso é muito importante, né? Porque as demandas que são da própria Polícia Civil, muitas vezes elas são coincidentes com a Polícia Federal, e no que são coincidentes, trabalhar ombreados e ladeados foi importante para nós e continuará sendo importante essa parceria Polícia Civil e Polícia Federal, trabalhando em prol dos delegados e das delegadas de polícia. Muito obrigada. Cumprimento aqui também, né, o senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, gestão 2025-2027, que está tomando posse hoje, né, o doutor Edivandi Félix de Paiva, um grande amigo, pessoa também que vem trabalhando conosco antes de 2023, né, já vem há muito tempo trabalhando conosco, e hoje eu quero parabenizar o senhor, né, pela posse, né, e dizer que nós, que estamos tomando posse também na quinta-feira agora, né, gestão 2026 a 2028, também queremos trabalhar ombreados e ladeados com o senhor nesse período. Tá? Muito obrigada. Quero também aqui falar sobre o doutor Amarildo Fernandes, que é um cumprimento neste momento, uma pessoa que estamos desde 2023 trabalhando juntos o tempo inteiro. Isso para a gente também é extremamente importante e vamos continuar trabalhando juntos, doutora Amarildo, nessa nossa nova gestão, né? Deu certo, né? 2023, 2025, com certeza vai dar certo 2026 a 2028 também. Quero, aqui neste ato, também cumprimentar uma pessoa que eu vou deixar uma pessoa por último, mas agora eu quero cumprimentar a doutora Socorro Tinoco, né? Presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e vice-presidente da Associação Nacional das Mulheres Policiais, a quem eu cumprimento, a quem também temos trabalhado, né, praticamente diuturnamente, né, doutora Socorro, né, nas nossas demandas, sempre para atender os nossos delegados e delegadas. Quero cumprimentar também aqui o doutor Valdec, nosso vice-presidente do Sindepo, gestão 2026 a 2028. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada por estar conosco. E teremos aí 3 anos de muito trabalho também. Né, cumprimento, antes de tudo, eu quero falar aqui do senhor ministro de Estado de Minas e Energia do Brasil, né, doutor Alexandre Silveira, pessoa a quem eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente neste momento. E depois do discurso do senhor, eu falo, gente, precisaria de mais discurso? Porque o discurso do senhor foi extremamente completo, traz à tona toda a nossa realidade de delegados de polícia, porque eu já sou delegada de polícia há 26 anos, então nós sabemos que, ao longo desse período, tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, e tudo isso que ainda que o senhor disse que temos que fazer. Precisamos trabalhar por uma polícia de Estado. Nós não podemos continuar sendo uma polícia de governo, não é? Isso eu falo não só aqui do Distrito Federal, mas eu falo do Brasil afora. Precisamos, sim, de uma polícia de governo, né? Cumprimento aqui as delegadas e os delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal aqui presentes, né? Cumprimento também todos os nossos colegas delegados, delegadas, policiais civis que provavelmente assistem, né, a essa audiência neste momento.
não é? Então, para a gente é muito importante. É importante a gente falar também dos nossos policiais veteranos, porque eles construíram a nossa história e eles nos trouxeram até aqui. Sem eles, nós não estaríamos nesse momento. Sem eles, nós não teríamos a importância que nós temos hoje. Sem eles, provavelmente, não estaríamos sendo convidados para esta homenagem que está sendo feita neste momento, que é extremamente importante para nós, delegados de polícia. Isso nos traz um sentimento de pertencimento a uma categoria e, mais do que isso, de importância, de relevância para a sociedade brasileira. Muito obrigada, né? E também, neste momento, antes de iniciar o meu discurso escrito, eu quero agradecer aqui a presença do meu esposo. Muitíssimo obrigada, Elidônio Alcântara, pela presença e pelo companheirismo de sempre. Bom, então, gente, hoje, ao subir a essa tribuna, sinto no peito mais do que a responsabilidade institucional da função que exerço. Sinto uma emoção profunda, e é verdade, eu estou extremamente emocionada. A emoção de estar nesta casa que representa a voz do povo brasileiro, celebrando uma das carreiras mais desafiadoras, mais intensas e mais humanas do serviço público, que é a carreira de delegado de Polícia Civil e de delegado de Polícia Federal. Agradeço com sincera gratidão ao senador Exalci, que propôs essa sessão solene e que preside ela, né? O simples fato de estarmos aqui nessa homenagem, que acontece aqui no Senado Federal, já diz muito. Diz que o parlamento reconhece um trabalho que tantas vezes acontece na madrugada, na chuva, no improvável e quase sempre longe dos holofotes. Ser delegado de polícia não é apenas exercer a autoridade, é sentir a dor do outro, acolher quem chega fragilizado, conduzir uma equipe que deposita em nós sua confiança e enfrentar decisões que podem mudar vidas em questão de minutos. Não é? Trabalhamos com a liberdade da pessoa, não é? E isso, sim, é extremamente preocupante para aquela pessoa envolvida naquela situação, para a família que chega ali sabendo, você vai prender, não vai prender, o que vai acontecer? E a gente sente essas dores o tempo inteiro. É uma missão que exige técnica, mas exige também coração na hora de todas as nossas decisões. A Polícia Civil do Distrito Federal carrega uma história que me orgulha profundamente. Somos uma carreira que nasceu da própria construção institucional do país, junto com a Polícia Federal, com quem compartilhamos origem e a responsabilidade de servir a União. Isso nos lembra que não carregamos apenas um cargo, carregamos uma tradição. Mas tradição alguma nos prepara para a parte mais difícil da nossa rotina, que é o impacto humano. A profissão policial está entre as mais estressantes do mundo e nós sentimos isso todos os dias. Carregamos o peso de testemunhar dores, conflitos familiares, tragédias pessoais e dramas que muitas vezes ficam guardados em silêncio dentro de nós. E muitas vezes chegam situações no balcão de uma delegacia que, às vezes, aquela dor daquela pessoa coincide com uma dor que você traz. E, mesmo assim, aquela sua dor, ela tem que ser apagada, ela tem que ser escondida para você lidar com a dor daquele que chega à delegacia. Por isso, quando digo que essa sessão me emociona, é porque ela ilumina esse lado invisível da nossa missão. Aqui neste plenário, somos vistos não apenas como autoridades ou gestores, mas como pessoas. Pessoas que têm medo, que têm família, que têm noites mal dormidas e que, mesmo assim, seguem firmes. Seguimos porque acreditamos que nosso trabalho transforma vidas e transforma mesmo. No Distrito Federal, o diálogo com o governo local tem sido importante, da mesma maneira que tem sido extremamente importante aqui no governo federal. Somos uma polícia híbrida e precisamos tanto do governo do Distrito Federal como do governo federal, né? Mas hoje, com licença de todos, quero falar especialmente aos meus colegas delegados e delegadas. Hoje é o nosso dia, o dia de reconhecer a coragem silenciosa de quem atende uma vítima sem deixar transparecer sua própria dor, o dia de celebrar a firmeza de quem mantém a serenidade quando tudo ao redor parece ruir, o dia de homenagear quem sabe que a investigação criminal, antes de ser técnica, é um ato profundo de compromisso com a vida humana.
Que esta casa, que simboliza a democracia, siga caminhando ao lado das instituições policiais, porque segurança pública é, acima de tudo, um direito de cada brasileiro e nós somos parte essencial da proteção desse direito. A cada delegada e a cada delegado deste país, deixo aqui minha gratidão mais sincera. Que Deus ilumine nossa missão, nos dê força, sensibilidade e sabedoria para continuarmos servindo com dignidade, empatia e muita coragem. A todos vocês, o meu muito obrigada. Concedo a palavra ao senhor Saulo Lopes, delegado-geral adjunto da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Bom dia a todos e todas. Gostaria de iniciar a saudação ao nosso senador Exalci Lucas, presidente dessa sessão especial. Obrigado pelo discurso, senador. Demonstra o quanto Vossa Excelência conhece as atividades e, mais uma vez, materializa o reconhecimento de Vossa Excelência à nossa carreira. Gostaria de cumprimentar o ministro de Estado de Minas e Energia do Brasil, o delegado Alexandre Silveira. Parabéns pelo discurso. Realmente, como a doutora Cláudia disse, aqui a nós não cabe mais pontuar, né? O senhor já disse tudo da nossa atuação e das nossas dores. Cumprimentar a doutora Cristiane Correia Machado, aqui representando o diretor-geral da Polícia Federal. Gostaria de cumprimentar os presidentes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, doutor Luciano Leiro, que encerra a sua gestão, e ao doutor Edvandir Félix de Paiva, que assume sucesso na nova missão que já é conhecida do senhor. Gostaria de cumprimentar meu amigo, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal, doutor Amarildo. Gostaria de cumprimentar minha amiga, colega, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, doutora Cláudia Alcântara. Já de início, gostaria de dizer que, junto da Delegacia Geral com as associações, a Associação dos Delegados e o SINDEP, nós vamos seguir, sim, trabalhando muito pela carreira do delegado de polícia, né, e junto com o CIPOL, pelas outras carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. Esse é o nosso compromisso. Obrigado pelas presenças de todos os senhores, delegados da Polícia Federal, aos delegados da nossa querida, amada Polícia Civil. Obrigado pela presença de todos vocês. Senhoras e senhores presentes, hoje a minha responsabilidade é enorme. Eu falo em nome da Polícia Civil do Distrito Federal, representando o Dr. José Wérico de Carvalho, que em razão de férias e compromissos familiares não pôde estar presente hoje. E também falo em nome do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, representando o Dr. Márcio Gutierrez, que é o delegado-geral da Polícia do Ceará, que não conseguiu também estar presente. Então, mando um abraço dos dois e aqui tenho essa honrosa missão, difícil missão, de substituí-los. Com profundo senso de honra e dever que ocupo essa tribuna, agradeço a iniciativa do senador Humberto Costa e desta Casa, o Senado Federal, em realizar essa sessão especial, um reconhecimento justo ao Dia Nacional do Delegado de Polícia. Gestos como esse de hoje materializam a preocupação de Vossas Excelências com a segurança pública do Brasil. Esta homenagem transcende o indivíduo. Ela celebra o papel fundamental da Polícia Judiciária para a rigidez do nosso sistema de justiça criminal e a consolidação do Estado democrático de direito. Rendo minhas homenagens e reconhecimento ao Dr. Paulo Roberto de Almeida e Dr. Benito Tiese, delegados veteranos aposentados nossos da Polícia Civil, pela idealização do Dia do Delegado de Polícia, ideia que foi encampada pelo presidente da Depol Brasil, como já citado pelo ministro, né, o nosso saudoso Dudu, o Carlos Eduardo, que era presidente, né, da Depol Brasil à época. Então, o delegado de polícia é, no campo da persecução penal, o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Não somos mero coletores de provas, somos a autoridade responsável
pela filtragem jurídica inicial dos fatos, impedindo que se imponham restrições aos indivíduos sem o devido processo legal. Na condução do inquérito, o delegado de polícia exerce uma função essencialmente jurídica, pois decide sobre prisões em flagrante, tipifica condutas, preside interrogatórios preservando os direitos constitucionais, determina diligências que podem afetar diretamente a liberdade das pessoas e representa por medidas cautelares. Realmente não há dúvida que nossa atividade é essencialmente jurídica. O delegado de polícia, ele não arrisca a sua vida apenas para prender. Ele arrisca a vida para garantir que a lei seja cumprida, até mesmo por quem a violou. Aqui é importante destacar o quão a atividade do delegado de polícia é de extremo risco e gera uma carga de estresse muito alta. Diferentemente de qualquer outra profissão, é uma carga muito alta, diferente de qualquer outra profissão. Primeiramente, o delegado de polícia não é um servidor comum que bate o ponto e, após o horário de trabalho, preocupa-se tão somente com o seu descanso. Somos policiais 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Após o expediente na delegacia, os telefones permanecem ativos e sempre são acionados. Madrugada, sábado, domingo, feriado, a cidade não para, a segurança pública não dorme e o delegado de polícia está sempre pronto para atender e defender a sociedade. Soma-se a alta carga de trabalho, o risco extremo a que nós, delegados de polícia, somos submetidos. Efetuar prisões em flagrante, dar cumprimento a mandados de prisão, liderar operações complexas e presidir investigações de alto risco são alguns exemplos. Além dos riscos físicos, convivemos ainda com o risco institucional e jurídico quando atuamos em casos sensíveis de comoção pública e apelo midiático. O delegado fica em escrutínio constante, facilitando ataques à sua honra e à imagem por parte de grupos interessados em desacreditar a investigação. Não bastassem as dificuldades comuns já existentes, a criminalidade não é mais simples ou local. Enfrentamos hoje o crime organizado, transnacional e o crime cibernético com todas as suas evoluções tecnológicas. As polícias precisam de fortes investimentos para bem desempenhar o seu mistério. Ter boa estrutura física, bons quadros e boa remuneração são elementos essenciais para se ter resultados. Nesse ponto, gostaria de agradecer a sensibilidade do governador Ibanez Rocha, da vice-governadora Celina Leão, presidente da CLDF, Wellington Luiz, a deputada Jane Kleber, o secretário nosso de Segurança Pública, que é delegado da Polícia Federal, Sandro Torres Avelar, o secretário Rocha, que trabalharam muito para encaminharem uma proposta de paridade salarial, para o retorno da paridade salarial com a Polícia Federal. E na esfera federal, nós tivemos os apoios importantíssimos para fazer avançar a demanda que culminou com um aumento de 27%. Agradecer muito aos senadores Alci, a doutora Cláudia já disse em sua fala, o quanto o senhor trabalhou para que esse aumento, essa recomposição salarial efetivamente ocorresse. Então, o senhor foi realmente um guerreiro, lutou muito por nós e não esperava a demanda chegar, o senhor mesmo provocava, como disse a doutora Cláudia. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez, isso realmente demonstra o quanto o senhor é preocupado com a segurança pública do Distrito Federal. Agradecer também à senadora Leila, deputado Rafael Prudente, deputada Érica Cocai e outros atores envolvidos. Ressalto também a atuação das nossas entidades de classe, que lutaram muito para o êxito da recomposição salarial. Sindepo, na pessoa da doutora Cláudia, que lutou bastante por essa recomposição, a DEPOL, a doutora Marildo, que está aqui presente, e também reconhecer as entidades que representam as outras classes da Polícia Civil, tanto o Simpol quanto a GEPOL lutaram bastante. Gostaria de fazer um forte elogio à atuação do Senado Federal, senadores Alci, que teve um projeto de lei aprovado agora, dia 27/11, em que promoveu alterações no Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, se o agente já tiver sido liberado
em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se ele tiver sido absolvido anteriormente. Isso é para evitar aquele prende e solta, que a gente, infelizmente, fica enxugando o gelo. Mas foi um avanço e partiu aqui do Senado Federal essa proposta legislativa a quem a gente rende as homenagens. Precisamos agora avançar em muitas pautas para evitar este prende e solta, o que gera uma carga enorme de trabalho para o delegado de polícia, como, por exemplo, é importante nós tratarmos a diminuição da maioridade penal para 16 anos de idade. Dirijo-me com o máximo respeito aos senhores senadores, representantes máximos do Estado e do povo brasileiro, para pedir investimentos. Investimento em todas as polícias do país. O investimento na Polícia Judiciária é um investimento direto na cidadania. É neste contexto que assume especial relevância o debate recente sobre a necessidade de prever em lei a destinação de recursos também para os fundos das polícias civis, especialmente nos casos em que são elas as responsáveis diretas pelas investigações que recuperam bens, valores e patrimônio ilícito. Isso representa justiça federativa, racionalidade administrativa e fortalecimento institucional. Representa, sobretudo, respeito ao trabalho de quem está na linha de frente da investigação e da proteção da sociedade. A título de exemplo, senador, somente este ano, a Polícia Civil, nesse quadradinho, Distrito Federal, já recuperou quase R$500 bilhões no ano de 2025. Então, acreditamos que, se esse valor for investido na Polícia Civil, certamente a nossa atuação será ainda mais eficiente e eficaz. Investir na investigação criminal é a maneira mais inteligente e menos dispendiosa de reduzir a impunidade, restaurar a confiança pública nas instituições. Esta solenidade é dedicada a cada delegado e delegada que, diariamente, nos rincões deste país, veste o colete, veste a lei e veste a responsabilidade. Homenageio aqueles que tombaram no cumprimento do dever e reafirmo o nosso compromisso com o sacrifício e a missão. O delegado de polícia é um guardião do bem maior da República, que é a justiça. Aproveito para, em nome do Dr. Márcio Gutierrez, presidente do CONCPC, parabenizar todos os delegados do Brasil. E o CONCPC reforça aqui, senador, o pedido para que seja ouvido em todas as propostas legislativas que tratem matéria criminal. O CONCPC não tem sido ouvido. É imprescindível que ouçam quem está na ponta e entende do assunto segurança pública. Por fim, reafirmamos perante o Senado Federal a nossa lealdade inabalável à Constituição e ao ordenamento jurídico, a defesa da sociedade, em preservar o Estado Democrático de Direito e buscar a verdade e fazer justiça. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo reconhecimento. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe a Polícia Judiciária, que Deus abençoe todos os delegados e delegadas de polícia e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença aqui da senhora presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo, Tânia Prado. E concedo agora a palavra ao senhor Amarildo Fernandes, presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Distrito Federal. Bom dia a todos. Eu quero já, inicialmente, parabenizar a instituição Senado Federal, aqui neste ato representada pelo senador Exalcir, que eu acho que vem aí nos últimos 11 anos, desde a criação da lei, rigorosamente todos os anos, nessa data, prestando aí a justa homenagem ao delegado de polícia. Isso eu acho que é algo muito relevante e as nossas singelas homenagens aqui, senador, não só pela casa, mas pelo senhor que tem estado sempre ao nosso lado. Eu digo isso porque percebo a sua presença no dia a dia, não só
naquelas demandas típicas do sindicato, mas até na nossa rotina, né? O senhor é um frequentador assíduo do nosso clube. Então, e eu sei muito bem aí o quanto o senhor tem se empenhado para que o Senado, e não só o Senado, mas o próprio Legislativo como um todo, atenda aí às demandas da Polícia Civil. Então, isso eu acho que é algo de muita relevância. Continuando aqui, eu vou continuar com os cumprimentos à mesa, e eu acho que quando o ministro Alexandre Vieira Silveira narrou aqui a sua história de plantão, já parabenizando pela postura, né, que o senhor tem tido em relação aí à Polícia Civil como um todo, eu me senti até representado, né, nessa cena, ministro, porque Recanto das Emas, 1999, acho que 2 anos depois que o senhor tomou posse também, a gente tinha essa vivência, né, no dia a dia. O seu caso era 90 presos, 180 presos, meu caso era 90, né, do seu lado ali. Então, de fato, essa história mudou um pouco, mas naquela época a gente tinha, de fato, essas condições que nos abalavam e muito, além de colocar em risco aí a segurança do próprio policial, o próprio preso, né, não tinha aquela segurança que, de fato, se precisava. Cumprimentar aqui a doutora Cristiana, né, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Federal, né, nossas singelas homenagens. Eu acho que essa parceria tem sido muito bacana em relação aí às duas instituições. Doutor Saulo, nosso delegado-geral adjunto, representando aqui o doutor Zé Eric, a gente sabe já de longa data do seu envolvimento, né, com as demandas da Polícia Civil, né, e principalmente da DEPOL. Já foi vice-presidente, conhece muito bem a nossa rotina. Doutor Luciano Leiro, a gente volta e meia se encontra nos eventos das entidades, então meus cumprimentos. O senhor está deixando aí a missão hoje, mas certamente está deixando um grande legado para a Polícia Federal, isso não tenho dúvida. O doutor Paiva, que já presidiu essa entidade lá no passado, eu ouvi aqui muitas referências elogiosas, conhecia demais pelo nome, né? Pessoalmente não tive essa oportunidade, mas estou conhecendo hoje, então eu sei o quanto o senhor já fez pela Polícia Federal, eu acho que isso também é algo de extrema importância a gente ressaltar. Doutora Cláudia, meus cumprimentos pela reeleição, nossa recente, né? A posse será na sexta-feira, quinta-feira, como ela já anunciou. E o trabalho que a gente fez ao longo dos 3 anos, né, na nossa última gestão, eu acho que diz muito, né? Principalmente as nossas demandas, ainda na fase de local, com relação às nossas brigas juntos ao Distrito Federal, ao GDF, aos parlamentares do GDF, à CLDF, porque se nós temos hoje, daqui a pouco, às 14h30, estaremos ali no Palácio do Planalto para acompanhar, né, a emissão da MP, e isso começou lá atrás, há 2 anos atrás, ou até mais, aquele nosso primeiro resultado positivo, já na sua gestão, dos 18/24%, né, a gente chegou até as fases aqui do MGI juntos. Por quê? Porque naquela ocasião não tinha ainda a mesa de negociação. Agora, com a mesa, a nossa atuação acabou ali no GDF. Então, doutora Cláudia, esperamos que continuemos na próxima gestão a mesma parceria, a mesma condição que nos trouxe aí a atender muitas demandas da Polícia Civil. E eu acho que agora, junto com a nossa direção-geral, acho que mais ajustada ainda, mais próxima, é hora de a gente, de fato, se unir, né? Delegado-geral, entidade de classe, através do SINDEP, através da DEPOL, as demais categorias, SIMPOL e outras associações da Polícia Civil, a gente procurar, então, aí, o de melhor para a nossa Polícia Civil, que, de fato, tem sido aí, apresentando, né, enormes resultados que, de fato, nos agrada e muito. Eu quero cumprimentar também aqui os nossos colegas delegados da Polícia Federal, policiais civis, delegados, chefes de departamento, eu vejo muitos aqui, delegados, chefes também, e continuar aqui, finalizando aqui a parte de cumprimentos, lembrando a origem dessa data, né, do 3 de dezembro, que a gente comemora o Dia do Delegado de Polícia. Isso se deu lá em 2014, 13 para 14, com a iniciativa de 3 pessoas que a gente não pode deixar de citar, por ocasião da presidência da DEPOL Brasil, né, o já falecido Dudu, o Dr. Paulo de Almeida, o Benito, foram os 3 que idealizaram essa data e, graças a Deus, o Senado Federal e o todo Legislativo do nível federal reconheceu e hoje estamos aqui
comemorando, então, o Dia do Delegado de Polícia. Senhores, é de uma forma muito especial que cumprimento os meus pares, né, e delegados aqui presentes, delegados e delegadas. E é com sentimento de profunda honra e responsabilidade que ocupo esta tribuna. Falo aqui na qualidade de presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, a ADEPOL, entidade que tem a nobre missão de representar os delegados da nossa capital da República. A ADEPOL, como todos já sabem, ela é filiada à ADEPOL Brasil, no momento presidida pelo nosso amigo Rodolfo Laterza. E essa parceria, ela voltou a ser restabelecida há pouco tempo, né? A gente teve aí uma certa dificuldade para administrar duas entidades nacionais e, graças a Deus, com a chegada de novas pessoas, novas fases, novas diretorias, a Cláudia sabe bem disso, né, Cláudia? A gente conseguiu aí há menos de 3 anos fazer com que novamente tivéssemos apenas uma entidade nacional representando os delegados de polícia. Eu acho que isso que a gente tem que, de fato, registrar e valorizar. A ADEPOL, portanto, tem um propósito que vai muito além da defesa das garantias e prerrogativas dos delegados de polícia. Somos um pilar institucional que zela para que a Polícia Civil se mantenha forte, autônoma e servidora exclusiva do Estado e da lei. Trago comigo, nesta data, a voz de homens, mulheres que diariamente dedicam suas vidas e uma das missões principais e essenciais do Estado Democrático de Direito, a busca pela verdade real e a realização da justiça criminal. Celebramos, então, nesse dia 3 de dezembro, o Dia do Delegado de Polícia, instituído pela Lei número 12.950, de 7 de janeiro de 2014, uma data que remonta ao ano de 1841, como bem já lembrou aqui o nosso delegado ministro, né, Alexandre Silveira, quando, naquela ocasião, Dom Pedro II promulgou a Lei 261, criando a figura do então chefe de polícia. Hoje, né, com a denominação atual, claro, delegado de polícia. Portanto, são quase 2 séculos. Mas, ao olharmos para um passado, não o fazemos apenas com memória, fazemos-lo para entender a magnitude do nosso dever e o tamanho do nosso compromisso para com o futuro do Brasil. Muitas vezes, a sociedade visualiza o delegado de polícia sob uma ótica apenas da repressão, e isso não é a realidade, não é só isso. No entanto, somos, antes de tudo, mais que isso, somos os garantidores de direitos, os direitos fundamentais da pessoa humana, principalmente. O delegado de polícia é o primeiro garantidor do cidadão, no momento de sua maior vulnerabilidade. Alguém já disse isso aqui, acho que foi a Cláudia que disse isso. Exatamente, quando a liberdade de alguém está em análise. Então, eu creio que esse momento aqui já foi dito até por pessoas importantíssimas, presidente da República, de que a nossa liberdade vale até mais do que a vida, porque sem a liberdade, né, a vida não faz sentido. Nós somos aqueles que, no calor dos fatos, nas madrugadas e complexidades de um plantão, é o delegado de polícia quem realiza o primeiro controle, aquele controle da legalidade. É a nossa análise técnica, fundamentada na lei e na isenção, que decide os rumos iniciais de um caso, de uma investigação. É o nosso discernimento que separa delito de uma conduta lícita. Na missão que transcende o ato de prender, certamente que é o de investigar, esclarecer. A investigação criminal presidida pelo delegado de polícia é o filtro essencial que impede equívocos, evita arbítrios e protege a dignidade da pessoa humana. Nós vivemos hoje, né, em tempos que exigem muito mais serenidade e ainda firmeza. Diante, né, das organizações criminosas que se sofisticam e os desafios de segurança pública são ainda cada vez mais complexos. Neste cenário, a Polícia Judiciária se apresenta como uma instituição fundamental para a manutenção da ordem democrática. Aqui no Distrito Federal, nós da ADEPOL temos imenso orgulho da nossa Polícia Civil. Investigamos fatos independentemente de quem sejam os envolvidos, com a mesma imparcialidade e rigor técnico. Na defesa da sociedade, exige-se de uma Polícia Civil de Estado que seja republicana, seja técnica, exige autonomia legislativa,
exige autonomia investigativa para que a apuração dos fatos sejam estritamente os ditames da lei. O ministro citou bem aqui, através da sua proposta de autonomia. Não sei se chegaremos, né, a essa condição, mas temos que lutar por isso, ministro, porque uma polícia civil ou federal que seja dependente financeiramente, orçamentariamente, já começa com muita dificuldade. A gente sabe, olho para a Cláudia aqui e relembro as nossas dificuldades junto a esses dois entes distrital e ente federal, o quanto, às vezes, chega a ser até humilhante. Eu me sinto humilhado, às vezes, chegar e pedir tantas vezes as mesmas coisas e, às vezes, sequer ser recebido. E isso seria quebrado e nos daria aí um rigor, uma condição, de fato, de sermos uma polícia de Estado. Porque nessas negociações, eu não tenho dúvida, a gente se fragiliza bastante, né? Espera-se respostas, espera-se compromissos que nós, às vezes, não podemos retornar. Então, a autonomia financeira e orçamentária que agora soube que é de autoria do senhor, ministro, eu acho que é o caminho ideal e algo a ser lutado e buscado para nos dar uma grande segurança e, para isso, vai reverter em melhor serviço para a sociedade. A defesa da sociedade exige uma polícia civil de Estado, eu acabei de dizer, republicana e técnica. Exige autonomia investigativa para que a apuração dos fatos seja estritamente nos ditames da lei. Exige a garantia das nossas prerrogativas fundamentais e indispensáveis para que possamos atuar com isenção perante qualquer circunstância. A gente sabe, no Judiciário tem-se a garantia da inamovibilidade. Aqui no Distrito Federal não se faz tanto sentido, dada a nossa base territorial ser tão pequena, mas isso é sentido certamente pelos estados de grande extensão territorial. E essa condição também a gente precisa dar ao delegado de polícia. A recente aprovação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis foi um avanço significativo e agradecemos a esta Casa Legislativa pelo diálogo e pela aprovação. Mas o trabalho pela evolução da nossa carreira jurídica é constante. Uma investigação de qualidade requer investimento, tecnologia e, acima de tudo, capital humano reconhecido e motivado. Isso aqui seria certamente bem aproveitado, muito mais aplicado se tivéssemos a nossa autonomia financeira e orçamentária bem proposta aqui pelo nosso senador, pelo nosso ex-senador e ministro das Minas e Energias. Bom, encerrando as minhas palavras, dirijo-me a cada delegado e delegada aqui presentes ou ainda nos plantões das delegacias de polícia por esse Brasil afora, dizendo que o seu trabalho é essencial. Quando você acolhe uma vítima e garante seus direitos, você fortalece a confiança na justiça. Quando você soluciona um crime complexo, você traz a paz social para a comunidade. Quando você age com integridade, você reafirma os valores da nossa República. Que este dia do delegado de polícia seja um momento de reflexão sobre a importância do conhecimento jurídico e da ética que norteiam nossa profissão. Que continuemos a ser os aplicadores da Constituição e das leis nas delegacias por este Brasil afora. Muito obrigado a todos e que esse ano e que esse dia do delegado de polícia seja permanentemente reconhecido e homenageado, como tem sido feito pelo Senado Federal. Obrigado a todos. Concedo a palavra agora à senhora Maria do Socorro Santos Nunes Tinoco, que é presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Bom dia a todos, quase boa tarde. É um prazer muito grande estar nessa tribuna, nesse momento, nesse dia, que homenageia os delegados de polícia. Meus cumprimentos ao senador Isalci Lucas, um grande parceiro, uma pessoa cujo gabinete está sempre aberto para nos receber em nossas lutas e nas buscas pela conquista de nossas pautas. Obrigada, senador. E obrigada pelo seu discurso também, que resumiu
tudo o que a gente espera ouvir de um parlamentar da sua grandeza. Muito obrigada. E agradeço também ao ministro. Muito obrigada, ministro Alexandre Vieira, por suas palavras, por sua trajetória como delegado de polícia, que muito nos honra e nos assim, incentiva, né, porque nos inspiram pessoas como o senhor. Muito obrigada por suas palavras também. Quero agradecer também, cumprimentar os integrantes da mesa, aqui a doutora Cristiane Corrêa Machado, nossa diretora da Academia Nacional de Polícia, pessoa que eu tenho grande respeito e admiração. E também o doutor Saulo Ribeiro Lopes, né, diretor-geral, que aqui representa o diretor-geral da Polícia Civil, mas que também é o diretor-geral adjunto. Prazer, doutor Rebelo. O presidente atual da nossa Associação de Delegados de Polícia Federal, doutor Luciano Leiro, que na data de hoje se faz a transição do cargo, a quem eu quero agradecer pelos trabalhos desenvolvidos nesses anos que o senhor esteve à frente da nossa associação, pelas conquistas que foram realizadas para a nossa carreira, pela criação da Diretoria da Mulher, e cuja presidente, a doutora Paula, está aqui presente. Quero agradecer ao senhor e parabenizar por todos os seus trabalhos realizados. Vamos ver mais aqui. Tá sim. Também ao meu querido presidente, doutor Divandi Paiva, pessoa que me engrandece muito pelos trabalhos realizados como delegado de polícia, como colega, como parceiro de trabalhos, não só na antiga, né, sua gestão como presidente da DPF, que nós fomos parceiros, naqueles 4 anos que o senhor esteve à frente da DPF, com trabalhos assim, realizados de forma fantástica, com grande dedicação, que nos engrandeceu também como presidente por estar do seu lado. Muito obrigada, doutor Divandi, e sucesso para a presidência que o senhor está assumindo, que com certeza será de muito êxito, muitas conquistas e muitas realizações. Sucesso, senhor. E aqui, doutor Amarildo Fernandes, parceiro também, quando presidente do sindicato aqui de Brasília, o Sindepol. O senhor foi um grande parceiro, esteve do lado da gente. Sabe? Muito obrigada, doutor Amarildo, por sua amizade e parceria. E a doutora Cláudia Alcântara, né, que essa daí é amiga assim, de longas datas e de muitas lutas, inclusive, coincidentemente, quando eu fui diretora de gestão especial da Polícia Federal, ela foi gestora também de gestão de pessoal da Polícia Civil. E a nossa amizade começou ali, né, Cláudia? Que nós trocávamos figurinhas de trabalho, né? E depois veio a ANPOL, né, a Associação das Mulheres Policiais do Brasil, que a doutora Cláudia é vice-presidente e também muito atuante, sem falar que como presidente do sindicato do Sindepol, aqui de Brasília, que agora foi reeleita com todo o reconhecimento que a senhora merece, pelo trabalho que a senhora desenvolve. Parabéns, doutora, e sucesso na nova gestão, tá? Bom, eu acho que já cumprimentei todos. Então, vamos lá. Também meus cumprimentos aos delegados e delegadas da Polícia Federal e da Polícia Civil, ativos e aposentados aqui presentes, e os que estão acompanhando essa sessão de forma remota. E destaco também aqui a presença de 2 presidentes dos sindicatos, que filiados à FENADEPOL, doutora Tânia Prado, Sindicato de São Paulo, doutor Nício Lacorte, presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul. Obrigada por sua presença. E agradeço também aqui a presença de diretores e conselheiros da FENADEPOL, a nossa vice-presidente ali, a doutora Alexandra, e o doutor Lira, também nosso presidente, que aqui está presente. Então, agradecendo a vocês e também os delegados regionais da DPF de todo o país, que aqui estão presentes, delegados e delegadas, tá? Que nos honram com a presença de vocês aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, quero agradecer ao senador Humberto Costa por requerer essa sessão especial em homenagem ao Dia do Delegado de Polícia e o apoio de seu chefe de gabinete, delegado Adilson Batista, que aqui se encontra presente, por facilitar essa tramitação. Obrigada, doutor Adilson. Hoje é um dia de reconhecimento e gratidão. Celebramos o Dia do Delegado de Polícia, voltamos nossos olhares para a dedicação, o compromisso e a coragem
que moldam o dia a dia desses profissionais. Ser delegado é mais que uma profissão, é uma missão. É atuar na linha de frente da segurança pública, garantindo que a lei seja cumprida e a justiça prevaleça. É, acima de tudo, a defesa dos direitos fundamentais da sociedade. Em cada investigação, em cada operação, em cada decisão, os delegados de polícia demonstram sua habilidade de unir liderança, ética e perseverança. Eles coordenam as equipes, planejam estratégias e conduzem inquéritos, trabalhando ao lado com escrivães, agentes e peritos, para desvendar a verdade e dar uma resposta à sociedade. A atuação do delegado é fundamental para a paz social. Sem justiça e sem a certeza de que os crimes não ficarão impunes, não há tranquilidade para a população. Por isso, é vital o investimento nas instituições policiais, na capacitação de seu efetivo, na realização de novos concursos, no emprego de novas tecnologias e, principalmente, na valorização de cada profissional delegado de polícia. Daí a preocupação nossa com o PL antifacção, senador Isalci, ministro Alexandre Ribeira. O projeto de lei 5.582/2025, que cria um novo marco legal para o combate ao crime organizado no Brasil. Atualmente, esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, no Senado, sob relatoria do senador Alessandro Vieira. Sabemos que, após diversas alterações e negociações na Câmara dos Deputados, especialmente em torno do relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, e foi aprovado em novembro agora de 2025 um texto alternativo, na forma de um substitutivo que recebeu 350 votos favoráveis e 110 contrários. Como se verificou em sua tramitação na Câmara, esse projeto sofreu diversos substitutivos até o texto final para aprovação. E essas alterações enfraqueceram a essência original da proposta, senador, que é a proposta do governo federal de dotar a Polícia Federal de mais condições para combater o crime organizado. Tá? As mudanças chegaram até a reduzir o papel da Polícia Federal no enfrentamento das organizações interestaduais e transnacionais, como o PCC e o Comando Vermelho. Tá? Com indicativos também de prejuízo às ações conjuntas e coordenadas, com integração e inteligência entre as forças de segurança. A diminuição de recursos destinados à Polícia Federal, em razão da repartição de fundos federais, irá causar, se isso ocorrer, irá causar prejuízos significativos à atuação da Polícia Federal como Polícia Judiciária da União. Nossa grande preocupação como entidade representativa dos delegados de Polícia Federal... Cadê a folha? Pregou aqui. Desculpem. Estou tentando abrir. Ai, ai, ai. Pronto. Nossa preocupação... Então, vamos lá. Cadê a folha? É isso mesmo. Tá. Ixi, está faltando aqui. Admissão de recurso, tá. Representados delegados de Polícia Federal. Essa é a nossa preocupação. Assim, esperamos que nesta casa, aqui no Senado, se possa construir um texto final que recupere o sentido original do PL anti-inflação, cujo combate se espera para o combate efetivo ao crime organizado, sem comprometer a atuação da Polícia Federal. Tá? Então, encerramos nossa homenagem, parabenizando a todos os delegados e delegadas de polícia, aqui presentes no Brasil afora, que com dedicação, ética e compromisso com o bem-estar da sociedade, atuam na linha de frente para garantir a segurança e os direitos de todos os cidadãos. Muito obrigada a todos.
Bem, quero cumprimentar, parabenizar o senador Humberto Costa, chefe de gabinete Adilson também, o delegado. Lembrar que foi aprovado por unanimidade aqui na Casa, no Senado Federal, com o apoio de todos os senadores. Fiquei muito feliz de presidir, agradeço também o convite, ainda mais com essa participação, né, conjunta da Polícia Federal e a Polícia Civil, que sempre teve realmente essa paridade, né, nas ações e também em todas as situações. E que perdemos isso durante um período e que estamos tentando resgatar. Resgatamos bastante, mas ainda falta um pedacinho para ficar exatamente naquilo que a gente deseja, que é essa paridade, que foi dito aqui, né, a lei foi a mesma de criação, então são consanguíneos, né? Então, realmente, essa é a nossa luta aqui. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para os delegados para explicar uma situação no Distrito Federal. A Constituição de 88, no seu artigo 21, inciso 14, diz que compete à União manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Isso é o que está no texto constitucional. A manutenção, por que veio a manutenção na Constituição? Porque desde a época da colônia, desde quando o Brasil era colônia, sempre quem bancou as despesas da capital sempre foi a União. Seja no Salvador, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília. Então, sempre, integralmente, quem bancou as despesas era isso. Em 88, quem indicava o governador do DF, quem indicava era o governo federal. Era indicação, não era eleição. Nós só conquistamos a eleição para governador em 90, posterior à Constituição. Então ficou essa distorção, porque a União ela não organiza a segurança do DF. Quem organiza a segurança do DF é o governador, como todos os estados são. Então eu apresentei uma PEC, e que eu espero que a gente consiga aprovar o mais rápido possível, exatamente organizando, tirando essa distorção da Constituição. E colocando simplesmente o que está no texto, mas assim, compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar da mesma forma como está na lei, porque essa é a nossa independência. Brasília conseguiu a autonomia política parcial, mas evidentemente sempre buscando a luta da paridade, né, tão merecida. E me lembro, inclusive, recentemente, a Polícia Federal também já era o 7º, 8º em termos de remuneração, comparado com alguns estados. Então, a gente precisa realmente colocar a polícia como política de Estado, isso é fundamental. Conto com o meu apoio aqui na PEC, eu acho que é fundamental isso. O crime está cada vez aumentando e, evidentemente, que a polícia precisa ter a contrapartida também para poder enfrentar essa dificuldade. Então, nada mais justo que os recursos obtidos pelas polícias sejam, de fato, investidos na estrutura da polícia. Então, contem comigo neste apoio. Aprendi aqui também no Congresso que a gente não deve legislar sem conhecer, sem ouvir as pessoas. Nada de nós sem nós. Então, falar em segurança pública, né, e não chamar realmente, como foi colocado aqui pelo Amarildo, né, ouvir o Conselho Nacional de Chefe da Polícia Civil, né? E também federal, né, Saulo? Você é fundamental. Então, porque muita gente aqui vota sem conhecer o mundo real, né? E a gente precisa realmente ouvir mais para aperfeiçoar cada vez mais a nossa legislação. Fiquei feliz, né, com o cumprimento do acordo que foi feito aqui no Senado, de que o presidente iria editar a medida provisória e agora confirma, né, a edição da medida, que nada mais justo do que essa luta, porque a proposta encaminhada ao governo federal pelo governador foi em fevereiro. Então, como foi dito aqui também, em muitos momentos a gente fica quase que, né, sendo humilhado aí, como foi dito aqui também na mesa. E exatamente por essa burocracia. O dinheiro já está no orçamento, o dinheiro já está no GDF, e aí uma burocracia para colocar no anexo 5, não tem nada a ver isso, causa tudo isso aí, né? Então, espero que a gente consiga aprovar e ter autonomia
total aí do Distrito Federal para poder realmente, quando anunciar, realmente cumprir aquilo que está anunciando, porque também não adianta anunciar e jogar a culpa no governo federal. Né? Você tem que ter essa articulação. A capital é fundamental que tenha uma relação próxima, muito boa, entre governador e presidente da República. E vou dizer para vocês, no período de 90 a 2002, a gente só conseguiu colocar o fundo em 2002. Os governadores tinham com o pires na mão todo mês para pagar as contas aqui do DF. Porque, e ainda mais quando você tem um governador e um presidente de partidos opostos, né, vocês sabem o que acontece. Né? Tivemos já isso aqui em Brasília. Muitas vezes atraso de pagamento, né, e 90% disso é para pagar salário. Então, eu quero aqui parabenizar as associações, os sindicatos, pela mobilização, pela parceria e colocar nosso, como sempre, à disposição. Bem, cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado, eu agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação e declaro encerrado essa presente sessão. Muito obrigado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante? Esse projeto é de suma importância, Carla, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis. Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis.
que, infelizmente, na maioria das vezes essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto vai fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avô, avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto vai fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso? Além do cuidador, a própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores. Por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos, e em paralelo a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque as coisas acontecem no município e nos estados. Então, tem que ser algo assim, de todos, porque, olha, na verdade, cuidar de quem cuida é muito mais, vai muito mais além do que o governo federal, do que o estado, do que o município. É todo um conjunto. Tem que todos estarem de mãos dadas, imbuídos no só sentimento de ajudar essas pessoas. Então, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, através dos seus ministérios, trabalhar de mãos dadas para fornecer essa rede de apoio junto com as ONGs, com os institutos. Então, é disso que nós estamos falando. Senadora, uma vez eu entrevistei uma mãe que tem um filho com uma doença rara e que depende completamente dela. Ela deixou o emprego e uma das coisas que ela falou assim, eu luto muito pela saúde dele e, ao mesmo tempo, eu torço para que ele morra antes de mim. Porque se eu morrer primeiro, não tem quem cuide dele. E aí entra a questão da saúde mental, porque ela falava assim, como que é lidar com isso tudo? Sim. É um dilema comum nas mães que têm filhos com É um dilema comum e é muito fácil de entender, porque essas mães, primeiro que elas se anulam para cuidar do seu filho. E aí elas têm medo de que alguém não faça o que ela faz. E realmente amor de mãe é um amor único. Então, é por isso que vem a estrutura de psiquiatra, de psicólogo e também a questão do social, de gerar para essas mães motivos de lazer, de terapia ocupacional, de capacitação,
de orientá-las, de fazê-las entender todo o contexto da sua criança e também trabalhar essa mãe ou esse pai, ou avó, ou qualquer um responsável, para que eles entendam o momento que eles estão vivendo e eles poderem ser treinados, porque nesse projeto fala sobre capacitação do cuidador ou da cuidadora, para que eles possam estar preparados para cuidar. E aí, a partir desse momento, eles já vão tirando aquele peso da responsabilidade, porque eles vão entendendo, bom, se eu estou sendo preparada para cuidar do meu filho ou de um ente querido, eu também posso chamar minha mãe, posso chamar minha irmã, meu irmão, meu tio, para junto comigo fazer esse curso de capacitação. Porque num desfecho, né, da mãe ou pai primeiro, enfim, ter alguém que possa dar esse subsídio e ela se sentir segura. Porque ela não vai se sentir só. Porque o que acontece, Carla? A maioria dessas mães, desses cuidadores, se sentem solitários. A maioria. E esse projeto visa isso. Eles, mães, pais, enfim, não se sentirem só. Porque cuidar não se trata de solidão. Cuidar tem que ser dividido por todos. E quando eu falo todos, não só são os entes familiares. É União, Estado e município. Tem que estar lado a lado desses cuidadores. Algum impacto orçamentário relevante? Sempre tem, não é? Porque se a gente está falando aqui, que eu queria até enfatizar um detalhe, nesse projeto fala dessas mães também, lógico que é caso a caso, desses cuidadores serem atendidos em domicílio, receber atendimento especializado em domicílio. E óbvio que isso gera custo. Mas o custo que poderá aumentar e que com certeza aumentará, vai ter algum grau de impacto orçamentário. Mas e a compensação? De você ver mães mais felizes, pais com autoestima elevada, cuidando melhor dos seus filhos, capacitados, estando bem na sociedade, se engajando na área social, tendo o seu lazer, diminuindo o seu estresse. Então, com isso, vai ter menos adoecimento, porque pesquisas foram feitas mostrando que a maioria desses cuidadores adoecem mais rápido, não só da questão emocional e psicológica, mas do corpo físico como um todo. Por quê? A dor emocional e psicológica leva às doenças do corpo. São as doenças que a gente chama psicossomáticas. Então, mesmo que esse impacto orçamentário, mesmo que tenhamos, que com certeza teremos esse impacto, mas a gente vai reverter em qualidade de vida para esses pacientes. Então, vai ser algo tão nobre que vai compensar, porque vai ter menos adoecimento. Então, isso vai impactar em menos despesa para o SUS. Senadora, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? A tramitação está o seguinte, Carla, ele veio da Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado lá, foi aprovado na CAS. Como na CAS ele é terminativo, então ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, obrigada pela sua presença, parabéns pela relatoria e volte sempre. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tive a experiência na pandemia, no CIL, e a gente também tem o curso integrado no IAD. Foi bem mais difícil do que o presencial que é hoje.
Eu já tive a experiência também, tanto na escola, lá no ensino fundamental e no Sul. Eu não aprendi nada, porque como você está no conforto de casa, você acaba se distraindo muito com as coisas. É muito difícil de a gente se concentrar. E logo nós, quando era criança, aí era pior ainda, que podia mexer no celular e tudo mais. O ensino à distância ele é muito bom. No entanto, algumas modalidades, por exemplo, como curso de medicina, engenharia, piloto de avião, não dá para ser à distância, né? O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. O país ganhou um marco regulatório da educação à distância. A partir de agora, nenhum curso de graduação poderá ser 100% no formato EAD. E entre os formatos disponíveis, uma novidade. Além dos cursos presencial e à distância, surge o modelo semipresencial, um híbrido de presencial com aulas online em tempo real. Que mudanças nós tivemos com esse decreto em relação a essas graduações? Não havia nenhuma regra escrita sobre quais cursos poderiam ser feitos à distância e quais não poderiam. Então, eu vou pegar o exemplo da medicina. Medicina nunca foi ofertada à distância, nem há demandas para oferta de medicina à distância no Ministério. Mas nunca esteve escrito em lugar nenhum que não podia ser ofertado à distância, apenas nas diretrizes curriculares nacionais. Mas não havia um documento do Ministério dizendo quais cursos poderiam e não poderiam ser ofertados em cada um dos formatos. Só muito recentemente iniciou-se a oferta da enfermagem à distância. Mas, apesar de ter iniciado recentemente, ela explodiu, né? E a gente tinha, em 2023, cerca de 40% das matrículas de enfermagem estavam nos cursos à distância. E havia uma concepção de que é muito difícil que um curso de enfermagem à distância consiga trazer para o estudante toda a formação prática que ele precisa. Por que no Brasil agora o número de matrículas no curso superior em EAD superou as matrículas presenciais? Tem dois acontecimentos que levam a isso. Um é o fim do FIES. Então o FIES, que antigamente oferecia 700 mil bolsas anuais, 500, passou a oferecer 150, 200 e preencher metade disso ou menos. Então, ou seja, o aluno não tinha mais aquele auxílio financeiro para poder pagar um curso presencial e conseguir entrar no ensino superior. Por que o governo viu a necessidade de ter um marco regulatório da EAD? Até 2017, a gente havia um decreto que regulava a educação à distância. Era um decreto com regras bastante rígidas sobre a educação à distância, dada a peculiaridade desse formato de oferta de graduação. E em 2017 foi editado um novo decreto que flexibilizou bastante essas regras. Então, elas passaram a ser feitas de uma forma muito mais soltas, digamos assim. E isso foi causando um crescimento bastante acentuado da oferta da educação à distância, mesmo antes da pandemia. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD, né? Então, trouxe um impacto bastante grande, pois criou um novo formato de oferta. Então, até então, nós tínhamos apenas dois formatos, o EAD e o presencial. Agora, nós passamos a ter os formatos presencial, semipresencial e EAD. É uma política que tem 2 anos para as instituições se adequarem e trouxe um impacto grande, mas em alguns cursos em mais do que outros, né? Então, tem alguns cursos que foram vedados na EAD e permitidos no semipresencial e outros que foram vedados na EAD e permitidos apenas no presencial, como é o caso de enfermagem. Cursos como Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia, eles já eram proibidos na EAD e eles continuam permitidos de serem ofertados apenas no presencial. Este decreto, ele, de uma forma muito acertada, ele vedou qualquer tipo de utilização de ensino à distância para o curso de medicina. Então, foi uma decisão muito acertada, porque medicina é uma profissão eminentemente teórica,
né? É uma profissão prática em que o médico tem quase a metade de toda a sua carga horária em hospitais e campos de estágio, em locais de atendimento ao paciente. E é assim que se deve desenvolver as habilidades de comunicação, empatia, e isso não se consegue fazer com nenhuma modalidade de ensino à distância. Antes da portaria, havia então essa possibilidade mínima de à distância? Existe uma brecha, né, em todos os cursos onde você poderia fazer uma pequena porcentagem, utilizar ensino à distância, né? Isso foi até muito discutido, se era 10%, 20%, 30%. Mas com o decreto, ele disciplinou essa quantidade em outros cursos e na medicina ele vedou completamente qualquer tipo de utilização da EAD durante os 6 anos da graduação. A ANUP entende que era necessário uma revisão das regras para o ensino superior. Nós passamos por momentos que mudaram bastante o Brasil como um todo, o ensino superior não foi diferente, né? Então nós tivemos a pandemia que fez com que as instituições tivessem que migrar todas muito rapidamente para o formato à distância para que os alunos pudessem continuar estudando. Acontece que depois do fim da pandemia, do lockdown, etc., a gente não teve mais uma definição clara de certas regras e como aplicá-las. Então, era necessário, de fato, que a gente tivesse uma revisão do marco, que tivesse mais clareza sobre o que é uma atividade EAD, o que é uma atividade presencial, e que também não estavam ainda ajustadas para a realidade que a gente vê hoje, que nós temos mais alunos no EAD do que no presencial, 52% de alunos no EAD. Então, era necessário uma revisão. A gente tem um ponto forte, Fábio, que assim, não é o formato de oferta que define a qualidade, é a forma como ele é estruturado, o seu plano político-pedagógico, como é definida a sua metodologia e seu processo. Quais foram as mudanças substanciais no EAD? A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. Mas não havia nenhuma regulamentação sobre isso, como que devia ser, o que deveria acontecer nesses momentos presenciais. Então, a gente tem hoje, digamos assim, 3 modelos, né? O presencial, o semipresencial e o à distância, onde o estudante ele vai ter clareza de qual é o melhor, o que se adapta melhor, né, ao perfil dele, ao momento de vida dele, se ele tem disponibilidade para frequentar um campus diariamente, ou se ele é aquele estudante trabalhador que ele não tem condições de ter um horário fixo, aí ele ainda tem a opção do curso à distância. A LDB prevê com que a educação e o ensino no Brasil possa ser da melhor forma estimulado. Agora, nós queremos que isso tenha regras. Por exemplo, cursos da área de saúde. Como é que você vai formar um profissional em medicina veterinária, seja também enfermagem, outros tipos de curso à distância? Não pode. Então, tem muitas profissões que necessitam presencial. Então, regulamentando é importante que a gente tenha, então, também o ensino à distância como mais um instrumento, mais uma ferramenta para qualificar principalmente o trabalhador, a trabalhadora, o jovem brasileiro que pode estar fazendo um curso e ao mesmo tempo fazendo à distância outro curso. Nós não podemos permitir que eles avancem da forma que estavam avançando, perdendo a qualidade e a eficiência nesse tipo de ensino. Hoje, se você pegar, por exemplo, é inconcebível imaginar que um profissional da área da saúde vá se formar através da educação à distância. É diferente. Um enfermeiro, um técnico, ele tem que estar lá na aula presencial majoritariamente para poder ele não só aprender bem, mas também servir bem a sua sociedade. E com isso você vai dar limites. Por exemplo, cursos que não vão poder ter mais do que 20% da sua grade curricular no EAD, né? Então, 30% dependendo do conteúdo. Então, com isso você vai conseguir fazer uma grande evolução para o sistema de ensino, principalmente de massa no Brasil. Como é que a associação viu essas mudanças agora recentes? A ABED foi convidada para participar do CCPARES, que é um conselho consultivo que apoia o MEC nas discussões e decisões. A gente tem uma leitura de que o documento final foi um bom documento. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha apontado alguns problemas durante o processo que, inclusive, se repetiram, se consolidaram nos documentos finais. Enfermagem, que podia ser oferecida à distância,
não passou nem a poder ser oferecido semipresencial, passou a ser só poder ser oferecido presencial. E a gente entende que é muito ruim. Os cursos de licenciatura, por exemplo, que podiam ser à distância, de formação de professores, que nós temos um déficit de professores. Percebe que nós vamos ter falta de professores na educação básica. Como é que formam esses professores? Nos cursos de licenciatura. Então, a ABED sempre entendeu que esses cursos poderiam ser oferecidos à distância, claro que com qualidade, sempre defendendo a qualidade, tanto que esse é um primeiro ponto que eu acho que já está sendo revisto pelo próprio Ministério da Educação. Estava havendo uma certa pressão para que isso acontecesse? Hoje nós temos 80% dos cursos de medicina que são sediados em universidades particulares. E certamente nós não temos campos de estágio e nós não temos professores suficientes. Então, se pressionava muito para que o ensino à distância fosse mais uma ferramenta facilitadora destes cursos, no sentido de não temos professores, então vamos utilizar aulas gravadas ou professores de forma síncrona ou assíncrona, que eles podem dar aula para mais grupos e mais turmas, para suprir esta clara falta de professores de medicina que a gente tem no mercado por essa abertura desenfreada de cursos de medicina que a gente teve. Qual é o alerta que eu gostaria de fazer para a educação à distância? Primeiro, nós temos hoje um número muito alto de professores que estão sendo formados só no ensino à distância e muitas vezes sem qualidade. Então é preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Pela extensão territorial do Brasil, o alcance que o ensino à distância pode chegar e pode alcançar, eu acho isso extremamente positivo. Esse é um ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu acho importante, muita gente tem a sua rotina de trabalho, muitas vezes não pode frequentar uma sala de aula e o ensino à distância trouxe essa facilidade. O que é que eu reconheço também no ensino à distância? É a falta de convívio, a falta de relacionamento com os colegas da sala de aula, com os professores, com o ambiente escolar. Esse é um ambiente muito importante. Esse ambiente ajuda também na formação do profissional. Fiz uma pós-graduação em docência e ensino superior, justamente à distância, porque era ali naquele momento o que mais era viável para mim. Como eu já estava numa rotina de trabalho, com 2 locais de trabalho diferentes, o meu tempo era em casa já, de noite, e a hora que eu dava conta de estudar. Então acaba que isso viabiliza muito a nossa rotina. Eu comecei inicialmente fazendo artes cênicas na Faculdade do Cine de Moraes, só que eu morava muito longe da faculdade, então eu não conseguia chegar. E aí, por conta disso, eu tive que mudar, né? Mudei para a Faculdade Católica, fiz 1 ano de Relações Internacionais, não me identifiquei e tentei encontrar outro curso ao qual eu me identificava, e aí foi quando eu me encontrei na fisioterapia. Foi uma opção por conta do valor, né? EAD geralmente é um pouco mais barato, na verdade é bastante barato, então, mas eu tentei pensar um pouco mais no meu aproveitamento dos estudos, então fui direto para o presencial. Eu gosto mais desse contato, sabe, com os professores, de estar ali, de precisar ir até a faculdade para aprender. Eu acredito que o meu ensino ele é mais aproveitado quando eu estou participativo, quando eu estou participando. Tem pessoas, né, que conseguem aprender melhor por slide, escutando, ouvindo, e tem pessoas que precisam parar, voltar um vídeo, escrever, anotar. Então, são perfis de pessoas de estudos diferentes. E no presencial, a pessoa ela precisa ter ali uma atenção no professor, ela precisa focar naquilo, mas só que às vezes o jeito que ela vai aprender não vai ser dessa forma. Tem alunos que vão se identificar melhor com o EAD por ter essa parte, né, de ter um vídeo ali que ele pode voltar, pode acelerar, pode diminuir e pode ir anotando. Diferente do presencial, que às vezes eles pegam muito slides, muito professor, explicação de professor. Quando eu iniciei a minha faculdade, eu iniciei no começo da pandemia. Então, no início, o que eu pensei? Que eu queria algo, sim, que fosse presencial. Só que como não ia ter aulas presenciais, porque eu entrei em contato com a faculdade, eu não ia ter aula. Então, eu pensei, por que eu vou pagar um presencial, sendo que eu não vou para aula? E aí, no início, tanto que os 3 primeiros semestres que eu tive, foi EAD, foi tudo por vídeo e tudo mais.
E aí eu comecei com EAD e pensei, futuramente eu mudo para o presencial. Isso não ia fazer diferença. E aí eu pensei, por que não, né? Só que aí eu fui me identificando, as aulas foram ficando bem práticas, por mais que eu tivesse aula 2 vezes na semana prática, eu não estava vendo tanta diferença conforme fosse um presencial. Tanto na minha graduação, tinha as matérias online, mas agora depois eu estou fazendo pós-graduação online, totalmente online, sem ser presencial. E também estudo para concurso, que é a plataforma online também. Arquitetura, engenharia, matérias assim que você coloca em risco a posição de vida, como médico, medicina, são matérias que eu acho que não seria interessante à distância. Mas matérias mais assim, teóricas, não tão como administrativas, assim, é válido. Eu prefiro as aulas presenciais, não só pela questão das perguntas que a gente consegue tirar, as dúvidas que a gente consegue tirar na hora, as perguntas, e também porque a gente tem mais a didática também de cada professor. As aulas EAD eu não consigo me concentrar totalmente, né, porque tem as outras distrações em casa e tudo mais. Então as atividades também se tornam meio que inválidas, não consigo aprender direito. A acessibilidade de ir e vir é muito difícil, né? Então, para o cadeirante, o ideal é uma semipresencial ou uma EAD. Eu aconselho para quem é PCD que faça uma dessa. Eu sou a favor, sim, do EAD, mas não que seja de forma universalizada. Eu creio que nada substitui a presença, nada substitui o olho no olho, nada substitui o convívio social que a escola, a universidade promove. Então, sim, sou a favor em casos específicos. E, na minha visão, ao longo prazo, e nós veremos isso no futuro, com certeza, um profissional que se qualifica através de sala de aula, com professores, com colegas, tirando dúvida, com seminários, com workshop, com discussões, com certeza, na minha opinião, ele estará muito mais preparado para os desafios que uma pessoa que fez esse estudo de forma solitária e autônoma. O perfil do aluno EAD é aquele perfil de aluno que precisa trabalhar CLT, né, durante ali de 7 às 6, às 7 da noite, e ele só tem aquele período para estudar à noite. Então, o padrão desse aluno é um aluno que muitas vezes tem família, é um aluno que tem um trabalho, ele não pode deixar esse trabalho, ele precisa desse trabalho, mas ele quer mudar de vida, ele quer uma graduação para conseguir algo melhor, para conquistar e almejar mais coisas na vida. Por que, no seu ponto de vista, há um equívoco em relação à questão da enfermagem? O que significa o semipresencial? Eu reconheço que há necessidade de atividades práticas em ambientes profissionais, nos polos de apoio presencial, mas eu também reconheço que algumas disciplinas mais teóricas podem ser oferecidas à distância. Então, há mais ou menos um equilíbrio entre a atividade presencial e a distância, né? Só que a enfermagem foi a única que voltou 2 casinhas, quer dizer, criou-se uma casinha no meio, que é o semipresencial. Os cursos de saúde que podiam ser à distância passaram a ser semipresencial, veterinária, fisioterapia, educação física, que está nessa lista também, só que a enfermagem passou apenas para o presencial. Vai ter mais atividade presencial, ok, pode ser que isso até contribua na formação. Agora, o problema é saber quantas pessoas vão deixar de poder estudar enfermagem por causa desse formato, porque as mensalidades vão aumentar e a exigência de presença é total, né? É muito maior também. E como é que isso vai impactar no mercado profissional? Nós ouvíamos muito falar que é absurdo enfermeiro se formar em EAD se nunca ter aplicado uma injeção. É um absurdo, tanto que isso não acontece, né? Sempre tem uma presencialidade e uma atividade prática. Então, tem que entender os formatos de oferta para você saber onde você está se comprometendo a estudar os próximos 4, 5 anos. Então, entender os formatos de oferta, verificar a instituição que você está estudando, ir atrás dos indicadores das notas dela no MEC. Hoje em dia você tem que disponibilizar também as notas deles para eles verem o curso, a seriedade que ele tem, a tradição que ele tem. É muito igual o que eles têm do presencial. Fui aluna do presencial, passei pela parte remota ali da pandemia também, quando fui terminar a fase final da faculdade. E aí eu tenho essa experiência com eles do EAD e do presencial. E os alunos têm o mesmo material, o mesmo conteúdo. O do EAD precisa correr um pouquinho mais, porque precisa de muita dedicação, muita disciplina.
Os meninos do presencial têm um pouco mais de facilidade, porque é o contato direto com o professor, mas na hora que chega aqui no estágio, a gente quase não nota a diferença. O fato de ter a prática, muitas vezes, não diferencia o aluno presencial do aluno EAD, porque aqui eles têm que aprender na prática. Eu acho que flexibiliza para aquele aluno que tenha buscado, né, um curso de graduação, ter mais acesso a essa educação que ele talvez não teria com a presencial, que é ir todos os dias para a faculdade. Acaba se tornando cansativo para quem trabalha o dia todo, né? Todos os países do mundo usam essa prática do ensino à distância. Primeiro, porque facilita para aqueles que moram em regiões mais remotas. Segundo, facilita para aqueles que têm um emprego, que estão envolvidos ou que têm muita dificuldade de frequentar em tempo regular uma universidade presencial. Portanto, o ensino à distância, o EAD, ele, se for qualificado, se tiver os instrumentos tecnológicos necessários para que o aluno, para que esse futuro profissional se qualifique, ele, na verdade, terá toda a condição de se capacitar e conseguir o seu diploma na área específica que seja, com muita competência, com muita informação e com muita qualidade. Agora, tem que haver acompanhamento, fiscalização, controle do MEC, para que não se implante cursos que não levam o conhecimento devido àqueles que, na verdade, precisam de uma formação clássica, acadêmica. Na verdade, eu tive duas experiências com ensino à distância. Na pandemia, em que eu fiz grande parte do meu ensino fundamental com ensino à distância e eu gostava muito. O único problema era realmente a distância que eu tinha dos meus colegas. Já tive, né, na pandemia, foi uma experiência bem diversa, assim, né? Mas em questão de ensino foi meio complicado, assim, mas deu para entender no final, de certa forma. Mas eu acho que eu prefiro presencial, sim. Há quem diga que essa nova construção, porque o Brasil é muito grande, pode prejudicar ter pessoas, alunos interessados em fazer cursos à distância, que agora vão ter uma carga presencial muito maior. Vai provocar um impacto, mas é um impacto que a gente considera que não é tão grande. Por quê? Porque os cursos semipresenciais, eles ainda podem ser ofertados de forma descentralizadas. Eles podem ser ofertados nos polos de educação à distância. Foram apenas 5 cursos que foram proibidos, vetados de ter no formato EAD ou semipresencial, que é medicina, enfermagem, odontologia, psicologia e direito. Os outros, todos eles podem ser ofertados ou no formato EAD e semipresencial ou só no semipresencial e presencial, né? Eu sou uma pessoa CLT, né? Então, CLT trabalha de segunda a sábado, de domingo a domingo. Então, quem é CLT, assim, dessa forma, não tem como conseguir uma faculdade integral mesmo, para estar ali todo dia, porque é muito cansativo. A gente trabalha, estuda, é marido, é casa, às vezes tem filho também. Então, acaba sendo um pouco corrido. E a questão do ensino à distância, no caso o EAD, no meu caso da enfermagem aqui na Anhanguera, o semipresencial, me deu essa possibilidade de estar me formando agora, no próximo semestre, porque a questão das aulas teóricas era mais em casa. Então, tem as aulas gravadas, tem acesso aos livros para a gente ter acesso também para poder conseguir estudar. E aqui no polo a gente vinha para as aulas práticas mesmo. O semipresencial nem se compara o valor do semipresencial para uma faculdade integral. O valor de uma faculdade integral é 1.400 e pouco de enfermagem hoje. E eu no semipresencial, com bolsa de estudo, porque eu consegui com bolsa de estudo também, eu pago uma faixa de 350. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia,
foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Em outubro é celebrado o Dia Mundial dos Animais. Nós preparamos uma edição especial para falar de proteção e também de ameaças à fauna brasileira. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses 3 princípios. Nós temos a oportunidade, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. O Festival Curicaca, em Brasília, reuniu grupos de mulheres de diversos setores para debaterem propostas para a COP30 relacionadas ao protagonismo feminino nas decisões sobre o clima. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política,
entre a economia e a vida. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. O mico-leão dourado teve aumento de 30% na sua população na última década, mas ainda corre risco de extinção. E um drama ambiental no Vale do Guaporé, em Rondônia. Além da caça predatória, a mudança no clima tem causado grande impacto na reprodução de tartarugas de água doce. A perda de habitats naturais é uma grande ameaça à fauna mundial. Manter alguns animais em cativeiro em zoológicos e aquários é então uma forma de evitar a extinção de várias espécies. Os zoológicos e aquários são muito mais do que espaços de lazer. São centros vivos de conservação, onde a ciência e o cuidado se unem para reduzir a ameaça de extinção de espécies e reabilitar animais. No Congresso Nacional, um projeto de lei tem como objetivo reconhecer essas instituições como verdadeiros guardiões da biodiversidade. É exatamente para trazer mais segurança, mais obrigação de quem resolve montar um zoológico, que seja uma prefeitura, que seja o Estado, que seja federal, que tenha obrigação de fazer com que os animais tenham bons tratos, que eles sejam bem cuidados, que eles sejam bem alimentados e com médicos veterinários, com sanidade, para que quando uma criança for, quando as pessoas forem conhecer, também tenha um ambiente saudável. O zoológico tem alguns papéis fundamentais, que é a questão da conservação, da pesquisa e da reprodução. Então, quando nós temos animais num ambiente saudável, que ele está bem alimentado, que ele tem todo um acompanhamento, a gente consegue fomentar esses três princípios. Então, na parte da pesquisa, quando a gente pega o animal e tem um conhecimento sobre a espécie, na parte de reprodução, do que o animal se alimenta, de que forma ele está aqui no zoológico, como ele está sendo acompanhado. Tem na parte das informações que são coletadas no dia a dia pelos alunos, isso vira estudos, vira artigos técnicos também. Então, acho que esse é um dos principais pilares que o zoológico tem para atuar. Programas específicos possibilitam reintroduzir animais na natureza, devolvendo o equilíbrio aos ecossistemas. Esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho que é uma equipe multidisciplinar. Então é feito todo um estudo de como esse animal chega no zoológico, de que forma a gente pode devolvê-lo à natureza através das apreensões que a gente recebe aqui, ou também a questão dos maus tratos, que a gente recebe os animais, faz todo esse levantamento, se é possível ter reprodução ou não. Então é feito um cuidado bem amplo com a equipe. Muita gente enxerga os jardins zoológicos como lugares de exibição de animais. Mas, mais do que isso, eles têm a missão de despertar a consciência. Eu acho que o principal ponto nosso aqui é desmistificar também um pouco da informação que o público conhece sobre o zoológico. Então, quando nós falamos de todos esses programas, das visitas guiadas que nós temos, a gente mostra a importância do zoológico, que não é só os animais expostos. Então, a gente tem a questão da conservação, da pesquisa, e mostrar para a população que não é só o zoológico que tem esse papel de conservar a biodiversidade, que todos nós juntos podemos mudar muito o nosso futuro, né? Então acho que essa é a principal informação e notícia que a gente pode dar para o público. Entre os animais resgatados no Zoológico de Brasília está um elefante chamado Chocolate, símbolo da luta contra o tráfico e os maus-tratos. O diretor, que gosta de caminhar pelo parque para acompanhar de perto o bem-estar dos animais, explica que o trabalho vai além da exposição. Aqui no Zoológico de Brasília nós temos 2 elefantes, nós temos a Belinha e temos também o Chocolate. O Chocolate ele foi um dos animais que veio para nós aqui através de uma apreensão, de um circo. Então ele sofreu muito maus tratos, então a equipe nossa tem trabalhado bastante para condicionar, para melhorar essa questão de saúde e bem-estar dele. Assim como os zoológicos, os aquários não são apenas ambientes de lazer e entretenimento. Eles acolhem espécies vítimas de maus tratos, resgatados de situações de risco, oferecendo cuidado e reabilitação, o que contribui também para pesquisas importantes. Quando a gente fala, por exemplo, de reprodução de espécies marinhas, muitas vezes é difícil entender como isso ocorre, né? Algumas espécies vivem em locais de difícil acesso, então nós temos a oportunidade, né, de estar vendo sempre esses animais e entender como o comportamento deles funciona. Então, com quantos anos eles começam a se reproduzir,
como é o tipo de reprodução, né, quantos filhotes tem, enfim. Então, esses dados são extremamente importantes, né, e colaboram muito, né, para a conservação das espécies nos ambientes naturais. Os aquários também funcionam como centros de educação ambiental. O nosso foco hoje é mostrar para os nossos visitantes o porquê existem espécies sob cuidados humanos, porque esses animais estão aqui hoje, né? E infelizmente muitas vezes são reflexos, né, das ações do ser humano no ambiente desses animais. Então é mostrar como o ser humano afeta, né, diretamente a vida desses animais e como, né, a gente pode reverter essa situação e ter aí um planeta muito melhor para todo mundo. O mundo se prepara para a COP30. Aqui no Brasil, mulheres de diferentes partidos e setores se unem para fortalecer a participação delas nas decisões sobre o clima. Em Brasília, o evento Bancada Feminina na COP30 reuniu senadoras, deputadas, ministras e lideranças da sociedade civil para discutir sustentabilidade e inovação e o papel das mulheres na transição ecológica. Curicaca, uma ave do cerrado que, ao cantar, anuncia mudanças nas condições do tempo. Deu nome ao Festival da ABDI, que abrigou os debates das mulheres. Na abertura, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento comentou o recém-lançado programa do governo que zerou o IPI para carros sustentáveis. O que é o carro sustentável? É o carro de entrada, não é carro de R$200 mil. Carro de entrada, não paga imposto, IPI, tem que ser fabricado no Brasil, flex, não pode emitir mais que 83 gramas de carbono por quilômetro rodado e 80% de reciclabilidade. A bancada feminina se encontrou nos 2 primeiros dias do festival e discutiu temas relacionados à economia verde, financiamento climático, biomas, redes de apoio entre mulheres e a importância da representatividade delas na política e na gestão ambiental. A COP30 será uma oportunidade para mostrar ao mundo que o Brasil pode ser líder da transição ecológica global. Um país capaz de conciliar crescimento econômico, geração de emprego e renda e proteção dos nossos biomas. E, sobretudo, um país onde as mulheres estão na linha de frente dessas transformações. Elas querem decidir, elas querem agir, elas querem governar e principalmente transformar. É uma convocação à ação, ao engajamento e à liderança feminina em todos os níveis, do local ao global. É preciso que as políticas públicas reconheçam o papel estratégico das mulheres na transição ecológica e energética. É preciso que o Estado crie mecanismos de crédito, de formação técnica e incentivos fiscais. Isso é o maior desafio para nós, voltado a empreendimentos sustentáveis, liderado por nós mulheres. Essa relação gênero e clima, ela tem uma simbiose muito grande, muito forte. O que nós precisamos é de uma sociedade cidadã, de uma sociedade em que as mulheres se sintam absolutamente livres, respeitadas, valorizadas, colocando todo o seu potencial, né, de habilidades, de inteligência das suas vidas. E acho que esse momento é muito importante para a gente discutir isso. A líder do projeto Sebrae Delas explicou a força do empreendedorismo feminino no enfrentamento aos impactos dos eventos ambientais extremos. Nós, mulheres, em geral, temos menos renda, menos dinheiro que os homens e a gente se dedica muito, muito por motivos culturais, a questões domésticas, o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa, com os idosos, fora a questão da violência, A gente sabe que quando tem um desastre climático, as mulheres acabam sendo muito mais violentadas e assim por diante. Então, quando você tem uma enchente, quando você tem uma seca, quando você tem algum desastre,
é preciso de dinheiro, não é verdade? É preciso de dinheiro para poder mudar, por exemplo, se você está numa casa que foi levada pela enchente, ou se você está num lugar onde não tem mais comida. E o empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres que são mulheres que têm empresas, que têm negócios, é a forma mais rápida de você conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Você não precisa passar por um curso, né, por exemplo, de vários anos de formação. A senadora Jussara Lima falou do estigma e do potencial do bioma onde está o seu estado. A caatinga ainda é invisível para muitos brasileiros. Ela só aparece nas manchetes quando há seca, fome ou incêndios. Mas ela é bioma de futuro, de energia solar abundante, de plantas medicinais únicas, de cadeias produtivas sustentáveis que podem gerar empregos verdes e fortalecer a economia local. Transformar essa percepção é também uma forma de inovação política. O tema deste encontro é por mais mulheres nas decisões políticas e climáticas não é apenas um pedido, é uma necessidade. O mundo enfrenta uma crise ambiental que é também uma crise de cuidado, de empatia e de equilíbrio. E as mulheres têm o potencial de reconstruir essa ponte entre a natureza e a política, entre a economia e a vida. Esses debates todos fizeram parte do processo de elaboração de uma carta prevista para ser apresentada em novembro em Belém. A iniciativa reforça o protagonismo delas nas discussões sobre sustentabilidade e igualdade de gênero. O objetivo é construir de forma conjunta propostas que representem a voz das mulheres brasileiras nas negociações da COP30. Carta que se pretende tão coletiva, tão inclusiva, né? E uma carta que não se pretende ser só um documento que vire de fato políticas públicas, legislação, para que a gente possa de fato promover essa transformação que a gente tanto precisa, para que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo na prática. Obrigada, gente! Confira mais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Representantes de diversos países se reuniram em Brasília na pré-COP, uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em novembro em Belém. Para o presidente da COP30, André Correia do Lago, o encontro foi fundamental para conhecer os limites de cada país nas negociações. Eu acho que o que houve aqui e que foi extremamente útil fazer essa pré-COP é que nós já temos isso agora muito melhor mapeado, porque eles foram muito claros nos limites do que eles podem ou não podem aceitar no processo negociador. Então, ainda falta muita coisa, porque tem muita coisa. Durante o evento, o governo federal destacou o papel da COP30 como a COP da implementação. Muitos países colocando nas bilaterais que tivemos, eu particularmente, com a Índia, com Singapura, com alguns países, de que eles querem muito ajudar para que a COP30 de fato seja a COP que vai inaugurar esse período após o Acordo de Paris, que é muito desafiador. Quando a gente tem um instrumento que deu lastro para que a negociação no âmbito da Convenção de Mudança do Clima prosseguisse por 10 anos, é desafiador o que vai ser a base para os próximos 10 anos. Obviamente que isso não é construído pelo Brasil sozinho, mas temos a consciência de que os tijolos, a edificação começa pela COP30. Os níveis de dióxido de carbono atingiram novos recordes em 2024, segundo a Organização Mundial Meteorológica, chegando a uma média anual de 423,9 partículas por milhão. Desde a década de 1960, as taxas de gás carbônico triplicaram. Elas passaram de um aumento médio anual de 0,8 ppm para 2,4 ppm entre 2011 e 2020. Entre 2023 e 2024, o aumento foi de 3,5 partículas por milhão.
Este foi o maior desde 1957, quando iniciaram as medições. A cada 10 pessoas em situação de pobreza multidimensional, quase 8 estão diretamente expostas a riscos climáticos. É o que aponta o Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2025. O relatório mostra que 651 milhões de pessoas que vivem na pobreza estão sob 2 ou mais riscos climáticos, enquanto 309 milhões enfrentam 3 ou 4 perigos simultaneamente. Os riscos que mais atingem essa parcela da população são o calor elevado, 608 milhões, e a poluição do ar, 577 milhões. 465 milhões de pessoas em situação de pobreza moram em regiões propensas a inundações e 207 milhões em áreas afetadas pela seca. Mico-leão dourado. Graças ao esforço de diversas organizações ambientais, a espécie vem aumentando sua população, hoje com aproximadamente 4.800 indivíduos, mas ainda está em perigo. Nativo da exuberante Mata Atlântica, o mico-leão dourado encanta por sua beleza singular. Sua pelagem dourada, que lembra uma coroa de fogo, faz dele um verdadeiro tesouro vivo da natureza brasileira. A vida desses pequenos primatas guarda delicados mistérios. A gestação dura cerca de 130 dias e, muitas vezes, dá origem a gêmeos, um símbolo de esperança em meio à ameaça constante de extinção. Para sobreviver e prosperar, cada grupo precisa de ao menos 50 hectares de floresta, espaço onde encontram alimento, refúgio e a chance de perpetuar a espécie. O mico-leão dourado é um guardião da Mata Atlântica e um símbolo vivo da urgência em preservar o que ainda nos resta. O Vale do Guaporé, na fronteira com a Bolívia, é um dos maiores abrigos de quelônios da América do Sul. A região enfrenta um desafio preocupante: o atraso no início da desova de milhares de tartarugas pelo 2º ano consecutivo. Veja na reportagem da TV Assembleia de Rondônia. No Vale do Guaporé, a paisagem impressiona. O rio serpenteia por uma imensidão de floresta nativa, revelando um espetáculo de cores. Bandos de pássaros riscam o céu, flores silvestres começam a brotar e o verde intenso da selva ganha novos tons. Mas por trás dessa beleza, um alerta. Há mais de um mês, as tartarugas na Amazônia aguardam para desovar. Os animais permanecem amontoados, sem destino, em um ponto específico do rio. Essas imagens que a gente viu com as tartarugas em cima do rio, elas são espetaculares, mas na verdade também escondem um drama. Esses animais, sem poder chegar até a praia para poder fazer a desova, eles sofrem muito e correm o risco, né, Zeca, de morrer até mesmo dentro d'água por conta de não conseguir fazer essa desova, de uma infecção provocada por isso. Sim, se ela não conseguir desovar, aquele ovo ele vai estragar, vai apodrecer dentro do intestino dela e ela vai sofrer uma infecção e pode vir a morrer, sim, com certeza. A cheia prolongada é o que está impedindo a formação das praias, o único local onde elas depositam seus ovos. Apenas alguns tracajás conseguiram colocar ovos nas poucas faixas de areia que surgiram. Nós estamos em uma das poucas praias que surgiram aqui nessa região do Guaporé, porque a água, o nível do rio continua ainda muito alto. A água não baixou o suficiente para que as tartarugas comecem a desovar. O tracajá, ele é um animal menor que a tartaruga, né? Ele chega aí até 18 quilos no máximo, né? E coloca em média, aqui a gente tem aí aproximadamente 18 a 20 ovos, enquanto que a tartaruga da Amazônia são mais de 100 ovos, chegando até a 120, 125 ovos. A situação não afeta apenas as tartarugas. Nossa equipe registrou ninhos de gaivotas com ovos e filhotes.
um flagrante raro. Aqui a gente tem uma imagem espetacular, né? Extraordinária. São 3 filhotinhos usando o mesmo ninho, fazendo de conta que estão mortos para não chamar a atenção. A mamãe gaivota, ela vem aqui trazer comida para eles e aí eles vão ficar aqui mais 20, 25 dias para depois já saírem sozinhos para a natureza. Caminhando mais um pouco na areia, nos deparamos com o milagre da vida. Aqui acabou de nascer um filhotinho, tem outros que já nasceram, né? Estão aqui quietinho, acomodados. A reprodução dessas aves já deveria ter acontecido 2 meses atrás, mas como o calendário da natureza mudou, a realidade é outra. O cenário só não é mais dramático porque as gaivotas estão superando as adversidades ambientais e prosseguindo com seu ciclo de vida. Mas a estiagem já revela números preocupantes. No ano passado, de 1.400.000 tartarugas que deveriam nascer, apenas 350.000 chegaram a desovar e nem todas resistiram aos predadores do rio. Este ano, a demora drástica na desova deve reduzir ainda mais a quantidade de filhotes, acendendo um novo alerta para o ecossistema. O IBAMA reconhece a gravidade do problema, mas explica que vem monitorando a situação. Mesmo diante de todos esses desafios, de todas essas limitações, o IBAMA está procurando fazer o máximo que pode. Seja enviando equipes para garantir todos os anos essas campanhas de monitoramento, seja enviando equipes mesmo que de forma esporádica, mas o IBAMA ele está priorizando sim a fiscalização no rio, o guarnecimento dos animais, o guarnecimento das praias para garantir a perpetuidade da espécie. O IBAMA atua com apenas 2 fiscais em uma região que vem enfrentando a caça predatória. A matança indiscriminada fez as tartarugas mudarem de local para a desova. O que ainda consegue inibir um pouco a atuação dos caçadores de tartarugas são os homens do pelotão de fronteira do Exército, que costumam patrulhar as águas internacionais. O problema é que até para o Exército é difícil navegar quando a água é em excesso ou seca prolongada. Aqui a gente está numa região onde tem muita pedra e o piloteiro tem que ter todo o cuidado possível, porque se o motor não estiver destravado, a hélice do motor ela quebra. E aí acabou-se a embarcação. Uma outra imagem inusitada no prolongamento do rio são os esconderijos naturais formados pela vegetação. Quem não é da região imagina que foram construídas cabanas flutuantes às margens do rio. Isso aqui, ó, que a gente tem aqui do lado, chama-se tarope. É uma planta aquática que inclusive serve de alimento para as tartarugas. Em meio a toda a beleza e vida que a região oferece, os ambientalistas alertam para o risco das tartarugas do Guaporé voltarem a entrar na lista de extinção. A gente vai tentar salvar o maior número possível, mas já está chovendo muito no Guaporé e a tendência é o rio encher e sufocar os filhotes. A tartaruga ela faz parte da cadeia alimentar da maioria dos aquáticos e de boa parte das aves. E aí, sem tartaruga, todo o ecossistema está comprometido, muda tudo. Entre fenômenos naturais, caça predatória e pouca fiscalização, o ciclo da vida no Guaporé enfrenta riscos cada vez maiores. Um desafio que ameaça não só as tartarugas, mas todo o equilíbrio da região.
Ecosenado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue o milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo. Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Olá, boa tarde. Segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também. A Consultoria de Orçamento do Senado, em parceria com o Prodazem, lança nesta quarta-feira o painel Elaboração. Uma ferramenta que vai mostrar todo o processo de construção do orçamento da União.
A ideia é facilitar o acesso às informações e ampliar a transparência sobre como o orçamento é montado. O novo painel fica dentro da plataforma Siga Brasil do Senado Federal, que reúne os dados completos do orçamento da União. Atualmente, o Siga Brasil disponibiliza 4 painéis que auxiliam no acompanhamento da execução do orçamento, mas não havia um específico para a fase da elaboração. O Congresso ele tem 2 competências constitucionais em relação ao orçamento. Uma é elaborar o orçamento e a outra é fiscalizar. Até então, a gente só tinha os painéis de execução do orçamento. Esse é o primeiro painel de elaboração, que mostra todo o ciclo de elaboração, desde que o projeto é enviado pelo Executivo e todas as alterações do Congresso, feitas dentro do Congresso, até o envio do autógrafo, que é a matéria que vai para a sanção do presidente para virar lei. A navegação é organizada em 4 menus principais: evolução da despesa, evolução da receita, emendas à despesa e emendas à receita. Sobre as emendas, a gente pode entender como a emenda foi apresentada, quem foi o autor, para que órgão foi dirigida, entender o valor atendido pelo relator setorial, atendido pelo relator geral, atendido no plenário e como ela foi encaminhada para o Congresso. Nós temos as emendas que são impositivas, que vai ter execução obrigatória. Então, fica visível quais são as emendas que são impositivas, que não são. Cada etapa pode ser consultada separadamente, mostrando de maneira visual o que mudou ao longo da tramitação. O público-alvo são os gabinetes do Congresso, os órgãos do Poder Executivo e Judiciário que podem acompanhar durante a elaboração do orçamento o que está acontecendo com o órgão, e a sociedade civil organizada, a imprensa, as entidades sem fins lucrativos que fiscalizam o orçamento. Então, todo esse conjunto que querem entender a elaboração do orçamento, o procedimento das etapas e tornar essas etapas transparentes. E na ordem do dia dessa terça-feira, o plenário vai analisar um projeto que inclui educação, política e direitos da cidadania no currículo do ensino básico. Antes, às 10 da manhã, sessão especial homenageia a Liga do Bem, iniciativa que completa 10 anos, multiplicando ações que beneficiaram milhares de pessoas de todas as idades. Numa manhã de novembro de 2015, a sugestão de um servidor público mexeu com os corações. Afinal, olhando em volta, sempre existe quem mais precisa, e ficar parado não é resposta. Dos primeiros voluntários, mais e mais foram chegando, e o que nasceu com uma ideia ganhou corpo, da intenção para a atitude e, finalmente, mãos à obra. A Liga do Bem contagiou pessoas dentro e fora do Congresso. Campanhas e projetos recolheram e distribuíram doações, ultrapassando e muito as fronteiras da capital do país. Hoje, as iniciativas da Liga do Bem se multiplicam, fruto do trabalho incansável que une corações e mentes em torno daquilo que surgiu para provar que ideias podem mudar o mundo. A sessão especial em homenagem à Liga do Bem começa às 10 da manhã desta terça-feira, 2 de dezembro. Em seguida, às 14 horas, no plenário do Senado, está um projeto que prevê educação política e direitos da cidadania no currículo obrigatório do ensino básico. E atenção, nosso serviço, o Senado Verifica, alerta. Tem circulado nas redes sociais um áudio em que se diz que o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, suspendeu a contratação de novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Essa informação é falsa. Alerte seus familiares e amigos para não compartilharem esse áudio. Não há previsão no regimento para que o presidente da CPI tome isoladamente uma decisão como essa. A propósito, por meio das redes sociais, o presidente da CPMI do INSS desmentiu o áudio. Carlos Viana explicou que há uma proposta para suspender temporariamente o pagamento dos empréstimos já contratados por 180 dias até que seja feita uma auditoria pelos órgãos competentes. Segundo ele, a medida, se aprovada, não interfere em novos empréstimos. É isso. Fique de olho, não repasse fake news e sempre verifique se a notícia é verdadeira. Uma sessão especial realizada na sexta-feira relembrou os 6 meses da morte do Papa Francisco e discutiu o Pacto Educativo Global, uma iniciativa do Pontífice.
Lançado em 15 de outubro de 2020 no Vaticano, o Pacto Educativo Global, iniciativa do Papa Francisco, propõe que instituições, governos e a sociedade priorizem uma educação humanista e solidária como caminho para enfrentar os desafios sociais. O Senado realizou uma sessão especial para discutir o pacto e relembrar os 6 meses da morte de Francisco. Estamos nós, como humanidade, diante de grandes desafios, mas também temos o poder de juntos transformarmos realidade. Ao nos unirmos em torno do Pacto Educativo Global, colocamos no topo das prioridades aquilo que sustenta o desenvolvimento de qualquer país: educação. Convidados defenderam que a educação humanista e solidária é importante principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social. Unir esforços para que todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, tenham acesso a uma educação integral, humanista e solidária, capaz de gerar novas possibilidades de vida e convivência. O Pacto Educativo transcende fronteiras e ideologias, unindo líderes políticos e religiosos, governos, instituições educacionais, educadores, pais e estudantes, família e sociedade civil, em um compromisso conjunto para promover uma educação de qualidade para todos. O coração do Pacto Educativo Global é o entendimento de que, e faço ecoar esta palavra do Papa Francisco, dita por quase todos os que fizeram uso da palavra antes de mim. Para educar uma criança, é necessária uma aldeia inteira. Este provérbio africano traduz de maneira plástica o que significa fazer um pacto. É, antes de tudo, colocar a pessoa no centro do processo educativo, é unir as melhores forças da sociedade. E confira agora a agenda desta tarde e os destaques da semana. Daqui a pouquinho, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 16h, a CPMI do INSS tem reunião prevista para ouvir o representante de 2 associações de aposentados e pensionistas, Sandro Temer de Oliveira, e o ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. O primeiro projeto da pauta trata da Política Nacional de Transformação Digital na Agricultura. Também às 9h desta terça, a Comissão de Constituição e Justiça debate o projeto de lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Às 9h desta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Um dos projetos da pauta é o que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Às 10h desta quarta, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve discutir a indústria de inovação, seus avanços e a importância para os órgãos de pesquisa e desenvolvimento social e econômico. Às 9h30 desta quinta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais discute o projeto que cria o Dia Nacional da Conscientização do Câncer Hereditário. E uma sessão especial está prevista para as 15h desta quinta-feira, homenagear Rorion Gracie pelos 100 anos do jiu-jitsu no Brasil. Rorion Gracie, de 73 anos, é empresário, praticante de artes marciais, brasileiro e também criador do UFC, Campeonato de Luta de Projeção Mundial. Ele é o filho mais velho de Hélio Gracie, considerado uma lenda do jiu-jitsu. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Assim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, honey. Baby, 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 baby. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria e a Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia, que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição: a diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições.
E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou o CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante? Esse projeto é de suma importância, Carla, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis.
Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis, que infelizmente, na maioria das vezes essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto veio fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avô, avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto veio fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso? Além do cuidador, a própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores. Por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos, e em paralelo a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque as coisas acontecem no município e nos estados. Então, tem que ser algo assim de todos, porque, olha, na verdade, cuidar de quem cuida é muito mais, vai muito mais além do que o governo federal, do que o estado, do que o município. É todo um conjunto. Tem que todos estarem de mãos dadas, imbuídos no só sentimento de ajudar essas pessoas. Então, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, através dos seus ministérios, trabalhar de mãos dadas para fornecer essa rede de apoio junto com as ONGs, com os institutos. Então, é disso que nós estamos falando. Senadora, uma vez eu entrevistei uma mãe que tem um filho com uma doença rara e que depende completamente dela. Ela deixou o emprego e uma das coisas que ela falou assim, eu luto muito pela saúde dele e, ao mesmo tempo, eu torço para que ele morra antes de mim. Porque se eu morrer primeiro, não tem quem cuide dele. E aí entra a questão da saúde mental, porque ela falava assim, como que é lidar com isso tudo? Sim. É um dilema comum nas mães que têm filhos com É um dilema comum e é muito fácil de entender, porque essas mães, primeiro, que elas se anulam para cuidar do seu filho. E aí, elas têm medo de que alguém não faça o que ela faz. E realmente, amor de mãe é um amor único. Então, é por isso que vem a estrutura
de psiquiatra, de psicólogo e também a questão do social, de gerar para essas mães motivos de lazer, de terapia ocupacional, de capacitação, de orientá-las, de fazê-las entender todo o contexto da sua criança e também trabalhar essa mãe ou esse pai, ou avó, ou qualquer um responsável, para que eles entendam o momento que eles estão vivendo e eles poderem ser treinados, porque nesse projeto fala sobre capacitação do cuidador ou da cuidadora, para que eles possam estar preparados para cuidar. E aí, a partir desse momento, eles já vão tirando aquele peso da responsabilidade, porque eles vão entendendo, bom, se eu estou sendo preparada para cuidar do meu filho ou de um ente querido, eu também posso chamar minha mãe, posso chamar minha irmã, meu tio, para junto comigo fazer esse curso de capacitação. Porque num desfecho, né, da mãe ou pai primeiro, enfim, ter alguém que possa dar esse subsídio e ela se sentir segura. Porque ela não vai se sentir só. Porque o que acontece, Carla? A maioria dessas mães, desses cuidadores, se sentem solitários. A maioria. E esse projeto visa isso. Eles, mães, pais, enfim, não se sentirem só. Porque cuidar não se trata de solidão. Cuidar tem que ser dividido por todos. E quando eu falo todos, não só são os entes familiares. É União, Estado e município. Tem que estar lado a lado desses cuidadores. Algum impacto orçamentário relevante? Sempre tem, não é? Porque se a gente está falando aqui, que eu queria até enfatizar um detalhe, nesse projeto fala dessas mães também, lógico que é caso a caso, desses cuidadores serem atendidos em domicílio, receber atendimento especializado em domicílio. E óbvio que isso gera custo. Mas o custo que poderá aumentar e que com certeza aumentará, vai ter algum grau de impacto orçamentário. Mas e a compensação? De você ver mães mais felizes, pais com autoestima elevada, cuidando melhor dos seus filhos, capacitados, estando bem na sociedade, se engajando na área social, tendo seu lazer, diminuindo seu estresse. Então, com isso vai ter menos adoecimento, porque pesquisas foram feitas mostrando que a maioria desses cuidadores adoecem mais rápido, não só da questão emocional e psicológica, mas do corpo físico como um todo. Por quê? A dor emocional e psicológica leva às doenças do corpo. São as doenças que a gente chama psicossomáticas. Então, mesmo que esse impacto orçamentário, mesmo que tenhamos, que com certeza teremos esse impacto, mas a gente vai reverter em qualidade de vida para esses pacientes. Então, vai ser algo tão nobre que vai compensar, porque vai ter menos adoecimento. Então, isso vai impactar em menos despesa para o SUS. Senadora, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? A tramitação está o seguinte, Carla, ele veio da Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado lá, foi aprovado na CAS. Como na CAS ele é terminativo, então ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, obrigada pela sua presença, parabéns pela relatoria e volte sempre. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação...
A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio de aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores. Hoje temos poucos inscritos e o primeiro da tarde é o senador Paulo Paim, do PT do Estado do Rio Grande do Sul, que terá até 20 minutos para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente Confúcio Moura, sempre é uma satisfação usar a tribuna com Vossa Excelência na presidência. Os convidados que estão na tribuna, meu abraço, meu carinho, meu respeito, e sabe que esse é um dos grandes mestres na área da educação. Na área da educação, eu diria que ele dá aula para nós, senador Confúcio Moura. Senador, eu hoje vou falar e espero que eu não faça aqui um discurso de despedida. Mas, na verdade, ontem eu homologuei no Rio Grande do Sul, por decisão minha, que meu último mandato, depois de 8 anos, 7 anos, 4 de federal, 1 de constituinte e 3 de senador. E vou discorrer aqui um pouco daquele momento. Mas, claro, com o discurso de despedida, o senhor diria assim, mas tem mais um ano ainda. É verdade, é no fim do ano que vem. Senhor presidente, ontem pela manhã, participei do encontro do PT do Rio Grande do Sul. Foi um momento histórico na construção de uma frente ampla em defesa do povo gaúcho e de todos os brasileiros. Lá ficou acordado a importância de trabalharmos muito para elegermos Lula presidente, Edgar Preto saiu como pré-candidato ao governo do Estado, Paulo Pimenta pré-candidato ao Senado e Manuela Dávida, ainda sem partido, candidata também ao Senado. Quero, senhor presidente, aproveitando esse espaço aqui na tribuna do Senado da República, agradecer a todos, desde o presidente do PT do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, agradecer o grande líder do nosso Estado, ex-constituinte comigo, ex-governador Olívio Dutra. Agradecer também ao ex-governador do meu estado, líder respeitadíssimo, Tarso Genro. Agradecer ao ex-prefeito de Porto Alegre, que foi também deputado, Raul Ponte. Agradecer ao líder do PT na Assembleia Legislativa, que já foi deputado federal, foi sindicalista junto comigo, deputado estadual Miguel Rosseto, que já foi também ministro, como o Olívio foi. Agradecer ao companheiro Júlio Quadros, o nome já diz, Júlio Quadros, um grande quadro da classe trabalhadora, um defensor das políticas humanitárias. Agradeço à Executiva Estadual e Nacional, a todos os deputados estaduais e federais, vereadores, vereadoras, prefeitos e a todas as correntes internas do PT gaúcho, que até a última hora, presidente, queriam que eu liberasse, que eles apresentassem uma carta entregue ao partido
para que eu continuasse com mais um mandato para o Senado. Tivemos, naquela manhã-tarde também, um ato que contou com as representações do PSOL, sempre estivemos juntos em todas as minhas campanhas, a quem me agradeço também aqui, do PCdoB, que sempre estiveram junto comigo em todas as campanhas, do PSB, que sempre esteve comigo em todas as campanhas. Me lembro aqui do Beto Albuquerque e tantos outros, né? Do PV, da Rede e Avante. Aqueles que compõem hoje a proposta da Frente Ampla no Rio Grande do Sul. Fica aqui um carinho especial, que estavam lá também ontem, ao movimento sindical, todas as centrais nacional e estadual, que inclusive viajaram comigo pelo Estado, fazendo o bom debate das pautas dos trabalhadores, como da Previdência, da CLT, da pejotização, que são preocupações nossas, né? Da própria escala 6x1, que nós temos uma proposta aqui, que Vossa Excelência é um dos signatários, como apoiador, claro, para o debate que reduz a jornada sem redução do salário. Agradeço a todos que têm essa visão que o direito dos trabalhadores tem que ser respeitado e das trabalhadoras. Discutimos nas viagens que fizemos o trabalho escravo, a questão dos MEIs, a questão da uberização da economia, enfim. Agradeço também ao movimento negro, que até o último minuto, senhor presidente, fizeram apelos para que eu continuasse mais um mandato. E Vossa Excelência me apoiou muito aqui. Todos os projetos que apresentamos foram dezenas e aprovamos. No Senado primeiro e depois na Câmara, em defesa dos homens e mulheres, negros e negras, para que não haja nenhum tipo de discriminação no nosso país. O movimento dos aposentados e pensionistas, que sempre estiveram ombro a ombro do nosso lado na caminhada pela construção de um Brasil melhor para todos. O movimento das mulheres, o movimento dos estudantes, da juventude, o movimento das pessoas com deficiência, o movimento dos trabalhadores da área pública e da área privada, enfim, todos os movimentos sociais estavam lá com representações. Quero agradecer a todas e todos que, de uma forma ou de outra, sempre expressaram carinho e solidariedade ao longo desses meus 40 anos de vida pública, já colocando claro o ano que vem. Quero aqui, presidente Confúcio, enfatizar a minha admiração e o orgulho que eu tenho das minhas duas suplentes, uma mulher negra e uma mulher branca. Cleonice Bacher, uma mulher agricultora, muito preparada, que me representava na maioria dos eventos lá no Rio Grande do Sul, enquanto eu estava aqui, fazendo o bom trabalho junto com Vossa Excelência e tantos outros parlamentares. Cumprimento também Reginete Bispo, essa uma mulher negra que nos ajudou, porque quando ela assumiu aqui como titular na Câmara dos Deputados, ela foi deputada federal, me ajudou muito a aprovar inúmeras leis, entre elas Lanceiros Negros, Herói da Pátria, que aprovamos aqui, e também o feriado de 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, ela foi relatora lá. Estou falando dois exemplos, que não vou falar todos, né? Mas quero aqui, com muito carinho, se elas estiverem me ouvindo nesse momento, Cleonice Bacher e Reginete Bispo. Ambas assumiram, inclusive no Estado, o diálogo com todos os setores
fazendo um apelo para que eu aceitasse concorrer mais uma vez. Elas são incansáveis, sempre levando o nosso mandato a todos os cantos e recantos do nosso querido Rio Grande do Sul. Aceitem as duas o meu carinho, o meu abraço e as minhas palmas. São palmas, talvez, lentas, que vocês não ouvem aí, mas são palmas do coração. São palmas... Caiu. Um, dois, três, 1, 2, 3. Caiu tudo aqui. Está sem som de tudo. Pronto, chegou. Voltou. Presidente, eu falava em Vossa Excelência, notei que ouvia com muita atenção esse relato que eu faço dessas duas mulheres. E repito, uma branca e uma negra, porque eu sonho com isso, um país onde brancos e negros caminhem junto, construam junto, um país para todos. Nós somos um país que é praticamente, eu diria, temos aí 50 e pouco % de brancos e em torno de negros, a mesma coisa, se não me engano, 54%. Não estou precisando do número exato aqui. Eu dizia que elas são incansáveis, sempre levaram o nosso mandato a todos os cantos e recantos do nosso querido Rio Grande do Sul. Eu dizia palmas a Leonice Bacher e palmas a Reginete Bispo. São, de fato, na minha ótica, as suplentes mais titulares que eu já vi desde o início até hoje. E continuarão, claro, o ano que vem. Demonstraram um profundo conhecimento político e a certeza de que a boa luta é base de construção de um Rio Grande do Sul melhor e de um Brasil gigante, com justiça e igualdade social. Mas vamos em frente, sempre buscando a felicidade das pessoas, fazendo política com alma e coração, sempre sem esquecer de onde viemos, olhando o presente e rumando para o futuro. Por fim, quero registrar que recebi nos últimos meses muitas e muitas homenagens e apelos para ser novamente candidato. E é por isso que quero fazer uma breve homenagem aos militantes que sempre defenderam as causas sociais, militantes da vida, militantes dos direitos, militantes que sempre olharam para a nossa gente com um olhar carinhoso, respeitoso, de melhorar a qualidade de vida de todos. Senhor presidente, eu escrevi a carta aos militantes e entreguei a eles. Se Vossa Excelência permitir, nesses 7 minutos que me faltam, eu vou ler essa carta aos militantes que escrevi. O mar, formado pelas bandeiras dos militantes, é muito mais do que um símbolo do povo brasileiro, é um conceito de mudança. Esse mar fica agitado quanto maiores forem os ventos. No entanto, jamais se submete aos açoites das tempestades, porque eles são rebeldes com causas. Tampouco ele se submete às calmarias, não permitindo que deixem eles inertes. Eles seguem sempre agindo, com silêncio ou com gritos, mas sempre em movimentos. Os militantes sabem que correm o risco dos naufrágios,
corre o risco de ser levado pelas ondas, mas no fim das contas, isso não importa, pois há uma missão a ser cumprida. Eles querem alcançar as areias da praia. Aqueles que militam dedicam-se de corpo e alma aos serviços de uma luta boa e justa. Quanto mais e mais o povo pede ajuda, lá estão os militantes anônimos, martelando, forjando o aço, lapidando a pedra da sabedoria e ajustando os seus ângulos, muitas vezes com voz rouca e bandeira sempre levantada ao tremor do vento em direção aos céus. Não importam os descaminhos, eles, os militantes, sempre darão um jeito de escalar as montanhas e concretizar os sonhos da plena liberdade humana, da justiça social, da justiça social e do trabalho digno. Presidente, e tudo isso é ser um verdadeiro militante. Com eles, muito eu aprendi. Com muito orgulho, eu digo, como é bom amar todos vocês. Aprendi também que a partir dos anseios, dos gritos, dos discriminados e dos excluídos, dos que passam fome, mas que você ouve somente o seu andar de tamanco, de chinelo, ou sem, mas de pé descalço das ruas, nas avenidas e praças das nossas cidades. Do aroma que emerge dos campos e das florestas, trazido pela nossa gente, é assim que se constrói uma nação. Ouvindo o rufar dos tambores. Dias magníficos tenho vivido. Nesses meus 40 anos, vai dar 50 se eu botar o meu tempo de líder estudantil e mais 5 de sindicalista. Eu posso dizer, repetindo, dias magníficos vivi, ao lado de vocês, militantes. Alguns tristes, alguns de luto, quando perdíamos, no bom combate, a aprovação de uma ou de outra lei. Mas muito mais de alegria, porque mesmo quando eu estava triste, muitas vezes chorei. E não tenho vergonha de dizer isso. Chorei porque eu queria melhorar a qualidade do nosso povo. Mas vocês cantavam, vinham junto e cantavam, com uma cumplicidade, com uma simplicidade eterna. Aprendi, presidente, a ser construtor de um Brasil com direitos e oportunidades iguais para todos e que também respeite sempre as diferenças. Vocês me deram lições, eu jamais esquecerei, meus queridos e queridas militantes. Aprendi com vocês, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu dizia que com 8 anos eu amassava barro, lá com um velhinho muito querido, já faleceu, mas se eu pudesse, eu paguei homenagem a ele, Atílio Bovo, que dizia, amasse o barrinho, entregue para mim, eu vou fazer os vasos, eu vou te ajudar para que você possa comprar as coisas para que você vá para o colégio. Aprendi com eles que lugar de criança é na escola. Aprendi com eles que filho de pedreiro também pode ser doutor. Aprendi com eles que essa história que eu conto
não é negar a história, mas sempre diga no fim, lugar de criança é na escola, meu professor. Vossa Excelência também na tribuna seguido fala isso. Aprendi que negros, índios, mulheres, idosos, pessoas com deficiência também têm o direito de dizer em alto e bom som: nós somos brasileiros. Queremos ocupar os nossos espaços. Os partidos, aprendi que os militantes devem ser ferramentas para defender os ideais de um povo. Os partidos não podem perder a sua essência. As causas estão acima de siglas e de nomes. O coletivo é o mais importante. Senhor presidente, com certeza precisamos analisar os erros cometidos para que eles nunca mais se repitam. Se a algum momento nós erramos, é porque nós saímos da orientação do nosso povo, do caminho que os militantes nos ensinaram. Vocês são os verdadeiros líderes militantes. O lema está em vossas mãos e nós temos que entender, respeitar e seguir essa orientação. Somos irmãos, somos companheiros, somos caminhantes a fazer o caminho que vocês nos ensinaram, baseado no poeta que já disse que o caminho a gente faz caminhando. Vamos continuar lado a lado da nossa gente, ao lado das suas dores e do seu direito sagrado de continuar sonhando. Podem dizer, se quiserem, que somos sonhadores, mas ninguém vai nos proibir de continuar a lutar e a sonhar para melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Se fosse preciso, tenho certeza que faríamos tudo outra vez, como jovens, caminhantes e estradeiros que somos, ouvindo e abraçando, com absoluta certeza de que o verbo esperançar tão bem nos lembrado no legado de Paulo Freire. Ainda continua sendo a única fonte inesgotável de vida das nossas vidas, do nosso país. Sim, esperançar é preciso. A luta que começamos lá atrás, outros vieram antes de nós, os nossos mais velhos, nossos bisavós, tataravós, já fizeram um bom combate. E nós agora estamos, na verdade, recém começando, aprendendo com vocês. Por isso, presidente, termino dizendo: viva os militantes e suas bandeiras! Viva os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade! Viva o Brasil! Viva a democracia! Com a democracia, tudo, sem ela, nada. Vida longa aos nossos aposentados. Se nós estamos aqui, é porque eles construíram as estradas para a gente poder, nesse minuto, estar na tribuna do Senado, da República do nosso querido Brasil, fazendo esse pronunciamento. Viva toda a nossa gente. Viva todo o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Confúcio, por essa oportunidade que Vossa Excelência me deu, presidindo a sessão para que eu fizesse esse pequeno
mas pode crer, pronunciamento que eu fiz dando aquilo que vinha na minha alma e no meu coração até a conclusão. Obrigado, presidente. Senador Paulo Paim, se eu fosse gaúcho, eu também pediria a mesma coisa, para você continuar mais um mandato. Isso não é à toa, essa devoção, esse apelo coletivo dos militantes gaúchos, são pela sua folha de serviço prestado ao Brasil, não só ao Rio Grande do Sul, mas ao país inteiro. O senhor aqui dentro, o senhor goza de um respeito profundo de todos os extremos. O senhor consegue permear e andar tranquilo pelo seu decoro, respeito que tem a todos os companheiros, tanto lá na Câmara quanto aqui no Senado. O senhor é um parlamentar raro, precioso, é um diplomata por natureza, um homem de bom senso, um homem de acordo. E quando Vossa Excelência pega uma causa para defender um projeto, para apresentar ou relatar, o senhor faz com o coração. E não desiste nunca, o senhor não desiste nunca, até que a lei seja efetivamente aprovada ou, caso contrário, emendada ou rejeitada, mas o senhor vai até o final. Então, esse apelo gaúcho é um apelo extremamente justo. Tem raros políticos no mundo, no Brasil, que merecem o que o senhor recebeu, esse apelo emocionado, esse apelo do coração da militância gaúcha. É pelo seu legado, seu trabalho. E aqui mesmo, se a gente fizesse uma eleição aqui entre nós, de todos os partidos, o senhor seria reconduzido. Devido ao seu trato fino, raro, nesse mundo de polarização, esse mundo de gritos, onde não se tem mais os focos nos debates de alto nível, os debates mais realmente divergentes, mais eloquentes e convincentes. O senhor ainda persiste em ser um parlamentar extremamente cordial com todos os colegas, né? Isso é muito bonito e muito precioso. Então, por isso que o senhor está emocionado, por isso que os companheiros do Gaúcho todos pediram, conclamaram a sua participação em mais uma eleição, mas o senhor é que realmente julga, né, a conveniência de mais um mandato, porque é realmente exaustivo. E eu olhando para trás, a folha de serviço é irreparável, é maravilhosa. Então, eu quero me somar a todo esse coro dos seus admiradores, né, para que realmente isso pudesse repensar, seria um bem para todos nós. Mas a gente respeita a sua opinião, não é, os seus motivos, né, assim, de respeito à sua própria decisão. Assim como o senhor entrou, assim o senhor está querendo sair com as suas próprias pernas, na hora que o senhor julgar mais conveniente. Isso é maravilhoso, isso é simplesmente fantástico. Então, parabéns pelo seu discurso e parabéns a todos os militantes do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei da sua agenda, mas eu gostaria de falar aqui um discurso também, mas se eu tiver compromisso, o senhor está liberado. Se eu tivesse compromisso, eu suspendia. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Confúcio Moura, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria que a sua fala eu pudesse colocar no fim do meu pronunciamento, quando Vossa Excelência aqui expressou seu ponto de vista em relação à trajetória desse seu simples amigo, para que eu possa, quando me pedirem cópia, vai sua opinião junto. Eu que agradeço. Alô?
Alô? Senhor presidente, senadores, senadoras que estão à distância, eu quero, assim, cumprimentar as galerias, as pessoas que estão aí nos assistindo. Hoje, segunda-feira, é uma sessão só de discursos, debate, encaminhamentos, e os parlamentares ou estão nos gabinetes, ou estão cumprindo agendas, ou estão nos seus estados. E apenas hoje aqui só estamos o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e eu, do estado de Rondônia. Eu quero iniciar meu discurso dessa tarde pedindo licença para falar do Flamengo, né? Realmente, mexeu com os brilhos do povo. Sou parceiro, viu? Sou parceiro. Mexeu muito essa vitória do Flamengo lá em Lima, no Peru, foi realmente... mexeu com essa nação rubro-negra brasileira, e foi uma euforia muito grande, 40 milhões de torcedores, muito alegres, entusiasmados. Você sabe que a gente tem nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos clamores, nossas injustiças, nossas desigualdades, mas o futebol nos une em parte, porque realmente é um esporte das multidões e nós gostamos do futebol, cada um torce para o seu time. Eu torço pelo Flamengo e fiquei muito feliz com essa vitória na Libertadores, né? Mas eu quero começar esse pronunciamento para falar do time, do futebol, e faço isso porque o título desse discurso é o Brasil que tem CEP. CEP é aquele endereço postal do correio. Todos nós que vocês estão aqui, quem está me ouvindo, mora num lugar que tem um CEP, né? Uma identificação postal. Então, o Brasil é um país que tem CEP, isto é, ele conversa diretamente com aquilo que o futebol nos ensina. Quando há estrutura, quando há base, quando há organização, até um menino da rua esburacada tem chance de vencer. Assim também são os jogadores de futebol, grande parte são pessoas muito simples, meninos pobres, que desenvolvem essa habilidade, esse reflexo cerebral de pegar uma bola e jogar a bola onde ele quer. Isso não é fácil. Você está ali jogando e imaginar aquilo é uma decisão de segundos. E joga aquela bola lá para o companheiro ou chuta gol. Então, são reflexos de uma capacidade, um talento inato da pessoa, não é? Quando um clube é sério, quando ele tem gestão, planejamento, base estruturada, nutrição adequada, psicólogos, treinadores competentes, um sistema claro de evolução do menino pobre, aquele que treina no chão batido, aquele que sonha com uma chuteira nova, aquele que dribla com dificuldades desde cedo, encontra uma oportunidade real de mudar o seu próprio destino. O talento ele já tinha, e faltava a estrutura de um time. Foi a oportunidade que transformou o caminho de cada atleta no mundo inteiro. E é exatamente aí que começa a reflexão sobre o Brasil que tem CEP. Um país que só cria oportunidades quando entrega base sólida, quando dá condições reais, quando reconhece seus jovens como cidadãos inteiros, não pela região onde nasceram, mas pelo projeto de país que os abraça. O Brasil vive um momento tenso. O cidadão sente que a vida ficou difícil demais. Por vezes, parece que o país perdeu o compasso. Há uma distância crescente entre o que as pessoas precisam e o que as pessoas realmente conseguem receber. E nada ameaça tanto uma nação quanto o sentimento de abandono. Hoje o Brasil, o Código de Endereçamento Postal, o CEP, ainda define o tamanho da cidadania da pessoa. E essa é uma ferida que não fecha. Existem brasileiros tratados com mais ou menos brasileiros, de acordo com o endereço onde nasceram. Essa desigualdade geográfica que fere, que divide, que humilha, que não pode ser normalizada. Eu venho de Rondônia,
E quando percorro aldeias, comunidades ribeirinhas, ramais quase intransitáveis, periferias esquecidas, o que eu encontro são brasileiros completos, dignos, trabalhadores, mas que recebem do Estado apenas algumas migalhas, como se vivessem em regiões sem o código de endereçamento postal, sem o CEP. Vejo jovens indígenas com sede de conhecimento. E eu fiquei muito satisfeito, aqui eu abro um parêntese, quando, semana passada, o presidente Lula lançou a universidade para as comunidades, os povos indígenas. Eu achei assim o máximo. Uma universidade aqui em Brasília, dedicada especialmente à manutenção das tradições, das línguas, das culturas, não é? Das comunidades indígenas brasileiras. Uma homenagem extremamente gratificante, uma homenagem grandiosa para o povo brasileiro como um todo. Porque se analisarmos a genética nossa, nós vamos ver que essa mestiçagem brasileira é composta de sangue europeu, de genes europeus, indígenas, negros, e nós somos, antes de tudo, mestiços. Não é? Essa mestiçagem é que dá essa beleza ao povo brasileiro. Vejo filhos de agricultores com sonhos maiores que as estradas que precisam enfrentar e que seguem sem CEP. Vejo mães que fazem milagres para que os filhos estudem, comam, cresçam, lutando todos os dias para aproximá-los daqueles que têm um código melhor. Para essas pessoas não pedem favor, elas pedem justiça. Elas pedem presença do Estado, elas pedem reconhecimento, elas pedem que o Brasil olhe para elas com o mesmo respeito com que olha para qualquer grande centro urbano, aqueles que têm um CEP diferenciado e especial. Fala-se muito em futuro neste país, futuro promissor, futuro tecnológico, futuro moderno, mas para milhões de brasileiros esse futuro nunca chega. E não chega porque falta dignidade no presente. Quando não falo em presente, não falo de milagres, falo de funcionamento. A escola que ensina e acolhe, a saúde que atende e resolve, a infraestrutura que liga dois pontos e protege, a cultura que amplia horizontes, o saneamento que evita doenças, a segurança que dá a paz, o trabalho que garante a autonomia. É no cotidiano que o país se constrói. É na vida real que o Brasil precisa estar presente. Eu já ouvi muitas promessas de modernização durante toda a minha vida. Mas aprendi que modernizar não é importar máquinas, é incluir pessoas. Isso que é modernização. É garantir que ninguém fique para trás. Esse é o grande objetivo. O que um jovem brasileiro quer não é milagre. Ele quer coerência, previsibilidade, oportunidade real. É saber que se ele estudar, se ele trabalhar, se ele fizer parte dele, o Estado também fará a sua parte. E volto ao futebol, porque o exemplo é simples e poderoso. Um clube sério não promete título, promete estrutura, promete formação, promete trabalho diário, promete caminho para os seus atletas e para os seus torcedores. E o caminho é que cria o talento. O Brasil precisa oferecer aos seus jovens exatamente isso, um caminho possível, um ambiente fértil, um projeto nacional claro que diga: você tem valor, você tem direitos, você tem um lugar neste país. O jovem que sente que o Brasil desistiu dele, desiste do Brasil também. Mas o jovem que se sente visto, levanta o país inteiro. E é isso que precisamos garantir, não para o futuro, mas para o presente que está acontecendo. Senhoras e senhores,
Nenhuma nação se torna soberana sem cuidar integralmente da sua gente. A Amazônia não será protegida enquanto os amazônidas forem esquecidos. O Brasil não será integrado enquanto o brasileiro for dividido pelo Código de Endereçamento Postal, pelo CEP. E a esperança não voltará enquanto o Estado não voltar para perto das pessoas. A minha missão aqui é contribuir para isso, para que o Brasil reencontre o seu projeto, a sua unidade, a sua dignidade. E para que cada jovem do Oiapoque ao Chuí, da Zona Leste de São Paulo às margens do Rio Madeira, lá no estado de Rondônia, possa levantar a cabeça e dizer: eu sou o Brasil. O Brasil acredita em mim. Agora eu tenho o endereço, um código postal que não me discrimina, que não me elimina, que não me desqualifica. Agora, finalmente, eu vou vencer. Esse é o meu discurso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, presidente Confúcio Moura. Vossa Excelência, brilhante como sempre. Deu uma aula para todo o Brasil. Mostrou qual é o caminho. E Vossa Excelência, com uma inteligência que eu diria especialíssima, né? Vossa Excelência começou falando do futebol, né? Eu também sou flamenguista, viu? Do jogo do Flamengo e do Palmeiras. Aquele golo magnífico, que aquele zagueirão foi lá no terceiro andar e cabeceou e liquidou o jogo. E Vossa Excelência buscou o exemplo do futebol e terminou na linha da educação, do conhecimento, do saber, da formação, para que qualquer brasileiro, esteja onde eu estiver lá em Manaus, estiver lá no meu Rio Grande do Sul, estiver no seu estado, enfim, ele tem que acreditar que ele pode chegar. Nós chegamos aqui. E o Flamengo chegou lá, pela quarta vez, se eu não me engano, pela quarta vez, campeão da América, da Libertadores, né? Da Libertadores. Isso que eu joguei futebol quando era moleque, viu? Eu só quero lhe cumprimentar com muito carinho e dizer que sempre é uma alegria ouvir Vossa Excelência. Hoje deu mais uma aula. Registramos a presença na galeria dos alunos do curso de Relações Internacionais da Ânima Educação do Rio de Janeiro. Aceite nossas palmas, sejam sempre vindos aqui. Como disse o senador Confúcio, hoje é uma segunda-feira, a maioria dos parlamentares estão em atividade nos seus estados, outros por motivos próprios e que o levaram. Eu vim fazer um balanço de uma atividade que tive no Rio Grande do Sul e por isso estou aqui. Mas queria que vocês soubessem que de terça, quarta e quinta é o espaço de mais agitação aqui. Agitação no bom sentido, né? Plenário lotado, embate político é duro e sempre num embate que eu entendo que tem que ser firme, corajoso, mas respeitoso, né? Respeitar os que pensam diferente. Assim que nós vamos construir um país para todos. Sejam bem-vindos. A presidência informa aos senadores que estão convocados às seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão especial às 10 horas, destinada a comemorar os 10 anos de atuação da Liga do Bem, que fez, inclusive, um belíssimo um belo trabalho no Rio Grande do Sul. Levaram jamantas e jamantas de doações do Brasil todo para lá, naquela época das enchentes, né? Teremos também sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Enfim, cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado a todos.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. E isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Não havia nenhuma regra escrita sobre quais cursos poderiam ser feitos à distância e quais não poderiam. Então, eu vou pegar o exemplo da medicina. Medicina nunca foi ofertada à distância, nem há demandas para oferta de medicina à distância no Ministério. Mas nunca esteve escrito em lugar nenhum que não podia ser ofertado à distância, apenas nas diretrizes curriculares nacionais. Só muito recentemente iniciou-se a oferta da enfermagem à distância. Mas, apesar de ter iniciado recentemente, ela explodiu, né? E a gente tinha, em 2023, cerca de 40% das matrículas de enfermagem estavam nos cursos à distância. E havia uma concepção de que é muito difícil que um curso de enfermagem à distância consiga trazer para o estudante toda a formação prática que ele precisa. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria Polícia adote as
providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais: PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como
como de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Acomodado. Descompromissada. Desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável. Curiosa. Criativa. Persistente. Conecte sua organização com mais jovens. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável.
Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estamos em contagem regressiva para a COP30, a maior conferência mundial sobre mudanças do clima. Mas tem algo que ameaça o debate antes mesmo que ele comece: a desinformação. Como engajar as pessoas sobre o problema da crise climática diante de tanta informação enganosa? Bom, para entender o que está por trás da desinformação climática, a gente conversa agora com a pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Cris Cirino. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Sara. Bom, então vamos começar, Cris. A pesquisadora Cris, ela fez aí uma investigação, né, sobre a desinformação em relação às queimadas na Amazônia. Cris, o que te motivou a fazer essa pesquisa e como é que foi o foco? Você pesquisou uma plataforma específica? Então, Sara, a pesquisa foi uma pesquisa de doutorado, né, recentemente defendida, apresentada. Ela teve como foco investigar padrões de narrativas desinformativas em canais que se posicionam à direita e à esquerda política. Então, a gente faz uma espécie de comparação entre esses canais, né, de como essas narrativas sobre as queimadas da Amazônia se organizam, se constituem. Então, foi uma pesquisa de muito fôlego, porque tem um recorte temporal entre 2019 e 2023. Então, a gente está falando aí de 2 governos, né, nessa transição. Então, o que me motivou é o fato de eu ser uma mulher amazônida. Então, falar de Amazônia, né, sobre a Amazônia e na Amazônia foi uma das maiores motivações. Alguns resultados me surpreenderam, né, enfim, a comunidade acadêmica, até porque a gente revela que ambos os posicionamentos dos canais também desinformam, né, em formatos diferentes, mas desinformam. Tá, quando a gente está falando de desinformação, Cris, eu acho que é importante, né? Porque às vezes fica parecendo que tudo é desinformação, que tudo é fake news, né? Mas a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando de uma informação que é mal apurada, ou a gente está falando de uma desinformação que tem a intencionalidade de enganar, de confundir as pessoas?
Na verdade, a desinformação já há um consenso sobre esse termo. Ela envolve diversos tipos de narrativas, né? Tem narrativas que são intencionalmente fabricadas, que têm aí o objetivo muito transparente, muito evidente, né, de atrapalhar, de prejudicar o debate público sobre algum tema ou sobre alguma pessoa. Mas tem aquela desinformação que é memificada, e a gente está falando dos memes, das sátiras, né? A gente também está falando de desinformação no sentido de narrativas descontextualizadas, né? Onde parte é verdade, parte é mentira. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema de desinformação. É necessário a gente saber categorizar, classificar, né? Para poder a gente enquadrar corretamente cada tipo. Inclusive, pessoal, até uma informação que aparentemente é verdadeira, ela pode desinformar, né? Exato. Porque às vezes ela é retirada de contexto, né, Cris? Exatamente, isso ocorre com muita frequência, justamente para burlar, né, para confundir as pessoas. Tá certo. E na pesquisa, Cris, quais foram os seus principais achados em relação a essas narrativas, né? Teve algo que te chamou a atenção, assim, que é muito recorrente, assim? A Amazônia, ela é um objeto desinformativo já há tempos, né? É uma região colonizada, né? E até ainda os dias atuais, ela faz parte de um imaginário muito reforçado pela mídia, né? De que é um espaço inóspito, de que é uma região que precisa ser desenvolvida. Então, ela já está ali no imaginário, no inconsciente coletivo, como uma terra de ninguém. Mas o que me chamou muito a atenção é que são narrativas que se repetem, né? Circunscritas em determinados períodos históricos, mas que reforçam uma espécie de repetição, né? A questão dos povos originários, a questão de que a Amazônia, por exemplo, como eu falei sobre queimadas, né? Esse foi o meu recorte. A pesquisa mostra que as narrativas de que queimadas são feitas, né? São provocadas por instituições filantrópicas ou por determinadas pessoas ou grupos políticos, né? Me chamou muito a atenção, porque, na verdade, é aquela narrativa de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, né? Então, a gente sabe que tem aí uma desinformação embutida e que acaba viralizando, né, entre a população. Mas o que mais me chamou a atenção, Sara, foi uma narrativa que foi bem recorrente em alguns dos canais analisados, que é a narrativa de que os Yanomamis não existem. Existe um livro, né, chamado A Farsa Yanomami, onde ficou aí disponível numa biblioteca militar, porque foi escrito por um militar, para justamente a narrativa toda é construída para falar que os Yanomamis não existem, né? Então, assim, você percebe, e eu acho que ela tem aí, esse livro foi publicado há 30 anos, e há 30 anos a gente ainda encontra, né, fragmentos, vestígios desse tipo de história, de narrativa. Então, isso me chamou bastante atenção. Bom, Cris, você também escolheu aí uma plataforma de vídeo, né? Isso. E aí, eu fico pensando aqui, é mais fácil disseminar a desinformação por meio de um vídeo? Você conseguiu observar alguma coisa em relação ao formato, se faz diferença, né? Esse formato em vídeo para propagar ainda mais a desinformação? Eu não diria mais fácil, mas é mais sedutor, né? Até pelo apelo mesmo que tem um vídeo. As narrativas audiovisuais mexem com diversos, né, com diversas sensações. Então, a gente está falando de movimento, de imagem, de escuta. E isso é muito mais apelativo quando se trata de uma narrativa de desinformação. Pesquisar o YouTube é porque a gente já tem pesquisas que evidenciam que o YouTube monetiza conteúdos desinformativos, não é só sobre a Amazônia, outros, né, conteúdos também. E também uma análise que eu fiz é que as pesquisas hoje elas se debruçam muito em narrativas escritas, né, em textos. E aí eu quis ir para o audiovisual para tentar entender
esses aspectos multimodais. Então, a pesquisa olha para o personagem do vídeo, para a expressão facial, para a forma como é falado, e aí é por isso que a gente utiliza inteligência artificial para tentar extrair esses aspectos multimodais. Pois é, eu estou aqui pensando no trabalho que deve ter sido, né? Porque uma pesquisa acadêmica tem um rigor científico muito grande, metodológico, né, Cris? Queria que você falasse um pouquinho, então, porque é um recorte grande, né? A gente está falando aí 2019 a 2023, não é isso? Então, quantos vídeos você conseguiu mapear e como é que foi que essa inteligência artificial deu conta aí de tudo? O rigor científico e a metodologia, eu acho que foi uma das maiores contribuições dessa pesquisa, porque foi uma metodologia mista, né, onde envolveu diversos campos do conhecimento. A gente analisou um banco de dados de mais de 2.000 vídeos. Né, muitos deles foram fornecidos pelo NetLab, que é um laboratório de internet da UFRJ. Né? Então, a equipe aí da professora Marie Santini nos autorizou a utilizar, né, esses vídeos para essa pesquisa, e os demais vídeos foi realmente mapeado através de pesquisas de open source, ou seja, de códigos abertos, né, mapeando justamente a plataforma numa espécie de raspagem de dados para a gente identificar quais canais eram desinformativos. Uma outra pesquisa que a gente também bebeu dessa fonte é a pesquisa do professor Pablo Hortelado, da USP. Então, a gente utilizou também esse banco de dados, né? Então, a gente pegou esses mais de 2.000 vídeos e aí a gente começou a analisar diversos aspectos. A gente utilizou machine learning, então, né, aprendizado de máquina, onde a gente identificava as expressões faciais por meio de um código, de um algoritmo pré-treinado, e outros a gente teve que desenvolver, né, para poder fazer uma comparação entre as expressões faciais e o que era dito pela personagem do vídeo. A relação dele com os objetos cênicos. Então, a IA, ela entra não só como método de análise, mas como método também de extração desses dados. E aí a gente faz as análises humanas, porque ainda a análise humana é fundamental, né, sobre as análises de IA, de inteligência artificial. E aí é quando a gente faz os comentários e as análises necessárias, né, para os achados da tese. Cris, uma coisa que a gente sabe é que a desinformação tem uma gramática própria, né? Assim, eles usam vários métodos para poder prender a nossa atenção, para fazer a gente compartilhar, né? Até para levar a gente àquele caminho que a gente não racionaliza, né? A gente não questiona. Você conseguiu identificar nesses vídeos essa coisa de levar o internauta para o medo, para uma sensação, né, de insegurança, né? Porque são vídeos, não são vídeos assim com a narrativa muito calma, né? Muito tranquila. Vocês conseguiram identificar que leva para aquele medo, leva para ameaça, leva para alguma coisa de insegurança? Uma das hipóteses da pesquisa inicial era identificar que a emoção pudesse ser um padrão entre os canais, né? Mas a gente descobriu que a emoção é um ponto de divergência. Na verdade, ele não padroniza, ele despadroniza quando a gente olha para um banco de dados de canais posicionados à direita e à esquerda política. A emoção, a desinformação sempre se utiliza da emoção, por uma questão de convencimento, persuasão, né? A comunicação oral, porque aí a gente está falando de uma narrativa audiovisual, ela se apropria da emoção para isso, para envolver. Principalmente algumas emoções que a gente identificou, como medo, né? A questão da insegurança. Então, por exemplo, você olha para as comunidades dos povos originários ou os ribeirinhos, né? Os povos da água, da floresta e do campo. Durante a pandemia, a gente teve uma narrativa que foi muito visualizada, que é o grafeno, a narrativa de que as vacinas, né, da Covid tinham grafeno, tinham metais pesados. Então, veja, como é que ela adere, né? Como é que ela cria liga para essa população? O medo de morrer.
Então, assim, se a vacina tem grafeno e metais pesados, então não vou tomar para poder eu me proteger. Nem sempre é algo relacionado à falta de sensibilidade ou a mau caratismo ou a má intenção. É justamente quando a gente se percebe ameaçado, né, ameaçada a nossa integridade física, emocional, é que a gente fica mais vulnerável a aderir a essas narrativas e a acreditar. Tem um aspecto muito forte aí da psicologia, né, social, que a tese não abarcou, mas que eu acho bem interessante aí para futuras pesquisas. E você conseguiu identificar uma diferença de padrão entre esses canais mais posicionados à direita e mais posicionados à esquerda? Ou eles seguem mais ou menos esse caminho da emoção? Uma emoção que me chamou muito a atenção foi a alegria, identificada pelos modelos de IA muito mais nos canais de direita do que de esquerda. E aí a gente, claro, conjectura, né, interpreta o porquê dessa alegria aí. Às vezes também é um modelo que pega a expressão facial, um leve sorriso no canto do rosto, e aí leva para aquele modelo computacional indicar que é a alegria, a emoção mais predominante ali naquele frame do vídeo. Mas, em termos de narrativa, se eu puder resumir uma comparação que eu acho que ficou bem evidente, as narrativas dos canais de esquerda desinformam de uma maneira muito distorcida em percentuais numéricos, né? Enquanto as narrativas de direita, elas são praticamente quase que 100% fabricadas, né? Criadas realmente para, para prejudicar a opinião pública acerca de um tema tão importante, cujo objetivo é o quê? É desmobilizar as políticas públicas voltadas para essa questão ambiental. Então, por isso, esse campo do meio ambiente é tão atacado, é tão afetado, né, pela desinformação. Pois é, Cris, a gente está aí diante, né, já contagem regressiva para a COP30 e a gente tem visto, né, uma preocupação dos pesquisadores, né, de toda a comunidade que está envolvida no evento, muito preocupado com o impacto da desinformação, né, nos resultados do evento. Como é que é falar de desinformação climática nesse momento, né, em que Belém está sediando a COP30, que é a maior conferência do clima, né, mundial? E para você que é pesquisadora nesse campo, é importante chamar atenção para esse problema. A COP30 tem até painéis, né, que vão ser sobre desinformação. Como é que é isso? Sara, a desinformação ela não é bem só sobre a COP, mas ela é sobre a Amazônia, ela é sobre o Brasil sediar esse evento tão importante mundialmente. Então, quando a gente fala de desinformação sobre a COP, a gente está falando primeiro do Brasil, um país, né, que tenta buscar a sua soberania tecnológica, soberania nacional, num sentido do acesso à comunicação, né, igualitária, equânime para todos, para todas as pessoas. Aí a gente está falando também da desinformação, o fato de que a COP está sendo sediada numa região que também é discriminada. Se você for fazer tem várias pesquisas em diversos campos do conhecimento, onde a gente percebe que a região norte é aviltada de alguns processos, né, econômicos, sociais, políticos. E aí, dentro da região norte, a gente ainda tem Belém do Pará, que também é uma cidade que, embora seja uma grande capital, tem desinformações sobre. Então, a gente percebe que, mundialmente, criam-se narrativas para desmerecer e deslegitimar o fato da COP, desse evento, estar sendo debatido e colocado em pauta. Uma das narrativas é dos preços absurdos, né, de hospedagem, de alimentação, e já temos dados de que, se você pegar aí as últimas 10 COPs, né, que ocorreram, sempre há um reajuste abusivo e absurdo em termos de hospedagem, de alimentação. Mas como é que determinados grupos que têm interesse em justamente desprestigiar, né, o Brasil, a região norte, fazem? Pegam isso como algo recortado apenas para o Brasil, como se essa alta dos valores fosse uma questão específica do Brasil, né? Então, essa é uma narrativa que tem
veiculado bastante, e outras, né? Por exemplo, de que a COP não tem acordo nenhum, não vai acontecer acordo nenhum entre os países, e sim que é para atender determinados grupos ideológicos e partidários, tem também essa narrativa circulando por aí. Então, a gente percebe que são diversas narrativas e que, de novo, o objetivo é minar a questão ambiental e a possibilidade de termos políticas públicas mais eficientes, né? E para que a gente tentar combater isso que a gente não é bem uma mudança climática, eu sempre falo, é um desastre humano, né? Muito prejudicado e de autoria do ser humano, né? Em cima de todo esse impacto que a gente vê aí no clima. Sim, certamente, né? E o brasileiro tem sofrido com esses desastres ambientais, né? Assim, recentemente a gente abre, né, o noticiário e está lá quase que diariamente a gente vendo, né, notícias ruins sobre as pessoas sendo prejudicadas. E, Cris, eu fiquei me questionando aqui, porque tem uma coisa importante que você falou. Uma coisa, ok, as pessoas trabalham com a desinformação. Só que será que a gente, enquanto brasileiro, está bem informado sobre a Amazônia? Porque se a gente talvez estivesse bem informado sobre o que é a Amazônia, o que representa esse bioma, a gente não estaria mais bem preparado também para lidar com essas notícias falsas, né? Notícias falsas não, informações falsas. Informações e também notícias, né? Porque nós temos também as notícias, né, de portais que se passam por fontes jornalísticas sérias e que não são. Mas, sim, Sara, na verdade, a questão da Amazônia, como eu te falei, que está nesse inconsciente coletivo, ela vem desde os livros que a gente estuda no ensino fundamental. Né, do que é essa região e da importância dela e como é que ela é retratada. Como é que ela é retratada nos produtos midiáticos, numa novela, num filme, né? E o audiovisual da região tem crescido muito até para justamente desconstruir essa fala, essa impressão de que a Amazônia não tem esse valor todo e que a gente só está falando isso porque tem grupos, tem ONGs que estão interessadas nessa região. Então, sim, respondendo a sua pergunta, educação midiática seria muito bem-vindo para que a gente interprete criticamente, né, o que está lendo, o que está ouvindo, o que se está vendo. Mas mais do que isso, eu acho que uma reforma realmente conteudística, né, de todo o ensino do Brasil no sentido de inserir a Amazônia onde ela deve realmente estar, né? Evidenciando a sua importância para esse bioma, porque aí você abre espaço, se você não tem isso, você abre espaço, né, e fica vulnerável a qualquer tipo de narrativa desinformativa. Agora, é bem importante falar, Sara, do sul do Brasil, com as enchentes em Porto Alegre, as fumaças, né, e as queimadas, muito delas criminosas, que aconteceu no ano passado, em 2024, aqui no Cerrado, como as secas dos rios da Amazônia. Eu convido você e as pessoas que estão assistindo aqui ao programa, qual foi o equilíbrio em termos de notícias dessas 3 regiões? Né? Se viu muito as secas da Amazônia ou se viu mais as enchentes do Rio Grande do Sul? E aqui eu não estou querendo fazer uma comparação ou um grau hierárquico de menor ou maior importância, mas como a mídia trata esses 2 eventos climáticos em 2 extremos do país. Então, esse é talvez um exemplo bem interessante para a gente entender justamente uma cobertura midiática na região norte e uma cobertura na região sul, né? Então, isso tudo influencia para que a gente realmente não conheça a Amazônia como ela é. Cris, aqui no Senado a gente tem um serviço, né, de combate à desinformação, o Senado Verifica, que aí é um canal para as pessoas que tiverem dúvidas poderem checar, né, sobre o Senado, sobre a atividade legislativa e também tentando aí se prevenir contra esse fenômeno da desinformação. E eu fiquei pensando aqui se a gente teria algo, né? Se hoje a pessoa que está assistindo esse programa, como que ela pode se informar melhor sobre a Amazônia ou mesmo saber quais são as desinformações que estão rolando aí, né, sobre o bioma?
Tem algum canal, tem algum lugar que você recomende? A gente tem muitas iniciativas, né, na sociedade mesmo, civil, né, enfim, coletivos e iniciativas de grupos de pesquisa em universidades que trabalham com essa questão da checagem. A checagem é um aspecto importante nesse processo de você identificar uma desinformação, mas ele não é suficiente, ele não dá conta do fenômeno todo. Então é necessária educação midiática, é necessário você... O que é educação midiática? É você olhar, consumir uma informação de uma maneira crítica e não tendenciado às tuas crenças e valores. Isso é muito importante. Então eu diria para as pessoas realmente buscarem agências de checagem aquela narrativa, fazer comparações, buscar nos navegadores, sejam eles quais forem, né? E eu costumo muito comparar navegadores como Google, Edge, enfim, com outros de software livre, né, de tecnologia livre. O Brave, por exemplo, é um navegador de tecnologia livre, que aí você, quando dá as buscas, quando você pede, né, uma investigação de um assunto, você vai receber, com certeza, retornos bem diferentes desses buscadores. Então é interessante você comparar, ler uma narrativa, vai em busca se ela está sendo reproduzida em outros canais, em outros meios de comunicação, né? Investiga, lê, busca autoria, veja a data de publicação, às vezes é uma matéria que saiu há um outro tempo e aí descontextualiza para um tempo atual. Então esse olhar crítico, que eu acho que a gente só faz com educação mesmo, a gente só consegue com educação, educação crítica, não tem a ver com classe social, não tem a ver com classe econômica, né? Não tem a ver com grupos menos ou mais privilegiados economicamente e socialmente. Tem a ver com esse olhar crítico e essa disposição em se debruçar para entender e para desconfiar de títulos sensacionalistas, de textos ali com erros gramaticais. Então, são dicas que acho que a população pode absorver e utilizar no dia a dia. Tá certo, Cris. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço muito você ter aceitado aqui o nosso convite para falar de um tema tão importante aí, ainda mais agora com a COP30 aqui acontecendo dentro do nosso país, né? Com certeza. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada pelo espaço. A gente está falando de um tema realmente muito relevante que precisa ser cada vez mais tratado, conversado, né, e pesquisado. Obrigada. Bom, eu agradeço você também pela companhia. Muito obrigada por acompanhar o Cidadania. Este episódio já está lá para você poder rever no YouTube da TV Senado e também no nosso site. Até o próximo Cidadania. Tchau. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. E isso é fantástico, porque nós não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto.
A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Eu falo ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. A reunião de hoje vai começar daqui a pouco, às 4 da tarde, como toda segunda-feira. E a reunião desta segunda-feira é a penúltima do ano. A última será na próxima quinta-feira. Aí a CPMI entra em recesso e volta, então, em fevereiro do ano que vem. E hoje, o depoente aqui da CPMI vai ser Jucimar Fonseca da Silva. Jucimar era servidor do INSS, ele era coordenador geral de pagamentos e benefícios do Instituto. Ele foi afastado do cargo quando começou a operação sem desconto da Polícia Federal em abril deste ano. Jucimar entrou já com 2 atestados médicos para não comparecer aqui à CPMI. Essa é a terceira vez que a CPMI vai tentar. Dessa vez vai conseguir, eu já vou explicar, mas essa é a terceira vez que a CPMI tenta ouvir Jucimar. Ele entrou com atestado médico, aí passou por uma perícia dos médicos do Senado que constataram que ele tinha plena condição de vir depor, vir aqui, comparecer aqui. Aí foi marcada novamente a vinda dele aqui e ele não compareceu mais uma vez, entrou com outro atestado médico. Aí o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, fez um pedido à Justiça de condução
condução coercitiva. Quer dizer, a Polícia Legislativa teria que achar Jucimar e trazer ele até aqui. O que aconteceu esta madrugada? Ele foi localizado numa cidade próxima a Manaus. A Polícia Legislativa aqui do Senado fez uma operação de emergência, foi até lá, trouxe Jucimar. Jucimar já está aqui no Senado, numa sala da polícia. Não está dentro de uma cela, ele está na sala da polícia, aguardando a hora de vir aqui, então, prestar depoimento. E como eu disse, ele era coordenador geral de pagamento de benefícios do INSS e ele foi responsável por assinaturas que causaram descontos em massa dos benefícios dos aposentados. Eu vou conversar exatamente sobre esse depoimento com o deputado Paulo Pimenta aqui, que ele é o líder da bancada do governo aqui na CPMI. Deputado, esse depoimento era muito esperado, né? Terceira vez. Bom, em primeiro lugar, é o primeiro depoente que vem conduzido, né? Ele foi trazido para depor, ele estava fugitivo, estava foragido. É o primeiro depoente que vem, né, portanto, com condução coercitiva. Ele foi vereador do PL no Amazonas e trabalhava numa cidade do interior do Amazonas, e deste município ele foi já direto para um cargo importante dentro do INSS em Brasília, né? Isso não acontece sem que alguém tenha um padrinho muito forte. Então a primeira pergunta que nós temos hoje para fazer a ele, descobrir a ele aqui hoje, é: quem é o padrinho? Como é que ele conseguiu, sendo um servidor de carreira do INSS, que nunca exerceu nenhum cargo de gerência, de coordenação regional, do nada, sair de um pequeno município do Amazonas e já cair com um grande cargo aqui em Brasília? E depois, durante o período em que ele esteve à frente dessa coordenação, inúmeras irregularidades foram cometidas que permitiram, né, que estas entidades fantasmas pudessem roubar bilhões de reais de aposentados e aposentadas. Nós acreditamos que esse depoimento é de uma pessoa que é o elo, né, entre os diferentes atores do governo Bolsonaro envolvidos nesse esquema de corrupção. E eu tenho certeza de que não é à toa que ele estava escondido. Ele estava escondido lá no interior do Amazonas. Foi localizado pela Polícia Federal e foi trazido à força para prestar esse depoimento hoje. E ele vem sem habeas corpus. Mesmo a defesa pediu, mas ele não foi concedido, então ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar, porque senão ele vai ser preso, né? Ele vem sem habeas corpus. Ele vai ter que esclarecer aqui, né? O grau de envolvimento dele é muito grande, né? O conjunto de documentos, de informações que demonstram a participação direta dele, né? Ele veio para cá na época do Zé Carlos Oliveira, né? O Zé Carlos Oliveira é um servidor do INSS que foi superintendente da região sudeste. Aí ele vem para Brasília em 2021 com o Onyx Lorenzoni, vira diretor de benefícios. Depois ele vira presidente do INSS e depois ele vira ministro da Previdência. José Carlos Oliveira, que está com tornozeleira eletrônica agora. Ele já foi alvo, né, de uma medida coercitiva do Supremo Tribunal Federal. Há um pedido de quebra do sigilo dele, que nós apresentamos aqui na CPI. E esse depoente de hoje é trazido para cá por ele. Mas é evidente que o que eu mais estou curioso é saber quem é o padrinho. Como é que um servidor de uma pequena cidade do interior do Amazonas, de uma hora para outra, cai de paraquedas num grande cargo do INSS e passa a coordenar o esquema de liberação de pagamentos para entidades fantasmas que lesaram milhões de aposentados e aposentadas do Brasil em bilhões de reais. Eles roubaram bilhões de reais. E com certeza essa figura que vai depor hoje vai ter que nos esclarecer muita coisa, e se não esclarecer ele vai sair daqui preso. E qual a sua expectativa para essa última semana de CPMI? Vai
a última semana agora, a última reunião quinta-feira, volta em fevereiro, reta final desse ano? Eu acho que tem muitos documentos chegando, né? Acho que a CPI ela conseguiu avançar, né? Por que é muito importante o trabalho da CPI? Porque a investigação que é feita muitas vezes no âmbito do Poder Judiciário, a população não fica sabendo. Então, nós conseguimos desvendar aqui muitas coisas que a população não conhecia, né? A maneira como estas entidades fantasmas foram favorecidas, os decretos que foram modificados durante o governo Bolsonaro e que possibilitaram, né, que esse esquema criminoso pudesse funcionar. Quem são esses personagens, né? Muitos deles são jovens que nunca trabalharam e que do dia para a noite ficaram, né, bilionários. Ferraris, Lamborghinis, Rolex, viagens para o exterior, helicópteros, aviões. É uma coisa espantosa como que eles enriqueceram de forma tão rápida, sem nunca terem trabalhado. E como é que eles conseguiram, né, ter o apoio político para exercer os cargos que exerceram, para estar nas funções que estavam. E acho que a CPI ajudou muito ao Brasil enxergar isso, né? Como eu costumo chamar eles, né, os Golden Boys, que foi o apelido que eu coloquei neles. E hoje tem muita gente que fala aí nos Golden Boys, né? Então, acho que nós temos conseguido, junto com a Polícia Federal, avançar nesse trabalho. A outra coisa muito importante é a devolução, né? Nós já temos aí quase 4 milhões de aposentados e aposentadas que tiveram o dinheiro devolvido. Nós conseguimos prorrogar até dia 14 de fevereiro para que todas as pessoas que foram roubadas tenham o seu dinheiro de volta. O presidente Lula assumiu um compromisso e nós estamos cumprindo esse compromisso. Todas as pessoas que foram roubadas vão ter o seu dinheiro devolvido. Nós vamos cobrar esse dinheiro, vamos cobrar de quem roubou, mas nós não vamos esperar, porque esse é o dinheiro que faz falta, né? R$1.000, R$2.000, é o dinheiro do remédio, é o dinheiro da comida. A quantidade de pessoas do BPC que foram roubadas, né? Então esse é o dinheiro que faz falta, não pode esperar. E até dia 14 de fevereiro, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que ainda não pediram a devolução, né, esse prazo foi estendido para que todo mundo que teve o dinheiro roubado tenha a oportunidade de ser ressarcido. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Um bom trabalho para o senhor hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Relembrando então, pessoal, hoje é o depoimento de Jucimar Fonseca da Silva. Jucimar era coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Essa é a terceira vez que ele é convocado para vir aqui à CPMI. Das outras 2 vezes ele apresentou atestado médico. A perícia do Senado os médicos do Senado fizeram uma perícia e constataram que ele tinha condições, sim, de vir depor. Aí ele foi marcado um novo depoimento, ele não compareceu novamente e o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, pediu a condução coercitiva. Então, ele foi localizado essa madrugada pela Polícia do Senado numa cidade próxima a Manaus e eles foram lá buscar o Jucimar e ele veio para cá de madrugada, está aqui já no Senado, numa sala aqui da polícia, aguardando o horário de ser chamado aqui para prestar depoimento. Jucimar, ele assinou uma nota técnica quando ele era coordenador de benefícios. Ele assinou uma nota técnica liberando descontos em lote, pedidos solicitados pela CONTAG, que é uma associação que está sendo investigada também pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Então, ele assinou uma nota técnica, autorizou o desbloqueio em lote desses descontos. E essa decisão que Jucimar tomou foi contra um parecer técnico da Procuradoria Federal especializada junto ao INSS. E, com isso, ele liberou esses descontos em massa. Logo que começou a apuração das fraudes pela Polícia Federal, da Operação Sem Desconto, ele foi afastado do cargo. Então, hoje, ele vai vir depor aqui sem habeas corpus, como eu estava conversando com o deputado Paulo Pimenta, sem habeas corpus. Então, ele vai ter que falar, vai ter que se explicar
por que ele fez isso, quem mandou, enfim, todas as informações necessárias que os parlamentares perguntarem e o relator. O outro depoente de hoje seria Sandro Temer, um empresário, dirigente de entidades envolvidas nas fraudes no estado de Sergipe. Sandro Temer está preso em Aracaju e, mesmo preso, ele conseguiu um habeas corpus para não precisar comparecer aqui à CPMI. Então, hoje seriam os 2 depoimentos, mas como Sandro conseguiu esse habeas corpus para não comparecer, mesmo preso em Aracaju, ele não virá. Então, hoje vai ser só o depoimento do Jucimar. Dia 4, então, é a última reunião deste ano. A CPMI, dia 4, deve ouvir Silas Vaz, que é ligado à Conafer, que é uma das entidades envolvidas nas investigações das fraudes, e ele é proprietário de aeronaves, de aviões, alvo de compra e venda por supostos participantes no esquema de fraudes, de desvio dos benefícios do INSS. Esse é um dos depoentes de quinta-feira. O outro será Américo Monte Júnior, que é sócio de Felipe Gomes Macedo, que é um dos empresários investigados pelo envolvimento também nas fraudes. Então, na próxima quinta-feira serão 2 depoimentos e ficou para a próxima quinta-feira também a votação de requerimentos que não tinham consenso da semana passada. Na semana passada, a CPMI aprovou mais de 300 requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, enfim, muitos requerimentos. Mas esses eram os requerimentos que tinham um acordo, que tinha consenso, como o presidente da CPMI fala, né? Um consenso entre governo e oposição. Então, eram aprovações rápidas, eles foram votados rapidamente, foram aprovados, e os mais polêmicos, como vários requerimentos polêmicos, ficaram para votação nesta quinta-feira, como a convocação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é convocado como o requerimento pede a convocação dele como advogado-geral da União. Então, esse é um dos requerimentos que deve ser votado logo no início da reunião da próxima quinta-feira. Lembrando que quinta-feira a CPMI começa cedo, às 9 da manhã. Às segundas-feiras, que começa às 4 da tarde. Então, agora são 15h46. A sala ainda está vazia aqui. Eu aguardo a chegada dos parlamentares, o início, então, da reunião e o início do depoimento de Jucimar Fonseca da Silva. Como eu já expliquei, ele vem com condução coercitiva e ele era coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Já está aqui no Senado, então daqui a pouquinho, às 16 horas ou um pouquinho depois, porque o início da reunião é sempre de conversa entre o presidente, o relator, o governo, a oposição, de entendimento entre eles. Depois dessa conversa, então, o presidente manda chamar o depoente e começa, então, o depoimento de hoje, desta quinta-feira. Então, eu volto em instantes com outras informações e logo no início da reunião, no depoimento de hoje. Até já! Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue o milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo. Foi destruído,
por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. E isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações.
Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As duas casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue o milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo. Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seus produtos. Copa do Mundo, notícias da guerra, tudo era transmitido pelas ondas do rádio. Os programas de auditório da Rádio Nacional, uma empresa privada, eram campeões de audiência e os artistas mais famosos passavam por lá. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Diante de tamanho sucesso, o presidente Vargas estatizou a rádio, mas deixou a publicidade correr solta e investir na programação. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. As radionovelas eram transmitidas ao vivo e viraram uma verdadeira febre. O Direito de Nascer ficou por mais de 3 anos no ar. Balança, mas não cai. Humorísticos como Balança, mas não cai marcaram uma época, enquanto programas jornalísticos como Repórter Esso revolucionaram a forma de apresentar as notícias. E atenção, informa o seu Repórter Esso. Os Estados Unidos lançaram hoje sua primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. O surgimento de novas mídias, como a televisão e a internet, incorporariam diversos programas nascidos no rádio, que mesmo entrando em declínio, se reinventou e continua mais vivo do que nunca. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo
todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, honey. Baby, 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 baby. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde. Olá, eu volto ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. A reunião de hoje deve começar daqui a pouquinho, estava marcada para as 4 da tarde, mas sempre atrasa um pouquinho. Segunda-feira sempre começa às 4. O depoente de hoje é Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Como eu expliquei antes, ele veio com condução coercitiva, ele foi localizado pela Polícia do Senado e os policiais foram buscar Jucimar numa cidade próxima a Manaus essa madrugada. Ele já está aqui no Senado, aqui numa sala ao lado da CPMI, e acaba de chegar um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Luiz Fux, que concede a ele o direito de não se autoincriminar. E ele também não pode ser preso por não responder a perguntas que o autoincriminassem. Mas, fora isso, ele vai ter que responder às outras perguntas. Eu vou conversar sobre isso com o deputado Luiz Lima. Deputado, muito boa tarde. É mais um habeas corpus, mas a expectativa é grande para o depoimento dele. Isabela, a expectativa é grande, como hoje é o 28º encontro nosso aqui na CPMI. O Jucimar, um servidor do INSS, muito ligado a Virgílio e a Fidelis, um segundo escalão, mas ele é um coordenador de pagamentos. O que isso significa? Significa que ele libera benefícios ali para os sindicatos fazerem uma dobradinha com os bancos. Foram 34 mil benefícios somente para a Contag, que é um sindicato, o maior sindicato brasileiro. Então, ele tem muito a contar, ele foi nomeado pelo LUP, mais um servidor. É um capítulo muito triste do nosso país. Os servidores públicos, eles deveriam se doar em relação à proteção do cidadão e não entregar dados. Aí você tem a Dataprev também envolvida, você tem o cadastro de milhões de aposentados no Brasil. Então, Isabela, a gente está vendo a cada dia a audiência muito grande aqui da CPMI do Senado. A gente tem, em média, aí 500 mil visualizações em cada sessão, porque ela fica fixa aí nas redes sociais, e a gente vê como está sendo benéfico para os aposentados desvendarem essa história. Deputado, a atuação dele teria sido decisiva para as fraudes, liberando em lote os descontos? Não só dele, né, Isabela? É um conjunto de pessoas dentro do INSS, isso que causa muita revolta, gente, né? A gente vê servidores, como a gente recebeu aqui, né? E que todos eles são ligados a todos os esquemas. São vários esquemas muito semelhantes, de diversos sindicatos, prestadores de serviço. Então, no fundo, todos eles são uma grande rede de corrupção e cada um deles tem o seu papel. E essa é a terceira vez que a CPI convoca. Ele tinha entrado com 2 atestados médicos, agora foi condução coercitiva, mas de hoje não passa, né, deputado? De hoje não passa, né? Ele estava, normalmente, quem está fugindo é porque tem algo a esconder. A gente também tem o Carlos Roberto, né, que a gente lembra, o presidente da Conafer, que, se eu não me engano, está foragido até hoje. Há uma ligação também do Jucimar com a Conafer. Então vai ser muito interessante. Eu só espero que a justiça brasileira venha a proteger o cidadão brasileiro e não essas pessoas que lesaram aposentados, pessoas com idade que ganham um salário mínimo.
Qual a sua expectativa agora para a última semana desse ano de CPMI? Isabela, eu queria que a gente fosse até o dia 20 e pouquinho de dezembro, né? Porque a gente só volta em fevereiro. É uma CPI muito importante, eu acho que deveria até ter uma excepcionalidade da gente estar funcionando, porque a justiça é ruim as pessoas esperarem por justiça, né? Então, quanto mais a gente acelerar o resultado do relator, melhor. Então, eu gostaria que tivesse pelo menos mais 2 semanas depois dessa. Quem sabe, né? Mas o calendário já está marcado. Quem sabe, mas essa casa aqui tem o poder de mudar, né? Até de ficar trabalhando em janeiro, se quiser, né? Cabe aqui a maioria decidir. Certo. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Acho que você quer tirar férias, né? Mas se tiver que ficar aqui, todos nós ficaremos. A gente não tira férias, deputado. A gente continua, a gente não tem recesso. Mas parabéns, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe aqui da TV Senado. Certo, obrigada. E é verdade, a gente não entra em recesso. Então, o Jucimar Fonseca da Silva é o depoente de hoje. Ele já está na sala aqui ao lado da CPMI, aguardando então o presidente Carlos Viana chegar e começar oficialmente a reunião de hoje. Como eu falei agora há pouco, chegou nesse instante um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal concedido pelo ministro Luiz Fux, dando a ele o direito de ficar calado, mas apenas das perguntas que o incriminarem ou que o incriminariam, né? Fora isso, ele tem que responder às perguntas dos parlamentares. Já são 17 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e cada parlamentar tem direito a 10 minutos de perguntas. Vou perguntar para o senador Exalci se o senhor quer vir aqui conversar com a gente? Ele está aqui. O senador Exalci é sempre um dos primeiros a chegar, ele é sempre um dos primeiros a fazer perguntas, porque ele é sempre um dos autores do requerimento de convocação dos depoentes. Vamos aproveitar que ele está aqui, que a reunião não começou ainda, o presidente não chegou, só o relator está ali atrás de mim, para fazer essa pergunta para o senador Exalci. O senador acabou de chegar um habeas corpus, ele não vai poder se autoincriminar, mas vai ter que responder as outras perguntas. Qual a expectativa do senhor para esse depoimento? Bem, primeiro lamentar o habeas corpus do Sandro, que é uma pessoa que tinha a procuração das duas entidades, que autorizava sacar o dinheiro e repassava para as empresas dele, inclusive repassando para também empresas que passou para o pessoal do PT, o Bimbo, né, e para as outras entidades, o Careca, para o Eric, que é o filho do André Fidelis. Então há muita. Infelizmente, ele ficou com habeas corpus, com a possibilidade de vir ou não, e não virá. Agora, o Jucimar, já pela terceira vez dizendo que estava doente, hoje ele vai comparecer com habeas corpus também, só que ele foi obrigado a comparecer e responder aquilo que não possa incriminá-lo. Então, mas é o esquema, ele faz parte da máfia do INSS, porque se não houvesse essa máfia lá, não teria acontecido o que aconteceu. Teve sempre essa ligação dos servidores do INSS com as associações. Ele tem um papel central na fraude? Ele teria autorizado descontos em lote, em massa? Exatamente, inclusive da CONTAG, né? Mesmo tendo parecer contrário, ele fez um parecer favorável e a Dataprev fez os descontos em massa, né? Principalmente da CONTAG. Então, faz parte desse esquema aí. Deve ter levado muito dinheiro para isso. O senhor espera que mesmo com habeas corpus ele responda e seja elucidativo o depoimento? Eu acho que sim, vai ter que responder, né? Acho que é a grande oportunidade que ele tem, inclusive, para se livrar disso. Quem não deve, não teme. Ou quem se arrepende, né, há uma redução de pena. Então, acho que esse é o momento. Ele devia realmente pedir desculpa para a sociedade como um todo, né, para depois fazer a delação dele. Acho que ele deveria fazer uma delação premiada. Qual o balanço que o senhor faz? Qual a expectativa dessa última semana de CPMI? Qual o balanço até agora? Eu acho que o resultado está indo bem, né? Tem muita gente presa já, mas tem muita gente ainda para prender, né? Agora, vamos entrar na fase, talvez, que mais houve desvio de recursos, que é os consignados e o seguro-defeso. Então, quinta-feira vai ser um dia muito importante, é bom a população participar, para saber exatamente quem está blindando isso. Nós vamos botar a votação dos requerimentos, e a gente vai ter aqui, com certeza, oposição a alguns requerimentos. O Frei Chico, por exemplo, de Frei não tem nada, né? Tem que vir aqui, ele é o vice-presidente, né? Foi a segunda entidade que mais roubou dinheiro do INSS e nem podia ter acordo assinado. Como é que eles conseguiram isso? Será que foi interferência do Frei Chico? A CONTAG, a mesma coisa, estava lá na COP30 fazendo festa, como se não tivesse acontecido nada. Foi a que mais desviou recursos
né? Inclusive com apoio, uma nota que foi soltada do MST apoiando a CONTAG, com a assinatura do Jucimar, inclusive. Então não sei porquê, vamos ver com ele por que ele assinou essa nota, né? Provavelmente a CONTAG passou recurso para ele. Senador, os requerimentos mais polêmicos, em que não havia consenso, ficaram para essa quinta-feira agora, é o que o senhor está explicando, né? Exatamente, vai ser quinta-feira de manhã, não vai ser fácil, porque são muitos requerimentos polêmicos, mas a gente tem que aprovar todos. Se a gente quer realmente passar a limpo isso, você tem que aprovar todos, né? Independente, lógico, se não vamos aprovar quando não tem vínculo nenhum agora, só questão política, aí não interessa, mas todos eles que têm já informações nos RIFs, no COAF, que foram encaminhados aqui para cá, você tem que chamar todo mundo e tem que justificar, e tem que quebrar o sigilo desses bancos todos, né, que fizeram consignado, que estão descontando empréstimos sem acreditar na conta do aposentado, roubaram muito dinheiro, né, e a gente precisa passar isso a limpo. A convocação de Jorge Messias como advogado-geral da União também é um desses requerimentos? Tem um requerimento também, porque na prática, né, o que aconteceu aqui no INSS? As 3 entidades que mais roubaram, elas não foram executadas no momento, né? Executaram, bloquearam de várias instituições, e essas 3, principalmente, as 3 que mais roubaram, ficou para depois. Só depois que instalamos a CPMI, a pressão veio, é que a AGU realmente mandou bloquear. Então foi quase um ano, porque a CGU já sabia em 2024 o que estava acontecendo. Então foi quase um ano que nós perdemos, dando possibilidade para esse pessoal mandar o dinheiro para fora, como mandaram muito recurso para o exterior, comprando carro, comprando imóvel, né, passando milhões e milhões para as entidades fantasmas, né, só com nota fiscal, sem prestar serviço nenhum. Então a gente precisa aprovar todos os requerimentos. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor hoje. Obrigado, um abraço. Eu volto aqui ao vivo, então, daqui a pouquinho, então, vai ser o depoimento de Jucimar Fonseca da Silva, que foi localizado pela Polícia do Senado numa cidade próxima a Manaus e chegou aqui acompanhado pelos policiais em condução coercitiva esta madrugada. Inclusive, tem um oficial de justiça acompanhando ele para assegurar que está sendo cumprida essa condução coercitiva. Ele já esteve aqui na sala da reunião da CPMI, já falou com o pessoal da comissão aqui, tudo certo, ele vai depor, ele já está aqui na sala ao lado e aguardando então só, deixa eu olhar aqui atrás de mim, o presidente chegar, o presidente não chegou ainda e eu vou conversar com o deputado Marcel Van Hatten. Qual a sua expectativa para o depoimento de hoje do Jucimar Fonseca da Silva? Acho que é importante para a gente mais uma vez explorar a engrenagem dessa roubalheira que aconteceu dentro do INSS, demonstrando também à população que nos acompanha como cada um desses atores foram responsáveis ou corresponsáveis para que, lamentavelmente, nós chegássemos a esse resultado de 6 bilhões de reais roubados aos aposentados. Nós temos, além disso, um momento aqui em que nós vamos expor a situação dos partidos políticos e membros da CPI representados e, mais uma vez, nós vamos cobrar o fato de que o PT tem blindado aqueles que têm, eventualmente, participação em escândalos de corrupção, pelo menos foram apontados pela Polícia Federal como tal, Daniele Fonteles, que recebeu o dinheiro do esquema, o irmão do Lula, Frei Chico, que é vice-presidente do Sindinap, e a gente viu que o próprio presidente do Sindinap não respondeu tudo, então que o vice venha aqui e responda. Nós temos uma série de outros requerimentos que ainda não foram aprovados ou que precisariam ser levados aqui à aprovação envolvendo o careca do INSS, que foi blindado na reunião passada. Nós pedimos para ser aprovada uma lista de passageiros de um voo que ele fez para Lisboa e o PT não quis. Eu não sei que medo eles têm de expor quem foram as outras pessoas que foram junto com o careca do INSS para a Europa. Nós vamos continuar batendo nessa tecla porque nós estamos aqui para investigar. Infelizmente, há muitos parlamentares que sequer assinaram a CPI e estão atrapalhando as investigações ao blindar pessoas que deveriam vir. E nós vamos insistir aqui na responsabilidade de cada um dos parlamentares para que na próxima quinta-feira haja unanimidade na apreciação dos requerimentos, ou pelo menos maioria, para que a gente possa continuar essa investigação da forma como ela começou, com todas as informações necessárias. Muita coisa para acontecer ainda, então, nessa última semana de CPMI deste ano.
Sem dúvida, não só hoje, que certamente será mais uma sessão que deve ir noite adentro, estamos começando agora, né, 4 da tarde, a gente sempre começa por volta desse horário e se estende a reunião até perto de meia-noite, às vezes 1 da manhã, já saí aqui até perto de 3 da manhã em reuniões passadas, e na quinta-feira nós teremos uma reunião deliberativa e aí sim, no início teremos aprovação de requerimentos e esperamos aprovar todos, afinal de contas não se pode blindar ninguém. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Eu agradeço. Muito obrigado a todos e a você pela entrevista aqui, pelo trabalho. Obrigado. E acabou de chegar, está aqui atrás de mim, aqui em pé, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, estava conversando com o relator, agora está conversando com o Leandro, que é o secretário da comissão, provavelmente sendo informado da chegada do habeas corpus, que chegou faz pouquíssimo tempo. Eu estava aqui ao vivo já com vocês, o oficial de justiça do STF estava chegando aqui da Justiça Federal para entregar o habeas corpus e explicar os termos do habeas corpus. Então, provavelmente, ele está sendo informado agora e aguardando, então, só o início da reunião. Muitos parlamentares já estão aqui, a sala está bastante cheia, bastante movimentada, bastante movimentada, e eu vou conversar agora com o deputado Rogério Correia, que também é do PT, e está aqui todas as reuniões, né, deputado? O que o senhor espera de hoje? Sempre na luta. Olha, pessoal, hoje é um depoimento importante. Esse Jucimar, ele está desde o início, onde aquelas entidades de fachada, entidades picaretas, que fingiam que tinham associado e descontavam do aposentado, sem o aposentado nem conhecer a entidade. Aquela história, né? 30, 40, 50 reais de milhões de aposentados dão bilhões de reais. E esse Jucimar, essas entidades todas, AMAR, AMBEC, CONAFER, CBPA, todas, várias entidades que eram, como eu disse, de fachada, elas tiveram o aval dele para serem contratadas e ter possibilidade de descontar do aposentado. Então ele estava presente em tudo, como técnico que dava opinião favorável a essas entidades que não tinham a menor condição de fazer desconto do INSS. Então ele vem lá do início, você vai encontrar ele lá no Amazonas já fazendo esse tipo de coisa. Ele foi também vereador pelo PL, então era muito ligado ao governo Bolsonaro. E em 2021, quando o Zé Carlos Oliveira veio para ser diretor do setor financeiro todo do INSS, aí ele traz esse Jucimar para cá, para Brasília. Aí é que ele vai, mais entidades ainda, trazer para fazer esses descontos. Então ele está desde o início, participou desse procedimento todo, fez vários acordos. Vamos ver o que ele conta. Agora acabou de ganhar um habeas corpus. É o primeiro que veio sob vara, viu? Ele estava com um atestado, pelo que se diz, falso, porque foi visto o problema de doença que ele disse que tinha. Aqui no Senado, o departamento médico fez a análise e disse que não era necessário que ele não viesse, mais ou menos igual o Bolsonaro. Parece que eles têm um negócio de atestado médico, tudo para fugir da coisa errada que fizeram. Aí ele acabou vindo aqui. Vamos ver, disse que vai ficar calado, mas nós vamos tentar puxar a língua dele para poder colocar realmente o povo brasileiro a par de tudo. Deputado, essa é a última semana de reunião este ano, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, votação de requerimentos. Qual o seu balanço até aqui da CPMI? Eu acho que é positivo, nós acabamos descobrindo isso, essa quadrilha, ou várias quadrilhas que vieram desde 2019 até 2024, descobertas, foram retiradas do desconto do INSS e agora estamos apurando, prendendo e principalmente devolvendo os recursos. Acho que a CPMI contribuiu com essa vontade do governo presidente Lula de colocar tudo ali e funcionando para o aposentado e não para o roubo. Obrigada pela entrevista, bom trabalho. Aberta, então, uma reunião, acompanhe. Deputadas, por favor, assumam os seus lugares para o início dos trabalhos. Antes de iniciarmos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 27ª reunião. Aqueles que se aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Em primeiro lugar, ordem, presidente. Em primeiro lugar, esclareço aos senhores parlamentares
aqui o segundo depoente convocado para essa data de hoje, senhor Sandro Temer de Oliveira, representante das associações de aposentados e pensionistas APPS Universo e a PDAP Prev, obteve o direito de não comparecer a esta CPMI, apesar de preso, por decisão do ministro André Mendonça na petição 14.170 em Sergipe. Quero também aqui fazer nota de que em Minas Gerais existe uma outra associação Universo, que tem hoje mais de 1.000 processos sem nunca ter assinado uma ACT. Portanto, a Universo que me refiro aqui, a APPS, é a Universo de Sergipe e não a Universo da cidade de Itaúna, em Minas, que nos procurou solicitando sempre a citação, uma vez que eles têm lá essa quantidade enorme de processos sem trabalharem com a questão de descontos. Olha, nós respeitamos a decisão do ministro, mas compreendemos que o pedido do senhor Sandro Temer, como qualquer outro pedido do depoente, deveria ser distribuído como habeas corpus em livre sorteio e não direcionado diretamente ao ministro André Mendonça, o qual tem tido uma posição que consideramos isolada na decisão, mas também de não prover habeas corpus, prover a vinda aqui quando o depoente está em meio a algum tipo de investigação. Então, entendo que possivelmente a decisão relativa ao senhor Sandro Temer se deve porque a fase de investigações da Polícia Federal, que é concorrente à nossa, está investigando determinados nomes que essa CPMI também está em busca de informações. Presidente. Só um instantinho, por gentileza. Solicitaremos que a Advocacia do Senado Federal recorra dessa decisão. A Polícia Federal, que seria responsável pelo deslocamento do senhor Sandro da unidade prisional de Sergipe até o Congresso Nacional, também foi notificada da ordem e não realizou a sua condução, acarretando ônus financeiros para o Senado Federal, que contava com este importante depoimento. Pois não, presidente Paulo Pimenta. Pela ordem também, presidente. Então vamos fazer as inscrições aqui já. Não, é questão de ordem. Pois não, excelência. É questão de ordem, uma inscrição. Nós tínhamos conversado aqui sobre a necessidade de ter uma reunião, pelo menos dos líderes, com o ministro André Mendonça. Pois não, excelência. O ministro André Mendonça, em primeiro lugar, nossa interpretação não existe prevento para habeas corpus. Tanto é que o caso do Jucimar também caiu para o ministro André Mendonça e ele redistribuiu. Foi para sorteio. Por que algumas situações ele avoca para ele a concessão ou não de habeas corpus? E as decisões do ministro André Mendonça têm sido todas elas dizendo que as pessoas não precisam vir. Então, o que nós estamos observando é que dá de forma reiterada uma blindagem em alguns nomes que nós não sabemos qual é o critério que está sendo utilizado. Eu acho que nós tínhamos que ter uma conversa com o ministro André Mendonça, presidente. O senhor, o relator, eventualmente alguns líderes. Pois não. O vice-presidente, até para que nós pudéssemos... Nós nunca conversamos com ele. Sim. Eu sei que o senhor e o relator conversam com ele. Não sei com que frequência também converso com ele. Mas eu acho que nós precisaríamos ter essa conversa, até porque eu acho que é muita desconsideração, é muito desrespeito com essa casa, com o parlamento, simplesmente dizer que o camarada não precisa nem vir aqui. Esse outro está preso, estava com tudo organizado para a Polícia Federal trazer, e o ministro André Mendonça dá uma decisão como essa. Então eu me associo aqui à sua manifestação. Exatamente. E acho que nós temos que fazer algo mais forte, presidente. Exato. Eu vou solicitar, em nome da CPMI, a agenda para que possamos seguir. Antes de dar início aqui aos pedidos de fala dos parlamentares, eu quero citar também que a CPMI recebeu uma correspondência do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social, com relação aos trabalhos. O sindicato faz um elogio às investigações e ao trabalho da CPMI, mas manifesta uma preocupação muito grande com relação à imagem dos servidores do INSS diante de tudo que tem sido revelado. Quero deixar aqui claro a todos os servidores do INSS
em todo o Brasil, o nosso profundo respeito pelo trabalho de todos eles, todas elas, e dizer que essa CPMI tem por interesse tornar a Previdência Social mais segura, mais transparente, mas principalmente mais forte financeiramente na prestação de serviços ao povo brasileiro. Portanto, quero agradecer aqui ao senhor Tiago Vinícius Silva, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social, a carta, e reforçando aqui o nosso rigor técnico e a legalidade diante de tudo que nós temos feito e o respeito aos servidores. Eu vou pedir 2 minutos, por gentileza, para cada um, para que a gente possa dar mais celeridade aqui na fala. Deputado Marcel Van Hatten é o primeiro inscrito. Senhor presidente, nós sabemos aqui, boa tarde, que muitos deputados não assinaram CPI e, na hora de participarem, inclusive, da reunião, blindam eventuais investigados ou pessoas que nós deveríamos estar investigando. Agora, a situação chegou num ponto muito pior. O que nós estamos vendo é a tentativa de intimidar pessoas honestas, inclusive advogados, que defendem vítimas do roubo dos aposentados. Me refiro aqui, senhor presidente, a 3 requerimentos que foram apresentados por deputados do PT dessa comissão, pedindo quebra de sigilo de um advogado de nome Rafael Luiz de Lima Rodrigues e do próprio Partido Novo, o que é um absurdo, porque os partidos têm as contas já abertas, podem aprovar, não tem problema nenhum. Um advogado, senhor presidente, que sim, filiado e com orgulho ao Partido Novo, fez doações ao Partido Novo, como aliás muitos filiados fazem, o Novo tem esse costume, e que recebeu, senhor presidente, R$ 2.500, segundo apontado sim por rifes de uma dessas entidades, R$ 2.500, veja bem o valor. E em virtude deste recebimento de R$ 2.500 dessas entidades e das doações que nada tem a ver com o recebimento desses R$ 2.500 ao Partido Novo, no valor de em torno de R$ 6.000, querem quebrar o sigilo dele. Veja bem, senhor presidente, sabe por que esse advogado recebeu R$ 2.500 dessa associação, Amar Brasil? Porque ele defendeu uma vítima do roubo dos aposentados, de nome Aparecida, até não vou dar o nome inteiro dela, Aparecida de Fátima. E esse dinheiro é fruto de um acordo, senhor presidente, que foi para a conta dele para depois fazer um repasse. Senhor presidente, o que nós estamos vendo aqui é um absurdo. Um advogado que, aliás, está indignado porque defendeu uma vítima do roubo, agora é alvo de requerimentos de petistas para quebrar o seu sigilo, tendo suas prerrogativas de advogado, portanto, quebradas, e disse com muita justiça para mim agora há pouco que vai buscar uma indenização. Mas esse é o padrão do Partido Novo, veja bem. Enquanto em outros partidos a gente vê ladrões de aposentados, no nosso nós vemos advogados filiados que defendem as vítimas e depois são perseguidos por parlamentares aqui dessa comissão com esse tipo de requerimento. Por isso, senhor presidente, faça esse registro com muita indignação e, para concluir, o mínimo da hombridade seria que esses requerimentos fossem retirados. Acho que isso não vai acontecer, mas que esse advogado aqui vai entrar e já disse que está entrando na OAB contra esses autores e pedindo inclusive indenização, isso ele disse que vai fazer. Pois não, excelência. Senador Exalci Lucas. Presidente, eu quero só reforçar o que foi dito aqui. Nós já tínhamos pedido realmente essa reunião com o ministro, porque na prática, quando eu fiz o requerimento, por exemplo, do Sandro Temer de Oliveira, esse senhor tinha procuração das 2 entidades, desviou mais de 260 milhões para as empresas dele, e repassando, inclusive, indiretamente, tem até uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, o Bimbo, que também é da região. Então, o ministro dá um habeas corpus, dizendo que vem ou não, é muito ruim isso. Isso destrói a CPI. Qual é o papel da CPI? É independente, nós temos uma investigação. Então, a gente precisa realmente conversar com o ministro para a gente poder realmente ter uma atuação melhor, porque vamos entrar agora na fase principal, que é a questão dos consignados e o seguro-defeso. E nós sabemos que o rombo é muito maior até do que os descontos associativos. Denúncias é o que não falta aqui. Então, a gente precisa aprovar todos os requerimentos. É importante as pessoas ficarem de olho na próxima reunião, na quinta-feira de manhã, para saber quem é que está blindando as coisas aqui.
porque nós temos que chamar todo mundo se é que nós queremos dar transparência a esse trabalho nosso aqui da CPMI. Obrigado. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Na verdade, eu serei muito breve. Assim, eu também lamento a posição do ministro André Mendonça de blindar e liberar o depoente. Isso é muito triste. Eu acho que eu queria primeiro saber o que essa CPMI pode fazer. Assim, oficiar em conjunto. Eu acho que alguma atitude a gente teria que fazer. Sincero, além de solicitar reunião. Nós, Partido Novo, já solicitamos uma reunião com ele, mas eu gostaria de saber o que a CPMI, como o grupo, poderia fazer, porque isso tem se tornado constante. Isso realmente é um incômodo. E a última coisa que eu queria questionar, presidente, é o encaminhamento. Todas as votações dos requerimentos que estão em aberto ocorrerão na quinta-feira, está correto? Exatamente. Tá. Tem mais 200 que foram apresentados, Excelência. Bom, então passa. E o depoente da quinta-feira o senhor vai informar posteriormente? São 2, já estão confirmados, o senhor Américo Monte e o senhor Silas Vaz. Tá ótimo. E podemos ter um terceiro dependendo das negociações. Tá ótimo, então eu encerro minha fala. Obrigada, presidente. Oi, não, Excelência. Deputado Coronel Fernanda. Boa tarde, presidente. Presidente, solicitar novamente para o senhor cobrar junto ao INSS para que eles encaminhem os documentos para a gente. Até agora não chegou na minha mão a relação dos aposentados e pensionistas que foram roubados. Nós estamos na campanha aí para que todos ajudem esses aposentados e pensionistas para que eles solicitem o cancelamento e o ressarcimento. Aproveitando que nós sabemos que aqui nessa sessão temos partidos que não assinaram essa CPMI, temos partidos que não apoiam essa CPMI e que só estão aqui para atrapalhar o nosso trabalho. E isso também vem contribuindo, porque eles eram para ser os primeiros a fazer essa campanha, já que estão no governo, fazer essa campanha para que esses aposentados e pensionistas recebessem imediatamente o dinheiro, independente se requereu ou não o cancelamento, né? Mas, infelizmente, não é o dom do partido que está aí junto com o governo. O dom deles é roubar o povo brasileiro, mas nós estamos aqui para contribuir e fazer essa campanha para que todos possam orientar os aposentados e pensionistas para pedir o cancelamento dos descontos. É importante isso, presidente, porque os nossos aposentados, a maioria deles são idosos e não sabem mexer com a tecnologia que existe hoje. Obrigada, presidente. Pois não, deputado. Coronel Crisóstomo. Assim, eu li. Oi? Está escrito. Não está, depois ele... Deputado Evaí de Mello. Não, Coronel Crisóstomo falou. Pois não, Coronel. Desculpe, perdão. Com excelência. Obrigado. Montanha, excelência. Montanha. Senhor presidente, ainda existem muitos aposentados e pensionistas sendo roubados pelo INSS. Eu tenho rodado o meu estado de Rondônia e até pelo Brasil afora, tem pessoas que continuam sendo roubadas. Mesmo com tudo que nós estamos fazendo, mesmo na nossa batalha aqui na CPMI, as pessoas que trabalham no INSS não brecaram, não pararam esse roubo. A minha sugestão, presidente, é que saia um movimento legal aqui desta comissão ao governo, nós temos aqui o representante do governo, que pare de uma vez por todas qualquer tipo de desconto que está sendo tratado aqui nessa CPMI. Não, tem gente sendo... A pessoa tem me mostrado contra-cheques. Tem pessoa me apresentando... Eu vou trazer isso para cá, presidente, tá bem? Vou trazer um caso. Líder, eu vou trazer a pessoa que me apresentou, uma idosa em Rondônia. Olha o desconto, eu vou trazer o desconto aqui. Mas isso é fato, presidente. Traz um tá só. Bom? Eu vou trazer isso para cá. Traz um só, tá bom. Eu vou trazer isso para cá, nos descontos do INSS. Se nós estamos tratando disso, ninguém deve ter sido mais descontado no seu contra-cheque. Então, é essa informação que eu queria passar para o senhor, presidente. Não, é porque fiz questão de ordem. Olha. Excelência, obrigado. Deputado Evaí de Mello. Senhor presidente. Pois não, excelência. É a ocasião que faz o ladrão. Que o INSS está contaminado por ladrões, por gente sem escrúpulo. Desde os programas humorísticos do Chico Anísio, ele já alertava. E, claro, essas pragas vão e vêm conforme a ocasião.
E os gráficos apresentados até aqui mostram que claramente nos governos do PT eles afloraram muito mais pela sua relação de promiscuidade e por saber que se o governo central tem corrupção na sua testa, naturalmente seria conivente com essas corrupções chamadas menores. Portanto, o INSS está sim contaminado por esses maus profissionais, infiltrados lá dentro com carreiras, às vezes até reconhecidas, mas que se usam da ocasião para fazer suas roubalheiras. Por isso que os gráficos mostram, e os indicativos mostram, principalmente desse período final agora, onde claramente eles se organizaram para voltar para a cena do crime, esses marginais se afloraram. E está muito difícil de explicar para o Brasil, lá no meu estado do Espírito Santo, por que o governo do PT está bloqueando o Jorge Messias para vir aqui. Afinal de contas, ele é conhecedor do processo, dos trâmites, deveria vir aqui pelo bem do Brasil, mas possivelmente tem algo a esconder, por isso que o governo trabalha para que ele não viesse aqui. Na mesma orientação, o tal do Frei Chico, que eu digo aqui que é frei da sinagoga do Satanás, da igreja ele não é, né? Esse Frei Chico deveria vir aqui também. Obviamente que o presidente da República usa o seu partido, os seus aliados, para botar a mão na cabeça e para proteger essas pessoas claramente envolvidas com essa grande corrupção. Obrigado, deputado. O deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero começar minha fala dizendo que existe um fanfarrão chamado Volney, que marcou de vir aqui nessa CPMI. Exatamente. Né? Cantou de galo na imprensa, dizendo que viria, que não deve nada. E agora, simplesmente, ele marcou mais um compromisso. Sabe o que é engraçado aqui aos nobres deputados desta casa? É que os ministros do Bolsonaro, que são tão citados aqui, vieram aqui, já veio aqui, já deu explicação, mas o bonitão, e ministro, se lembrando que ficou 8 meses no cargo, tem um que está há 3 anos, o famoso Volney. E tá correndo por quê? Tá querendo aonde? Tá querendo, ele tá 3 anos, ele fazia parte da executiva, ele faz parte disso há muitos anos. Tá correndo por quê? É bom que esta casa e que quem está nos assistindo hoje tenha essa consciência, porque hoje é a penúltima sessão da CPMI do ano de 2025 e a gente não conseguiu trazer figuras importantes porque foram blindados por pares que fazem parte da esquerda, mas estão sentados do meu lado direito hoje. Então nós estamos falando de uma situação muito complicada aqui. E eu fico muito triste, porque quinta-feira é a última sessão, mas eu quero ver se os ditos investigadores aqui, que não tem lado e não tem nada, querem descobrir a verdade, se vão votar favoráveis à presença daquele que quer ser ministro da Suprema Corte. Mas eu vou falar igual aquela velhinha do WhatsApp. Vai não, viu? Vai não. Seu Davi Alcolumbre não vai deixar, não quer. Quero saber se eles vão votar favorável à vinda aqui do Jorge Messias, o Messias, o famoso cachorro de Lula. Deputado Rogério Corrêa. Pois não. Presidente. Pois não, presidente. Primeiro, presidente, é uma questão de ordem, presidente. Pois não, excelência. Eu vou pedir a Vossa Excelência que determine a retirada aí da ata essa manifestação feita com relação ao ministro Jorge Messias. Não existe possibilidade de aceitar esse tipo de conduta aqui dentro da CPI, presidente. As pessoas vão ter que aprender que isso aqui é o parlamento, vão ter que aprender a se portar como parlamentares, e se não aprenderem de uma forma adequada, tem que fazer isso. Manda tirar da ata, presidente. Não, excelência. Faz de conta que o Gerson Visco nunca falou o que ele falou agora, tá, presidente? A questão de ordem está deferida. Eu determino à secretaria que retire os termos que se referiram ao advogado-geral da União por parte do deputado Zé Trovão. Deputado Rogério Corrêa. Senhores, por favor, por gentileza. Presidente,
Eu gostaria que na próxima reunião, quinta-feira, Vossa Excelência pudesse colocar os requerimentos que nós fazemos também em pauta. Porque a blindagem vem a partir dos requerimentos não serem colocados em pauta. Então, alguns são colocados, se nós formos contra, dizem que é blindagem. Mas a blindagem vem antecipada porque Vossa Excelência não coloca na pauta. Eu vou citar alguns. Pois não. Por exemplo, eu quero que venha na pauta, e porque tem a ver com toda essa relação, o requerimento que diz respeito à empresa financeira Zema. E eu digo por quê. CGU conclui auditoria sobre crédito consignado do Auxílio Brasil e encaminha relatório ao TSE para análise de possível uso eleitoral do benefício. Eu fui para ver a financeira Zema, o que ela tem a ver com isso. Só uma pergunta, eles fazem empréstimos também para os aposentados do INSS ou só para servidores públicos? É exatamente isso que eu vim dizer. Pois não. Isso aqui, Vossa Excelência me dá um tempo a mais. Isso aqui é da própria financeira Zema. E eu tive o desprazer de ter que estudar isso durante todo o fim de semana, porque eu conheço esse governador que pousa de sério, mas não tem nada de sério. Minas Gerais é uma tristeza com esse governador. E ele simplesmente confessa aqui que ele tem crédito consignado, 34% da carteira dele é de crédito consignado. E o pior, de BPC e de aquele antigo Auxílio Brasil. Já chegou a 43%, hoje está em 34%. Empréstimo pessoal e CDC chega a 40% e antecipação do FGTS 19%. Tem várias reclamações de aposentado. Então eu pedi a quebra para saber o que essa financeira Zema fez e por que ela enriqueceu tanto. E a convocação do Zema. Mas tem outros também, presidente. O senhor está chamando aqui o Américo Monte. O Américo Monte foi um que deu dinheiro, que foi cair lá no pastor André Fernandes. Aí fala, é dízimo. Não é possível que nós vamos também, só por ser igreja, entre aspas, porque muitas vezes é empresa. Senhores, silêncio, por favor. Blindar e isso não ser colocado em votação. Eu tenho comprovações de que tanto Vorcaro como o pastor Zetel, André Valadão e a Clava Forte Bank também receberam recursos que vieram de pessoas aposentadas. Nós precisamos investigar isso, fazer a quebra, para ver se isso era dízimo ou se era lavagem de dinheiro. Mas, evidentemente, me cabe fazer a investigação. Então, eu pediria a Vossa Excelência que colocasse todos os requerimentos e não fizesse uma blindagem antecipada dos requerimentos. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Só uma ressalva, por gentileza. Pois não, Coronel Fernando. Aproveitando que o deputado que me antecedeu estava falando em relação às igrejas evangélicas, tentando, de uma certa forma, denegrir a imagem das igrejas, ele pode até citar pessoalmente uma única pessoa, mas tem sido feito falas em forma desonrosa às igrejas evangélicas. As igrejas, elas existem, elas promovem assistências sociais. Se não fossem as igrejas, o Estado não estaria dando conta de atender. Eu gostaria, porque nós temos uma grande representatividade. Olha, o que essa presidência pode responder e colocar é que todos os requerimentos são avaliados junto com o relator. Os que têm pertinência efetiva ou qualquer posição, porque nós não queremos usar a CPMI para poder atacar ninguém, nem político, nem religioso, nada. Mas tem que ter uma pertinência em relação a isso. Se você tem 1000 depósitos e um é considerado, complicado a gente poder trabalhar esse pela relação dos outros 1000. Deputado Alencar Santana, por favor. Não, Excelência, por gentileza. Apenas para responder a deputada, porque ela se referiu a mim, ela não tinha palavra para isso. Pois não, Excelência. De forma nenhuma eu quero generalizar as questões. Por isso eu apresentei uma lista. Eu tenho uma lista e não é apenas um depósito. São vários depósitos para igrejas que geralmente são as mesmas que têm vinculação com esses pastores. Eu vou apresentar... Depósito uma vez por mês, Excelência? Eu vou apresentar para Vossa Excelência e vou apresentar para o relator. Porque também não pode haver blindagem prévia por ser igreja. Então eu não estou generalizando nada. Eu estou vendo em cima de fatos concretos e respeito todas as igrejas. Estão nos RIFs, sim, e eu vou demonstrar isso. Pois não. Deputado Alencar Santana. Presidente, faltaram muitas pessoas a virem nesse período aqui na CPMI. Como ex-presidentes do INSS da gestão Bolsonaro, Rolim, diretor de benefícios como Yamada, enfim, outras figuras, como Bianco, que também foi do INSS e foi a AGU e aqui não veio.
Então, parece que a blindagem foi muito forte nesse período, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E muito me estranha, que agora tem uma decisão do ministro André Mendonça para que o depoente de hoje, o Sandro Temer, não venha. Tem o direito de não vir. Isso é um ataque à comissão brutal, um desrespeito a essa comissão, a todos vocês. Agora ele é do núcleo de Sergipe, que tinha como seu líder o ex-líder do governo Temer na Câmara, André Moura, que hoje é secretário de governo do governador do Rio de Janeiro. Olha só, e de repente tem uma decisão para que ele não venha. E esse núcleo mobilizou 500 milhões que eles roubaram dos aposentados do INSS. E o líder dele está lá, sendo secretário de governo do Cláudio Castro, cujo assessor recentemente pediu demissão, dizendo que ali era um covil de criminosos. Assessor lá do governo do Rio de Janeiro. E agora tem essa decisão brindando essas pessoas de aqui virem depor. Da mesma maneira, dizendo que o que vai depor daqui a pouco, se de fato falar, presidente, mais 10 segundos. Pois não. Que é o Jucimar, que foi vereador do PL. Foi vereador do PL lá numa cidade do Amazonas. Bolsonarista roxo. E que subiu, ascendeu no INSS durante a gestão do Oliveira. Que virou ministro... Senhores, vamos deixar o parlamentar se manifestar. Depois... Que virou ministro, como ele mesmo disse, por convite direto do Onyx e do Bolsonaro. Olha só, e de repente tem uma decisão, e todos nós esperando ele, para que ele possa ficar silente, calado. É muito ruim essa blindagem, essa tentativa de impedir que a investigação continue e chegue, traga para nós a verdade. Muita gente está temendo a verdade. Olha, eu quero fazer, antes de entregar ao líder Paulo Pimenta, já também ao líder Marinho, fazer uma proposta inicial aqui de trabalho, para que a gente possa atender a todos os chamados, nós precisaremos pelo menos de mais 2 meses de CPMI. Porque a gente não consegue até lá atender a todos. Eu tenho dado prioridade aos operadores, aos que roubaram dinheiro, aos que receberam dinheiro, aos que gastaram dinheiro com Ferraris. Essa tem sido a prioridade do nosso trabalho. Agora, nós podemos desde já, líder Marinho e Paulo Pimenta, Pimenta, ele não está me cobrando aqui que a gente possa ouvir todo mundo, então nós vamos colocar um requerimento em andamento na Câmara e no Senado pedindo a prorrogação da CPMI por mais 60 dias. Eu tento que... Não sei, eu como presidente estou propondo e vou colocar esse requerimento para que a gente possa ampliar por 2 meses, aí nós vamos poder ouvir todo mundo. Deputado Paulo Pimenta. Suspende o recesso, inclusive. Senhores, por favor. Senhores. Senhores, por favor. Senhores, por favor. Não. Excelência. Presidente, o pessoal está muito nervoso hoje. Não, faz parte. Eles estão preocupados. Deputado Paulo Pimenta. Sócrates, por favor, deputado Sócrates, por gentileza. Pois não. Nem começou ainda o depoimento do Jucimar. E a... Deputado Paulo Pimenta. Não entendi. Você está usando o microfone, eu não estou falando microfone. Mas é minha vez de falar. Eu não estou usando o microfone, fala à vontade. Não entendi, presidente, qual é que é? Eu também não, mas por favor, com a palavra, Excelência. Olha lá o tempo, Devolve meu tempo aí, presidente. E olha que eu me esforço. 2 minutos. Presidente, quero fazer um registro aqui, presidente. Pois não. Tive a oportunidade de fazer um roteiro grande no Rio Grande do Sul esse final de semana. E a quantidade, senhor presidente, de aposentados, aposentadas, pensionistas, que agradecem, em primeiro lugar,
reconhece o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Mas, senhor presidente, agradecem a devolução do dinheiro que foi roubado. Presidente... Senhores, por favor. Tem condição, presidente. Tem condição. O pessoal tem que respeitar aqui, presidente. 2 minutos, excelência. Não, mas... Olha, eu vou manter o direito da pessoa falar e ser ouvida. Todos aqui têm o direito a isso, por que eu não vou fazer para um e para outro? Obrigado, deputado, mas 2 minutos. Obrigado, presidente. Devolve o meu tempo, por favor, presidente. 2 minutos. Não. Devolve o meu tempo aí, o homem do relógio. Obrigado. Não. Vai pôr 2... Senhor presidente. São só 2 minutos, não 2:40. Aí, vamos lá. Pronto, excelência. Senhor presidente. Sim, senhor. Por onde eu andei, senhor presidente, eu recebi, em primeiro lugar, a quantidade de pessoas que está acompanhando o trabalho da CPI. Porque uma coisa é a investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Isso. Que não tem visibilidade. Exatamente. E as pessoas começaram a entender o que aconteceu nesse roubo dos aposentados e das aposentadas, senhor presidente, depois do nosso trabalho. E é impressionante, senhor presidente, a maneira positiva. Nunca na história desse país, nunca antes na história desse país, senhor presidente, o governo tinha determinado que fosse devolvido o dinheiro roubado dos aposentados, das aposentadas e até do BPC, presidente. Quando as pessoas, muita gente não sabia, senhor presidente. Foi uma surpresa para muita gente aquela informação da semana passada, que foi nas vésperas das eleições do ano passado, do ano retrasado, que o governo Bolsonaro liberou o roubo dos BPC, presidente. Muita gente não sabia. Não sabia, senhor presidente, que as pensionistas só foram roubadas por causa daquele decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx. Então, presidente, nós estamos quase que fazendo aqui um serviço de utilidade pública, porque a população está entendendo esse esquema criminoso de saque dos aposentados promovidos a partir do momento que a quadrilha entrou para dentro da máquina do Estado do governo Bolsonaro. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que é um grande reconhecimento do povo gaúcho, porque nós desvendamos a quadrilha, presidente, as pessoas estão sabendo a verdade e mais do que isso, satisfeitas com a devolução do dinheiro que foi roubado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Luiz Lima. Presidente, eu tenho que concordar com o deputado que me antecedeu, porque a pesquisa aqui do Poder Data diz que entre eleitores com 60 anos ou mais, a avaliação de ótimo e bom do governo Lula, do início do ano para cá, quer dizer, com a interferência da CPMI do INSS, caiu de 47% para 21%. Resumindo, entre os eleitores de 60 anos ou mais, o governo Lula perdeu 26 pontos. Não sou eu que estou falando, não. É o Poder Data. Então eu tenho que concordar com o deputado que me antecedeu, que diz que anda no Rio Grande do Sul, os aposentados agradecendo. Não. Eu ando no Rio de Janeiro e um aposentado lá de Copacabana, de Rio das Ostras, de Friburgo, senhores, de silêncio, por favor, de Teresópolis, de Volta Redonda, eles agradecem sim. Luiz, agradecem os deputados de direita, porque aqui é a minoria esquerda. A maioria dos deputados de esquerda não estão aqui porque sabem que perdem votos. É difícil defender o indefensável. O senhor que eles falaram aqui, o seu Jucimar, que vai estar aqui, foi nomeado pelo Lupe e assinou 34 mil benefícios para a CONTAG, que é um sindicato petista, que tem até cartinha do MST lamentando as investigações. A cada R$10 que são roubados do aposentado, R$4 vai para a CONTAG. Olha, são artistas, os deputados do PT são artistas, têm um poder de dramaturgia e persuasão, assim, incrível. É uma fantasia, é um mundo senhores, fantástico. Peraí, do voto só um instantinho, do Rio Grande do Sul. deputado. Não, pô. Eu quero 2 minutos olha, de novo.
Por gentileza, ele está se manifestando, tem o direito de falar, de ser ouvido, de ser colocado sem interrupção. Por gentileza, eu vou pedir mais uma vez. Só temos também ele e o deputado Luiz Lima e o senador Rogério Marinho. Aí encerramos, vamos para a fala. Vou dar o tempo dele com tranquilidade, mas eu vou pedir mais uma vez para os senhores não interromperem. Não, 2 minutos para o deputado Luiz Lima, por favor. Por gentileza. Agora, o próprio PL, pessoal, por gentileza. Eu não vou nem usar os 2 minutos. Eu só vou repetir. Agradeço se não usar o tempo todo, excelência. Eu só vou repetir aqui a pesquisa do Poder Data. A cada sessão dessa, nós temos 500 mil visualizações ao longo da exposição dos vídeos. A gente tem mais de 15 milhões de pessoas que assistiram essa sessão. A pesquisa, ela é verdadeira. O Lula perdeu 26 pontos entre os eleitores acima de 60 anos. E esses ataques aqui ao governador Zema, que vem sempre de um deputado de Minas Gerais, é um desespero. O governador Zema é o único presidenciável hoje que vence Lula no estado de Minas Gerais, o segundo mais populoso do Brasil, que define a eleição nacional. Porque o estado de Minas, ele é o Brasil, ele é do Vale do Jequitinhonha, a Uberlândia, a Belo Horizonte. Tem todos ali os índices de vulnerabilidade social do Brasil. O Zema ganha do Lula em Minas Gerais por 49 a 37. É a última pesquisa da Paraná. Por isso é o desespero deles. Eles sabem que uma união da direita no Brasil organizada vence o presidente deles. Olha, a juventude brasileira. Percebam que os mais idosos no Brasil, que viveram momentos políticos, é o 5º mandato do governo petista nesse século. A aprovação do governo Lula entre senhores e senhoras de 60 anos, vovô, vovó, aos pais que cuidam do amor dos seus filhos, que tinham um valor de família forte nos anos 80, somente 21% apoia o governo Lula. Essa é a verdade em números e fatos. Obrigado, presidente. Pois não. Senador Rogério Marinho, como último inscrito. Deputado Medeiros, por favor, pode colocar. Realmente é pedido. Pois não, senador. Bom, senhor presidente. Então, excelência. Como não membro, não posso dar a palavra agora, excelência. Desculpe, viu? Eu posso só que Vossa Excelência repõe o tempo lá. Pois não, 2 pontos. Bom, senhor presidente, eu acredito que a cada sessão que nós estamos tendo a oportunidade, né, de realizar aqui, fica mais claro na cabeça do cidadão brasileiro de que o INSS sempre teve, ou sempre esteve, no alvo, na alça de mira, daqueles que querem perpetrar crimes. Há uma diferença fulcral que ficou muito bem demonstrada aqui ao longo desses meses. Existem governos que convivem com o crime e até se locupletam com eles, e existem governos que combatem o crime. Então, o governo do presidente Bolsonaro se inicia com a medida provisória contra a fraude. E ao longo desses anos todos, uma série de ações foram implementadas justamente para criar obstáculos, para impedir que a fraude ocorresse. Nunca é demais lembrar que existe quase R$1 trilhão de orçamento da Previdência, entre Previdência e Assistência Social, todos os anos. Nós estamos falando aqui de dezenas de milhões de brasileiros que são beneficiados pelo nosso sistema de seguridade social. E uma responsabilidade de todos nós tornar esse sistema cada vez mais seguro, cada vez mais rígido e menos susceptível a fraudes. Eu acredito que o PT tem uma dificuldade de entender que governou ao longo desses anos de 2000 para cá, 16 anos. Eles se comportam como se tivessem chegado agora ao governo. Então, essas fraudes, esses desvios, essa malversação de recurso público tem muito a ver com a palavra PT. Está no DNA do partido. E nós temos aqui a obrigação de colocarmos a nu, desvendarmos o problema e encontrarmos soluções. Eu quero aqui elogiar o trabalho dessa comissão de uma maneira, inclusive, generalizada. Nós sabemos aqui que há um embate político. Agora, eu espero que na próxima sessão, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, senhor presidente, nós temos a possibilidade de retirar a blindagem com aqueles que têm vínculo. Hoje, está aqui o Metrópole, ex-publicitário do PT, que está sendo blindado nessa comissão, porque recebeu 5 milhões do Careca, foi identificado que também era sócio no negócio de maconha, né, do senhor Antônio Camilo. Então não é possível que o PT
na quinta-feira, não vai votar favorável à quebra do sigilo e à convocação dessa senhora. Obrigado, excelência. Deputado Fábio Costa, o último inscrito. Senhor presidente, Pois não. quando o assunto é desrespeito, a esquerda não tem absolutamente nenhum limite. A gente está discutindo aqui assuntos que dizem respeito do roubo dos aposentados e aqui os blindadores do governo vêm falar de religião, Zé Trovão. Da crença das pessoas, da fé das pessoas, criticando aqui, falando que a igreja não tem que funcionar 24 horas, enfim. Eu realmente não compreendi o que é que isso tem relação, um ataque gratuito à religião dos brasileiros. Agora eu proponho aqui, já que eles estão falando tanto aqui do Zema, eu tenho certeza, deputado Marcel Van Hatten, que o governador Zema, caso fosse chamado aqui, viria voluntariamente e falaria aqui com muita tranquilidade acerca da sua gestão. Agora eu proponho aqui um acordo com os integrantes aqui do governo, com os blindadores dos assaltantes, que a gente também possa convocar o Frei Chico, que possa convocar o Volney Queiroz, que possa convocar também o Jorge Messias, para a gente aqui descobrir, senhor presidente, quem verdadeiramente quer descobrir quem assaltou os nossos aposentados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Fábio Costa. Oitiva do senhor Gilcimar Fonseca da Silva, ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS. Requerimentos: 43, senadores Alci Lucas; 424, senador Carlos Viana; 438, deputado Zé Trovão; 449, deputado Beto Pereira; 468, deputado Marcel Van Hatten; 540, deputado Rogério Correia; 775, senador Randolph; 818, senador Rogério Marinho; 896, senador Fabiano Contarato; 1123, deputado Paulo Pimenta; 1146, deputado Orlando Silva. Solicito à Polícia Legislativa e à Secretaria que tragam o senhor Gilcimar Fonseca da Silva para que possa tomar assento junto à presidência. Quero agradecer a presença do oficial de justiça Lucas Marcel Araújo, responsável pelo cumprimento da condução coercitiva no estado do Amazonas, solicitado por esta presidência. Antes de iniciarmos o depoimento, quero agradecer também à Advocacia e à Polícia do Senado Federal pelo empenho em trazer o depoente nesta data, que veio à comissão depois de 2 faltas por meio de condução coercitiva. O depoente foi conduzido a partir da decisão desta presidência, ratificada por ordem da 15ª Vara Federal Criminal de Brasília, de lavra do Dr. Frederico Botelho de Barros Viana, cumprida em Manaus, no Amazonas. Nessa oportunidade, congratulo o mencionado juiz federal por resguardar os direitos e prerrogativas dessa CPMI, previstos na Lei 1579 de 1952, em especial de ouvir os depoentes que são convocados e conduzi-los coercitivamente caso faltem sem justificativas razoáveis. Ainda, registro que o depoente foi convocado na condição de testemunha. Agora vou aguardar a presença do advogado. Por favor, senhor Gilcimar. Boa tarde. Boa tarde, doutor Cício. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os parlamentares. Pois não. Senhores, Estou aqui. Por favor, acalmem-se, senhores.
Não, vamos dar sequência aqui nos trabalhos, por gentileza. Por gentileza. Senhores, registro que o depoente foi convocado na condição de testemunha e teve pedido de habeas corpus de número 265636, não conhecido pelo ministro Dias Toffoli. Sendo testemunha, o depoente, além de servidor público, é obrigado a responder às perguntas formuladas por essa comissão. Ainda o depoente é servidor público e não pode calar a verdade por 2 motivos. E aqui, senhor Jucimar e advogado, eu peço por gentileza atenção. Primeiro, pelo risco de ser preso por falso testemunho. Segundo, diante das sanções que pode sofrer por ser servidor público de carreira, as quais podem inclusive envolver a perda de cargo. Considerando que há parecer da Junta Médica do Senado a respeito da condição de saúde do depoente, informo que esta presidência adotará todas as cautelas necessárias para que o depoimento transcorra dentro da normalidade. Haverá uma equipe de saúde nas proximidades da comissão, caso exista qualquer intercorrência. Doutor Cícero, primeiramente o seguinte, o senhor é bem-vindo, obrigado pela presença. O senhor poderá interromper a sessão a qualquer tempo e hora, por solicitação do senhor Jucimar ou para orientação do seu cliente, perfeitamente? O senhor tem toda a liberdade para isso, assim como o senhor Jucimar também poderá fazer interrupção por questões particulares, para que a gente possa ter aqui toda a ampla defesa garantida. O senhor deseja se manifestar, senhor Cícero? Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Apenas para... já foi informado à secretaria dessa CPMI a decisão no habeas corpus 265-768 do ministro Luiz Fux, que garante o direito ao nosso cliente a não responder as perguntas que a defesa técnica acha que possa o incriminar e também o direito dele não ser preso. Excelência, a comissão ainda não foi formalmente notificada do habeas corpus, apenas por Vossa Excelência. Aqui há um rito, o Supremo tem que nos enviar essa comunicação, então o que eu sugiro é que o senhor peça ao seu escritório que faça esse pedido ao Supremo para que chegue aqui às mãos dessa presidência o mais rápido possível. Presidente, foi dado força de ofício à decisão. Então, por gentileza, mas eu ainda não fui comunicado formalmente, então até lá ele é obrigado a responder todas as perguntas. E outra coisa... Nós reiteramos que foi dado força de ofício, presidente. Não foi, Excelência. E encaminhado essa presidência ainda não foi comunicada oficialmente sobre o habeas corpus e os termos dele. E até onde... é bom deixarmos claro, as perguntas sobre incriminação, o senhor terá todo o direito de dizer, mas essa comissão também poderá dizer se ela é pública, de conhecimento notório ou não, doutor. Isso a gente tem deixado muito claro aqui em relação às perguntas que são feitas sobre tempo de trabalho, questões até mesmo relacionadas à carreira dele como servidor público. Senhor presidente, pois não, senhor. A gente trabalha de uma forma justa e perfeita, e ele está respaldado o direito de não responder o que ele achar que o incrimine por conta do HC. A Constituição garante esse direito, Excelência. Só para que Vossa Excelência tenha um conhecimento e a gente acompanhe o trabalho dessa CPMI, houveram outros problemas com outros colegas advogados. Eu já nasci com o nome de advogado, minha mãe me colocou o meu nome de Cícero. Eu tenho muito orgulho de ostentar esse botão. Doutor, aqui da o senhor OAB. pode se manifestar aqui sobre as questões do seu cliente. O senhor não vem fazer discurso aqui não, por gentileza. Então, doutor Cícero, já não estamos começando bem. Nós estamos começando bem. Outra coisa. Então, senhores, por favor, senhores, por gentileza, eu vou pedir a Vossa Excelência, ao senhor, Vossa Senhoria, que quando for se manifestar, manifeste-se a esta presidência para que eu possa tomar as providências, Excelência. Ok? E assuntos pertinentes a essa comissão. Por favor. Outra coisa, o senhor, até que o habeas corpus chegue à minha mão para que eu possa ler
o que está escrito, o compasso dessa sessão será ele responder todas as perguntas. Excelência. Senhor Jucimar, o senhor tem 15 minutos. Excelência, só um instantinho. Vossa Excelência está dificultando o trabalho. Não estou dificultando, não, Excelência. A defesa tem um Senhor Cícero, não estou dificultando. Tenho o maior respeito pelo seu trabalho, mas até que eu seja notificado do conteúdo de um habeas corpus, eu vou seguir o que está aqui. Nós não fomos formalmente notificados. Vou ler aqui o termo de compromisso que o depoente é obrigado a responder. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sua palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade o que souber e for perguntado? Sim, vou assinar o termo, mas com a ressalva de que, como Vossa Excelência já falou, senador Carlos Viana. Pois não. Existe o direito constitucional, né, o princípio da não autoincriminação, né, de permanecer calado. Pois não, inclusive, isso estava escrito na convocação que recebi de Vossa Excelência, né? Então, só me resguarda esse direito de, em determinadas perguntas que eu entender que possa me autoincriminar, ter o direito ao silêncio. O seu direito será garantido, senhor no artigo 5º da Constituição Federal. Terá. Eu vou solicitar ao senhor o seguinte: quando a pergunta, o senhor entender com o seu advogado, sua defesa, que se trata de algo que possa... O senhor responderá. Não responderei essa pergunta exercendo o meu direito. Okay. Perfeito? A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Passo a palavra ao senhor Jucimar Fonseca da Silva por 15 minutos para uma apresentação pessoal. Senhor presidente, senador Carlos Viana, excelentíssimo senhor relator, deputado federal Alfredo Gaspar, senhores deputados e deputadas, senhores senadores e senhoras senadoras, meu advogado, doutor Cícero, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui hoje. E queria deixar registrado nos anais desta casa que em nenhum momento eu me neguei a vir prestar depoimento aqui como testemunha nessa CPMI. Eu apresentei um atestado médico de um psiquiatra, eu estou tomando medicação e disse para esta CPMI que assim que eu tivesse alta médica, eu viria para essa CPI, que inclusive vai terminar em março. Então, eu tenho um atestado de 30 dias, que se encerra no dia 12 de dezembro, e eu estou vindo depor aqui hoje com atestado médico. Eu agradeço ao presidente que está colocando a sua equipe médica à minha disposição, mas quero deixar registrado nos anais desta casa que eu entendo que o parecer da perícia médica do Senado é um parecer arbitrário. Eu não fui consultado, o meu médico não foi consultado, com base apenas em informações do atestado, eles disseram que eu estava apto para vir depor. Então, eu quero deixar isso registrado, senhor presidente. Pois não, excelente. Dito isto, eu queria dizer a todos aqui que sou servidor do INSS no concurso de 2013, portanto, tenho mais de 12 anos de serviço. Eu atendia a população brasileira do meu município, Manacapuru, Amazonas, no balcão. Então, eu sou funcionário do chão de fábrica, né? Vim para Brasília para exercer o cargo de chefe da divisão de consignações no final do ano de 2021, não havendo por detrás da minha nomeação qualquer indicação política, que isso fique registrado. O critério para minha nomeação foi eminentemente técnico. Fui chefe de divisão
eu não me lembro bem se foi outubro ou setembro de 2021, até abril de 2023, quando fui alçado ao cargo de coordenador geral de pagamento de benefícios. Né? E sobre isso, eu queria deixar bem claro, eu era um coordenador geral e sobre a minha... eu estava sob a autoridade hierárquica do diretor de benefícios, do presidente do INSS, portanto, eu não tinha poder decisório sobre essas questões que estão sendo apontadas pela CPI. Eu até vou usar aqui um neologismo. Eu tinha poder sugestório para me manifestar tecnicamente sobre a razoabilidade ou não de uma determinada situação. Mas eu não tinha poder decisório. Vocês sabem que, hierarquicamente, meus diretores e o presidente do INSS, eles poderiam revogar, ou pedir, ou negar, ou indeferir, ou não concordar com as minhas sugestões técnicas. E outra coisa que eu queria aproveitar o momento para deixar registrado aqui, que essa nomenclatura coordenador geral de pagamentos, ela é uma nomenclatura que deixa a entender, e até a imprensa acha que era eu que liberava pagamentos para as entidades. Eu era coordenador geral de pagamentos de benefícios para os aposentados e pensionistas do INSS, que são mais de 40 milhões. A nossa folha de pagamento, ela já está em mais de 70 bi mensal, chegando praticamente a 1 trilhão no final do ano. É o maior programa social da América Latina. E era essa folha de pagamento que eu gerenciava, acompanhava. Eu não pagava a entidade, que isso bem claro, não era ordenador de despesa para pagar a entidade associativa. Enquanto fui chefe de divisão, o coordenador geral de pagamentos era o senhor Sérgio Cheque. Eu era chefe de divisão e eu me lembro que, enquanto eu era chefe de divisão, no final do ano de 2021, eu não tratava do assunto desconto de mensalidade associativa. Não era comigo, eu só tratava de empréstimo consignado, um assunto, inclusive, que está sendo levantado por essa CPMI, que entendo que também é um tema muito importante para ser discutido e debatido nessa casa. Mas eu cuidava apenas disso, de empréstimo consignado. Eu passei a cuidar de desconto de mensalidade associativa, a acompanhar a partir de abril de 2022, quando a Divisão de Acordos Nacionais, a DAMB, foi extinta porque o regimento interno do INSS mudou em março de 2022. E as competências que eram dessa divisão de acordos nacionais foram assimiladas, transferidas para a divisão de consignações da qual eu era chefe. Então, que fique registrado isso, que eu nunca assinei autorização de pagamento, porque eu não era ordenador de despesa, para pagamento de entidade. Eu acompanhava, mas quem assinava as autorizações de pagamento era o chefe da divisão de consignações, eu era coordenador geral, e o diretor de benefícios, que é o ordenador de despesa. E quem fazia o pagamento à ordem bancária para a conta das entidades era a diretoria de orçamento, finanças e logística do INSS, que fazia a transferência bancária para o Banco do Brasil, e a OB ia para as entidades. O senhor poderia repetir? Diretoria? Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Na época, o senhor se lembra o nome de quem fazia isso? Quando começaram os descontos, quem era o responsável pela diretoria? Para que possa constar aqui? Enquanto eu era coordenador, o responsável pela diretoria de finanças, durante algum tempo foi o próprio Stefanuto, né, que depois se tornou presidente, e posteriormente a servidora Débora. Pois não. O senhor pode continuar, por gentileza. Quero deixar registrado aqui, porque já é de conhecimento dos órgãos de controle,
da Coordenadoria Geral, da Controladoria Geral da União e do próprio TCU, que fizeram auditorias no desconto de mensalidade no empréstimo consignado, que é notório na imprensa que eu trabalhava com uma equipe extremamente reduzida para gerir toda a folha de pagamento do INSS. Eu tinha 2 servidores, Carlos Henrique e João Jackson, para gerir cuidar dos agentes pagadores, os bancos que fazem pagamento. Mais de 23 bancos, eu tinha apenas 2 servidores, o Reinaldo e o servidor, que me fugiu o nome agora. E para gerir o desconto de mensalidade associativa, eu tinha apenas um servidor lotado na divisão de consignações e um chefe de divisão. Os órgãos de controle sabem disso. Muita responsabilidade. Eu cuidava da prova de vida do INSS, quando houve a inversão do ônus da prova, onde o beneficiário não era mais obrigado a comparecer na agência ou na agência bancária ou numa APS para fazer a prova de vida, porque nós fizemos a virada de chave. E hoje nós consultamos as bases. Toda vez que um cidadão vai... Toda vez que o cidadão vota, toda vez que o cidadão é vacinado, então nós demoramos muito tempo para implantar isso. Foi um trabalho hercúleo da DataPrev, da minha equipe de trabalho, que ainda é reduzida, que se encontrava mensalmente na DataPrev no Rio de Janeiro, para especificar o produto, para correr atrás das bases. Nós oficiamos o TSE, nós fizemos reuniões infindas para trabalhar a questão da prova de vida. Então, existiam matérias extremamente importantes e sensíveis na minha coordenação geral de pagamentos, que tomavam toda a nossa energia para uma equipe tão reduzida. Então, dito isto, quero dizer para os senhores que não houve omissão. Nós fizemos o que nós podíamos como área técnica, mas nós não tínhamos equipe. Isso é notório. Isso está na imprensa. A CGU sabe disso, o TCU sabe disso. Então, senhores, quando eu recebi, em março de 2022, as competências da DAMB na DCBem, que era a minha divisão de consignações, a DAMB tinha sido, as últimas chefes da DAMB era Ana Carolina Tietz, uma servidora do INSS também, e a Márcia Soares. Eu recebi da DAMB 16 ACTs que já estavam ativos à época. 16 ACTs que estavam ativos. Em março de 2022, ok? Diretoria de Benefícios. Então, qual era a tarefa da DCBem? Era analisar pedidos de ACT, era acompanhar a execução desses ACTs. Isso também é notório porque já falei para os órgãos de controle. As nossas fiscalizações, por causa da equipe reduzida, eram fiscalizações. Primeiro, não havia uma portaria, não havia um normativo estabelecendo como seriam essas apurações. Não havia. As nossas fiscalizações eram reativas, não eram fiscalizações proativas. Sempre que recebíamos uma denúncia do MPF, nós atuávamos no processo. Muitas vezes diligenciando junto às entidades, formalizando, notificando via ofício. Era o que a gente podia fazer. Mas digo para os senhores que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que pudéssemos fazer o melhor trabalho, mas a nossa equipe realmente era muito reduzida. Então, eu costumo dizer que essa matéria do desconto de mensalidade associativa, elas fizeram a caixa da DCBem, que já estava lotada de processos de empréstimo consignado, dispararem. Então, a gente tinha 100 processos cuidando na caixa da DCBem, passou a ser 400, 500 processos, chegou até 1.000. Humanamente impossível para um servidor Pode repetir? E um chefe de divisão cuidarem disso.
né? Então, dito isso, eu quero realmente agradecer a Deus pela vida. Estarei à disposição, senador Carlos Viana. Pois não. Relator, deputados que a gente conhece só pela televisão. É uma honra estar aqui com vocês. E eu espero que essa reunião seja eminentemente técnica. Né? Eu sei que há brios políticos, há segregações políticas, e quero deixar bem claro, eu não fui indicado no INSS por nenhum político. Estou aqui para colaborar com o que for necessário e o que tiver a meu alcance. Muito obrigado. Quero apenas fazer uma observação aqui ao plenário sobre a fala do senhor Jucimar em relação à Junta Médica do Senado. Ele foi convidado, avisado e recebeu todas as notificações, mas não compareceu ao dia que foi marcado para que pudesse ser avaliado pelos representantes da Junta Médica do Senado. Portanto, gostaria muito que fosse colocado também, ficasse o registro feito aqui. Com a palavra o relator, Alfredo Gaspar. Ainda não. Senhor presidente, quero saudar Vossa Excelência e, saudando Vossa Excelência, estender aos demais parlamentares, jornalistas, servidores da casa, advogado e depoente. Olha, isso parece aquele encontro do primeiro namoro. Você espera, espera, espera e a moça nunca aparece. Hoje, depois de várias tentativas, nós estamos tendo um encontro com o depoente. Seu Jucimar, eu vi que o senhor conhecido por soldado do Proerd. Por que esse apelido? Eu fui policial militar no estado do Amazonas durante 12 anos da minha vida. E durante grande parte desse tempo que eu estive na Polícia Militar, a quem presto toda a minha reverência, a briosa corporação do estado do Amazonas, acredito que durante esses meus 12 anos, 8 anos foi como instrutor do PROET, que é um programa muito lindo, Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde o policial militar vai fardado para as escolas orientar as crianças a respeito da prevenção ao uso e abuso de drogas. Olha, aproveitar que o senhor está citando o PROERD, fui secretário de Segurança 2 vezes, e o PROERD ajudou muito a prevenir ataques às nossas crianças e adolescentes. Dá um abraço na Coronel Valdenise, que esteve à frente do PROERD durante muitos anos, não sei nem se encontra. Mas por que eu perguntei isso para o senhor? Olha, há um tempo o senhor estava protegendo com seu trabalho crianças e adolescentes. E agora eu sou sentado aqui para explicar um ataque a aposentados e pensionistas. Olha como o senhor mudou de polo. Olha como o seu estado de origem, o Amazonas, deve conhecer o senhor como soldado do PROERD, e agora eu sou numa CPMI para explicar a sua atuação perante esse roubo bilionário a aposentados e pensionistas. Vai depender das suas respostas o que a sociedade vai julgar sobre o senhor. Mas antes, presidente, eu queria comunicar que, assim como o deputado Rogério Correia disse que passou o final de semana estudando, faz muitos finais de semana que eu estou com a equipe também estudando. E tive outra surpresa desagradável. Me parece que o senhor Stefanuto, a quem ele se referiu, não recebia apenas a mesada de 250 mil do núcleo Conafé. Há sérios indicativos que o senhor Stefanuto é muito sabidinho.
ele também recebia 250 mil pelo mesmo núcleo, através da senhora Cecília Mota, que aqui prestou depoimento. Então, dupliquem a mesada criminosa do seu Stefanuto de 250 para 500 mil reais. Para deixar isso logo como o primeiro tento descoberto em relação da ligação do senhor Stefanuto com a Conafé, a Polícia Federal estabeleceu. E agora a equipe técnica aqui descobriu o mesmo caminho via núcleo de Cecília Mota, que passou 5 milhões para o núcleo do Stefanuto, mas 250 mil por mês já está comprovado, aumentando essa mesada para o senhor Stefanuto, que veio para cá. Teve alguns parlamentares que o elogiou, dizendo que ele estava com a verdade, esclarecendo, decente, ele se gabou disso aí. Na verdade, o senhor Stefanuto é um grande corrupto, comprovadamente, no que nós apuramos até agora. Seu Jucimar, uma curiosidade. O senhor disse aqui que ninguém politicamente lhe ajudou. Primeira curiosidade, o senhor entrou quando no INSS? Em 2013. E o senhor era lotado onde? Em Quari. Em Quari. O senhor ficou em Quari até que ano? Eu fiquei 3 ou 4 meses. A sua última permanência no Amazonas enquanto funcionário do INSS foi em que ano? 2021. 2021. De lá o senhor foi para onde? Vim direto para cá. Pronto. Então, a minha curiosidade, o senhor, um funcionário do INSS, lá do Amazonas, veio para cá para onde? Veio para a diretoria de benefícios. Pronto. Como o senhor conseguiu esse deslocamento? Eu era coordenador de seguro defeso do pescador artesanal lá no Amazonas. E a gente trabalhava com os ACTs, Acordos de Cooperação Técnica também, para que as entidades pudessem dar entrada nesses benefícios. Elas possuem acordos, existem vários acordos nacionais com essas entidades. E, na época, entraram em contrato com o gerente executivo de lá, o senhor Raimundo, que até hoje continua como gerente executivo no Amazonas, que precisava de um servidor que entendesse de ACT para ajudar, que aqui na direção central estavam precisando. Então... E aí eu vim convocado. Inicialmente passei 30 dias. Depois, mais 30 dias, foi quando eu fui convidado para assumir a divisão de consignações, que ninguém queria ser chefe. Me conta quem te convidou. Ingrid Ambrósio e uma servidora que eu não lembro sobre o nome dela, mas conhecida como Maia. Essa era a minha primeira dúvida. Quem lhe trouxe para Brasília, definitivamente, foi a senhora Ingrid Ambrósio. Ela que me convidou, mas ela não tinha poder de nomear, apenas de indicar. Ela estava, mas ela lhe indicou. Me indicou. Ela estava em que posição quando lhe indicou? Ela era coordenadora de pagamentos, de gestão de benefícios, CPGB, abaixo do coordenador geral de pagamentos, que na época era o senhor Sérgio Cheque. Então, assim o senhor chegou em Brasília. Quando o senhor chegou em Brasília, qual foi a função que o senhor assumiu? Como eu disse, fui convocado, porque existe esse sistema de convocação. Quando o senhor chegou em Brasília, já fui convidado para assumir a chefia da divisão de consignações. Que nesse momento só tratava de empréstimo consignado. Então o senhor chegou em Brasília cuidando da chefia de consignações. E o senhor mudou de cargo em qual período? Abril de 2023. Para qual cargo? Coordenador geral de pagamentos. Em 21, quando o senhor veio para Brasília, o senhor se reportava a quem? Me reportava a Ingrid, que era minha chefe imediata, me reportava ao senhor Sérgio Cheque
E, salvo engano, na época, eu acho que era o Oliveira que era o diretor de benefícios. Da Dirbem. Da Dirbem. E em 2023, quando o senhor mudou de função, o senhor se reportava a quem? O diretor de benefícios era o senhor André Fidelis e o presidente do INSS era o senhor André Glauco. O Glauco André. Mas o senhor se reportava a quem? Ao diretor de benefícios. Ao diretor de André benefícios. Fidelis. Então, a sua trajetória profissional em Brasília, no INSS, pouco importante se no consignado ou no desconto associativo, sempre foi vinculada ao diretor de benefícios. Sim. Não é isso? Sim, porque hierarquicamente a divisão e a coordenação ficam no escopo da Dirbem. Estamos com a pessoa certa. O senhor chegou com 16 ACTs num consignado e quando o senhor hoje ainda está no INSS? Estou afastado por ordem judicial e o INSS administrativamente tem até a ordem 60 dias. Eu estou até afastado. A ordem chegar, quantos ACTs tinham na sua divisão? Aí já tinham 41, 40. se não me engano. 40, 41. Então, o senhor, veja, chegou com 16, deixou com 40. Sim. Tá? O que é que nós temos aqui na prática? Por que essa CPMI existe? Porque um quadro associativo... Coloca aqui, por favor. Um quadro associativo e sindical descontou ao longo de 10 anos 10 bilhões de reais. Deixa eu lhe mostrar a sua jornada. O senhor chega no INSS com 567 milhões ano. Nessa época, o desconto de mensalidade associativa não era responsabilidade minha. Passou a ser em 2022, em março de 2022. Pronto, então vamos para 2022. Em 2022, foi justamente onde deu um salto de 567 para 820 milhões. Aí veio 2023, dobrou, foi para 1 bilhão e 600. Veio 2024, triplicou, 3 bilhões e 500 milhões. O senhor, nessa base até o topo, o senhor estava no núcleo do desconto associativo. Vou perguntar ao senhor, qual o papel do coordenador geral ou chefe de pagamento? O chefe de divisão. Eu quero saber... E depois coordenador geral de pagamentos. Pronto. Qual é o papel do coordenador geral de pagamento? Acompanhar, né, a elaboração dos ACTs, Tá. né, a feitura dos ACTs pela DCBem, no caso quando eu era coordenador, e acompanhar o funcionamento e o cumprimento das cláusulas do ACT. Basicamente isso. E quando o senhor estava no consignado, qual era a sua função? Mesma função, só que referente à matéria dos consignados. Enquanto o senhor esteve no consignado, quantos ACTs de instituições financeiras foram fiscalizados? Não era o seu papel? Já falei isso. Eu já entendi, eu quero saber quantos. Eu não tenho de cabeça Então, quantas instituições financeiras, enquanto o senhor esteve na questão do consignado, o senhor sugeriu ser suspenso o ACT? Eu acho que eu assinei, eu não lembro, não me recordo se foi eu que assinei a nota técnica em dezembro de 2021 para suspensão do ACT do banco C6 fixa. A nossa sugestão inicial era que ele fosse suspenso por 45 dias, mas depois ali numa dosimetria ali porque, como disse, nós não temos o poder decisório. No poder decisório do diretor de benefícios, a suspensão caiu para 5 dias de suspensão. Eu me lembro bem. Mas nós abrimos vários processos apuratórios que eram
instruídos, né, inclusive isso foi informado para a CGU, tá? A CGU tem conhecimento disso. E acesso a todos os processos. O senhor recorda, fora o C6, que eu já fiz o requerimento de convocação do senhor, o senhor recorda quais bancos ou quais financeiras o senhor sugeriu fiscalização? Eu me lembro que acho que do Paranabanco, do banco... não sei se do Daicoval. Também está no meio dos requerimentos. Quem mais? Esses dois eu me lembro bem. Eu acho que tinha um processo de apuração contra o Bradesco, porque ele tem uma Bradesco Consignados, que não é bem o Bradesco em si, né? É um outro banco comum, um CNPJ diferente, mas faz parte do conglomerado do Banco Bradesco. Eu lembro bem do Banco Bradesco, C6, Paranabanco, Daicoval. Me lembro bem desses aí. Olha, o senhor era o responsável por assinar esses ACTs com instituições financeiras? O coordenador-geral de pagamentos não assina ACT. Pronto. Tá, quem assina o ACT é o diretor de benefícios. E quais eram as irregularidades desses bancos que chamaram a atenção do senhor? As irregularidades, as suspeitas de irregularidades estavam mais com relação à contratação indevida e também muitos beneficiários não entendiam como funcionava a RMC. Me conta o que é contratação indevida. Porque o que acontece? Deixa eu... Mas, deixa eu lhe dizer, tem muita gente para perguntar. Sim, quanto mais objetivo o senhor for, mais cedo nós vamos terminar isso aqui. Contratação indevida significa que o cidadão tinha um empréstimo do qual ele não pediu, por exemplo? Chegava, porque como aqui centraliza todos os processos, vinha das superintendências alguma determinada denúncia, reclamação do beneficiário, ou chegava ali através de PROCON também protocola muita coisa no INSS, e chegava na direção central, digamos uma denúncia contra o Banco Bradesco, um exemplo. E aí a gente recebia essa denúncia e notificava o banco, porque o cidadão tinha dito que não tinha contrato. A gente recebia o contrato do banco, enviava o contrato e a gente devolvia para a superintendência tratar direto lá com o beneficiário, com o PROCON. Geralmente acontecia isso. Vamos aprofundar mais um pouco. Contratação indevida. O senhor tinha quantos funcionários para se deter o assunto específico? Uma pessoa. Um servidor só. Um servidor. Lá, o senhor era o responsável por suspender esse desconto do consignado? Não. Quem tinha esse poder? O INSS ele suspende a contratação de consignado somente por ordem judicial. Por ordem judicial, chega a ordem judicial, aí nós fazemos uma demanda, cadastramos uma demanda e quem suspende é a data prévia. Olha, eu como aposentado recebo um empréstimo consignado do qual eu desconheço contratar. Eu não tenho outro canal a não ser a via judicial para fazer esse cancelamento, é isso? Não, a pessoa consegue fazer pelo portal do consumidor.gov, porque antigamente o INSS possuía uma ouvidoria, que era chamada de, não sei se é o Gov, mas em 2019 o INSS fez um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E nesse acordo de cooperação técnica assinado, as reclamações não eram mais tratadas no INSS. Elas passaram a ser direcionadas para o portal consumidor.gov, gerido pela Senacom. Então, lá, o cidadão faz a reclamação com determinado banco, o banco tem 10 dias para se manifestar e apresentar a documentação probatória de que aquele contrato foi efetivamente realizado. Se não for realizado, o banco tem 5 dias para excluir o contrato e fazer a devolução. Tudo é tratado lá na plataforma. Então, inclusive, em 2019, foram cerca de 110 mil reclamações.
Olha, o senhor está dizendo que em 2019 houve 110 mil reclamações relacionadas a consignados. A empréstimo consignado. E depois nós fizemos algumas evoluções no produto em 2023, porque foi publicado uma IN... Foi publicado uma IN... Não precisa dizer o número, não. Qual foi o conceito dessa instrução? A IN 38 foi publicada em novembro de 2022 e a IN trouxe o elemento da biometria. Então, a partir dali, de dezembro de 2022, novembro, dezembro, a gente começa a fazer no ano de 2023 evoluções no empréstimo consignado para a gente ter o produto que a gente tem hoje. A gente volta a essa temática um pouco mais adiante. Deixa eu lhe fazer umas perguntas. O senhor conhece Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS? Não que eu me recorde. O senhor conhece o senhor Maurício Camisotti? Não conheço. O senhor conhece a senhora Cecília Rodrigues Mota? Sim, conheço. O senhor conhece o senhor Abraão Lincoln? Não conheço. O senhor conhece o senhor Américo Monte? Conheço. O senhor conhece o Anderson Vasconcelos? Não conheço. O senhor conhece o Felipe Macedo? Aqui na CPI. Não que eu me recorde. O senhor conhece o senhor Igor Delecrode? Conheço. O senhor conhece o senhor Alexandro dos Santos Prado, Lequinho? Não conheço. O senhor conhece o senhor Sandro Temer? Não conheço. O senhor conhece o senhor Mauro Palombo Concílio? Não conheço. O senhor conhece o senhor Rodrigo Moraes? Não conheço. Desses aí, só para eu me recordar, o senhor disse que conhecia Cecília? Sim. Américo? Sim. Conhece o Anderson? Não, falei que não conheço. Conhece... Consegue... Cecília Rodrigues é a pensionista. Só fazer um registro, só, deputado. Assim, eu era o coordenador geral de pagamentos. Então, os procuradores das entidades e presidente de entidades, geralmente, eram convidados para reuniões no prédio do INSS, inclusive tem um registro de presença lá. Tá. Eu sei que Vossas Excelências já pediram esses registros lá. O senhor conhece o senhor Mauro... É Mauro, é? Não conheço. O senhor conhece o presidente do Sindinap? Eu acho que eu vi de relance no INSS uma certa vez. O senhor conhece... Porque o nome dele é muito peculiar, né? Cavalo, então... O senhor conhece o senhor Aristides Veras? Não conheço. O senhor conhece a pessoa do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes? Não conheço. O senhor conhece o senhor Vigílio Antônio? Sim, era o senhor conhece o senhor André Fidelis? Sim, era meu chefe. O senhor conhece o senhor Zé Carlos Oliveira? Sim, conheço. Foi meu chefe também. O senhor conhece o senhor Jobson? Conheço o Jobson. Me conta quantos diretores de benefícios o senhor trabalhou? Deixa eu tentar aqui me lembrar. Trabalhou com André Fidelis? Primeiro, doutor Carlos Oliveira. Depois, eu acho que ficou ali como substituta quando ele saiu, a Márcia Donata Câmara. Sim. Depois da Márcia Donata Câmara, não sei se foi antes ou foi depois um ou outro, o Edson Yamada. Sim. Sebastião Faustino. E André Fidelis e o último, Vanderlei Santos. Vou lhe mostrar aqui. Passa aqui, por favor. Eu vou lhe mostrar aqui, seu Jucimar. O senhor está vendo todas essas entidades aqui? Passa aí, por favor. Todas essas aqui
aproximadamente 40, passa. Todas, sem exceção, passa. Todas essas entidades, em algum momento, tiveram um parecer técnico do senhor. Um parecer técnico favorável. Eu fiz questão de olhar um por uma. Mas eu vou discutir 3 questões com o senhor. A primeira questão. Em 2022, havia um processo de investigação contra a Conafé. É uma empresa marginal, é uma associação criminosa. Retirou centenas de milhões de reais de aposentados e pensionistas. Olha, sabe o que é que o senhor falou sobre a Conafé? Ela tinha sido suspensa. Como se essa mulher me ligou? Dá uma olhada. Minha esposa me ligou. Em agosto de 22, o senhor liderou uma investigação que concluiu, em relação à Conafé, que não tinha nada grave e nem iminente risco nos descontos realizados por ela. Olha, nós estamos em 2025. O elemento da Conafé principal está foragido, outros estão presos, e o senhor foi o funcionário público que botou o seu parecer dizendo que a Conafé estava dentro da legalidade. Eu pergunto, olha só, essa entidade, mais de 500 milhões de reais, eu acho que foi por volta de 800 milhões de reais. O senhor, como funcionário público, atestou lá a idoneidade da Conafé, sendo a Conafé uma associação criminosa. O senhor fez isso baseado em quê? Foi em propina? Não foi propina. Tá. Isso fica bem claro. Então, deixe claro. Deixa eu explicar para o senhor. Não, eu só quero saber de forma objetiva. Sim, vou explicar. Foi propina? Claro que não. Tá bom. Houve pedido político pela Conafé? Não. Então, melhor ainda, o senhor deu um parecer técnico? Foi técnico o seu parecer? Parecer técnico, e que não assinei sozinho o parecer, que diga-se de passagem. O senhor assinou esse parecer com quem? Servidor, colaborador da DCBES, Renan Assunção. Sim. E assinada por uma advogada, porque não era uma apuração feita pelo INSS, era um comitê executivo para analisar as cláusulas do ACT, verificar algumas fichas com participação da Conafé. Tá. Tinha uma advogada, a doutora Rafaela Cruz, ela tinha participação da Conafé. Seu Jucimar. Deixa eu lhe dizer como é que terminou o parecer, por gentileza. No parecer da Conafé, nós verificamos mais de 300 ou 500 fichas. Na verdade, quem fez a verificação foi o servidor Renan. Preste atenção, era um recorte em 2022. Não é a realidade que hoje o senhor está falando. De 2025, aonde ela foi denunciada, aonde ela está envolvida no... O senhor está equivocado. O recorte feito da CGU abrange outros anos, não só 25. Sim, mas esse é um recorte de 2022. Não havia sobre a Conafé, naquele dado momento, naquele momento histórico, na fotografia do momento, nada... Nós olhamos as fichas, verificamos as fichas, o servidor olhou uma por uma, o número de margem de erro ali era pequeníssimo, isso está na nota técnica. E nós colocamos lá que não havia... deixa eu achar aquela palavra. Óbice para a continuidade do ACT. Não, o ACT da Conafé não estava suspenso, os repasses eu recebi, o ACT da Conafé recebendo regularmente o seu repasse, e nós fizemos a apuração naquele momento, que não havia óbice para a continuidade do ACT, mas nós fechamos a nota técnica, Vossa Excelência deve ter lido, dizendo que era necessário, embora nós não encontramos ali nenhuma fraude que pudesse ensejar na rescisão do ACT,
Nós colocamos no processo que era necessário, era urgente que o INSS normatizasse a questão via instrução normativa, o que não foi feito, e que o INSS, sugerimos que o INSS criasse uma funcionalidade para que o beneficiário pudesse, através do aplicativo Meu INSS, autorizar a averbação do desconto. Isso está lá na nota técnica. Seu Jucimar, eu vi a nota técnica. Aqui está da sua lavra. A sua lavra dizendo que não tinha nenhum risco iminente, nem gravidade constatada. Naquele momento realmente não tinha. Então, olha só, em 2022, agosto de 22, liderando uma investigação, esse depoente está dizendo que essa investigação examinou 500 fichas da Conafé e não encontrou risco nem nenhum tipo de irregularidade. Pelo depoimento dele, a Conafé até 2022 era uma entidade que prestava os serviços e tinha as autorizações devidas. Então, ouvindo o depoimento dele, levando como verdadeiro... Na amostragem muito grande, 500 fichas é muita coisa. Então, a Conafé, pelo depoimento dele, só passou a atuar criminosamente a partir dessa data, porque até essa data, 3 servidores públicos, 3, liderando uma investigação, atestaram que a Conafé podia continuar executando o ACT e retirando milhões de reais. Esse é o primeiro ponto. Perguntei, foi propina? Não. Foi pedido político? Não. Foi o quê? Decisão técnica. Então, ninguém venha dizer que em algum momento não houve uma equipe de servidores analisando detalhadamente a Conafé. Houve essa equipe, liderada por ele. Naquele momento, pelo que ele está dizendo, se tivesse irregularidade, ele tinha ali a obrigação de dizer que era para ser suspenso. Qual foi o resultado? Continua o desconto. Então, se foi de boa fé ou de má fé, está muito cedo para dizer, mas teve a oportunidade de bloquear os descontos da Conafé. Mas vamos adiante. A CONTAG em 2023 também contou com um parecer favorável do senhor para desbloqueio de desconto associativo. O senhor recorda desse seu parecer? Mais uma vez, a decisão não tinha poder decisório sobre a matéria, apenas sugestório. Uma manifestação técnica. A manifestação técnica favorável ao desbloqueio associativo foi da lavra do senhor? A palavra usada foi razoável, não favorável. Eu considerava o pedido da entidade razoável. O senhor sabe dizer se o presidente do INSS se valeu dessa sua nota técnica para autorizar? Não sei, mas ele assinou um despacho decisório autorizando. O senhor recorda quem era o presidente? Dr. Alessandro Stefanuto. Eu lhe pergunto, qual foi a consequência prática de haver a autorização para esse desbloqueio de desconto associativo? O senhor sabe? Foram averbados nos benefícios, mais de 30 mil na época. Mais de 30 mil. 30 mil. Me diga uma coisa, aqui está todo mundo aprendendo. INSS é muito caro para nós queremos a integridade do sistema, mas ninguém conhece a estrutura como o senhor. Como é que um funcionário de carreira dá uma nota técnica concordando com esse desbloqueio em lote? Como é que o senhor, com a responsabilidade de ter conhecimento que poderia haver uma fraude sistêmica, o senhor emite uma nota técnica nesse sentido? Eu queria
a sua permissão, porque eu imagino que outras pessoas também vão perguntar a respeito do assunto. Eu fiz algumas anotações aqui. Por favor. Que eu queria lê-las porque... Só queria que fosse objetivo. Sim, objetivo. Ó, houve mudanças... O senhor pode dizer qual foi a data disso? A gente falou da Conafé agosto de 2022. É 2023, eu só não lembro a data. Tá. O mês correto. Então, a CONTAG sempre teve um histórico junto ao INSS de entidade séria. Isso, todos os servidores da casa que trabalharam na matéria em algum momento sempre disseram que a entidade CONTAG era uma entidade séria, com pouquíssimas e raríssimas reclamações junto ao INSS. Isso quero deixar registrado. Tanto na ouvidoria do INSS como processos vindo de PROCON, raríssimas reclamações. Outra coisa, essa questão que Vossa Excelência está mencionando agora foi levantada pela auditoria do INSS. E essa auditoria do INSS que questionou o meu parecer influenciou o relatório da CGU, que influenciou a PF e que influencia também essa CPMI. Quero saber por desconhecimento qual foi da matéria. O conteúdo da sua... Deixa eu continuar aqui. Então, os auditores do INSS, embora eu tenha o máximo respeito por todos eles... O senhor está falando de auditor, eles não conhecem profundamente a matéria do desconto de mensalidade associativa. Estou falando da sua nota. Apesar de não estar dentro do fluxo cotidiano do desconto, não havia normativo legal impeditivo para que a DIRBEM ou a presidência do INSS usasse dos princípios da conveniência e oportunidade para autorizar o desbloqueio de benefícios dessa forma. Então, para aí, só um minuto. Não havia. Por que houve o bloqueio, então? Se não havia nada, por que houve o bloqueio? Não, os benefícios passaram a ser bloqueados para desconto de mensalidade associativa por uma demanda cadastrada por nós a partir de setembro de 2021. Todo benefício que foi concedido depois dessa data, ele já nascia bloqueado. Automaticamente, não houve ordem de bloqueio. E por quê? Qual foi a motivação que o senhor assumiu essa responsabilidade em relação à CONTAG? A entidade oficiou o INSS, nós analisamos o pedido da entidade, havia fichas acompanhando o ofício da entidade, foram entregues todas as fichas para o INSS, estão no Google Drive da CGPAG, estão num CD e no pendrive, provavelmente a Polícia Federal deve ter pegado da minha sala. Nós fizemos uma amostragem, as fichas eram idôneas, por isso foi feito, parecia que era razoável aquele pedido, porque o INSS até então não tinha uma ferramenta ali sistêmica que permitisse os beneficiários, porque a ferramenta só foi criada em setembro de 2022. Imagina, benefícios concedidos de setembro de 2021 até um ano sendo concedidos. Foram esses benefícios que foram o ponto focal do desbloqueio. Havia um truncamento que infelizmente a auditoria, por não conhecer a matéria, achou que eu agi de forma errada. Mas eu agi de forma correta. Eu defendo a nota técnica que eu fiz. Josimar, mais um pouquinho eu vou pedir perdão a essas associações, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor pode dizer se houve propina por parte da CONTAG? Não, senhor. O senhor pode dizer se houve interferência política? Não, senhor. Eu posso supor que o senhor deu essa nota técnica baseado no histórico com a CONTAG? Não somente isso. Mas eu quero saber. Foi um ponto que nós consideramos, mas o que nós consideramos principalmente foi a apresentação das fichas, uma amostragem feita pela área técnica, que tem base no decreto 3.048, do artigo 154, que fala que se tiver autorização expressa do beneficiário com a documentação correlata, o INSS pode desbloquear. Então, os senhores analisaram 30 mil Não, fizemos uma amostragem, é humanamente impossível. Uma amostragem de quanto? Não me recordo aqui, mas está no processo. Aproximadamente. Está no processo. Sim, o senhor não pode dizer da outra, o senhor disse. Não me lembro, Pronto. Porque não fui eu que fez. Aí, a CGU fez essa mesma amostragem, 97,6... Presidente, queria pedir pausa para a orelha. 97,6 dos que autorizaram disseram claramente que aquilo era uma fraude.
Então é para nós confiarmos nos dados da CGU, que fizeram os recortes, ou confiar na sua análise das 30 mil inclusões que depois mostraram um problema dessa natureza? Por solicitação da defesa, a sessão está suspensa por 10 minutos. Obrigado, viu, presidente? No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre a BR-364, saúde, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não percam. O café tem crescido muito, esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Olá! A reunião da CPMI do INSS foi suspensa agora por 10 minutos a pedido da defesa do depoente de hoje, que é Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS. Ele está num lugar reservado aqui, conversando com o advogado. Certamente o advogado pediu para suspender por 10 minutos para conversar com o cliente. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o senador Rogério Marinho. Senador, ele veio com habeas corpus, mas ele está respondendo algumas perguntas do relator. Mas não são respostas muito consistentes, na sua opinião, ou são? Olha, a situação do Jucimar, eu acho que ele, dentro dessa estrutura que foi montada para fraudar a Previdência, talvez seja alguém que hierarquicamente está na base da pirâmide. Eu não o vejo como alguém que é o principal articulador, um dos principais articuladores. Saúde. Obrigado. Desse crime grave que está sendo perpetrado contra os aposentados brasileiros. Mas ele nos permite entender um pouco o funcionamento da máquina previdenciária, né? Como se davam as decisões, de que forma os pareceres eram emitidos. Ele está mostrando que ele quer mostrar uma postura técnica, mas foi uma postura que ao longo dos anos 23 e 24, que foi o período em que ele teve posição de mando dentro do INSS, vários pareceres que ele deu foram no sentido de flexibilizar barreiras, de permitir, por exemplo, que a CONTAG, que a CONAFE e que outras entidades tivessem descontos em bloco, ou seja, sem a necessidade de aferição da veracidade do desconto um a um. Não? Então vieram de tal maneira 20, 30 mil de uma vez, que passou tudo como se fosse um bolo, né? E é evidente que ele fala que é apenas uma opinião, mas é uma opinião muito temerária de alguém que está na base da pirâmide, permitir que de repente esse número tão grande de benefícios fosse colocado dentro do sistema sem a verificação, sem o cuidado de se saber que de fato houve autorização por parte do beneficiário. Esse crescimento expressivo que ocorreu na diretoria de benefícios do número de pessoas que eram associadas, as próprias reclamações, me parece meio inverossímil que ele não soubesse de nada, né? Mas eu acho que ele é mais uma peça nessa engrenagem. Eu não vou fazer aqui juízo de valor, porque todo mundo tem a presunção de inocência, mas claramente ele era alguém, uma ferramenta, né, que foi utilizada para perpetrar esse crime. E eu acho que ele vai ter a oportunidade de se defender.
mas a investigação vai mostrar quem foram aqueles que estavam dentro da estrutura e ele era um deles. Sim, até porque ele insiste em dizer que foram decisões técnicas. Pois é, mas é difícil você justificar uma decisão técnica que abre mão de critério de fiscalização e de controle. E com uma quantidade tão grande que são os descontos em bloco. E também como ele foi responsável por um grupo que investigou a Conafé e ao final ele concluiu que não havia nenhuma ilegalidade da maneira como a Conafé se comportava, e a própria CGU mostrou mais adiante que mais de 90% dos filiados da Conafé, na verdade, foram filiados sem saber que estavam filiados ou que tipo de benefícios teriam à disposição. Então, ou ele fez um trabalho muito ruim como técnico, ou foi orientado a passar a mão na cabeça desses criminosos que estavam dentro da estrutura do INSS. Certo. Qual a sua expectativa para a última semana agora de CPMI? Olha, eu acho que é hora também do relator aproveitar esse recesso e debruçar sobre essa enorme quantidade de documentos que ele tem em mãos, das quebras que foram feitas, dos depoimentos que foram dados e tentar linkar, né, essas situações todas para que nós possamos entender qual era a engenharia por trás desse crime. Né? Na retomada em fevereiro, nós vamos ter a oportunidade de trabalharmos a questão dos consignados, isso também é um problema muito grave. E na quinta-feira agora a votação de requerimentos. Até agora o governo blindou muitas pessoas que poderiam elucidar o crime. Veja hoje, por exemplo, a caso da Daniela Fonteles, que o governo impediu a sua vinda, impediu a quebra do seu sigilo. E hoje é uma reportagem do Metrópole que mostra que, além do dinheiro que ela recebeu do grupo do Antônio Camilo, quase 5 milhões de reais, ela também era sócia do Antônio Camilo naquele negócio da maconha, né, do cannabis sativa, né? Então há muitas ligações e o fato dela ter sido marqueteira da Dilma, do PT, né, isso tudo faz com que o governo termine blindando ela aqui, infelizmente, na comissão. Vamos ver se a gente tem voto na quinta-feira. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho. Obrigado também. Agora faltam 3 minutos para a reunião ser retomada. Como eu falei, o depoente está conversando com o advogado num corredor aqui ao lado da sala da reunião da CPMI, certamente sendo orientado das próximas respostas. Nesse momento, ele está respondendo às perguntas do relator, já há bastante tempo, do deputado Alfredo Gaspar, já há bastante tempo, e, pelo visto, o relator vai continuar fazendo perguntas, tem bastante perguntas, vários gráficos que ele está mostrando aqui no telão. Então, agora 2 minutos e meio para a reunião ser retomada. E também, hoje, seria ouvido o Sandro Temer de Oliveira. Ele seria o primeiro depoente. Ele é empresário e também é investigado pelas fraudes. Sandro está preso e foi beneficiado com habeas corpus do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele não veio, esse habeas corpus dava a ele o direito de não comparecer aqui à CPMI, e o presidente aqui da CPMI, senador Carlos Viana, comentou essa decisão. Veja. O segundo depoente convocado para essa data de hoje, o senhor Sandro Temer de Oliveira, representante das associações de aposentados e pensionistas, a PPS Universo e a PDAP Prev, obteve o direito de não comparecer a esta CPMI, apesar de preso, por decisão do ministro André Mendonça na petição 14.170 em Sergipe. Nós respeitamos a decisão do ministro, mas compreendemos que o pedido do senhor Sandro Temer, como qualquer outro pedido do depoente, deveria ser distribuído como habeas corpus em livre sorteio e não direcionado diretamente ao ministro André Mendonça, o qual tem tido uma posição que consideramos isolada na decisão, mas também de não... E o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, está concedendo uma entrevista coletiva nesse momento. Acompanhe. Mostrando com clareza que o relatório que está sendo chamado de técnico tem falhas graves. A amostragem que foi feita dentro de todo o trabalho e que a CGU confirmou, mostrava já naquele momento que a empresa Conafé, que começavam as denúncias a centenas em todo o país, não tinha condições de manter o acordo de cooperação técnica. E o relatório
assinado por ele mais 2 servidores, deu continuidade a todos os descontos. O que nós queremos dele, ouvir com clareza, é quais foram os motivos. Porque, pelo que nós temos hoje, dificilmente qualquer outra associação teria continuado, qualquer outra decisão não poderia ser diferente daquele momento de suspender o acordo de cooperação técnica, o que não foi feito. Senador, eu queria aproveitar, o senhor já falou mais cedo, mas agora a gente está com câmera. O senhor pode falar rapidinho sobre a questão do Jorge Messias? Ele pediu reunião com o senhor, com a bancada, em que pé que está isso, quando que vai ser? Jorge Messias, como evangélico, me procurou como presidente da Frente Evangélica do Senado. Ouvi o pedido dele de um encontro com os senadores e o que tenho feito, primeiro como irmão na fé e segundo como presidente, é conversar com os senadores se eles estão dispostos a se reunir com o senhor Jorge Messias, o advogado-geral da União, para que possam ouvi-lo. O que eu posso fazer neste momento é isso, dada a minha condição de chefiar a frente pelo Senado. Duvido muito que um encontro que possa acontecer vá mudar a decisão de voto de cada um dos senadores. Mas penso que por questões de respeito ao cargo dele e por questões de respeito à nossa própria fé, seria interessante ouvi-lo e dar a ele a oportunidade de falar. Tem data para isso acontecer? Vai ser nos próximos dias? Nós estamos buscando... Primeiro, eu estou ouvindo os senadores, estou conversando com um por um deles para saber quais os que estão dispostos a participar. Até o momento, a maior parte não quer, mas há aqueles que estão se colocando à disposição para ouvir. Vou passar para ele, naturalmente, ao final são 17 nomes, quais desses 17 estariam dispostos a uma conversa e a ouvi-lo. Ele tomará a decisão se vai marcar ou não. O senhor já recebeu ele no seu gabinete? Não, apenas por telefone. Senador, na avaliação do senhor, hoje, ele teria voto suficiente para ser eleito? Olha, por ser uma votação secreta, é muito difícil uma avaliação final. O ministro André Mendonça, por exemplo, ficou meses no corredor aqui, sendo rejeitado, não de uma forma aberta como está sendo o senhor Messias por parte dessa casa. E nós conseguimos, naquele momento, reverter a questão do senhor André Mendonça. Hoje, o quadro é completamente diferente. O senhor Nelson Messias, o senhor Jorge Messias, o senhor Jorge Messias, ele é uma pessoa que, entre os parlamentares, tem uma posição que pode ampliar o conflito com relação às emendas parlamentares iniciadas de uma forma, a meu ver, indevidas pelo ministro Dino, porque nós temos a fiscalização por parte do TCU, temos a CGU, temos os tribunais de conta, todos eles houve por parte do Supremo, a meu ver, o atendimento a um pedido do Executivo de que as nossas emendas elas não fossem até liberadas e houve ali uma decisão que gerou uma insatisfação muito grande entre os parlamentares. Hoje, o senhor Jorge Messias, que naquela época também deu a decisão favorável a esse posicionamento do ministro Dino, ele está colhendo os resultados, né, da desconfiança e da insegurança dos parlamentares em relação ao respeito e ao equilíbrio entre os poderes. Ele terá, naturalmente, de demonstrar esse ponto de desacordo, ele terá de explicar isso aos parlamentares que está procurando. No sentimento do senhor, o senhor já tratou com a bancada que o senhor lidera e que a maioria não é favorável ao encontro. Então, nessa avaliação, o senhor acha que hoje o cenário ele não seria aprovado? Olha, não posso dizer. O que sei é que o voto será secreto. Há uma dificuldade muito grande de convencimento aos parlamentares, mas até o dia da votação ele terá o tempo necessário para conversar com todos. Com relação à convocação dele aqui para a CPMI? O fato de eu estar conversando com os parlamentares evangélicos do Senado para que possam ou não ouvi-lo, não vai retirar a minha decisão de colocar o requerimento em votação na próxima quinta-feira. Será exposto ao país, cada parlamentar terá o direito de votar da maneira que quiser e nós vamos tomar uma decisão. Eu espero que o requerimento seja aprovado, porque o senhor Messias tem explicações a dar a essa CPMI no tocante aos relatórios com relação à CONTAG e ao Sindinap,
que é o sindicato do irmão do presidente Lula, porque essas duas entidades não foram suspensas, ainda que a CGU já tivesse identificado que os descontos eram irregulares. Ele precisa dizer se tomou providências ou não, se elas foram públicas ou confidenciais e, naturalmente, convencer os parlamentares de que agiu corretamente. Senador, se por acaso, durante a sabatina, o Messias for a favor das emendas, aumenta a chance do Senado aprovar a indicação? Ele terá o direito de se posicionar da maneira que desejar. Mas o que, a meu ver, pesa muito é o relatório que já foi feito anteriormente. Terá de desfazer tudo aquilo que escreveu a favor da decisão do ministro Tino. Ok? Muito obrigado. Você estava acompanhando a entrevista coletiva do senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, durante o intervalo que ele concedeu a pedido da defesa do depoente de hoje, que é Jucimar Fonseca da Silva. Jucimar era coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS e, nesse momento, ele está respondendo às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, que está perguntando a Jucimar o motivo dele ter liberado tantos ACTs, Acordos de Cooperação Técnica, com entidades envolvidas nas investigações. E eu estou ouvindo, o senador Carlos Viana continua mais uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. A CPMI, em fevereiro, se dedicará aos bancos. Pelo que tenho visto, pela quantidade de documentos, pela quantidade de envolvidos, as datas que temos disponíveis em 2 meses, elas vão se exaurir muito rapidamente. Então, eu estou propondo, eu colocarei aos senhores parlamentares uma prorrogação da CPMI por pelo menos mais 60 dias nos meses de abril e maio. Vamos começar a recolher as assinaturas para que a gente possa levar até o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. É uma resposta às cobranças que tenho recebido por parte dos parlamentares que fizeram convocações ou convites e que até o momento nós não conseguimos confirmar. O ministro Volney, por exemplo, Queiroz, da Previdência, é um dos nomes e já tem um convite aprovado, já foi instado várias vezes a comparecer, mas que tem sempre conseguido compromissos e nós esperamos ouvi-lo. É muito importante até o final da CPI. Portanto, eu espero que a gente consiga as assinaturas e a aprovação por mais 2 meses de trabalho no próximo ano. Valeu. Vocês ouviram o senador Carlos Viana dizendo que vai pedir a prorrogação da CPMI no ano que vem, que ainda tem muitas pessoas para prestar depoimento. A CPMI também vai cuidar dos consignados quando voltar, provavelmente, e ele vai pedir a prorrogação, então, abril e maio. Ele acabou de falar isso, realmente são muitos requerimentos já aprovados, muitas pessoas a serem ouvidas, e essa semana é a última semana de trabalho da CPMI este ano. A próxima reunião vai ser na quinta-feira pela manhã, onde serão votados os requerimentos que ficaram da semana passada, que não foram votados na semana passada porque não havia consenso. Foram votados mais de 300 requerimentos na semana passada, na quinta-feira, requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, de pedidos de informação, requerimentos diversos, mas requerimentos em que havia consenso entre a oposição e governo. Os requerimentos mais, digamos assim, polêmicos, como a convocação do ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, como o senador falou agora na entrevista coletiva, esses requerimentos mais polêmicos, eles ficaram, então, para votação na próxima quinta-feira, às 9 da manhã. Vai ser de manhã. E também há 2 depoimentos previstos na próxima quinta-feira, então, encerrando nessa quinta-feira, dia 4 de dezembro, a CPMI do INSS este ano. Aí a CPMI volta, então, em fevereiro. Senador Carlos Viana aqui já acionando a campainha para retornar à reunião. Então, vamos aguardar o reinício, a abertura. O Carlos Viana só aguardando para retomar. Vou esperar um pouquinho.
O relator está aqui Senhores, ao lado, está reaberta a sessão. com Continua com a palavra o parlamentares. relator Alfredo Pronto, Gaspar. foi reaberta agora, acompanhe. Cadê o... Ali. Pega a internet aí. Pega. Abre o Estadão aí, por favor. Saiu aqui. Bota mais para baixo. Olha como aqui a gente não tem um minuto de descanso, presidente. Quando nós pensamos que estamos colocando sobre transparência e integridade do sistema de previdência, isso não pode acontecer no país, ó. Empresa contratada para operar telemarketing do INSS acompanhou licitação de dentro do Ministério. Ou seja, isso é independente de partido político. Nós estamos com o INSS de novo sob ataque. É disso que a gente está discutindo aqui. Então, senhor presidente, fiz questão de... Estava nesse intervalo lendo. Mas tem mais notícias. Carro de 400 mil para procurador. Coordenador do INSS é conduzido coercitivamente para depor na CPI. INSS embola poder, política, corrupção, impunidade e bilhões de reais. CPI do INSS quer reunião com o ministro André para discutir concessão de habeas corpus. Para aqueles que apostaram que a CPMI não ia trazer resultado, esses holofotes estão permitindo novas descobertas. Pode tirar aí, por favor. Seu Jucimar, eu notei, conversando com o senhor, um misto de arrogância e um misto de quem não está preocupado com as ações que foram realizadas. E estava conversando com o pessoal aqui. Me diga uma coisa. O senhor falou de uma análise de 500 fichas. 500 fichas da Conafé. O senhor pode dizer aonde foram arrecadadas essas fichas? Foram aleatórias, requisitadas? Quem é que fez essa arrecadação das 500 fichas? Oi. Elas foram feitas, a análise foi feita por um servidor chamado Renan Assunção. E elas subiram no processo, nós solicitamos da entidade e elas mandaram. Se não me falha a memória, foram aleatórias. Olha só, porque isso responde muita coisa. Quem foi que fez a juntada das fichas? Foi a Conafé? Eu não me recordo. Porque isso faz toda a diferença. Foi o INSS, eu acredito. Não me recordo, mas não me recordo com certeza, porque não foi eu que fiz. Como é que a gente pode esclarecer isso? Está no processo. Está no processo? A CGU tem acesso. O senhor tem acesso a esse processo? Não tenho, não tenho. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor era justamente essa. Como essas fichas foram escolhidas. Porque se os senhores solicitaram a Conafé, essas fichas não têm validade nenhuma. Eu quero saber se os senhores tinham isso arrecadado já no INSS ou se essas fichas foram solicitadas à Conafé. O senhor tem como responder? Eu não me recordo. Muito bem. Eu queria só deixar registrado, porque o senhor falou, o senhor disse um misto de arrogância. Eu achei. Eu estou nervoso. Tá. Só isso. Tá, então eu me confundi na apreciação sobre a sua participação. Falar da CONTAG. Eu já perguntei e o senhor respondeu. Quem foi que fez a nota técnica que permitiu esse desbloqueio associativo, além do senhor? Eu acredito que essa nota técnica
considerando razoável o pedido da CONTAG, eu acredito que fui só eu que assinei. Tá. A gente está falando da segunda entidade, que foi a Conafé, que mais arrecadou, e da primeira entidade que mais arrecadou, que foi a CONTAG. Olha, aqui tem habeas corpus para todo gosto, mas para o senhor, o habeas corpus foi para o senhor comparecer. Quando o peixe é muito grande, muitas vezes o habeas corpus é para nem vir aqui. Voltando ao Amazonas, o senhor falou do seguro defeso. Sim. Qual era o seu papel no seguro defeso lá no INSS? Eu era coordenador. Isso significa o quê? A gente trabalhava recepcionando... Na verdade, havia pedidos que eram feitos pelas entidades, né, que estavam lá tramitando. Então, havia muita... naquele momento, estava sendo feito um levantamento do defeso de 2015. Deixa eu lhe fazer uma pergunta mais direta. Quem fazia a inclusão era o senhor? Não. O senhor fazia o quê, então? Pois é, a gente recepcionava a documentação das entidades que tinham acordos de cooperação técnica com o INSS e eu atuei diretamente no processo de recepção das relações das entidades com os pedidos das entidades do defeso de 2015 que tinha sido suspenso e só agora que está começando a ser pago. E o senhor não conhece o senhor Abraão Lincoln? Não conheço, só de nome. De ouvir falar. Lhe pergunto mais uma vez, algum parlamentar indicou o senhor para vir para Brasília? Não. Isso para mim é importante. Nós temos outra entidade que todos aqui já analisaram, já perguntamos, já constatamos, que também é uma entidade corrupta e criminosa chamada AMAR Brasil. E o senhor disse aqui, a não ser que eu esteja enganado, que o senhor conhece o Américo Monte. Sim. O senhor conhece o Igor Delecrode. Sim. O senhor conhece o Felipe Macedo? Não me recordo. O Anderson Vasconcelos? Não me recordo. Tudo bem, então vamos falar da AMAR Brasil. O senhor já esteve alguma vez com representante legal da AMAR Brasil? Eu até anotei aqui como ação, né, ação da Coordenação Geral de Pagamentos. No ano de fevereiro, em fevereiro de 2024, a pedido do diretor de benefícios, eu e o chefe da divisão de consignações fizemos, não em todas, mas em muitas entidades, visitas técnicas em 2024, porque começou naquele ano de 2024 algumas notícias na mídia. Né? Eu acho que a primeira notícia na mídia foi em relação à AMBEC, que poderia ser uma entidade fantasma. Dá uma parada aí. E aí nós começamos a visita técnica. Dá uma parada aí. Fui visitar tecnicamente a AMAR. Pronto. Olha só, essa é uma discussão que todos nós fazemos aqui. Em fevereiro de 2024, sim, o senhor, na qualidade de coordenador geral de pagamento, juntamente com quem? Wilson Gabi, chefe da divisão de consignações. Chefe da divisão de consignações. Vamos às entidades que o senhor visitou pessoalmente. Eu não me recordo todas. Não, mas diga aí pelo menos as 5 principais. AMAR. Visitou a AMBEC? Não visitei a AMBEC. Visitou Conafé? Não visitei Conafé. Visitou o Sindinap? Foi o Gabi que foi, o Wilson Gabi que foi no Sindinap. Tá, eu quero saber o senhor. Visitou o CONTAG? Não visitei CONTAG. Visitou a APEM? A APEM, visitei. Visitou. Visitou a ADPS Universo? Não visitei. Visitou a Acolher? Não visitei. Visitou a CBPA? CBPA, não visitei. Fora essas duas que o senhor disse, quais as outras o senhor visitou? Lembra aí mais de alguma? Unaspub, visitei. Ótimo. Visitei Masterprev.
Masterprev. Visitei Masterprev. Passa aqui, por favor. Só um registro, senhor deputado. Sim. Todos os relatórios com fotos das visitas feitas nessas entidades estão num processo na Caixa da Decibem, CGPAG, com acesso já da CGU e do TCU, tá? Tem aquele dado da CGU aí de quanto cada entidade, aquele quadro de quanto cada entidade descontou? Procura aqui, só para ele vai dizer para a gente quem ele visitou. Faça esse favor. Enquanto está se procurando aí, vamos falar da Amar Brasil. O senhor foi a mando de quem fazer essas visitas técnicas? Diretor de benefícios. Quem? André Fidelis. Qual a determinação do senhor André Fidelis? Na verdade, o objetivo era verificar, por causa das denúncias que começaram a surgir... Havia alguma investigação em curso? Não. Então, era uma visita verificação. Para saber se a entidade existia e funcionava de verdade. Pronto. Porque os processos de celebração de ACT são processos eletrônicos, não são firmados acordos presenciais. Tudo é eletrônico. Então, quando começa uma denúncia da AMBEC, que possivelmente poderia ser uma entidade fantasma, o nosso diretor de benefícios, nós temos que começar a visitar essas entidades. E fui com diárias pagas pelo INSS para ir. A partir de fevereiro. Então, nós fizemos fevereiro, março... Antes de ser posto aí esse quadro, deixa eu lhe perguntar. O senhor conheceu Igor Delecrode em quais condições? O Igor Delecrode, eu conheci quando ele esteve no INSS, numa reunião onde nós estávamos tratando sobre o PDMA. Me explica o que é PM... Portal do Desconto de Mensalidade Associativa, um portal feito pela DataPrev para receber... E ele estava representando quem? Eu não me lembro, porque ele estava nessa reunião... E quem estava presente nessa reunião? Praticamente todas as entidades, não, com seus representantes. Do INSS. Eu acredito que o doutor Alessandro Stefanuto, sim, o doutor André Fidelis, Giovanni... estava presente. Eu acho que tinha alguém da Procuradoria. Não sei se era o doutor Vigílio, mas tinha alguém da Procuradoria nessa reunião também. Então, quando a DataPrev fez a apresentação do PDMA, as entidades foram convidadas para ver o sistema, né, de biometria da DataPrev. Isso foi em que época? Agora eu tenho que lembrar aqui. Olha... Foi em setembro de 2024. Olha, aqui eu tenho a tabela até 2023. 2024, o valor foi o ápice, 3 bilhões e 500 milhões. O senhor foi a AMBEC? Não fui. O senhor foi a AAPEM? Fui. Foi? Vamos falar da ABSP, que é a APEM. O senhor indo lá em 2024. Foram mais de 200 milhões, porque aqui está desatualizado. O que é, tecnicamente, que o senhor encontrou nessa entidade? Eu não me recordo muito bem dela, ou se foi a APB ou CAAP, não me lembro exatamente. Eu já estou meio... Talvez não tenha sido ela, mas... Tá, então bora para uma que o senhor foi e disse sem dúvida. Unaspub. Sim, Minas Gerais. Fica. Minas Gerais, 2024, quase 200 milhões atualizada. O senhor lá na Unaspub encontrou que tipo de entidade? Tinha um prédio lá, né? Com funcionários trabalhando, tinha o pessoal do 0800 trabalhando. Tá. Estava a senhora Janete, eu acho que a mãe dela estava hospitalizada. Isso está tudo no relatório. Sim, senhor. Tirei foto de tudo, tinha cestas básicas para doar, tinha kits, havia a impressão, né, de que é uma entidade que funcionava, não era uma entidade fantasma. Até porque o objetivo da visita técnica era só verificar se realmente existia entidade ou se o endereço era um endereço fake, né? Unaspub, qual foi o resultado da sua visita técnica? Foi que é compatível para a recepção desse recurso?
A gente não opinava no processo sobre isso, sobre a visita. Só dizia que a entidade existia, no endereço tal, que pessoas foram encontradas X, assim, está tudo lá no relatório. Pronto, então, vou refazer a pergunta. A gente não se manifestava, é compatível para receber. Unaspub pareceu para o senhor uma entidade fantasma? Não pareceu. O senhor detectou alguma falha naquela visita? No meu relatório não consta nada. Olha, nós estamos falando da terceira entidade que passou diretamente pelo senhor e o senhor não fez nenhuma constatação. CBPA, o senhor disse que não teve. CEBAP. CEBAP, não me recordo. CAP. CAP, eu me recordo que esse nome CAP. Tinha pessoas, inclusive cidadãos, sendo atendidos lá. Pronto. Lhe pergunto, na CAP, o senhor encontrou algum tipo de irregularidade que lhe chamou a atenção? Nenhuma irregularidade apontada no meu relatório. Muito bem. Porque, veja bem, eu não ia lá olhar fichas, eu não ia lá verificar aquilo que o senhor está dizendo, se era compatível com o repasse ou não. O objetivo da visita técnica está claro na nota técnica que abriu. Diga aí qual era o objetivo. Se havia uma entidade funcionando naquele endereço. Pronto. Então o senhor não foi lá para averiguar a prestação de serviço, não? Havia pessoas presentes ali. Sim, mas né? Não tinha. O senhor não foi com essa intenção. De verificar então, a basicamente, o senhor passou lá, viu um prédio, viu pessoas, disse que a entidade existia. Fui lá e conversei com diretores da entidade, fiz reunião, informei a respeito deles sobre a nova IN que estava saindo, né? E que eles precisavam se adequar, precisavam tomar cuidado nas filiações, precisavam ter todas as fichas armazenadas conforme estava previsto no ACT. O senhor fez alguma ressalva no relatório técnico da CAP? Não, eu não fiz. Aí vamos para a Masterprev. A Masterprev, o senhor esteve nela? Estive. Nessa visita na Masterprev, resultou alguma consideração do senhor no relatório? Não, nenhuma. Mas foi uma das entidades com melhor estrutura que eu visitei. Muito bem. Tinha mais ou menos a quantidade de pessoas que nós temos aqui nessa sala trabalhando. Então deve ser call center, né? Não sei. Não sei dizer. ABCB. Amar Brasil, essa é a Amar Brasil. Estive também. E aí? Tinha um grande número de pessoas também trabalhando nessa. O senhor fez alguma consideração? O senhor fez alguma consideração do seu relatório sobre a Amar Brasil? Nada que chamasse atenção. Passa aí, por favor. A Universo eu já perguntei, o senhor disse que não. Ansbrais. Essa foi a única que eu fiz uma ressalva. Qual? Eu não me lembro exatamente. Mas fiz uma ressalva. Mas fez uma ressalva para suspensão? Eu fiz uma ressalva e enviei para a diretoria de benefícios. Direcionada a quem? Ao diretor André. Abapem? Não visitei. Sidnap? Não visitei. APDAP-Prev? Não visitei. Abrasprev? Visitei. Fala sobre ela. Na época não tinha repasse, mas encontrei a presidente lá, uma senhora muito educada, e a estrutura deles era pequena. Mas como eles não estavam recebendo nenhum repasse, nem tinham filiados, ela ainda estava... já tinha assinado, mas não tinha descontos. Fez alguma ressalva? Não, nenhuma ressalva. A APB? Tinha um grande número de pessoas trabalhando. Me lembro que visitei a sala de arquivos dele. Fez alguma ressalva? Nenhuma ressalva. COBAP? Não visitei COBAP. AP Brasil? Não visitei AP Brasil. Olha, o senhor está matando uma curiosidade muito grande da gente. Havia um censo de que nunca tinha havido, em nenhum momento, uma fiscalização. Então, a gente pode dizer que em fevereiro de 2024, o INSS, designado por meio do senhor e de outros servidores, estiveram nessas entidades. Exato. Olha, daí, quando o senhor fez a visita, até a suspensão, foram mais de 4 bilhões de reais desviados. Ou seja, entre o desvio, entre a safadeza
e o impedimento só existia praticamente essa fiscalização. Primeira pergunta. Esses relatórios técnicos, eles foram produzidos sob a responsabilidade de quem? O servidor que foi visitar as entidades dele fez o relatório técnico e eu fiz um relatório técnico e enviamos para a DIRBEM. Para a DIRBEM? Isso. Então, todos esses relatórios foram via DIRBEM. O CGU teve acesso a todos, inclusive. Talvez até alguns endereços que eles foram visitar no processo deles só foram porque a gente já tinha visitado. Muito bem. Lhe pergunto, ainda nesse assunto, o senhor visitou essas entidades previamente agendado ou o senhor chegou de surpresa? Algumas eu cheguei de surpresa e outras eu tive o trabalho de mandar e-mail anteriormente, porque a gente não sabe, como não tinha uma previsão normativa nem operacional de fluxo de ir visitar, foi algo que o diretor pediu para a gente fazer porque estava preocupado com as denúncias que apareceram na internet, então não tinha um fluxo padrão. Não existe uma previsão normativa, a gente só normatizou já na IN 162. O senhor visitou aqui aproximadamente 8 entidades. Pelo menos foi assim que eu contei. Talvez tenha sido até mais. Vamos supor que tenha sido 8. Desse montante, quantas o senhor visitou sem avisar previamente? Não me recordo. O senhor não se recorda? Não me recordo. Eu posso dizer o contrário, que o senhor visitou todas elas avisando que iria visitá-las? Não, de jeito nenhum. E o senhor Porque não... eu tenho e-mails que comprovam as que eu realmente avisei. Outras foram de surpresa. Olha, o senhor sabe tantos detalhes, não sabe dizer quantas foram de surpresa e quantas foram avisadas? Não me recordo. Muito bem. André Fidelis recebeu mais de 11 milhões de reais de propina através do filho dele, Eric Fidelis, por meio, muitas vezes, do escritório de advocacia sem prestação de serviço. André Fidelis deu alguma orientação ao senhor sobre essas visitas? Não, ele só apenas, como eu estou dizendo, as visitas técnicas começaram a pedido dele. Mas ele não direcionou, vai visitar essa entidade, vai visitar... Não houve direcionamento. Essas visitas técnicas resultaram na suspensão ou na regulamentação ou na reformulação de algo relacionado ao procedimento do INSS? Nós colocamos na IN 162 que passaria a ser obrigatório essa visita técnica antes da celebração da ACT. Apenas isso, mas não houve nenhuma suspensão de ACT em decorrência disso. Olha, mais uma vez, agora em 2024, em fevereiro de 2024, o INSS esteve, por meio de técnicos, visitando todas as associações. Não visitamos todas. Uma grande parte, então. Uma parte. Eu me corrijo. Uma grande parte. Mas a parte fundamental que mais retirou dinheiro. Ou a CGU e a Polícia Federal estão mentindo, ou nós aqui estamos arrecadando essas informações com esse dinheiro lavado e todo mundo equivocado, ou o INSS agiu de forma deliberada para poder permitir a manutenção desses descontos associativos. Olha o nosso papel aqui, seu Jucimar. O senhor libera Conafé, dizendo que não havia risco em 22. Não liberei Conafé. Não, o senhor deu um parecer. Aí o diretor poderia ter dito, aumenta a amostragem, essa amostragem não é suficiente, eu entendo que vamos suspender. Eu não tomo decisão. Tudo bem, o senhor não toma decisão, mas o senhor lá fez um parecer técnico que foi por ele baseado para poder liberar. Com base nas informações que a gente possuía naquele momento. Tudo bem. O senhor disse que investigou, ou alguém investigou, analisou 500 fichas. Perguntei se as fichas eram escolhidas aleatoriamente ou a entidade mandava, o senhor disse que não
sabe informar. Aí vem 2023, vem a CONTAG, liberação de um bloco represado de desconto associativo. O senhor disse que foram mais de 30 mil. Perguntei, e as fichas? As fichas estavam todas lá. Analisou as 30 mil, o senhor disse não. Nós fizemos um recorte. Humanamente impossível. Então, o senhor disse que fez um recorte. Eu perguntei qual o recorte. O senhor disse que não recorta. Eu não me recordo, porque eu não fiz análise. Aí agora vamos para 2024. Polícia Federal, CGU, todo mundo de olho nisso aqui. Mas quem primeiro chegou foram vocês. Vocês fizeram a primeira fiscalização dessas entidades. Me diga, André Fidelis, propina de milhões, Stefanuto, propina de milhões, Vigílio, propina de milhões e muitos outros que ainda vão ser descobertos. O servidor técnico do INSS está aqui defronte a gente, dizendo que fiscalizou isso aqui. Não trouxe nenhuma recomendação de suspensão. Foi lá e presenciou, dentro do que ele foi fiscalizar, a regularidade absoluta. Como é que a gente vê essa contradição? Primeiro, esse termo fiscalizar não foi exatamente o que a gente foi fazer. Foi uma visita técnica para saber se havia uma entidade funcionando naquele endereço. Isso não é uma fiscalização? Não, fiscalização é você entrar na entidade, olhar ficha por ficha. Você acabou de dizer que foi num arquivo? Não, eu fui lá, que eles me mostraram o arquivo, mas não olhei fichas. Vi ali as pastas, não havia. Até porque eu também não tenho perícia técnica para analisar isso. Né? Então, assim, não existia uma ausência total de apurações, né? Eu já disse aqui anteriormente que o INSS, isso está dito para os órgãos de controle. Nós agíamos reativamente, acontecia ali, havia uma denúncia do PROCON, do Ministério Público Federal, nós atuávamos em cima desses processos. Mas com força reduzida. A CGU, a quem eu admiro muito o trabalho, a CGU tem um corpo maior de servidores, e eles foram visitar os beneficiários, né? E aí chegaram aqueles números lá que o senhor apontou agora há pouco, de 97%. Né? Que eles foram pessoalmente na casa das pessoas, se identificaram como pessoas da CGU, e ao perguntar do aposentado se ele conhecia a entidade, ele dizia que não. Entendeu? Isso justifica, por exemplo, algumas entidades que são confederações, como eu vou citar o exemplo da CONTAG. Porque eu imagino... Senhor Josimar, o senhor não está aqui para defender a entidade, não. O senhor está aqui para cumprir o seu papel como funcionário. Eu estou só esclarecendo. Público. O senhor está muito preocupado em defender a CONTAG. E eu estou muito preocupado de saber se o senhor foi omisso deliberadamente ou foi omissão culposa. Então, aqui o foco é o senhor. Só para registrar, eu não estou defendendo o CONTAG. Já eu estou defendendo o meu trabalho que eu estou fazendo. E eu quero saber por que o senhor agiu deliberadamente para favorecer a CONTAG quando havia parecer contrário para essa liberação em bloco e a sua nota foi contra o parecer que existia. Não havia parecer contrário. Deixa eu lhe explicar o que aconteceu. Até anotei aqui para justamente deixar isso claro. Deixa eu lhe explicar que é para resolver, inclusive, esse problema. Já foi dito aqui por outros depoentes. Por gentileza, silêncio. A nota técnica assinada por mim considerou razoável o pedido da CONTAG pelas razões que eu já lhe falei, baseado no decreto 3.048, artigo 154, baseado nas razões que estão dispostas na nota técnica. Esse parecer sugerindo a razoabilidade foi chancelado pela Procuradoria, dizendo que não tinha problema. Quem era o procurador? Era o doutor Vigílio. Tá. O senhor está dizendo que não tinha. Aqui tem um parecer formal da DCBEM dizendo que não era possível o que a CONTAG queria. E depois disso, a senhora Ingrid, que o senhor dizia e eu disse que era sua chefe, ela ratificou a impossibilidade de agir de acordo com a CONTAG
como ela queria. O senhor, depois disso tudo, veio com a nota técnica dizendo que era razoável. Olha só, houve 2 pedidos formais da CONTAG. Isso sem falar o que aconteceu em 2022. Estou falando 2023 exatamente. CONTAG. Vou falar, houve 2 pedidos. Houve 2 pedidos e a situação fática mudou. Deixa eu lhe explicar. O senhor foi tão enfático dizendo que não havia parecer? Tem 2 aqui. Não, nesse processo em que eu faço manifestação técnica... Esse processo que o senhor faz, a manifestação técnica, foi feito exclusivamente para isso, porque o outro já estava contaminado com vários pareceres dizendo que não. Se o senhor pode deixar eu explicar? Claro. Esse processo anterior passou, inclusive, pela minha mão. Eu já era coordenador, não era a Ingrid, não. Porque na coordenação da Ingrid, a inclusão foi feita sem processo. No nosso caso, foi feito com processo. O primeiro processo, onde a CONTAG pediu para fazer a inclusão, a DCBEM fez uma nota consultando a PFE, a Procuradoria, se aquele pedido da CONTAG, ele estava compatível com o que estava previsto na portaria de IRBEM 1060, que criou a tarefa de desbloqueio de mensalidade associativa. A pergunta feita à PFE é: esse pedido da CONTAG pode seguir o fluxo da portaria 1060? A Procuradoria simplesmente disse não, porque ela foi literal e legalista. A minha nota técnica, que veio muito tempo depois, que a CONTAG... Não foi tanto tempo depois. Não, pois é. Mas a forma como você pergunta para a Procuradoria, se você pergunta para a Procuradoria, é para seguir o ritual da portaria 1060, nunca que a Procuradoria vai dizer que é para não seguir. Mas se pergunta da forma como eu fiz, mostrando toda a dificuldade sistêmica que o INSS tinha, as tarefas represadas de pedido de desbloqueio de mensalidade, elencando todas as razões, aí é diferente. Eu não fiz a maneira como você pergunta para a Procuradoria Federal, ela vai responder da forma como você pergunta. Seu Jucimar. Então eu defendo essa minha nota técnica, defendo. Muito bem. Não defendo a CONTAG, eu defendo a minha nota técnica. Muito bem, a sua nota técnica foi um desastre absoluto em termos de crime praticado pela CONTAG. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual a sua relação com o senhor Eric Fidelis? Profissional. Profissional de que sentido? Era meu chefe. Eric Fidelis? Não, desculpa. O André Fidelis. O Eric Fidelis. Eric Fidelis vi apenas uma vez quando fui fazer uma palestra sobre desconto de mensalidade e empréstimo consignado num evento que teve na COBAP. Fui convidado formalmente, liberado formalmente pelo INSS, e ele estava lá na COBAP palestrando sobre um outro assunto, porque eu não vi a palestra dele, mas foi quando eu vi. Tem um fluxo de dinheiro aqui de R$39 mil do senhor Eric Fidelis para o senhor. Para mim, não. Então, o sistema financeiro está equivocado. Eu queria ouvir isso do senhor. O senhor nunca recebeu dinheiro do senhor Eric Fidelis? O senhor nunca recebeu dinheiro do senhor André Fidelis? Nunca. Muito bem. Acho isso importante a gente deixar registrado. O senhor recebeu algum recurso de algum dirigente de algumas dessas entidades? Não. O senhor conheceu o senhor Américo Monte em qual oportunidade? Quando fui fazer a visita na entidade, que o pai dele, salvo engano, era diretor da entidade. Ele estava lá no Conversou com ele? Não. Foi a única vez que o senhor teve com o senhor Américo Monte? Que eu me recorde, sim. E ele não teve em nenhuma reunião do INSS. Um fato tão difícil de ocorrer, o senhor não consegue explicar se foi mais de uma vez ou não? Não me recordo. O senhor Igor Delecrode, o senhor teve com ele quantas vezes? Ele esteve nessa situação dessa reunião. O senhor já disse. E esteve também numa apresentação do sistema deles de biometria
numa vídeo-reunião com participação do senhor Giovanni, servidor Renan, e eu acho que tinha alguém da Dataprev também. Então vamos tratar sobre isso. Olha, vocês meteram aí, eu acho que foi a 162, foi? A instrução normativa. Sim, março de 2024. Março de 2024. Diga-se de passagem, quem elaborou a minuta fui eu. Muito bem. Olha que bacana, o senhor elaborou a minuta. E foi o senhor também que permitiu burlar a instrução normativa com a solução provisória das próprias entidades? Não, não é burlar. Cada um chama como quer. Eu quero saber a solução provisória que descumpre a instrução normativa. Teve a sua participação em alguma nota técnica? Sim, a nota técnica que considerou razoável também o pedido, mas não, o poder decisório não era meu. Eu sei, agora Quem deixa eu lhe mostrar foi o presidente aqui. Do INSS. Passa aqui, por favor. Passa. Passa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem outra? Pronto. Tá, vamos por aqui. O senhor sabe dizer quais foram as entidades que pediram a solução provisória? Eu não tenho de cabeça aqui não, mas quando as entidades assinavam o termo de responsabilidade, apresentavam a documentação técnica que estavam enquadrados nos requisitos da Dataprev, eu cadastrava uma demanda junto à Dataprev, dizendo às entidades que estavam autorizadas, porque tinham apresentado a documentação de acordo com os requisitos da Dataprev para subir a biometria. Olha só, o senhor sabe que um dos eixos centrais desse roubo aposentado e pensionista foi justamente se burlar o que o senhor convencionou como uma minuta que o senhor mesmo desenhou. O senhor participou da elaboração da instrução normativa, é 162, é? Sim. 162, e aí duas dessas entidades, que se eu não me engano foi o Sindinap, uma delas. Sim. E a outra eu não me recordo. Cobap. Aí duas entidades vêm e pedem uma solução provisória. Aí, fugindo a parecer técnico da Procuradoria, dizendo que isso não seria possível. Esse processo não passou pela Procuradoria. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Não passou pela Procuradoria. Vou lhe mostrar daqui a pouco. Eu só quero saber do senhor é o seguinte: o que é que levou o senhor a participar da construção de uma instrução normativa? Aqui veio a CGU, aqui veio o presidente do INSS, o Stefanuto, aqui vieram outros técnicos e disseram que o sistema estava pronto. Estava em teste e pronto. Isso já em setembro de 24. E o senhor, além de permitir com o seu parecer técnico, o senhor, além disso, o senhor ainda prorrogou a solução provisória. O senhor deu parecer ou uma nota técnica para prorrogar. Primeira pergunta que eu quero fazer: com a adoção da solução provisória, o senhor sabe dizer quantos milhões de novos associados adentraram na folha de desconto do INSS? Não sei dizer os números, mas assim, se o senhor me permitir, eu posso explicar o processo que levou... Depois o senhor explica. Primeira coisa, o senhor sabe dizer quantos milhões? Não sei. O senhor hoje tem a visão completa do problema. O senhor concorda que essa adoção da solução provisória foi uma das causas de aumento do roubo a aposentados e pensionistas? Isso mesmo, era o que eu ia falar. Eu não tenho competência para responder, porque, estou dizendo... O senhor não tem competência para responder, mas o senhor teve competência para dar um parecer técnico sobre a adoção da solução provisória. A pergunta é simples e direta. O senhor faria de novo esse caminho da adoção da solução provisória? Com todos esses números e essas informações da polícia, certamente não faria, né? Então pronto. Isso leva a crer... Mas aquele momento histórico, mais uma vez... Eu posso te explicar? Que eu acho que vai ajudar todo mundo. Por favor.
A IN 162, ela veio trazendo a obrigatoriedade da biometria no desconto de mensalidade. Até ali, todas as fichas de desconto de mensalidade ficavam em posse das entidades, que tinham a responsabilidade, de acordo com as cláusulas do ACT, de guardar esse material arquivado pelo menos por 5 anos. E toda vez que o INSS solicitasse para fazer uma determinada apuração, elas tinham que apresentar. E apresentavam a ficha. Ok, isso era uma realidade. Com a IN 162, em março, trazendo a necessidade de biometria, quando foi no mês de maio, a diretoria de benefícios da pessoa do Dr. André Fidelis fez um despacho para suspender, né, todos os descontos de mensalidade, novas inclusões, na verdade. Novas inclusões, porque passariam a ser incluído agora somente com a biometria. Seria uma biometria preparada pela DataPrev. Veja bem, no mês de maio, depois que ocorreu essa suspensão, houve uma reunião na sala da presidência do INSS, está registrado lá, que não só com a COBAP e Sindinap, com várias entidades. Quem estava na reunião era o doutor André. Não me lembro se o doutor Stefanito estava. E nessa reunião, as entidades... Nessa reunião, as entidades se queixaram de que estavam perdendo associados, de que não estavam conseguindo averbar mais ninguém, fizeram lá uma série de argumentos e disseram o seguinte: a IN 162 está prevendo a necessidade de biometria. Os bancos que fazem empréstimo consignado, eles não utilizam biometria da DataPrev. Eles contratam uma empresa que faz a biometria para eles. Por que o INSS também não faz a mesma coisa em relação às entidades associativas? A gente vai contratar uma empresa de biometria que faça batimento com sistemas oficiais, SERPRO e outros mais, e aí eles solicitaram ao INSS que flexibilizasse para que o INSS não aceitasse somente a biometria da DataPrev, mas a biometria própria das entidades. Foi nesse contexto. E aí o diretor de benefício disse: formalizem isso. Ao formalizarem isso, nós recebemos a documentação de 2 entidades apenas, COBAP e Sindinap. E eles mandaram no processo um tutorial dizendo como fariam essa biometria. Peguei esse tutorial, submeti a uma análise da DataPrev. A DataPrev disse: não se enquadra na biometria. É frágil isso aí. Novamente, nós perguntamos da DataPrev, mandamos outro ofício. Isso está nesse processo da biometria. Então, o que se enquadraria? A DataPrev fez uma nota técnica explicando os requisitos, dizendo o formato do documento, o que tinha que conter no documento, como seria a validação, como seria o cheque, hash, essas coisas. Então, nós pegamos essa nota técnica que veio da DataPrev e submetemos, mandamos para todas as entidades. As entidades contrataram empresa de biometria, assinaram um termo de responsabilidade, né? E nós fizemos a nota técnica dizendo: se a entidade se enquadrar nos requisitos da DataPrev, poderá sim subir, desde que apresente isso está tudo no processo. Se hoje a CGU, a Polícia Federal está conseguindo investigar essas empresas, seja a DataQualif, eu não sei qual é o nome das outras duas, porque nós recebemos essa documentação. Nós saímos do completo escuro, que o INSS não tinha nenhuma ficha, para armazenar na DataPrev todas as fichas que subiram com biometria provisória. E hoje a Polícia Federal, a CGU, consegue fazer algum tipo de investigação porque tem essas fichas. Nós saímos do completo escuro, do nada para alguma coisa. Seu Jucimar, senhor relator, olha só. Que mês que foi isso que ele falou, relator? Não. Foi isso? Não, isso aí deve ter sido em 24, né? Foi em 24, a partir de junho que começou a biometria. Só uma coisa, relator. O depoente diz que as entidades se ressentiam de perder associados, mas o número só não crescia? Mas eu vou mostrar ele, eu quero que ele explique aqui.
E o relator, a visita que ele fez às entidades foi quando? Ele disse fevereiro de 2024. Começou em fevereiro. Acho que nós fizemos fevereiro, março, abril. Seu Jucimar, o senhor conhece muito bem a estrutura lá dos ACTs e do INSS. Volta ou passa aqui? Se for o final, eu quero ir para o início. Lhe fazer uma pergunta, seu Jucimar. Havia, por volta de 700 mil reclamações em 2024. 700 mil reclamações. Foi um salto estúpido de reclamações. Passa aqui mais um para eu ver se está aqui. Acho que não está não, deixa para lá. O que é que eu quero dizer? O senhor, como integrante do INSS, no primeiro semestre de 2024, o senhor tomou conhecimento da quantidade elevada de reclamações? O INSS tem uma ouvidoria vinculada ao Fala BR, chamado de Fala BR, a pergunta vinculada à CGU. Nós sabemos disso, eu quero saber se o senhor tomou conhecimento do elevado número de reclamações de descontos associativos. Pronto? Não, porque as reclamações oficiais recebidas pelo INSS não passavam de 700 reclamações. Bom, muito bem. Essas reclamações vieram do G1, Rede Globo, que talvez tenha ido no Reclame Aqui, que não é uma plataforma oficial. A pergunta... Mas, oficialmente, para o INSS, Jucimar, não passavam de 700 reclamações. A pergunta o INSS estava abarrotado de milhares de reclamações sobre fraude em desconto associativo. E o senhor deu uma nota técnica permitindo ultrapassar a Instrução Normativa 162. A pergunta que eu estou fazendo é simples. O senhor sabia ou não sabia do aumento exagerado do número de reclamações? Como eu falei, nós tínhamos acesso, a ouvidoria mandava relatórios para nós e os números não eram esses. Seu Jucimar, então, inclusive, responda só objetivamente. O senhor sabia ou não sabia que em 2024 explodiram os números de reclamações? Isso foi noticiado pela mídia apenas, mas oficialmente não havia dentro da casa do INSS um número elevado de reclamações. Então, não tinha esse número elevado de reclamações oficialmente? Oficialmente não. Posso concluir que o senhor, ao fazer a sua nota técnica sobre a solução provisória, que permitiu a inclusão de milhares ou milhões de associados, o senhor não tinha conhecimento desse aumento do número de reclamações? Estou dizendo, soube pela mídia, né? Mas oficialmente o que nós tínhamos lá... O senhor soube pela mídia quando? Não me recordo, mas foi um assunto muito comentado em 2024, né? Olha só, aí agora eu fico em dúvida. Se o senhor sabia pela mídia que o número de reclamações por conta de descontos associativos irregulares tinha explodido, como é que o senhor dá uma solução provisória? Porque a solução provisória parecia ser a coisa mais acertada naquele momento. Pronto. Inclusive que ela atendia ali o que estava previsto no artigo 40 da IN 162. Parabéns. Que falava que a partir do momento que a documentação fosse apresentada com biometria, poderia ser desbloqueado. Foi um ato do presidente do INSS, cuja IN quem assinou foi ele. Quem é o presidente? Stefanuto. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando vocês adotaram, está na nota técnica, a solução provisória, vocês botaram lá, eu achei muito bonito. Não podemos impedir os aposentados e pensionistas de se associarem. Olha, milhões de aposentados e pensionistas estavam tendo o seu direito de associação resguardado, ou seja, receber no final do mês lá o desconto sem ter pedido. O senhor, na nota técnica, estava pensando em benefício das associações, sindicatos ou dos associados? Porque o senhor botou isso na nota técnica, eu estou com ela aí. Porque esse foi um argumento apresentado pelas entidades no ofício das entidades. E a gente reproduziu na nota técnica. Pronto. Então,
Sabe qual foi o argumento que o senhor colocou? Não foi somente esse argumento. Mas sabe qual foi Esse é um dos argumentos. O argumento que o senhor colocou? Não podemos prejudicar as associações e sindicatos. Isso o senhor botou literalmente. O senhor escolheu entre preservar aposentado e pensionista e permanecer essa zona que foi desconto associativo. O senhor escolheu ficar ao lado de associação e sindicato. Como eu disse, nós saímos do completo escuro. Havia uma ficha com biometria. Se as entidades fraudaram a biometria, elas têm que responder por isso. Elas assinaram um termo de compromisso com o INSS. Elas fizeram as fichas de acordo com os requisitos apresentados pela Dataprev. Elas contrataram uma empresa de biometria. Deixa eu contar uma novidade aqui, que é tanto número que eu me perco. Essa solução provisória que ele assinou e que ele permitiu que o presidente do INSS adotasse, era para 2 entidades. Todas aderiram, não teve nenhum empecilho. Não foram todas. Apenas as que apresentaram o contrato, assinaram o termo de compromisso. Pronto. Obrigado pelo esclarecimento. Em um mês, em junho de 2024, com a solução provisória, 3 entidades conseguiram incluir quase 1 milhão de associados. Nem que trabalhasse de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não iam conseguir fazer esse número de filiados. Então, tem outras perguntas aqui, mas o que é que eu quero dizer aos senhores? Os senhores queriam saber quem é o técnico que está por trás. Passa aqui, por favor. Do andamento, aqui são vários, do andamento de todos os ACTs, a partir de 23, dando impulso a esses ACTs, independente de entidade que roubou mais ou menos, o técnico é esse aqui, senhor Jucimar Fonseca. Só para registrar, durante esse período, a DCBEM teve 2 chefes, o servidor Márcio Levi, o servidor Wilson Gabi. Eu me colocar como sozinho nessa história, eu era coordenador de pagamento, a matéria tramitava. Não estou dizendo que o senhor está sozinho, eu estou dizendo que o senhor que está sentado aí, em todos os ACTs, a partir de 23, tem uma participação do senhor com nota técnica favorável e defendo à todas ACT. as notas técnicas que fiz foram baseadas em normativos existentes naquele momento e com a situação fática daquele momento. Então, hoje é muito fácil falar do passado, mas estávamos numa realidade específica naquele momento, senhor relator. Eu respeito a sua opinião. O que eu estou dizendo, o senhor não consegue desmanchar. Eu estou dizendo que nesse roubo cheio de burocracia, que nesse roubo travestido de processo administrativo legítimo, só uma pessoa, não foram 2, só uma pessoa participou de todos os processos, todos, sem exceção. Não participei de todos os processos. Você pode ver aí, ó, né? Na época do Leonardo Rolinha, em 2020, eu não estava nem aqui. Sabe o que é que eu me lembro? Sabe que eu estou falando a partir de 23. Sabe o que é que eu me lembro? Tá bom. Um repórter. Não, do desconto associativo. A gente vai voltar para o consignado. O desconto associativo foi a partir de 23. Não, desconto associativo com ele foi 23. Então aí o senhor... Pronto. De 21 era de crédito consignado. O senhor começou em desconto associativo quando? Em março de 2022. Março de 2022. Pronto, aí ele vai explicar por que participou desse aí. Vai explicar. Mas o que é... Olha, tem uma reportagem que eu acho interessante. Presidente, tem uma questão... Não, excelência, o relator está com a palavra. Pimenta vai poder falar por gentileza, depois. o relator. Presidente, Excelência terá o tempo. Não é uma questão do tempo. Excelência, por gentileza.
Então, questão de ordem. Qual é o artigo, Excelência? Qual é o artigo? Questão de ordem. Qual é o artigo? Então, Excelência... Não, Excelência, eu estou dizendo... O relator continua com a palavra. 158, parágrafo 3º da Constituição. Presidente, deputado Paulo deixa eu esclarecer. Deixa eu esclarecer, terá o tempo presidente. para falar e se manifestar. Não, Excelência. Presidente, deixa eu esclarecer. Vossa Excelência poderá corrigir possivelmente. Deputado que estava fazendo uso da palavra, ele está querendo dizer que o depoente falou de 22, mas que tem um documento em 21. Quando for a vez dele, ele vai poder esclarecer. Me permite? Excelência. Excelência. Uma palavra. Por favor, deputado. Você vai me desculpar. Não, eu vai me desculpar. Eu vou seguir, o relator vou seguir a regra, uma data errada. Vossa Excelência poderá se manifestar no momento certo. Na hora dele. Ele não é o relator. Vossa Excelência. Ele é o relator de toda a comissão. Não, por gentileza. Excelência, por favor. Na hora dele, então. Deputado Paulo Pimenta, o relator continua com a palavra. Posteriormente, Vossa Excelência poderá se manifestar da forma que achar melhor. É uma questão formal. Não, Excelência. É um erro material. O senhor poderá pedir a correção, Excelência. Deixa o relator terminar a colocação dele. As perguntas. Senhor Jucimar, a gente estava falando sobre a solução provisória. O senhor emitiu a nota técnica. Quem foi que admitiu a sua nota técnica superando as outras divergências? Qual foi a autoridade que aceitou essas inclusões de milhões de aposentados? A nota técnica foi encaminhada para Dirbem, que aprovou e encaminhou para o presidente. Quem era Dirbem? Ainda era o doutor André Fidelis. E quem era o presidente do INSS? Stefanuto. Muito bem. Agora, bora voltar lá a 21. O senhor disse que saiu de 21, o senhor saiu do Amazonas, veio para cá convocado durante um tempo e depois veio de forma definitiva. Sim. E o senhor foi para o consignado. Quando vim de forma definitiva, eu vim direto para o consignado. Mas quando fui convocado a primeira vez, os primeiros 30 dias, eu acho que é isso que o deputado Pimenta está relembrando. Não fale o nome dele não, pelo amor de Deus, senão ele vai ter direito à fala. Diga só o deputado vermelho. O deputado que... Presidente. Presidente. Bora. Olha. O depoente não é parlamentar, Excelência. Presidente, o senhor pode... O relator pode pedir para o depoente não citar o nome de um parlamentar? Foi um erro meu. Foi um erro meu. Pode, Excelência. O relator pode pedir para o depoente não citar o nome do parlamentar? Não. Pode, não vejo problema algum, Excelência. Não. Deputado, faça isso não, deputado. Mas se for se retirar, vai deixar muita saudade. Podia nomear um relator antes de 23, presidente. Bora. Olá. Seu Jucimar. Seu Jucimar. Eu quero... Senhores, por favor. Eu quero, presidente, ter uma... Não, por gentileza. Tenho respeito ao deputado Paulo Pimenta. Eu pedi só para não dar direito à resposta. Senhor Jucimar. Em maio de 2021, quando fui convocado, quem estava cuidando da matéria do desconto de mensalidade era o senhor Giovanni. E vim para ajudar ele nesse processo. Então, mas não assinei nada, porque não conhecia a matéria. Então, era só acompanhava para tentar... Estava lendo alguma coisa dos procedimentos para tentar entender a matéria. Então, algumas coisas que eu assinei... foi acompanhando, na verdade, mais o Giovanni. Mas não assinamos nenhuma nota técnica a respeito de ACT na época. O senhor passou quanto tempo aqui de forma provisória que pode ser essa? Foi 30 ou 60 dias. Tá, 30, 60 dias. O relator, posso perguntar a ele se ele também deu outros relatórios anterior a isso, ainda quando estava lá? Não. Senhor Jucimar, agora o senhor permaneceu de forma definitiva, cuidando tão somente de consignado, quanto tempo? O tempo inteiro que eu fiquei na chefia da divisão, desde, não sei se é outubro ou setembro de 2021, acho que é outubro, até
o dia que fui exonerado, em abril. Não, o senhor não pode ter ficado na mesma chefia, porque o senhor disse que Não, exerceu. eu mudei de chefia, mas continuava dentro da minha coordenação o assunto empréstimo consignado. Consignado, o senhor permaneceu quanto tempo? Até quando? Foi até abril de 2023. Então a gente pode dizer que até abril de 2023 o senhor estava cuidando só da parte de consignado. Sim. Não, até março de 2022, quando o desconto associativo veio também, né? Então, em março de 2022, o senhor acumulou associativo com consignado, a não é divisão isso? de consignações, na verdade. Então, as duas eu coisas era estavam. chefe na época. Quando o senhor assumiu essa divisão, em março de 2022, tinham quantas entidades com ACT vigentes? O senhor está falando de bancos ou... Consignados. Eu não me recordo, mas eram mais de 60. Mais de 60. E de entidades associativas? Quando veio, eram 16 ou 17. Em março de... 2022. 22. O senhor, em algum momento nesse seu percurso, sentiu um aumento considerável de ACTs com entidades para desconto associativo? Havia, sim, muitos pedidos, muitos. Inclusive, muitos que foram... A partir de quando? Não, quando já veio para mim a matéria em março de 2020, já tinha muitos pedidos. Muitos pedidos que foram indeferidos. Por exemplo, eu acho que o último ACT que foi celebrado foi em abril ou março de 2024, mas se você for hoje na Caixa da DSBM, deve ter uns 50 ou 60 pedidos que não foram apreciados. Porque foi tipo suspenso depois da Josimar, o senhor estava numa área estratégica para ACTs, esses acordos de cooperação técnica. O senhor o tempo todo se reportava, seja no consignado, seja no desconto associativo, ao diretor de benefícios? Sim, o coordenador geral de pagamentos e ao diretor de benefícios. Era essa a sua hierarquia. O senhor discutiu alguma vez com o presidente do INSS sobre essa temática? Salvo essas reuniões que a gente fazia geral, né, com algumas entidades e em algumas reuniões, nunca tive pessoalmente para tratar com ele sobre isso individualmente. Político. Eu acho que talvez uma vez, quando saiu na mídia que tinha algumas coisas, ele queria entender melhor a matéria e eu tive que explicar para ele mais detalhes técnicos a respeito do assunto. Político não. Seja ele quem quer que for. Procurou o senhor alguma vez solicitando algo em favor de entidades ou instituições financeiras? Não que eu me recorde. Mas o senhor acha que, se não tem todo dia uma pessoa lhe procurando, a gente tem as entradas lá e temos algumas agendas das quais o senhor está presente. Estou fazendo uma pergunta tão simples, para não ser tão direto, eu estou fazendo uma pergunta simples. Sim. Qual foi o político que lhe procurou para tratar de assunto associativo ou do sistema financeiro? Geralmente, se ia algum político, ia com o diretor de benefício. E às vezes o diretor perguntava como é que está o processo tal, porque veio alguém aqui procurando por esse processo. Deve ter registros de entrada na DIRBEM a respeito disso. O senhor recorda de algum nome? Não me recordo, mas talvez, porque vi uma vez a ex-deputada Goretti que queria falar comigo e com o diretor de benefício a respeito de um ACT, e eu me lembro que na época o diretor de benefício disse que só a receberia se ela tivesse uma procuração da entidade. E ela arrumou uma procuração da entidade e depois foi até lá. Tá. Ela estava com dúvida a respeito de um processo e na época eu pedi para que claro, que ela estava com a procuração. E aí pedi para que o chefe de divisão na época, o Márcio Levi, a atendesse e explicasse para ela. E ele participou de uma vídeo explicando para ela o que estava faltando no ACT, quais eram as dificuldades e documentação que a entidade tinha que providenciar para celebrar o ACT. Então eu posso dizer aqui que nessa sua jornada aqui em Brasília, o único político que o senhor teve contato... Que eu me recorde, sim. Foi a deputada, a ex-deputada Goretti. A ex-deputada Goretti, nós ouvimos aqui quem ela é, ligada a Cecília Mota,
naquelas entidades lá do Ceará e que descobrimos hoje que essas entidades mandaram uma mesada de, no mínimo, R$250 mil para o senhor Stefanuto. Senhor Jucimar, o senhor, antes de adentrar o INSS ou depois, o senhor ingressou na política? Eu fui vereador no meu município. Qual município? Manacapuru, tem mais de 100 mil habitantes. Eu fui vereador de 2012 a 2016. Senhor presidente, só uma questão, senhor presidente. 2013, na verdade. A legislação é muito clara que a CPI tem que se ater ao objeto de instauração da CPI. O exercício parlamentar dele como vereador não faz parte do objeto de investigação da CPMI. Então, eu queria só que Vossa Excelência orientasse que se ativessem as perguntas com relação ao que é o objeto da CPMI. Pois não. Senhor presidente. Só um instantinho, só responder à defesa, relator, que apesar de não ser um fato diretamente ligado à investigação, a CPMI pode questionar dados conexos à história do depoente. E essa é parte da história pública dele, que não pode ser negada ou deixar de ser respondida. Senhor presidente, eu agradeço ao advogado a interrupção, que hoje eu estou com uma paciência danada. Agora, o que eu quero dizer, senhor presidente... Eu também estou, senhor relator. Se eu tivesse perguntando sobre a vida do advogado, tudo bem. Eu estou perguntando sobre a vida da testemunha. O senhor foi vereador por qual partido? Eu, na época, eu era do Partido da República. Partido... Atual PL. Atual PL. Deixa eu lhe perguntar. O senhor foi candidato em outras eleições? Eu fui vereador de 2013 a 2016, me elegi em 2012 e depois fui para a capital e saí candidato a vereador lá novamente pelo PL e não ganhei a eleição lá em Manaus. Tive uma votação razoável. Estou voltando para fazer a pergunta mais uma vez. Algum político do Amazonas lhe trouxe para Brasília? Não. O senhor, lá durante a sua estadia, o senhor conheceu, eu já lhe perguntei, sobre o Carlos Roberto da Conafé, o senhor disse que não. Conheço. E o Cícero Marcelino? Não conheço. Não conhece? A Cecília Mota, eu lhe perguntei, mas não... Sim, disse que conhecia. O senhor conheceu ela nessa oportunidade? Ela teve reunião na presidência, ela participou, ela é procuradora de entidades, né? E nessa vez que a deputada foi... Em que época ela participou disso? 2024. 2024. 2024. Nessa reunião de apresentação do PDMA pela data prévia. Olha, senhor presidente, como eu mostrei aqui, são dezenas de ACTs, dezenas de documentos que, em relação a desconto associativo e em relação a consignado, tiveram a participação do depoente. O depoente, ele falou abertamente que teve 4 oportunidades para interromper isso que aconteceu. A primeira foi quando ele deu credibilidade na sua nota técnica à Conafé. A Conafé estava sob investigação. Ele coordenou a investigação e disse que estava ok, continuou a Conafé em 2022. A segunda foi quando ele, na CONTAG, mesmo a área técnica dizendo que não era para liberar esses bloqueios associativos, ele deu uma nota técnica, em outras palavras, dizendo que a CONTAG era a entidade mãe ou mais antiga, era para ter direito a esse desbloqueio. A terceira, que permitiu a associação massiva de milhões de aposentados, quando ele também deu uma nota técnica possibilitando a liberação da solução provisória pedido por 2 entidades e quase todas se aproveitaram e aí enxertaram milhões de associados em descontos fraudulentos que elevou para quase 4 bilhões de reais em 2024 o número de descontos associativos. Essas 3 etapas contribuíram muito para o que está acontecendo aqui. Em toda a fiscalização que foi feita, em nenhum momento
vi, pela parte dele, recebimento de propina. Eu não vi, não vou chegar aqui para inventar o que eu não vi. Os chefes dele, todos, sem exceção, meteram mais de 10 milhões de reais no bolso através de familiares de propina. Então, eu encerro, depois voltarei, eu encerro dizendo ao senhor o seguinte: o senhor errou tecnicamente. O senhor permitiu, com seus erros técnicos, esses rombos que representam bilhões de reais. Não tenho como avaliar se o senhor fez isso motivado por quê? Se foi por boa fé, o senhor foi incompetente. Se foi com má fé, o senhor foi corrupto. Agora, jamais o senhor poderia ter feito isso sem agir ou com erro técnico ou com má fé, porque suas decisões equivocadas, as visitas técnicas que o senhor fez posteriormente a isso, ainda em 2024, também era outra grande oportunidade de ter encerrado esse roubo. O senhor foi colocado numa posição estratégica, está dizendo que não houve indicação política. O senhor está dizendo que não recebeu propina e agiu tecnicamente. Essa CPMI vai ter que analisar a sua conduta ao longo da nossa investigação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator. Suspendo a sessão por 30 minutos. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Todos os países do mundo usam essa prática do ensino à distância. Primeiro, porque facilita para aqueles que moram em regiões mais remotas. Segundo, facilita para aqueles que têm um emprego, que estão envolvidos ou que têm muita dificuldade de frequentar em tempo regular uma universidade presencial. Portanto, o ensino à distância, o EAD, ele, se for qualificado, se tiver os instrumentos tecnológicos necessários para que o aluno se qualifique, ele, na verdade, terá toda a condição de se capacitar e conseguir o seu diploma na área específica que seja, com muita competência, com muita informação e com muita qualidade. Agora, tem que haver acompanhamento, fiscalização, controle do MEC, para que não se implante cursos que não levam o conhecimento devido àqueles que, na verdade, precisam de uma formação clássica acadêmica. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Comissão de Assuntos Econômicos, nesta terça, 10 horas da manhã, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência.
eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS está ouvindo Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador do INSS. Foi dado agora um intervalo de aproximadamente meia hora e a nossa repórter Isabela Dutra está lá dentro da sala da CPMI. Vamos falar com ela ao vivo. Olá, Isabela, boa noite. Olá, Márcio, boa noite a todos. É isso, um intervalo de 30 minutos para os parlamentares descansarem um pouco, se alimentarem, porque provavelmente a reunião ainda vai longe. São 24 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e cada um tem 10 minutos, então estima-se mais ou menos umas 4 horas a mais aí. E agora, Jucimar acabou de responder as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, mesmo com habeas corpus, ele respondeu a todas as perguntas. E eu vou conversar, então, com o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente aqui da CPMI. Deputado, muito boa noite. Mesmo com habeas corpus, ele respondeu a todas as perguntas. Qual foi sua conclusão desse depoimento? Foi bem longo até agora. Olha, o habeas corpus é no sentido de obrigar ele a vir, mas permanecer em silêncio naquelas questões em que ele entende que há uma autoincriminação. Foi, de fato, uma oitiva longa, está sendo uma oitiva longa, o relator fez uma série de questionamentos, mas ainda existem questões que podem ser apresentadas que demonstram algum tipo de contradição. Durante toda a oitiva, não só eu, mas toda a minha equipe, ficamos atentos a todas as respostas. Tem pontos ainda que não estão claros. Eu vou apenas destacar um deles, porque caso aqui eu antecipe, claro que deve ter advogado, alguém da família que possa alertá-lo. Mas um ponto aí que é inequívoco é no sentido de que ele diz que naquela época, naquele período, com aquele cenário, daquele momento, não tinha nada que confirmasse que ali havia um desconto ilegal indevido. É mentira. É mentira porque havia pareceres da Procuradoria Federal, da CGU, pareceres assinados por ele mesmo, garantindo que havia ali uma suspeita de desconto ilegal indevido. Ou seja, como é que ele alega o desconhecimento, afirmando que hoje é fácil afirmar que há corrupção, porque existem uma série de situações como o inquérito da Polícia Federal, como prisões preventivas, se naquela época já existia um inquérito da Polícia Federal, já existia uma investigação, já existiam notificações da CGU, da Procuradoria Federal, e ele ainda assim fez. Nós também percebemos que há uma movimentação financeira atípica, de acordo com relatórios do COAF, o RIF, o relatório de informações financeiras, movimentações que vão além daquilo que ele tem como rendimento enquanto servidor público. Portanto,
ainda existem muitos pontos que precisam ser esclarecidos e eu tenho certeza que eu não tenho nenhum tipo de dúvida de que há sim uma participação de Ucimar na prática ilegal, na prática ilícita, na prática que deu ensejo aos descontos legais de centenas de milhares de aposentados por todo o Brasil. Ele disse que não tomava decisões e todos os pareceres eram técnicos. Então, o senhor não ficou convencido depois de tudo que ele explicou aqui? Não, porque a partir do momento que ele emite um parecer, aquilo ali é uma decisão. Parecer é o que para aquela autoridade parece ser real, parece ser lícito ou não. Ele tinha, sim, um cargo de direção, um cargo com poder de decisão, claro, que não era autoridade máxima, existem superiores hierarquicamente a ele, mas ele tem ali as suas competências que demandam dele diligência, rigor técnico e, claro, compromisso com o interesse público, que foi exatamente o que não aconteceu. No pior dos cenários, há uma responsabilidade, há uma prevaricação, há uma responsabilidade, nem que seja por ele não ter executado o seu dever de cautela, de não ter cumprido a sua função de evitar que essas práticas fossem realizadas. Portanto, não existem fundamentações, não existem justificativas que ele possa aqui apresentar para tentar não se incriminar, para tentar não responder por todo aquele crime que ele sim deu causa, que ele sim colaborou. E o relator disse que havia milhares de reclamações já no INSS e ele disse que só sabia pela imprensa. Como é possível, não é, deputado? Ele afirma que sabia pela imprensa, ele afirma que sabia por reclamações no consumidor.gov, pelo PROCON, e outrora ele afirma que não sabia de nada, que não tinha nenhum tipo de denúncia. Na própria oitiva, enquanto o relator pergunta, ele cai em contradição dezenas de vezes. Ele diz que não sabia de nada, depois ele afirma que sabia pela imprensa. Outrora ele repete a tese de que não sabia de nada, que não tinha como saber naquele período, mas ele afirma que tinha uma série de denúncias formalizadas pelo PROCON, relatório do PROCON, ouvidorias do INSS que não funcionava a contento, mas recebiam ali informações de denúncias no PROCON. Então, está na cara, está provado de que sim, há uma participação dele na prática ilícita no roubo de milhões de aposentados brasileiros. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado para todos nós. Obrigado. E então, o Jucimar respondeu as perguntas do relator durante mais de 2 horas, né? E agora, então, foi dado esse intervalo de 30 minutos para descanso um pouco e agora, em seguida, vão começar as perguntas dos parlamentares. Como eu falei, são 24 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e a gente calcula mais ou menos mais umas 4 horas de reunião assim que a reunião voltar. Agora faltam 19 minutos para o retorno. Havia um outro depoente agendado para hoje, era Sandro Temer de Oliveira. Ele é empresário, também é investigado pelas fraudes. Ele está preso em Aracaju e ele foi beneficiado com o habeas corpus do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Então, esse habeas corpus deu a ele o direito de não comparecer. Ele, então, não veio. O presidente aqui da CPMI, senador Carlos Viana, falou sobre isso logo no início da reunião. Reveja. O segundo depoente convocado para essa data de hoje, senhor Sandro Temer de Oliveira, representante das associações de aposentados e pensionistas APPS Universo e a PDAP Prev, obteve o direito de não comparecer a esta CPMI, apesar de preso, por decisão do ministro André Mendonça na petição 14.170 em Sergipe. Nós respeitamos a decisão do ministro, mas compreendemos que o pedido do senhor Sandro Temer, como qualquer outro pedido do depoente, deveria ser distribuído como habeas corpus em livre sorteio e não direcionado diretamente ao ministro André Mendonça, o qual tem tido uma posição que consideramos isolada na decisão, mas também de não prover habeas corpus, prover a vinda aqui quando o depoente está em meio a algum tipo de investigação. Então, entendo que possivelmente a decisão relativa ao senhor Sandro Temer se deve porque a fase de investigações da Polícia Federal, que é concorrente à nossa, está investigando determinados nomes que essa CPMI também está em busca de informações. Presidente. Só um instantinho, por gentileza. Solicitaremos que a Advocacia do Senado Federal recorra dessa decisão. A Polícia Federal, que seria responsável pelo deslocamento do senhor Sandro da unidade prisional de Sergipe até o Congresso Nacional, também foi notificada da ordem e não realizou a sua condução, acarretando ônus financeiros para o Senado Federal, que contava com este importante depoimento.
Quem está prestando depoimento hoje, então, é Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS. Logo no início do depoimento, ele assinou o termo de compromisso de dizer a verdade. Revejam. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sua palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade que souber e for perguntado? Sim, vou assinar o termo, mas com a ressalva de que, como Vossa Excelência já falou, senador Carlos Viana. Pois não. Existe o direito constitucional, né, o princípio da não autoincriminação, né, de permanecer calado. Pois não, inclusive, isso estava escrito na convocação que recebi de Vossa Excelência, né? Então, só me resguarda esse direito de em determinadas perguntas que eu entender que possa me autoincriminar, ter o direito ao silêncio. O seu direito será garantido, senhor no artigo 5º da Constituição Federal. Eu vou solicitar ao senhor o seguinte: quando a pergunta, o senhor entender com o seu advogado, sua defesa, que se trata de algo que possa... O senhor responderá. Não responderei essa pergunta exercendo o meu direito. Okay. Perfeito? Agora faltam 15 minutos, então, para acabar o intervalo, para os parlamentares voltarem. E eu vou conversar aqui com o relator, deputado Alfredo Gaspar. Deputado, foram muitas perguntas, um longo tempo de interrogatório. O senhor falou, o senhor é o técnico, mas eu não estou convencido se o senhor está envolvido ou não. O que o senhor achou? Olha, se as ações dele técnicas tiverem sido de boa fé, ele é muito incompetente. E se foram de má fé, ele é corrupto. Então, ele tem essa escolha, não tem uma terceira alternativa. Eu ainda não consigo dizer se foi corrupção ou incompetência. Qual foi o papel dele em toda essa trama, em toda essa fraude? Ele foi o técnico que participou da grande maioria da burocracia dos acordos de cooperação técnica. Também esteve sob a responsabilidade dele notas técnicas que permitiram a inserção de descontos em massa, burlando a própria instrução normativa do INSS. Ele também presidiu uma comissão de investigação que poderia ter detectado em algum momento essas fraudes bilionárias. E, por último, ele fez visita técnica às entidades que nós sabíamos que não prestavam serviço nenhum e não fez nenhuma observação. Ou seja, representando o INSS, ele